quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 15 de janeiro de 1985, o mineiro Tancredo Neves foi escolhido para assumir a presidência da República. Por meio de uma eleição indireta, um civil iria substituir os militares no comando do país depois de 21 anos de ditadura militar. Os 40 anos da redemocratização do Brasil são o tema desta edição do Cidadania. E agora eu vou conversar com o professor, historiador e consultor legislativo do Senado, aposentado, Antônio Barbosa. Professor, esse assunto, ele é engraçado, a gente voltar a falar dele, voltar a celebrá-lo, porque ele ganha ainda mais importância. A gente vai falar um pouquinho da parte mais recente, mas eu quero começar indo lá para trás. Como foi possível, depois de 21 anos de ditadura militar, o que foi quais foram os fatores que permitiram a redemocratização do Brasil em 1985? Em primeiro lugar, a ação dos políticos, especialmente do parlamento. E eu tomo como referência inicial a eleição de 1974, quando pela primeira vez o regime militar sofreu um revés acentuado. Especificamente no Senado, das 22 cadeiras que estavam em jogo, a oposição venceu em 16. Acabou sendo 17 porque Teotônio Vilela, de Alagoas, embora candidato da situação, cedo se engajou na luta pela redemocratização. A partir daí foi um crescendo contínuo. E um aspecto, Hermes, que eu devo chamar a atenção é para o fato de que, ao final dos anos 70, a sociedade brasileira parece que perdeu o medo de ir para as ruas, de se manifestar. Dois movimentos importantíssimos ocorreram neste momento. A luta pela anistia, ampla, geral e restrita, e principalmente o maior movimento de rua que eu conheci na história do Brasil republicano, que foi a campanha das diretas já. Eu acho que tudo isso vai formando um caldo de cultura que torna insustentável e irrespirável o ar para a ditadura. Além disso, vivia-se um contexto econômico de crise, a inflação se acelerando, a dívida externa atingindo um patamar que se tornava impagável. Tudo isso somado, mais a ação dos políticos, tornou possível o fim de 21 anos de regime autoritário. E naquele momento, era um momento que a sociedade brasileira, como o senhor disse, ela se uniu, junto com os políticos no primeiro momento, e depois a sociedade entrou em campo com o movimento das diretas já. O senhor acredita que as pessoas
elas tinham noção de como seria a democracia, que hoje a gente pode ter a ideia mais concreta, 40 anos depois, elas conseguiam vislumbrar o que de fato se tornou a nossa democracia naquele momento? Não, isso é muito difícil, até porque a democracia, tal como a história, é um processo em contínua construção. E nós estávamos desacostumados. Durante 21 anos, o país teve a sua liberdade asfixiada, a sua possibilidade de participação política, na verdade, impedida. A experiência democrática que nós tivemos antes foi de 1946 e que foi abruptamente interrompida pelo golpe de 64. Eu digo que esse período de 46 a 64 foi pedagógico, ou seja, a sociedade brasileira foi aprendendo o que era política e, a partir daí, aprendendo o que poderia ser democracia. Quando esse processo foi atingindo um grau de maturidade, veio o golpe que botou tudo a perder. Então, a partir de 1985, nós vamos ter que reaprender a caminhar numa sociedade aberta, livre, num país sem a tutela de um regime de força. Foi isso que aconteceu. Exatamente por não saber o que viria, é que houve insatisfação. Para você ter uma ideia, Hermes, no primeiro governo da redemocratização, que foi o do presidente José Sarney, nós tivemos mais de 8.000 greves no país. Nós tivemos manifestações, algumas razoavelmente violentas, porque em todo o período do governo Sarney, o Brasil, como de resto quase todo mundo, viveu um processo econômico extremamente crítico. No nosso caso, especificamente, veio a cobrança da fatura do milagre econômico dos militares. E essa cobrança da fatura se faz em forma de juros. Isso alimenta e retroalimenta a inflação até chegarmos ao ponto insustentável do último mês do governo Sarney, de uma inflação de 3 dígitos, uma coisa impensável. O governo Sarney, como o senhor disse, ele acabou recebendo esse legado econômico do milagre econômico da ditadura militar e teve essa dificuldade na economia, ao mesmo tempo que foi importante para que a gente tivesse essa estrutura da democracia, não é? Eu acho que isso é importante salientar, até por uma questão de justiça. O presidente José Sarney, que não imaginava ser presidente, não é? Ele, na verdade, foi o grande fiador da nova democracia. Quer dizer, o governo dele vai estar sempre preocupado em promover a cidadania, promover as liberdades públicas e individuais. E culmina isso convocando a Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que esse é o aspecto mais importante a ser lembrado do primeiro período governamental pós-85. Esse legado da Constituição Cidadã, né, que rege nosso país até hoje, é fundamental. Vamos falar mais um pouquinho desse legado da redemocratização, além da Constituição, e se o senhor quiser também explorar mais um pouquinho a importância dela para quem está em casa. Mas que outros pontos o senhor considera assim, fundamentais? Qual é o grande legado? Quais são os legados, na verdade? Bem, o primeiro deles, é o maior de todos, é a Constituição, e não apenas por ela ser um conjunto de normas legais, mas pelo fato dela ter um arcabouço, uma estrutura voltada fundamentalmente para a cidadania. Eu lembraria que, ao contrário de todas as outras constituições que nós tivemos, a atual é a única que não começa falando da estruturação do Estado, dos poderes. Não. Ela começa exatamente com os direitos e garantias fundamentais. E aí nós temos o famoso artigo 5º, que é, na verdade, o cartão de apresentação dessa que o Ulisses Guimarães definiu muito bem como a Constituição Cidadã. Mas há outros aspectos a serem salientados, como, por exemplo,
a possibilidade de criação de partidos políticos, acho que é até um certo exagero, mas isso, de certa maneira, vai dar vazão à demanda existente dentro da sociedade. Além disso, eu citaria o fim da censura, sob todo e qualquer aspecto. Eu acho que esse é o grande legado nesse primeiro período e que a Constituição de 88 vai recepcionar. Eu acho, assim, a educação. A educação passa a ser um direito subjetivo, de tal forma que pais e responsáveis que não matriculem seus filhos no ensino fundamental estão sujeitos a serem presos, a ir para a cadeia. Eu acho que esse é um aspecto, são aspectos importantíssimos. E o último, mas não o menos importante, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que até hoje não tem similar no mundo, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, a começar por uma insuficiência de recursos. O SUS é um avanço democrático fora do comum. A gente está falando do legado, dos legados, na verdade, mas eu tenho que perguntar, quais são os desafios? O que o senhor percebe no seu olhar, agora que a gente já tem 40 anos de redemocratização, é possível ver onde a gente poderia ter feito melhor? Eu não sei se é onde a gente poderia ter feito melhor. Mas eu acho que nós temos à nossa frente uma série de desafios. O primeiro de todos, na minha opinião, é uma educação básica de qualidade para todos os brasileiros. Sem isso, Hermes, não há salvação. Sem isso, não há consciência da institucionalidade de um regime democrático no Brasil. Então, esse é o primeiro grande desafio que o Brasil, apesar dos avanços, apesar das conquistas, está muito longe de fazer dessa educação básica de qualidade para todos um compromisso nacional. Eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo, eu tenho a impressão que nós precisamos de uma espécie de reforma político-eleitoral. Não é possível nós convivermos durante muito mais tempo com o voto proporcional puro para o Poder Legislativo. Isso pulveriza as bancadas e isso impede que o próprio Legislativo construa sua maioria dentro do Parlamento. Esse voto proporcional, da maneira que nós temos no Brasil, me parece é único. Não há no mundo nada que se compare a isso. Eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar a discussão acerca do voto distrital misto. Um outro aspecto a ser salientado diz respeito à constituição de partidos políticos com a facilidade que nós temos hoje. Porque, na verdade, eles deixam de ser partidos, com raríssimas exceções, passam a ser legendas montadas e comandadas com o objetivo de obter o fundo eleitoral e o fundo partidário. Eu acho que não é possível levar isso adiante por muito mais tempo. Professor, o senhor destacou aí vários pontos relacionados a uma espécie de reforma política. Dá até para aprofundar mais. O senhor, por exemplo, tem muito pensador, muito pesquisador que defende que o parlamentarismo seria viável no Brasil. O senhor acredita que uma reforma que chegasse a esse grau de modificação seria interessante, por exemplo? Bem, se você observar bem o que nós temos hoje, é uma espécie de parlamentarismo, porque também isso é um fato inédito no mundo. O parlamento domina o orçamento, ele conduz, ele executa o orçamento sem ter nenhuma obrigação para com isso. Acho que o parlamentarismo é, sem dúvida alguma, a forma mais elevada de organização política de um Estado. Eu acho que o mundo contemporâneo está cheio de exemplos. Presidencialismo só deu certo nos Estados Unidos. Quer dizer, não sei se vai continuar com Trump, né?
Provavelmente não. Mas se você observar toda a América Latina, que é presidencialista, nós somos um subcontinente marcado por golpes, por revoluções, por quarteladas, por tomada de poder à força. O parlamentarismo, entre outras vantagens, Hermes, impede que as crises se prolonguem e cheguem a uma ruptura. Porque quando o governo perde o apoio do parlamento, ele é substituído em poucos dias, sem nenhum trauma. Então, talvez, num primeiro momento, o Brasil possa pensar num semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. Algo parecido com Portugal, cujo exemplo é altamente positivo, algo parecido com a França, cujo exemplo também é altamente positivo. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde, e eu torço para que seja mais cedo, o Brasil enfrente a questão do presidencialismo, tal como ele existe entre nós e na América Latina, é inviável. O senhor puxou aqui um pouquinho essa situação da América Latina, de períodos democráticos serem curtos por causa de golpes que surgem. E aí a gente tem que trazer um desafio que boa parte do mundo, e o Brasil faz parte desse mundo de hoje, complexo, está enfrentando, que é o recrudescimento, o fortalecimento da extrema-direita e o risco para a democracia. No Brasil, por exemplo, no dia 8 de janeiro de 2023, a gente teve ali, e isso está sendo investigado, ainda não podemos apontar responsabilidades, mas podemos falar do fato em si. Mas teve um movimento que aponta para uma tentativa de golpe. A nossa democracia está em risco? Esse risco sempre existe. E no caso do Brasil contemporâneo, eu lembraria que a preparação golpista vem de 2022, portanto, antes do 8 de janeiro de 23. Por sorte e por bem do país, as instituições funcionaram e reagiram à altura. O judiciário, o legislativo, o próprio poder executivo. E, de certa maneira, isso tornou inviável a tomada do poder pela força e tornou inviável um golpe. E os responsáveis por tudo isso estão sendo julgados, serão ainda julgados e certamente vão ter que responder pelos seus atos. Isso eu acho que é uma prova de maturidade da nossa democracia. Repare bem, nessas últimas décadas de redemocratização, nós tivemos 2 processos de impeachment que apiaram da presidência da República 2 presidentes eleitos pelo voto popular. Não vou entrar no mérito, mas vou chamar a atenção para o fato de que o impeachment aconteceu, todo o rito processual foi seguido e o país não entrou em efervescência, não houve nenhuma convulsão social. Eu acho que isso também é prova de maturidade. Agora, o risco que nós estamos correndo hoje é um risco presente em praticamente o mundo inteiro. A história costuma ser cíclica. E no caso do Brasil, a permanência tende a ser muito mais forte do que a ruptura. A extrema-direita está ganhando espaço no mundo contemporâneo, especialmente aqui no Ocidente. A eleição de Trump, da maneira avassaladora como ela foi, a própria votação de Jair Bolsonaro na última eleição, quase pau a pau com o presidente que foi eleito, a vitória de Milei na Argentina, a presença de um partido neonazista muito forte na Alemanha, um partido de direita extremado na França, que teve uma votação espantosa, a mesma coisa na Espanha, a mesma coisa em Portugal e por aí vai. Então, esse é um fenômeno mundial e que vai acontecendo de tempos em tempos. Está ali lembrando um pouquinho o que aconteceu há um século ali, um pouquinho antes da Primeira e Segunda Guerra em especial? Eu estou lembrando da década de 1920 e 1930, em que a democracia foi praticamente liquidada.
Salvaram-se poucos os países democráticos ante a ascensão do nazifascismo. De certa maneira, nós estamos assistindo isso hoje. É claro que com a outra roupagem. É claro que as circunstâncias históricas são outras. É claro que a própria sociedade se transformou muito rapidamente. É claro que há uma revolução tecnológica em curso. A extrema-direita brasileira está dominando como ninguém a chamada inteligência artificial e as redes sociais. Então, há uma situação nova, mas os objetivos são muito parecidos. A finalidade, que é a tomada do poder e instaurar um regime de força, um regime autoritário, isso faz relação com o que aconteceu nos anos 30, nos anos 40. E como proteger, então, a nossa democracia? Como fazer com que a gente possa comemorar 50, 70, 80 anos? Até chegar o momento em que nem vai ser preciso comemorar, porque vai ser uma coisa tão natural, tão naturalizada, que a gente nem vai precisar comemorar. Eu vou correr o risco de ser muito repetitivo, mas não vejo outra saída que não seja pela educação básica de qualidade. Aí eu falo da educação infantil, que é quando o cérebro da criança está se formando. Eu estou falando do ensino fundamental, eu estou falando do ensino médio. Isso, para mim, é fundamental. Mas, além disso, fortalecer as instituições. E, no caso específico do parlamento, que é o porta-voz da sociedade, que é o grande emblema da sociedade, que é o que nós somos. Esse parlamento precisa tomar consciência de que ele deve defender os interesses maiores do conjunto da sociedade, mas não de grupos corporativos, sejam eles quais forem. E acho que é difícil mudar a fisionomia do Congresso Nacional com essa pulverização partidária. Isso torna tudo inviável. Aí voltamos aí para a reforma política e para o investimento em educação. E só para ficar claro para quem está em casa, quando você fala em educação, não é só a educação técnica, né? Conhecimento em ciências humanas, história, filosofia, uma educação libertadora, transformadora, só para isso ficar mais claro. Mas além disso, você me lembrou de uma coisa que eu não havia falado. Além da educação formal, a básica, é absolutamente indispensável que o país invista com muito vigor na educação técnica e profissional. Não é possível que nós imaginemos poder construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, sem que eu dê à população brasileira, especialmente à sua juventude, os instrumentos, as ferramentas para entender as tecnologias que estão cada vez mais se modificando no mundo afora, se inserir nelas e, com isso, entrar no mercado de trabalho com muito melhores condições. Professor, a gente não pode terminar esse programa sem falar do filme Ainda Estou Aqui, um fenômeno internacional, né? Um fenômeno do nosso cinema que ganhou o mundo, ganhou o Oscar de melhor filme internacional, merecidamente, e que retrata ali um momento bem específico da ditadura militar, ali no início dos anos 70, e mostra o que é viver fora de um regime democrático, né? Uma história verdadeira, aconteceu e que tocou o mundo inteiro. O senhor acredita que isso ajuda nessa educação, nessa formação e mostra os perigos de viver fora de democracia? Sem dúvida alguma, o filme é extraordinário, não apenas sob o ponto de vista estético, sob o ponto de vista cinematográfico, mas pelo fato de que, com firmeza, mas com delicadeza, focalizar um momento dramático do regime militar no auge da fase mais brutal do regime. Nesse sentido, o filme, embora não tenha essa pretensão, acaba exercendo um papel didático, um papel pedagógico, especialmente para a juventude, para os adolescentes, para os jovens que não viveram aquele período e que muitos deles foram cooptados mentalmente
por uma direita extremada. Então, esse filme, na verdade, simboliza os 40 anos da redemocratização e como a democracia é fundamental para que a gente se valorize não apenas como cidadão, mas como ser humano. Eu acho que é um filme extraordinário. Vale. E que chega na hora certa. Exatamente. Como o senhor disse, professor, é pedagógico. Professor Antônio Barbosa, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, eu tenho uma satisfação muito grande de participar dos programas da TV Senado. A satisfação é toda nossa, acredite. E esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se, ative o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável. Nós vamos, com certeza, abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantos outros lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Foi você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Lutamos para ganhar a universidade. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Que para ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade.
TV Senado. Democracia todo dia. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Olá, bom dia. Segunda-feira, 17 de março, o Senado Notícias está no ar. Com apoio de 361 deputados e 64 senadores, o Congresso aprovou na quinta-feira projeto que estabelece novas regras para a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. O texto seguiu para promulgação. O Congresso Nacional aprovou em sessão conjunta nesta quinta-feira o projeto que define regras para o rito de apresentação das emendas parlamentares e suas indicações. Segundo o presidente do Congresso, a sessão era inadiável e urgente. O texto recebeu o voto favorável de 64 senadores e de 361 deputados. A presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária, que coloca em trilho novamente a execução orçamentária de maneira a garantir a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal, pela Lei Complementar 210 de 2024 e também nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 854. Pela proposta aprovada, as indicações de emendas de comissão encaminhadas pelos líderes partidários devem constar de ata da bancada, aprovada pela maioria dos integrantes. Essas indicações devem ser analisadas pelas respectivas comissões temáticas e as atas com aprovação devem ser encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento para publicação e também ao Executivo, no prazo de 5 dias. Os aperfeiçoamentos continuarão a existir, não tenham dúvidas. No trato, durante o OGU 2025, haverá condições de ir aperfeiçoando, mas é muito importante preservar aquilo que foi conquista do Congresso Nacional, sua autonomia, sua independência e evitar aquela prática que há 10 anos atrás envergonhava o país, do beijamão. Eu faço questão de colocar o meu nome em todas as emendas, até porque isso não tem que ser escondido. E isso agora está assegurado. Senador ou deputado, seja deputado ou senador, vai ter que colocar o nome sim, dizendo, olha, estou passando dinheiro para isso. E qualquer coisa, tem os órgãos competentes para fiscalizar e para punir aqueles que fizerem algum desvio de conduta em relação a isso. A análise do projeto cumpriu o prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal para o Congresso colocar em prática o plano de trabalho que liberou o pagamento das emendas parlamentares. Esse plano foi elaborado em conjunto por Executivo e Legislativo, dando mais transparência e rastreabilidade às emendas que estavam bloqueadas por decisão do ministro Flávio Dino. O documento foi aprovado por unanimidade pelos ministros do Supremo, que deram prazo até 31 de março para o Congresso definir o rito das emendas. Estamos votando o resultado de um amplo diálogo que foi travado por Vossa Excelência, pelo presidente da Câmara dos Deputados e com o Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Supremo Tribunal Federal e com todos os ministros. O resultado, com a participação do Executivo, o resultado desse diálogo foi
essa resolução. A aprovação do projeto vai permitir que as alterações possam valer já para o orçamento de 2025, que deve ser votado semana que vem. Houve também uma prorrogação da vigência da atual Comissão de Orçamento, justamente para a gente sair desse impasse e conseguir finalmente aprovar o orçamento de 2025, já que nós estamos no mês de março e ainda estamos com a execução orçamentária de 1/12, por não termos o orçamento de 2025 vigente. O senador Ângelo Coronel, relator do orçamento deste ano, se reuniu com os ministros da Casa Civil e das Relações Institucionais, Rui Costa e Gleisi Hoffmann. Coronel está fazendo os últimos ajustes do relatório. Ele informou que as pendências relacionadas ao Vale Gás e ao programa Pé de Meia, que não tinham previsão orçamentária suficiente, já foram solucionadas. O orçamento deve ser votado nesta quarta-feira. Nós vamos alocar os 3 bilhões que é necessário para fazer frente ao pagamento do Vale Gás esse ano 2025, porque só tem 600 milhões no orçamento. Também equacionamos a questão do Pé de Meia, que já tem 1 bilhão no orçamento, precisa de 11 bi, mas o Tribunal de Contas da União já facultou ao governo inserir esses valores no orçamento durante 120 dias. Então, o governo irá mandar PLNs cada hora que for necessário para fazer frente ao pagamento do Pé de Meia. De onde sairão esses 10 bilhões sem cortes detalhados pela equipe econômica? Não, a equipe econômica mandou sugestões de corte em algumas rubricas. Nós vamos agora analisá-las e provavelmente vamos seguir essas diretrizes do Poder Executivo, aonde a gente pode fazer o corte. Porque como o orçamento não é do Congresso, o orçamento é do Poder Executivo. Então, nada como o Poder Executivo informar ou nos indicar aonde deveremos cortar. Mas no orçamento já restrito que o senhor tem trabalhado aí desde o ano passado, o senhor vê possibilidade de novos cortes sem afetar a programação já prevista do próprio governo? Tem. Qualquer corte nós vamos fazer de comum acordo com o governo para que não haja problema de descontinuidade em alguma rubrica. Mas não vejo maiores problemas e deveremos ajustar e levar a voto, provavelmente, já no início da outra semana. A semana começa com sessão especial e sessão não deliberativa no plenário. Ao longo da semana, homenagem ao ex-presidente José Sarney e comparecimento de pelo menos 3 ministros de Estado. Confira a agenda de hoje e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão especial para celebrar os 21 anos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O IBDP é uma associação civil de cunho científico-jurídico e de finalidade sociocultural, sem fins lucrativos e apartidária. E logo mais às 2 da tarde, o plenário do Senado tem sessão não deliberativa prevista, aquela dedicada a discursos dos senadores. Às 10 horas desta terça, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião marcada para examinar projetos. O primeiro da pauta é o que regula a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias e pelo comércio em geral, a instituições sem fins lucrativos, bem como as doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais que não tenham fins econômicos. Também às 10 horas de terça, o plenário tem sessão especial prevista para homenagear o ex-presidente José Sarney pelos 40 anos da redemocratização do Brasil. No último sábado, fez 40 anos que o vice-presidente José Sarney tomava posse na presidência da República em razão da hospitalização do presidente Tancredo de Almeida Neves. Ambos haviam sido eleitos pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985, na sucessão do presidente general João Batista de Oliveira Figueiredo. Na quarta-feira, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir para examinar projetos. Um deles cria o selo Diversidade, Inclusão e Equidade no Ambiente de Trabalho. E a partir de 1h30 da tarde da quarta, a Comissão de Agricultura deve realizar audiência pública para comparecimento de ministro de Estado. Ela terá 2 partes. Na primeira, o convidado é o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária. Na segunda, recebe-se o ministro André de Paula, da Pesca e Aquicultura. Ambos deverão apresentar e debater diretrizes e programas prioritários das respectivas pastas.
Para quinta-feira, a partir das 10 horas, aguarda-se o comparecimento na Comissão de Relações Exteriores do ministro da pasta. Mauro Vieira deverá debater com os senadores assuntos referentes às atribuições do Ministério. Às 11 horas de quinta, a CPI das Bets tem reunião marcada para tomar o depoimento do empresário e ex-apostador André Holanda Rodrigues Rolim. Ele deve partilhar sua experiência como dependente de jogos de azar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai discutir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a volta das comissões mistas para análise das medidas provisórias antes da votação em plenário. Essas comissões, formadas por senadores e deputados, foram suspensas durante a pandemia. O assunto foi discutido na reunião de líderes do Senado da última quinta-feira. Eu acho que você tem uma discussão mais ampla. Passa 90 dias na Câmara. A partir do momento que ela vai para a comissão, começa a contar o prazo já, e 30 dias no Senado. Antigamente chegava, faltando um dia, 2 dias para expirar uma medida provisória, nós tínhamos que votar toque de caixa, às vezes não poderíamos nem fazer nenhuma modificação, porque senão ela expirava e não tinha como voltar para a Câmara. Isso é importante porque você tem uma discussão e a própria sociedade fica mais atenta do que você está discutindo e que você, principalmente em suplementação financeira, para onde vai, como vai ser discutido isso. Então se dá mais transparência. Nós estamos votando isso muito, começou isso por causa da pandemia e depois não, hoje não, nós estamos vivendo a normalidade. A vantagem é que nesses 120 dias você vai estar analisando em conjunto senadores e deputados, então todo mundo vai ter acesso. Não é só o relator que era indicado em plenário, e o relator que era indicado em plenário do Senado sem passar por comissão nenhuma e se votava as medidas provisórias. Desafios e perspectivas da diplomacia brasileira. O tema movimentou o primeiro encontro de ex-presidentes da Comissão de Relações Exteriores do Senado na quinta-feira. O Itamaraty marcou presença. A representante do chanceler Mauro Vieira, em viagem oficial a países da África, destacou a relevância dos eventos internacionais em que o Brasil é protagonista, como o encontro dos países do BRICS e a COP30 em Belém. Outros 2 eventos estão entre eles. O Brasil promoverá em maio o 2º Diálogo Brasil-África sobre Agricultura, para o qual estão sendo convidados todos os 54 ministros da agricultura dos países africanos. Ao reiterar a prioridade da África na política externa brasileira, o evento será a oportunidade para identificar novas áreas de cooperação, comércio e investimento. No mês seguinte, em junho, o Brasil sediará em Brasília a cúpula Brasil-Caribe, com a participação dos líderes de 16 países da região. Na reunião, a experiência de outros momentos vividos pelo Brasil e pelo Parlamento, o ex-senador Eduardo Azeredo lembrou o episódio de relevo da comissão, em que se exercitou o que ele chamou de diplomacia parlamentar. Eu quero lembrar só um exemplo aqui, que o Heráclito estava junto, em que nós discutimos a presidência da União Internacional do Café. E chegou-se a um determinado ponto em que tinha um impasse. E o Itamaraty não podia mais entrar, porque pelos meandros, pela delicadeza da função. Então nós, os senadores e deputados que lá estavam, que conseguiram fazer um acordo, sim, um acordo que desse ao Brasil a presidência naquele momento, acordando com os mexicanos que disputavam a posição para o momento seguinte. Na visão deles, o Brasil tem muitas oportunidades que devem ser aproveitadas para a construção de relações consolidadas. Também foi lembrado da importância do Brasil buscar investimentos para as áreas tecnológica, econômica e industrial do país. Outro ponto de grande relevância foi o embate sobre a paz mundial e o compromisso com a política para articular embates internacionais. Essa questão ambiental, que agora o Trump enfezei com tudo isso, e muita gente da direita adora. Foi macho, hein? Saiu da COP, largou o povo falando sozinho de meio ambiente. Gente, eu sou agropecuarista de nascença, eu sou ruralista, eu fiz a minha carreira em cima desse setor. Minimamente eu conheço ele um pouco, né, Tereza Cristina? Conheço ele minimamente. Essas questões ambientais, elas são lógicas, pragmáticas e racionais. Elas estão prejudicando a agricultura dos países. Nós estamos numa mudança climática, eu vejo isso na minha propriedade rural, que eu estou lá há 40 anos.
as mudanças horríveis que estão acontecendo no mundo por conta do aquecimento global. E eu simplesmente viro as costas e vou produzir petróleo e gás, e seja o que Deus quiser, pensando apenas no poder econômico do seu país, sem pensar nas consequências sociais do mundo, é mais uma vez moralmente irresponsável. O mais forte país do mundo, em todos os sentidos, os Estados Unidos, não está conseguindo fazer as coisas porque o resto do mundo não aceita a maneira como o presidente Trump está tratando as relações comerciais. Cada país hoje é um pedaço do mundo. E aí vem a grande chance do Brasil, porque o Brasil é o pedaço do mundo que mais se parece com o mundo. Nós temos a mesma renda per capita do mundo. Pouca gente percebe isso, 10 mil dólares. Nós temos a desigualdade do mundo. Nós temos que discutir o Brasil. Nós estamos deixando o Brasil de lado para discussão vazia de ideologias. Não é isso que a posição de relações exteriores tem que conviver com as ideologias, mas tem que sobreviver das ideologias. Uma exposição no Espaço Senado Galeria denunciou o feminicídio e fez um convite, por meio da arte, para a luta contra a violência de gênero. Sapatos Vermelhos, os passos que elas deixaram de dar, presta homenagem às vítimas de feminicídio no Brasil e busca provocar reflexão sobre a violência contra as mulheres. Uma exposição que não deixa ninguém indiferente e reforça a importância da conscientização. Quem de nós aqui nunca sofreu algum tipo de violência, que seja física, moral, sexual, patrimonial, em qualquer espaço que seja? É impossível, 100% sofreu violência e infelizmente foi naturalizada por muitos e muitos anos e ainda é hoje em dia. Botas, sandálias, tamancos, peças feitas em cerâmica que carregam um significado forte e doloroso. Os pares de sapatos vermelhos representam uma mulher que teve a sua vida interrompida pela violência. Nós temos aqui, uma célula da realidade das mais de 12 mil mulheres que foram assassinadas nos últimos anos no Brasil. 12 mil, uma guerra. Nós estamos em Gaza. 12 mil mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. A exposição é inspirada no trabalho da artista mexicana Elina Chalvé, que espalhou sapatos vermelhos pelas ruas da Cidade do México em 2020. As peças foram produzidas pela Associação Arte de Vênus, em São Paulo, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. A exposição foi trazida para Brasília pela senadora Margarete Busetti. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei altamente impactada. Eu fui falar sobre a lei do pacote antifeminicídio e estava no espaço essa exposição. Falei, nossa, o que é isso? Porque aí fiquei pensando, os passos que elas deixaram de dar. E realmente, você se reúne, vê os sapatos vermelhos para falar das ausências. Nós nos reunimos, estamos presentes para falar de mulheres que tiveram sua vida arrancada. E normalmente pelo seu ex-companheiro. É muito triste, nós estamos doentes enquanto sociedade. Ainda sobre a questão feminina, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado lançou a cartilha Mulheres que Constroem o Varejo. A edição destaca o papel da liderança feminina e responsabilidade socioambiental e de governança para o desenvolvimento sustentável do setor varejista. Um panorama do papel das mulheres no empreendedorismo brasileiro nas páginas de uma cartilha. Entre as mulheres empreendedoras, o material mostra que 56% prestam serviços e 25,4% estão no comércio. Com muitos dados, o principal objetivo da cartilha é discutir a liderança feminina no desenvolvimento de práticas de responsabilidade socioambiental e de governança dentro do mercado. A escolha do tema ESG é uma tendência em ascensão no mundo dos negócios. E ele se mostra ainda mais convergente quando falamos em empresas lideradas por mulheres,
Queremos ajudar essas empreendedoras interessadas em adotar práticas responsáveis e comprometidas com o meio ambiente e com as questões sociais e de governança. A iniciativa do material é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com a Procuradoria das Mulheres do Senado Federal. Lá se vão 4 anos que os laços da salutar parceria entre a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal se estreitaram. Num diálogo baseado na confiança, as duas instituições, privada e política, constroem, numa ação conjunta, mecanismos que se sucedem a cada ano com caminhos para transformação, reconstrução, mudança de conceitos e busca para um futuro sustentável para as próximas gerações. A cartilha mostra também as desvantagens das mulheres empreendedoras. As mulheres dedicam, em média, 17% menos tempo aos negócios do que os homens. Dados do Sebrae apontam que 52,1% das empreendedoras são chefes de família, responsáveis pelos trabalhos da casa e os cuidados com os filhos. E 42% das mulheres da pesquisa que pediram crédito a instituições tiveram suas solicitações negadas. Eu costumo dizer que se você depende para ter um teto de alguém, para comer e para vestir, você não tem liberdade. Então, a gente tem esse diagnóstico, mas nós temos o tratamento. Nós precisamos, sim, incluir a vida das mulheres no orçamento desse país. E isso é incluir o quê? No orçamento, a defesa, a segurança da mulher, a saúde da mulher, a educação da mulher, que essa cartilha faz parte da educação da mulher, para mostrar que ela pode sim. Então, não adianta a gente ter projetos de lei se não incluirmos esses projetos de lei no orçamento desse país. Amantes da arte e o público em geral já podem visitar a exposição Arte e Alma Feminina, inaugurada na quarta-feira no Senado. O evento celebra o Dia Internacional da Mulher. Uma viagem pela arte feminina, cores e formas pela perspectiva de artistas nacionais e internacionais que vivem no Brasil. São obras de 46 mulheres que, entre outras, compõem o acervo do Senado. O Coral do Senado Federal abriu o evento. A abertura da exposição, que pode ser visitada pelo público, foi nessa quarta-feira. A exibição celebra a contribuição das mulheres para a arte e a cultura, uma homenagem ao mês da mulher e uma contribuição para a riqueza e a pluralidade da cultura nacional. Celebramos aqui não apenas a arte feita por mulheres, mas a arte que é a mulher. Uma pessoa forte, sensível, revolucionária e eterna. O papel da mulher é importante em qualquer lugar, em especial na cultura e na arte. A exposição Arte e Alma Feminina convida para uma reflexão sobre a importância da representação feminina nas artes e a celebrar o talento das mulheres que, com coragem e sensibilidade, tentam transformar o mundo por meio de sua expressão artística. Nós entendemos, enquanto mulheres, que nesses espaços é importante entendermos a nossa missão, porque somos poucas e a gente tem um desafio maior por sermos poucas. A gente tem que mostrar todo dia um algo a mais do que o básico, sempre se superando. A gente se preocupa, sim, com a violência contra a mulher, mas o nosso grande desafio, Érica, Leila, Margarete Busetti, é convencer as mulheres que ela pode estar onde ela quiser. Então, aqui, só agradecimento, só alegria por esse momento.
Tome nota, a exposição pode ser visitada até o dia 30 de março, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Salão Negro do Congresso. A entrada é gratuita. Agora você acompanha a primeira reportagem especial de uma série de 5 episódios em comemoração aos 40 anos da redemocratização do Brasil. No dia 15 de março de 1985, após 21 anos de regime militar, José Sarney se tornou o primeiro civil a tomar posse como presidente da República. Vamos acompanhar agora o contexto histórico do processo de reabertura democrática, que foi lento e gradual. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! O texto era um dos slogans utilizados durante o período da ditadura no Brasil. O regime político, comandado por membros das Forças Armadas, durou 21 anos, de 1964 a 1985. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Durante a ditadura militar, o Brasil teve um salto no desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que houve o congelamento dos salários, prisões, torturas e outras violências. Atos institucionais eram usados para cancelar eleições, fechar o Congresso, censurar a imprensa e perseguir opositores. Você tem um Sistema Nacional de Informações para você perseguir os opositores, né? Mas você também tem aqueles que fazem o chamado trabalho sujo, né? O doicode, por exemplo, e aqueles que realizavam a tortura, a repressão física, efetivamente, culminando na morte, né, de inúmeras pessoas. Sabemos do que tudo aconteceu, de preso, espancado. O filme Ainda Estou Aqui, né, que eu tive a satisfação de ver, ele foi um retrato fiel daqueles tempos, né? Claro, pausado, dentro do tempo limite e tal. E eu vivi aquele momento e viajei no tempo, né? Como é importante a democracia, como é importante a liberdade. O processo de reabertura foi lento e gradual. Iniciado em 1974, o movimento pretendia restaurar liberdades políticas da democracia representativa. Em 1979, foi decretada a anistia aos presos políticos e exilados. A lei da anistia, né, que se dizia ampla, geral e restrita, que, na verdade, não vai ser efetivada, uma vez que ela vai assegurar, né, a impunidade para os próprios militares que estiveram à frente dessa ditadura que violou os direitos humanos, né? O esgotamento final do regime militar aconteceu principalmente por causa da realização de manifestações em diversas cidades brasileiras pedindo eleições diretas para presidente da República. Realizadas por milhões, essas manifestações ficaram conhecidas como diretas já. 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Pela primeira vez, você tem um movimento de massa, né, como foi em grandes cidades brasileiras, pedindo, né, a participação ativa na escolha, né, dos seus próprios representantes políticos. Conseguimos um grande movimento da direta, mas não conseguimos eleições diretas, né? Mas foi um movimento muito forte no Brasil, que terminou no colégio eleitoral, onde foi eleito Tancredo pelo colégio eleitoral e não pelo processo soberano do voto do povo. Elegeu Tancredo presidente e Sarney vice. No entanto, Tancredo não chegou a assumir, morreu um pouco antes da posse. Com isso, José Sarney tornou-se o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de ditadura militar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. A mim
me coube governar num tempo em que a história brasileira se contorcia, porque nós saíamos do regime de autoritário e para um regime de plenitude democrática. Eu assumia a presidência sem ter intimidade com a preparação de programas de governo, com a constituição do Ministério. A elaboração de uma nova Constituição para o Brasil aconteceu durante o governo Sarney. O trabalho foi feito por intermédio de uma Assembleia Constituinte que se formou em 1987. Restauramos a democracia, fizemos uma Constituição, convoquei a Constituinte, entreguei o país em paz, inclusive a um adversário meu que tinha me atacado de toda maneira. Resistimos em todos os momentos aos poderosos, ao sindicato do crime, aos corruptos e ao Sarney. E o Brasil hoje goza de uma liberdade democrática, liberdade de imprensa, exercício da cidadania, que foi constituída naquele tempo. Uma pequena correção. Tancredo Neves foi hospitalizado na véspera da posse e José Sarney tomou, então, posse como presidente em exercício. E Tancredo veio a morrer no dia 21 de abril de 1985. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de intestino é o terceiro tumor que mais mata no Brasil. Cerca de 45 mil pessoas recebem o diagnóstico por ano em nosso país. Também conhecido como câncer coloretal, ele geralmente atinge homens e mulheres com mais de 45 anos e é o foco da campanha Março Azul. É sobre a prevenção e o tratamento do câncer de intestino que eu converso agora com o médico oncologista Gustavo Fernandes. Doutor Gustavo, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E a gente já começa com a pergunta mais simples, porque o que eu quero é entender junto com quem está em casa assistindo ao programa. O que é o câncer de intestino e o que causa esse câncer? Obrigado, Hermes, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você que está em casa nos assistindo. Assim, o câncer de intestino, tipicamente, é um adenocarcinoma, que é um tumor que nasce de pequenas glândulas que tem no intestino grosso, então na parte final do nosso intestino. Essa área do corpo, né, essa parte do intestino, ela tem como função principal remover a água, que ainda resta nos alimentos antes da formação final do bolo fecal. Então, é um tumor que nasce das pequenas glândulas desse tubo na parte final do intestino grosso. Então, essa é a linha geral disso. Esse tumor, a gente não consegue perceber, né? Ele está dentro do ânus, ali no final, na parte do intestino grosso, é isso? Não, a palavra grosso, ela é verdadeira. Então, o intestino delgado, ele é fininho. Então, qualquer coisa que
obstrua ali o intestino delgado, uma lesãozinha de 1 centímetro, 2 centímetros pode ser percebida e o indivíduo vai ter sintomas. Os tumores de intestino delgado são bem incomuns. Mas já no intestino grosso, o órgão tem alguns centímetros de diâmetro, pode ter 5, até chegar até 10 centímetros de diâmetro quando distendido. Então, lesões relativamente grandes são toleradas, o que faz com que o diagnóstico muitas vezes seja tardio. Eventualmente você encontra alguém com um tumor de 5 centímetros, que não é nada irrelevante, sem sintoma nenhum. Então, essa é uma característica dessa doença. Então, existe um espaço e uma necessidade da gente atuar com precocidade, e quando a gente espera os sintomas, normalmente as lesões já são lesões grandes. O senhor me deu aí gancho para algumas perguntas. Eu vou começar perguntando a respeito dos sintomas. O que a gente deve prestar atenção? Então veja, intestino grosso, como falei, a parte final do intestino, tem o cólon, então cólon ascendente, transverso descendente, o sigmoide e o reto. Então essa é uma área relativamente grande, mas basicamente a função principal é preparar, depois da absorção dos nutrientes, tirar a água e entregar aquilo, o bolo fecal formado na saída. Então, basicamente, o que você tem são alterações no bolo fecal. Então, o indivíduo pode ter fezes muito ressecadas, então pode ser que a obstrução esteja causando uma lentificação do trânsito. Então, quanto mais devagar o cocô passa pelo intestino grosso, mais seco ele sai na saída. Tem mais tempo para a absorção de água. Então, a pessoa está constipada, o cocô está saindo seco demais, esse é um problema. Eventualmente também a obstrução pode ser tão apertada que pode gerar como se fosse um esguicho, uma força que jogue como se fosse um esguicho. E isso pode gerar, paradoxalmente, de maneira contraditória, diarreia. Então, constipação pode ter, diarreia pode ter. Sangue nas fezes também é relativamente frequente, especialmente se o tumor estiver mais perto, que não dê tempo para se misturar, mais perto da saída, que não dê tempo para se misturar nas fezes. Não pode ter sangue nas fezes, intestino preso, intestino solto. E, em última análise, você pode ter os sintomas mais extremos, como obstrução, até explosão do intestino, você pode ter perfuração, e pode ter os sintomas da doença fora do intestino, metástases no peritônio, aumento do volume abdominal, sintomas de doença no fígado, mas assim, as coisas, para a gente pegar mais cedo essa doença, se você teve uma alteração do hábito intestinal, sangue nas fezes, essas coisas, assim, eu faço cocô todo dia, passei a fazer a cada 2, a cada 3, opa, tem alguma coisa errada. E o inverso também, minhas fezes eram bem formadas, agora eu tenho diarreia. Ou sangue sempre é um sinal de que a gente deve procurar o médico. Pode ser uma hemorroida, sempre pode, mas pode não ser. E é o não ser que faz com que a gente perca a oportunidade de diagnóstico precoce. Quais são os exames que a pessoa que está com essa suspeita e com esses sintomas, quais são os exames que ela pode fazer para comprovar ou descartar? Exame para comprovar, para fazer diagnóstico de câncer coloretal é a colonoscopia. Assim, a retossigmoidoscopia é um exame um pouco mais curto, pega a parte final do intestino, tem utilidade. E o exame clínico também do médico com um toque retal para avaliação dos últimos 10 centímetros do reto pode ser útil. Mas se você quiser avaliar o intestino inteiro de uma forma melhor, o exame é videocolonoscopia. O resto das coisas são caminhos que terminam redundando em perda de tempo e etc. Esse é o exame para essa doença. A gente tem que tocar nesse ponto com relação à colonoscopia, que é esse tabu, principalmente entre os homens, e os homens de mais idade, da minha geração, por exemplo, com mais de 40 anos também tem esse tabu. Não pode ter esse medo na hora de investigar uma situação dessas, né, doutor? Se a questão for que o exame que o aparelho é introduzido pelo canal anal, assim, essa é um exame que é feito sob sedação. Então, assim, você dorme e acorda, parece que você não fez o exame. Coisa desagradável, verdadeiramente, desse exame é a diarreia que você tem que ter para o preparo intestinal. Agora, todo mundo já teve diarreia por motivos menos nobres, porque comeu alguma coisa de natureza suspeita, porque teve alguma infecção viral. Então, assim, é um exame super seguro. O preparo é chato, mas é só isso. E é um exame que salva vidas, porque se alguém faz o exame preventivamente a partir dos 45 anos, reduz aproximadamente 60% a chance de ter um câncer coloretal. Então, ou seja, reduz a chance de fazer uma cirurgia, reduz a chance de fazer quimioterapia, reduz a chance de morrer. Então, não tem nada na vida que dê 60% de redução de risco. Então, é um exame incrivelmente importante. Então, a gente tem que adorar a existência desse exame.
Se tiver um dia um exame que possa ser feito de uma maneira mais fácil, melhor ainda, mas a existência do exame é um enorme avanço para a medicina e o exame em si é confortável. O que é chato é a dieta preparatória, os laxativos que tem que tomar para poder limpar o intestino, para que vai ser visto. A gente vai falar um pouquinho, até porque a campanha Março Azul, ela traz a importância desse diagnóstico precoce, que é um diagnóstico que salva vidas. É uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia que o câncer de intestino matava tanta gente no Brasil. Nos Estados Unidos, mais ainda, foi onde a campanha nasceu, ali na época do governo Clinton, né? No Brasil chegou em 2020. Se não é feito o diagnóstico precoce, a chance de óbito é altíssima, não é, doutor? Chance de morte aumenta e o tratamento sempre vai ser pior. Tratar a doença precoce é sempre muito mais fácil. Tratar a doença avançada é sempre muito mais difícil. Eu acho que as discussões disso frente a frente com o paciente são sempre do momento que está para frente. Ninguém fica olhando para trás para não machucar as pessoas. Mas sempre que a gente olha e fala, isso aqui, o seu fulano tem 55 anos, nunca fez uma colonoscopia. Se tivesse feito uma colonoscopia aos 45, outra aos 50, a gente não estaria vivendo essa situação hoje. Ou porque teria achado o tumor muito pequeno, ou porque teria achado o fator de risco para o tumor, que é o pólipo, que normalmente esses tumores vêm de um pólipo com uma lesãozinha benigna, que na própria colonoscopia de rastreio ele é tratado, ele é removido. Então, você reduz a chance do indivíduo ter um tumor. Então, não é diferente, por exemplo, de câncer de mama. Fazer mamografia não diminui o risco de ter câncer de mama. Diagnostica precoce. Fazer colonoscopia diminui o risco de ter câncer de cólon. Então, assim, esse é o tamanho da importância do diagnóstico precoce. Agora, uma vez que você não fez a colono, isso é importante também. Se você for no médico ao início dos sintomas, sua chance de ir bem é muito maior. Então, negligenciar o sintoma também é um erro. Também é um erro. Então, a gente tem uma oportunidade com o rastreio e a gente tem uma segunda oportunidade de estar atento à nossa saúde. Dizer, meu intestino não está do jeito que era. Vou buscar um médico. E isso vale para muitas outras doenças. A gente está falando aqui com foco em câncer coloretal, mas, por exemplo, alguém que tem sintoma crônico de alguma coisa, se eu não tinha tosse, comecei a tossir, estou tossindo cronicamente, eu preciso ir no médico, tem uma coisa errada. Tossi uma semana com uma gripe, ok. Não, estou tendo soluço, é prolongado. Sintomas persistentes, iniciou e não parou, precisam ser investigados, sempre. Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco. A impressão que me dá, por exemplo, que a alimentação é importantíssima para a gente poder prevenir, não é? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem um aumento do número de casos de câncer coloretal no mundo muito significativo ao longo dos últimos 50 anos. E a gente acha que no Brasil a gente subnotifica, porque a população americana existem 3 americanos para cada 2 brasileiros, mais ou menos 330 milhões por lá, 200 e poucos milhões por aqui. E o número de casos diagnosticados por ano de câncer coloretal é mais de 150 mil. E aqui o número reportado por nós é 45 mil. A proporção não faz muito sentido. A gente deveria, para ter na mesma proporção, 80 mil casos. Então, assim, eu acho que esse é um ponto de atenção. Mas, mesmo assim, o número de casos reportados no Brasil vem subindo ano contra ano, especialmente o número de casos em pacientes jovens. Então, a gente recomendava colonoscopia a partir dos 50 anos, a gente recomenda a partir dos 45 e tem hora que dá vontade, mas a gente não recomenda ainda fazendo a população geral abaixo disso, porque vem de fato tendo um número de casos de pacientes mais jovens com câncer coloretal. E aí, quando você vê um número de aumento de casos, a pergunta é, o que mudou que pode explicar isso? Então, quando você vai para câncer de pulmão, o que mudou antes da incidência de câncer de pulmão explodir no mundo? O tabagismo, o cigarro industrial, distribuição fácil, preço barato, um monte de gente fumando e fumando no mundo. Então, o que mudou que pode ser fator de risco para câncer de intestino? Então, alimentação, o produto da alimentação que é a obesidade, alimentos processados e ultraprocessados, que a gente sabe, especialmente que carne vermelha aumenta o risco e carne vermelha processada aumenta mais o risco. Então, esses são fatores. E a gente tem outros 2 fatores aí, um mais estruturado e o outro ainda em investigação de forma mais inicial, que é microbiota e piora da microbiota associada ao uso excessivo de antibióticos. Então, nos últimos 40 anos, o uso de antibióticos no mundo expandiu de uma maneira brutal. Se for perguntar para o seu pai, para sua mãe,
quanto eles usaram de um antibiótico na infância e na adolescência. Eu não uso praticamente nenhum, né? Então, assim, é muito... E agora, já a minha geração e a geração depois da minha, usam antibiótico de maneira indiscriminada. Existe um dado da Hopkins, que faz muito estudo populacional, que pelo menos 30% das prescrições de antibióticos são inapropriadas, que a gente não precisaria, então que a gente usa em excesso. Isso pode ter impacto nos bichos que populam o nosso intestino e nas interações com o intestino, aumentando o risco de câncer coloretal. Outra coisa que se fala muito hoje, que a gente vai ainda ver os desdobramentos no futuro, são os microplásticos. O microplástico, ele tem o potencial também, tanto de agredir diretamente a mucosa intestinal, como, porque ele não é absorvido, ele vai transitar agredindo, tanto de alterar a microbiota. Como ele altera a população marinha, né, nos microplásticos marinhos, ele pode alterar a população do nosso intestino e isso tem efeito. Para ficar claro para quem está em casa, o que são os microplásticos? Os microplásticos são partículas que podem vir ou ser industrialmente produzidas, como, por exemplo, pasta de dente, maquiagem, tem microplásticos que fazem parte da composição química disso, são usados como esfoliante, como facilitadores de limpeza, ou como um enorme produto de degradação do plástico. O plástico a gente sabe que demora muito tempo para ser destruído, para ser desfeito na natureza, ele muitas vezes é desfeito sob a forma de formação dessas partículas muito pequenas, menores do que 5 micrômetros, que são os microplásticos. Isso é muito difícil de degradar. Doutor, muitos cânceres, eles têm uma relação também com a história genética. Isso acontece também com o câncer coloretal? Sem dúvida. Existem síndromes genéticas associadas ao risco de câncer coloretal, que existe sob a forma da síndromes que formam inúmeros pólipos no intestino e síndromes que já vão mais direto para o câncer. E isso normalmente é detectado a partir do histórico familiar. Então, é lógico que o indivíduo pode ter a primeira mutação ser nele, mas a hereditariedade joga um fator importante aqui. Então, quando alguém tem um histórico significativo de câncer coloretal na família, esse indivíduo deve iniciar o rastreio mais cedo e deve procurar ajuda no geneticista. Os testes genéticos hoje são muito mais disponíveis e muito mais acessíveis, embora não sejam propriamente barato, mas um teste genético hoje custa em torno de $300, R$1.500, R$1.800. Já custou da casa das dezenas de milhares. Mas mesmo para quem não tem acesso a isso, se você chegar num proctologista e disser, por exemplo, que seu pai teve um câncer de cólon aos 40 anos, ele vai te pedir uma colonoscopia 10 anos antes do teu pai ter tido o tumor. Então, a história da família já joga um papel muito significativo aqui. Vamos falar um pouquinho do tratamento. Como é que é feito esse tratamento? A gente já sabe que é importante descobrir cedo para que ele seja bem sucedido, mas como é que se dá, doutor? Mais precoce, menos tratamento. Então, o pré-tumor, como é o pólipo, removido na colonoscopia, o proctologista nem te explica muito depois, porque aquilo já está resolvido. Os tumores muito pequenininhos podem ser tratados também pela colonoscopia. Então, ele pode fazer lá uma área de remoção daquilo ou jogar um pouquinho de água debaixo do tumor para tentar, chama de hidrodissecção, para tentar fazer ele se elevar e remover. Agora, se o tumor já tiver os tumores que são mais aderidos, mais ulcerados, vão precisar de tratamentos a mais, então de cirurgia, e aí normalmente a cirurgia é uma remoção de parte do intestino grosso, uma colectomia. Isso normalmente é feito por um proctologista, por um cirurgião, pode ser um cirurgião oncológico, cirurgião da parede digestiva, um proctologista, essas são os cirurgiões que fazem isso. Muitas vezes feito hoje por videolaparoscopia, mas eventualmente ainda de maneira aberta. E se o tumor tiver uma localização ruim, uma localização mais baixa, mais perto do reto, pode requerer outros tratamentos, como radioterapia, quimioterapias mais duras e, eventualmente, até uma cirurgia maior, com uma amputação, com uma colostomia definitiva. As doenças avançadas são tratadas com combinações de tratamento, quimioterapia, cirurgia, terapia-alvo, alguns casos imunoterapia, que poucos pacientes com câncer coloretal têm a imunoterapia como um tratamento muito bom, por uma característica genética específica. Esse tratamento, tipicamente, é muito mais caro para o paciente, no sentido físico, então, muito mais problemático de efeitos colaterais, procedimentos mais extensos e muito mais caro para o sistema como preço. Então, assim, é muito melhor para todo mundo
que esses pacientes sejam diagnosticados de maneira precoce. Quando não são, estamos lá, de braços abertos para tratá-los, mas é muito mais gratificante, muito mais feliz e mais curta a história dos pacientes com doença localizada. O desafio é maior quando o diagnóstico é tardio, sim, né? Doutor, o SUS faz esse tratamento e faz esse diagnóstico, como é que funciona? Como é que tem sido isso na rede pública? O SUS é um sistema bonito, né? Uma história linda do Brasil. É um sistema, mas um sistema que é muito heterogêneo. Então, você vai ter lugares em que você vai ter disponibilidade de rastreio de câncer coloretal com sangue oculto nas fezes, em outros lugares colonoscopia, em outros lugares dificuldade nos 2 metros, colonoscopia é bem difícil ter no SUS. E o tratamento também vai variar. Se você tem um sintoma e você consegue chegar rápido numa colonoscopia, você adianta muito a sua vida. Mas como colonoscopia no SUS é relativamente incomum, é comum que os pacientes cheguem para tratamento nas portas dos hospitais gerais com obstrução intestinal ou com sangramento relevante. Então, quando eu era voluntário no SUS, eu fazia um ambulatório para discussão de casos com residente, uma das coisas mais frequentes que eu tinha, que a gente não vê no setor de saúde suplementar, ou vê muito menos, é o paciente que chegou via pronto-socorro com obstrução intestinal. Isso era uma frequência enorme no SUS, o que mostra de uma forma indireta que os pacientes que a doença está demorando muito para ser diagnosticada e que chega já para operar uma obstrução e numa situação mais crítica. Então, o tratamento melhor e mais curativo para essa doença é cirurgia. Ele é ofertado no SUS? A qualidade da oferta, o tamanho da oferta e a velocidade da oferta que são os pontos. Isso é heterogêneo. Tenho certeza que no interior de alguns estados é de um jeito, na capital é do outro, no Instituto Nacional do Câncer é do outro. Então, o SUS não é uma massa homogênea, é bastante heterogêneo. A gente está falando muito do tratamento, agora vamos falar do pós-tratamento. A pessoa conseguiu diagnosticar cedo, conseguiu resolver, mas é importante manter esse acompanhamento com o médico, né, doutor? O acompanhamento pós, né, ele visa diagnosticar precocemente uma recidiva. Então, se o tumor foi removido, tudo que a gente via tem a possibilidade real de aparecer coisas que a gente não via no momento da remoção do tumor. Nossa visão humana limitada e a visão dos aparelhos que a gente tem também é bastante limitada. Está melhorando a qualidade da informação com técnicas de DNA tumoral circulante, que detectam o tumor antes de ele aparecer, por exemplo, na tomografia, mas a gente ainda tem um longo caminho para andar. Então, se o indivíduo faz lá uma cirurgia, o normal é que ele volte 6 meses depois do procedimento. Às vezes demora um pouquinho mais, ou menos a depender de quão fácil foi a cirurgia, mas 6 meses depois para começar um acompanhamento e fazer os exames. Se você achar uma bolinha pequenininha em algum lugar, é muito mais fácil de tratar do que se você achar lesões grandes. Infelizmente, às vezes o tumor volta sob forma de múltiplos pequenos nódulos, é da natureza da doença, mas tem várias vezes em que uma recidiva pode ser tratada com sucesso se você achar ela pequena. Quais são as metástases mais frequentes, doutor? Metástase de câncer coloretal mais frequente é fígado. Então, aí, os outros lugares frequentes são peritônio, linfonodo, né, gânglios à distância e pulmão. Esses são os que compõem o quadro clínico típico. A campanha Março Azul, ela fala muito do tratamento. Vamos pegar um pouquinho a prevenção. Quais são os hábitos que o senhor acredita que a gente deve adotar? E, como o senhor falou, não só quem já passou dos 40, 45, mas os jovens também. Que hábitos são fundamentais para a gente tentar prevenir? Os hábitos para prevenção de câncer e do câncer coloretal, eles são muito parecidos com aquilo que os cardiologistas falam há muito tempo e que acho que todo mundo basicamente compreende como sendo bons hábitos de saúde. Então, a gente sabe que a incidência de câncer como um todo é aumentada por obesidade. A incidência de câncer como um todo é aumentada por tabagismo. Então, não fumar. A incidência de câncer como um todo é associada ao uso de bebidas alcoólicas. Incidência de câncer como um todo é associado à inversão do ciclo sono-vigília, ao sono ruim, a trabalhos noturnos, a privação de sono. Incidência de câncer
como um todo é associada à alimentação de pobre qualidade, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, ricos em carboidrato de absorção rápida, ricos em proteína de origem animal, especialmente se processados. Então, acho que a questão do que é bom e do que não é na alimentação, eu acho que é um conhecimento que até através da própria imprensa é muito disseminado. O problema com dieta não é planejamento, é execução. E esse é um desafio enorme do dia a dia das pessoas. Além disso, o sedentarismo, que é hoje um problema real, porque a facilidade de locomoção por meios, digamos assim, otimizados como carro e mesmo hoje aplicativo, é enorme. Termina que isso aumenta, piora a saúde e com a piora da saúde aumenta o risco de câncer. Então, a gente teria um impacto enorme em saúde pública se a gente tivesse ajustes nesses hábitos. E aí, estando aqui no Senado, a gente tem espaço para ações de natureza legislativa, governamental, tributos, estímulos, além, naturalmente, de informação, que eu acho que é a ferramenta mais poderosa. A gente falou um pouquinho da questão do tabu do exame da colonoscopia para os homens, e aí agora me veio uma coisa, existe uma diferença, esse câncer atinge mais homens ou mulheres, ou não tem diferença? Muito equilibrado, é muito mais estimulado pelos fatores de risco do que propriamente pelo sexo. E o senhor é médico oncologista, atende todo tipo de paciente, as pessoas, elas têm feito check-up, têm procurado descobrir mais, você tem tido esse cuidado? A gente sempre fala muito, chegou aos 40, você tem que procurar fazer um check-up anual. Essa cultura, ela está se consolidando em nosso país, doutor? Meu consultório é um consultório muito especializado, né? Então, assim, eu vejo doença grave. É comum que as pessoas busquem por doença avançada, por tumores do aparelho digestivo, que é a minha área de maior expertise. Mas, assim, olhando, de novo, quando a gente olha para trás, quando a gente colhe a história, a gente vê que tem gente que acha tumores precoces por conta dessas ações, mas ainda é surpreendente o número de pessoas que não faz e gente de classe social elevada, que tem acesso à informação e que tem acesso aos meios para diagnóstico. Então, ou a gente está falhando em informação, ou a gente está falhando como médicos na solicitação, ou, eventualmente, as pessoas estão optando por conta e risco de não executar os exames que têm que ser feitos. Doutor, antes da gente encerrar a entrevista, o que o senhor diria para quem está assistindo agora e está com um pouquinho de receio, um pouquinho de vergonha de fazer o exame, de se investigar, de se diagnosticar? Acho que é muito claro o tamanho do benefício. O benefício é enorme para quem faz um exame de rastreio. Se você não quiser fazer uma colonoscopia, se ainda tiver o constrangimento, embora eu discorde, mas o direito da discordância é nosso, faça pelo menos um sangue oculto nas fezes. Então, encontrar um pouquinho de sangue nas fezes vai te estimular, se tiver a necessidade, a fazer a colono. Você vai ter um elemento a mais de buscar. A pior alternativa sempre é ignorar o sintoma. Sintoma ignorado, negligenciado, ele nunca vai te ajudar. Então, varrer problema para baixo do tapete em saúde significa ter resultado pior e prognóstico pior em todas as áreas do conhecimento de saúde. Então, acho que essa é a mensagem principal. Os tratamentos são bons, a taxa de cura é alta, então não buscá-los no momento correto é um erro que eu não recomendaria você cometer. Doutor Gustavo Fernandes, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Hermes. E este programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e em nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificações de nossos conteúdos. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade. TV Senado. Democracia todo dia. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável, nós vamos com certeza abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O mundo pode estar vendo surgir um novo paradigma para o comércio entre os países. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro, Donald Trump começou a adotar uma política de retaliação aos parceiros comerciais por meio da criação de novas tarifas de importação. E os outros países estão respondendo com medidas semelhantes. Quais são as consequências dessa guerra tarifária? Eu vou conversar sobre o tema com o economista Newton Marx. Muito obrigado pela presença, Newton. É um prazer. Prazer todo nosso ouvi-lo para que você tente nos explicar um pouco do que está acontecendo. E antes de entrarmos nos detalhes dessa nova política dos Estados Unidos, eu queria fazer uma pergunta mais geral. Você acha que esse comportamento do Trump, ele é mais na tentativa de abrir negociações ou ele acredita de fato nessa política que está implantando de acrescentar sempre tarifas e tarifas para os produtos que são vendidos para os Estados Unidos? Isso ainda não está bem claro para a gente, né? Mas a gente sabe que se ele tivesse ouvido os economistas, ele não tomaria essas medidas. Porque se os Estados Unidos estão com problema de inflação, a partir do momento que você cria tarifas de importação, encarece ainda mais esses produtos. Então você vê que é um pouco ainda problemático a gente conseguir entender. Mas não tem dúvida nenhuma de que ele tem provocado algum tipo de negociação entre os países onde é que são criadas essas tarifas de importação. Bom, daqui a pouco eu quero aprofundar esse tema da inflação possível, mas tem uma questão antes. As primeiras medidas do Trump foram adotar tarifas contra Canadá e México, 25% sobre todos os produtos, depois acabou adiando, né? Veio para a mesa de negociação. E ele usou como argumento que precisava impor essas tarifas porque os outros países não atuavam para impedir o tráfico de drogas, para impedir a imigração ilegal. É normal e é aceitável que se use tarifas no comércio para resolver questões geopolíticas, como é esse caso? Não é normal. Você pode notar que, se por acaso com os conflitos
que existem no mundo, se fossem tomadas essas medidas, você vê que em nenhum momento essas medidas ficaram tão claras conforme agora o presidente Trump está tomando essas medidas. Então, a gente acredita que, tanto é que o Canadá e o México, eles ficaram congelados por um mês. A impressão que dá é que ele queira constar na história dos Estados Unidos como alguém que tomou atitudes que até então não eram tomadas. O fato dele ter recuado em relação a México e Canadá, como você disse, né, deu um prazo aí, indica que, na verdade, ele busca negociações. Seria isso? Isso é verdade. Porque se é aquilo que você colocou logo no início, se por acaso houver uma guerra tarifária, ele perde. A produtividade dos Estados Unidos ela é muito baixa em relação à China e outros países da Europa. Então, se por acaso cria uma barreira, porque normalmente o que acontece? Não sei se você vai me perguntar isso mais na frente. As tarifas, elas podem ter dois objetivos. Um é para ajudar a desenvolver a indústria nascente. Os Estados Unidos não tem essa indústria nascente, né? E outra é para combater aqueles que criam tarifas contra os produtos americanos. Porque existe uma divisão, né, de trabalho, internacional do trabalho, onde é que alguns países têm um tipo de papel. Então, você vê, mão de obra barata, é a China. Bom, tecnologia é os Estados Unidos, capital é os Estados Unidos. Então, vai havendo essa alocação, né, que alguns países asiáticos também têm a tecnologia, aí também acaba ocupando algum tipo de espaço. Infelizmente, países emergentes como o Brasil viram uma primarização da economia. Ou seja, nós não produzimos manufaturados para exportar. E se produz primário, isso é péssimo para o PIB. A gente não aumenta o PIB com produtos primários. Pelo contrário, quem cria valor agregado são aqueles países que compram e depois mandam para a gente. Você colocou aí uma desvantagem competitiva dos Estados Unidos, que seria produtividade baixa. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo, porque no senso comum fica o seguinte: os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, então é um país que tem alta produtividade. Por que a produtividade dos Estados Unidos é baixa? E, em função disso, por que ele acaba tendo déficits comerciais? Bom, os Estados Unidos ele tem uma arma poderosíssima, que é o dólar. O dólar acaba impondo aos países no mundo a hegemonia norte-americana, e com poderio militar e mesmo que completa, né? Então, a produtividade baixa é porque, ao longo do tempo, foi empurrando para alguns países a produção de determinados produtos que eram mais caros para os Estados Unidos. Então, você tem direitos de que os trabalhadores se organizavam, você tinha o custo de produção também que era elevado. Então, isso tudo, falava, onde é que está sendo barato para produzir? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos enviar o capital e a tecnologia. E aí, com isso, nós compramos. E acontece isso, os Estados Unidos exportam inflação. Você vê, a partir do momento que eles têm uma inflação e têm uma moeda, eles podem imprimir aquela moeda, né, emitir aquela moeda e empurrar a inflação dele para os outros países. O dinheiro volta para financiar a dívida. Você vê que a China tem um volume, trilhões de dólares aplicados nos títulos americanos. Bom, você colocou aí, né, sobretudo o aspecto da mão de obra. As empresas americanas, várias, as principais, elas montam as suas plantas de produção em outros países, que estão mão de obra mais barata. O presidente Trump, ele tem dito, a gente sabe que muitas vezes é um discurso, né, para o público interno, que ao impor tarifas, as empresas voltariam a produzir dentro dos Estados Unidos. Você acha que isso é viável? De fato, uma grande empresa americana que produz na Ásia, simplesmente por causa dessas tarifas, vai voltar para dentro dos Estados Unidos com uma mão de obra muito mais cara, o que pode, inclusive, encarecer seu produto? Você vê que os próprios carros asiáticos, eles conseguiram entrar nos Estados Unidos e as produções de Ford, de Chevrolet, General Motors, eles acabaram, né, procurando produzir outro tipo de produto, de bem e serviço para poder continuar sendo competitivo e aumentar
o produto nacional bruto. Isso é curioso porque você vê o produto nacional bruto versus produto interno bruto, é porque quando a gente fala em PIB, a gente vê o que a gente produz, mas o que fica com a gente é nacional. Aí você vai ver o Brasil cai bastante o produto nacional. Já os Estados Unidos não produz muito, o PIB é baixo, mas o produto nacional é grande, porque ele recebe uma renda do exterior muito elevada. Então é nesse ponto é que eles, né, vêm praticando ao longo do tempo e criando uma hegemonia cada vez mais forte. A parte de bancos, a parte financeira, você vê que é muito forte. E agora tem o Elon Musk do lado do presidente para desenvolver essa parte. Pode ser que essa parte tecnológica tenha vantagens comparativas, mas ainda vamos, né, acompanhar isso daí para poder, né, num novo bate-papo, a gente poder saber o que está acontecendo. Na sua primeira intervenção, você chamou a atenção para o fato de que, ao impor tarifas, o presidente dos Estados Unidos está encarecendo os produtos que entram lá, o que pode gerar inflação. Queria que você explicasse um pouco mais didaticamente para aqueles que nos assistem por que corre-se o risco de ver uma inflação aumentada nos Estados Unidos. Porque, a partir do momento, na formação de custo daqueles produtos que são impactados na inflação, aumentando a tarifa, aumenta a tarifa sobre aço. Aço é um componente e vai bater no preço final de determinados produtos que usam aço. Então, é o caso de cereais, o caso de trigo, que era o caso do Canadá, o México foi criado, como costuma-se dizer, que era um quintal dos Estados Unidos. Então, mão de obra barata também, e aquilo que poluía o meio ambiente, aquilo que era degradante, passava para o México. Então, a mão de obra que os mexicanos, no caso dos canadenses, nem tanto a mão de obra, mas sim determinados produtos. Você vê que, por exemplo, o petróleo bruto que sai do Canadá vai para os Estados Unidos e ele é refinado. Então, tem tudo agregando valor. Você vê que como os Estados Unidos... Bom, voltando à questão. Então, qualquer produto que seja taxado, carne, vai bater lá no... Agora, ovos, por exemplo. Manda ele taxar ovos, por exemplo, que está tendo problema lá nos Estados Unidos. Já está caro, né? Já está caro. Então, o que vai acontecer? Vai bater nos índices de preço, que é o CPI deles lá, que é o preço ao consumidor. Bom, eu na abertura do programa falei que nós podemos estar vendo uma mudança de paradigma. Porque essa guerra tarifária, ela tem passado ao largo da Organização Mundial do Comércio. A OMC, que foi criada depois da guerra, na tentativa justamente de se estabelecer uma racionalidade na aplicação de tarifas, no comércio. Como é que fica a Organização Mundial do Comércio? Como é que ficam esses fóruns multilaterais que discutem o tema? De fato, nós podemos estar caminhando para um momento em que os países vão tomar suas decisões independentemente, sem respeitar aquilo que é decidido em conjunto nos organismos multilaterais? É verdade. Você vê que os Estados Unidos desmoralizou a ONU, a OMS e agora a OMC. Então, tudo que for organismo multilateral, que é justamente benéfico para uma globalização, está sendo retirado. Então, os Estados Unidos têm um poder de veto muito grande e acaba, então, empurrando para você criar blocos. Por isso é que se os BRICS se reunirem, passa a ser algo que vai incomodar. Você imagina juntando, né, os países do BRICS para poder se contrapor aos Estados Unidos. Imagina a Europa também unida e se contrapor aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que ter cuidado porque eles podem criar um problema e onde é que a vantagem comparativa que ele tem passa a perder, né? Agora, você acredita que ao final de tudo, nós estamos no olho do furacão, né? Medidas dos Estados Unidos, retaliação de outros países, essa poeira tende a assentar ou, de fato, nós estamos tendo aí uma mudança duradoura das relações comerciais? Ainda está cedo, né? Para a gente poder bater o martelo. Mas, se ele continuar e tiver sucesso, você vê, está se metendo em tanta coisa. Quer ficar com a faixa de Gaza. Está querendo resolver o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas em que condições? Então, se por acaso ele conseguir realmente criar um novo papel para os Estados Unidos, tipo da época do Capitão América, né? Lembra?
Então, isso daí pode ser realmente, mas eu não acredito que o mundo ele esteja tão vulnerável como era no passado. Hoje a gente vê que o mundo pode muito bem ter blocos que não dependam tanto dos Estados Unidos, conforme ele criou o NAFTA e a ALCA e outros que ele queria. Agora, por isso é que ele tentou minar na América Latina, e se a América Latina realmente entrasse no que ele está imaginando, isso poderia enfraquecer bastante o comércio multilateral. Então, eu acredito que ele está fazendo isso, eu acredito que seja mais bravata, na minha avaliação, porque vai haver uma reação muito forte da economia mundial, principalmente os países como a Europa e os chamados BRICS. E aí os Estados Unidos vão ter que negociar também. Né? Não vai ser dos dois lados. Então você vê que o Brasil está dizendo que vai entrar na OPEP, né? Então essas coisas todas podem criar um poder que se equipare, né? Não igual aos Estados Unidos, mas que consiga evitar esse massacre, esse rolo compressor que os Estados Unidos está querendo impor ao mundo, né? Uma das primeiras medidas do Trump que afeta diretamente ao Brasil é a imposição de uma tarifa de 25% sobre o aço importado. Nós sabemos que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, o primeiro é o Canadá. Os nossos setores econômicos, o aço especificamente, outros, estão preparados para um baque desse? Ou a gente pode ter algum impacto interno aqui no Brasil com essas tarifas? Isso vai ter um impacto muito forte, né? Então você vê que os próprios produtores, os empresários se reuniram e estão reavaliando, tipo assim, olha, governo, não toma logo uma retaliação logo em seguida, vamos tentar negociar para ver o que é possível, porque dá um baque muito forte. Agora, essas tarifas, normalmente, você já comentou isso, muitas vezes são usadas para proteger a produção local. O Brasil é muito protecionista e tem muitas tarifas? O Brasil é um país que cobra muito imposto de importação? Olha, com o ingresso na OMC diminuiu bastante, mas no passado porque era economia emergente, então nós tivemos que utilizar as tarifas de importação como uma forma de aumentar a produção interna. Só que agora, com reforma tributária e uma mudança da produtividade, um aumento da produtividade, redução de custos, a gente tem condição de poder competir, ser competitivo internacionalmente. Mas desde que que a OMC continue regulando. Não sei se você lembra lá atrás, a Embraer versus Bombardier, sempre havia uma crítica no mundo dizendo que nós financiávamos a juros subsidiados as importações, as exportações. E, obviamente, se tornava mais competitivo e aí os outros países não usavam, né, taxas chamadas subsidiadas. Tivemos que mudar isso daí. Então, a OMC ela passou a regular isso. Mas os Estados Unidos não cumpre as decisões da OMC, então fica fazendo jogo de cena, né? No mundo ideal, em tese, nós poderíamos dizer que para um país, o Brasil, por exemplo, ou outro, é melhor não ter tantas tarifas? É melhor ter um comércio mais livre, havendo condições para isso? Essa que é a ideia do comércio internacional. É que a economia, sempre que o que nos é passado, na nossa formação de economista, é que tudo que é um comércio livre, uma economia competitiva, é o mais adequado. Mas, infelizmente, a gente tem visto historicamente que os oligopólios, monopólios, eles se formam. Quer dizer, não existe esse chamado mercado livre, essa competitividade que a gente estudava nos livros de economia. Então, os países têm que tomar medidas para se proteger com relação a esse tipo de coisa. Você vê a Argentina agora, ele não está querendo se preocupar e aquilo ali vai ser muito ruim para a economia argentina. Então, eles vão levar muito mais tempo para poder reconstruir, porque miraram a inflação. Mas a inflação é um lado, mas você cria também uma miséria, você cria um monte... Quer dizer, tudo
na bandeira de liberdade econômica, entendeu? Então, os países que têm condição de poder se proteger, principalmente os emergentes, eles vão fazer isso. Aí chega num ponto, a China, por exemplo, que agora não precisa mais disso. Chega um momento que você não vai precisar mais disso daí. Então, é importante, num estágio inicial das indústrias nascentes, você criar. Eu me lembro que quando eu estudava automação bancária, a gente tinha reserva de mercado. Então, eu falei assim, mas você tem que estabelecer um prazo, entendeu? Os brinquedos, a indústria de brinquedos também dizia, poxa, o governo tem que nos proteger, porque os produtos, os brinquedos chineses entram aqui e não tem jeito de ser competitivo. Então, o Estado tem que determinar um período. Fala, tá bom, então é o quê? 10 anos? Em 10 anos nós vamos proteger e depois deixar liberalizar. Você tocou num ponto que é verdade. Vários setores ao longo dos anos têm pedido mais proteção. E como é que o governo vai nos proteger? Aumentando as tarifas de importação para que o meu produto tenha vantagem. Isso não dura para sempre. Então, e você viu que muita reserva de mercado foi a perder de vista. Isso é ruim. Você falou da automação bancária, né? Para aqueles que são mais jovens, houve uma época bem recente no Brasil que importar um computador era algo caríssimo. Então, é verdade. Então, com a reforma tributária, por exemplo, espera-se que muita coisa mude, porque você agora criou um imposto sobre valor agregado. Então, agora você vai estar bem claro o que é de imposto para ser cobrado, o que hoje em dia não acontece. Bom, você falou dos BRICS. O Trump tem ameaçado claramente e diretamente os BRICS, sobretudo em relação a uma proposta que recentemente foi discutida numa reunião dos BRICS, que era a adoção de outra moeda que não o dólar para o comércio. Ele disse que se os BRICS fizerem isso, os Estados Unidos vão taxar os produtos dos BRICS em 100%. Os BRICS como estrutura, até em termos de governança também, já estão preparados para essa guerra que pode surgir contra os Estados Unidos? Eu acho que não, porque no período anterior do Lula, ele tentou criar um modelo, por exemplo, você vê que esse negócio de sistema de transmissão de TV tem PAU-M, NTSC, queria criar um para todos os BRICS. A Índia não falou assim, eu não topo, não. Então, tem coisas que são estruturais e que você tem dificuldade, porque aparentemente parece que eles têm, vamos dizer assim, muita coisa em comum, mas não necessariamente. Tem a questão do próprio povo, da cultura do povo, e essas coisas não dá para mudar assim rapidamente. A China conseguiu fazer isso, mas então, por isso é que tem muita negociação. Agora você está juntando aí outros países aí que não tem condição, Cuba, você tem países árabes, países africanos. Ampliou muito. Entendeu? Então, você pode criar um mercado, mas ele fica limitado. Ainda não podemos ir para o ringue contra os Estados Unidos, conforme poderia se opor para não utilizar a moeda, né, o dólar como meio de pagamento. Essa guerra que se abriu a partir do Trump, você acha que ela pode favorecer a construção mais rápida de outros acordos comerciais? Por exemplo, o acordo que está caminhando entre Mercosul e União Europeia e até outros acordos que hoje são impensáveis. Essa pode ser uma consequência? Pode ser, sim, porque a partir do momento que não dá para... Por exemplo, Mercosul está ruim, então, porque a Argentina não quer, então o Brasil e outros países podem justamente fazer criar um vínculo, um mercado onde que a União Europeia com esses países consiga prosperar e não depender tanto da relação dos Estados Unidos com esses países, né? E qual é o papel da China hoje nesse cenário que se constrói? A China é fundamental. A China se transformou no líder e está até torcendo, eu acho, para que os Estados Unidos continuem isso, porque aí ela vai acabar surgindo mais evidência, entendeu? Porque vai fechar contratos unilaterais ou multilaterais com os países que estão sendo prejudicados e se afasta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai ter muita opção, né, para poder continuar nessa negociação. Então, eu acredito que... E é curioso, você sabe que às vezes eu fico pensando, os Estados Unidos
exportam armas, né? Armamentos. E aí está tentando justamente acabar com os conflitos. Aí você fala, não é contraditório isso? Aparentemente, será que isso daí é uma falácia, dizer que quer acabar com os conflitos? E aí, como é que vai continuar a indústria belicista nos Estados Unidos? Vai vender para quem? Nós poderíamos, para encerrar, compreender que tudo isso que estamos vendo, essa guerra tarifária, essas bravatas ou não, de parte a parte, elas têm mais a ver com questões geopolíticas do que econômicas? É verdade. Isso é verdade. A China, você vê que a China cresceu fortemente e aí passou a incomodar os Estados Unidos. Então, a Europa também, né, a União Europeia, também começou a se sentir incomodada pela China. Então, a China realmente está provocando uma alteração muito substancial na geopolítica. E isso daí é algo que os Estados Unidos, né, talvez os Estados Unidos queira ficar com uma parte que os outros países não ocupem tanto nessa parte de ligado à TI, por exemplo. Né? Talvez eles queiram ser os xerifes disso daí, com Musk, né? Pode ser que isso daí, mas economicamente a questão da geopolítica, eu acho que é mais importante para os Estados Unidos, por isso é que ele está querendo se meter em tudo, mas acaba sendo contraditório. As duas contradições que nós falamos aqui, levar a tarifa para impactar na inflação, nos preços internos, e a questão de você ter uma indústria de armamento e quer acabar com os conflitos, é contraditório. Então tem que saber até onde é que está essa jogada. Ainda não consegui, nesse xadrez dos americanos, descobrir a jogada lá na frente, né? Newton Marques, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E nós também agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Este programa e todos os conteúdos da TV Senado estão lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal do YouTube, onde você encontra informação de qualidade e direto da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. Até o próximo Agenda Econômica. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos para melhorar a vida da população brasileira. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Esporte vai realizar uma audiência pública para debater os limites para a publicidade das empresas de apostas esportivas de cota fixa, chamadas BETs. Há duas propostas que tratam desse assunto em análise no colegiado e nós vamos conversar a partir de agora com o autor de uma delas, que é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carlinha. Uma honra estar aqui com vocês do Argumento da TV Senado. Senador, a sua proposta, ela pretende proibir que celebridades façam propagandas de bets. Quem estaria nesse rol de celebridades e por que o senhor acha importante que elas não façam parte disso? Em primeiro lugar, é importante a gente perceber a tragédia social que nós estamos tendo com essas bets no Brasil. Os números já mostraram em pouco tempo de funcionamento um endividamento em massa do brasileiro. A Confederação Nacional do Comércio, a CNC, mostrando a migração
da produtividade, né? O brasileiro está gastando tanto com aposta esportiva que está deixando de comprar no comércio, né? Então, em vez de você comprar um tênis para o seu filho, reservar o dinheiro, ir para uma pizzaria com a sua família, você está gastando com aposta, com aquela expectativa de que vai ficar rico. Aquilo é uma banca, aquilo é feito para perder, né? E quem ganha são os magnatas que estão no Brasil. Então, para mim, acabava com tudo. Vamos começar por aí. Para mim, a gente voltava a proibir bets, né? E o Brasil ficar livre disso. E, infelizmente, não é possível ainda. Não sei quanto mais dor, quanto mais ludopatas, que é a doença do vício, né? Quanto mais famílias vão ser devastadas e pessoas até cometendo um atentado contra a própria vida no desespero. A gente já fez audiência nesse sentido e eu trouxe pessoas, né? Então, no momento, a gente está procurando, já que o meu projeto para acabar não é votado, um dia eu espero o mais rápido possível que seja, mas enquanto isso nós vamos deliberar. Eu acredito que o senador Carlos Portinho ou o Petecão devem ser os relatores, né? Eu vejo uma possibilidade aí grande de ser o próprio Portinho, né? Que vem da área do esporte e que ele tem essa sensibilidade de minimizar os efeitos, as consequências disso. Como é que se minimiza? Mesma coisa do tabaco, do cigarro. Se minimiza através de propaganda, né? Então, a gente precisa restringir ao máximo a propaganda. Primeira coisa, camisa de jogador, camisa do time de futebol. Não vai poder ter, né? Pelo projeto. Uhum. Aí vai ter um lobby pesado dos clubes, né? De CBF, de não sei o quê, que é um patrocínio alto. Uhum. Que o futebol nunca precisou, tá, Carlinhos? Eu sou, desde pequeno, louco pro futebol, fui presidente de um clube, do Fortaleza. Nunca precisamos disso. Mas agora, o dinheiro fácil, tirado do povo, do suor, do trabalho, dando prejuízo pro SUS, dando prejuízo para tudo, coloca no clube e vai ser difícil tirar. Mas o meu projeto é esse. E também para limitar, que é uma covardia, vamos combinar, um técnico, um jogador que é querido, amado, né? Um radialista, um locutor, ficar fazendo propaganda de bet. Aí é covardia, né? É como você tirar o pirulito de uma criança. A pessoa já é apaixonada pelo time, já gosta de futebol. Ainda vai o ídolo fazer propaganda para apostar, como a gente está vendo hoje, a 3x4 aí. Hoje você não consegue mais assistir futebol, né? Isso é a alma do Brasil, a paixão nacional. Hoje, a todo tempo, aposte, aposte, aposte. E o nosso projeto vem com esse objetivo de restringir. Eu espero que a gente avance com o relator. Vamos lutar nessa audiência pública, colocar nomes importantes da sociedade civil. Inclusive, as pessoas que ficaram viciadas. Os ludopatas, né? Como tem os alcoólicos anônimos, tem também o pessoal da ludopatia, para que eles possam se manifestar, para que a gente evite ao máximo essa tragédia que está acontecendo no Brasil. Pois é, são dois projetos. Um deles também, que é de autoria do senador Estevão Valentim, restringe questão de horários, né, tanto no rádio como na TV, veda a divulgação por meios impressos e eletrônicos, inclusive a internet. Existe a possibilidade de juntar essas duas propostas, senador, já que vai haver uma audiência pública? Acaba porque se uma interfere na outra, como é que está essa negociação? Uma complementa a outra. Eu acho que quanto mais, eu repito, o cigarro, né? Quanto mais travas a gente colocar, dificuldade a gente colocar, melhor para o Brasil, melhor para os brasileiros. Então, tem inclusive um outro projeto nosso, que a gente está dando entrada, vamos ver se dá tempo para também fazer aí juntar, que é a proibição de placas nos estádios, né? Placas. Porque você vai para o estádio com sua filha, com o seu filho pequeno, e fica ali na cabeça deles, eles querem assistir o jogo, mas só vê a placa, aposte. Está perdendo a essência. E outra coisa, está matando as galinhas dos ovos de ouro do futebol, né, que é o sócio-torcedor. É uma coisa tão óbvia que os dirigentes não perceberam. Aliás, perceberam.
mas o lucro imediato, o dinheiro imediato é maior do que a preocupação com o futuro do esporte. Então, o sócio-torcedor, ele vai acabar o dinheiro dele com a aposta. E ele não vai poder colaborar mais com o seu clube mensalmente. Então, a grande receita dos clubes brasileiros, principalmente daqueles grandes clubes, é o sócio-torcedor. E a médio e longo prazo vai minguar esses aportes, o número de sócios-torcedores, porque eles não vão ter dinheiro porque se endividaram, entendeu? Então, tem também os horários de 22 horas às 6 da manhã. Só poderia nesse horário? Não, veja bem, a lógica é o seguinte, de 6 a 22 tem que proibir. Por quê? Porque é claro que é ludopatia. Se você não está dormindo nesse horário, né, você está viciado. Né? E outros horários também serem deliberados. Na hora do jogo, tá apostando, é uma coisa que também está errada. Então, todas essas ideias nós vamos debater fortemente na Comissão de Esporte. Agora, senador, proibindo, vamos supor que seja aprovado e fique proibida essa publicidade de uma forma restrita ou mais ampla. De que forma isso impactaria na receita dos clubes, nos orçamentos dos clubes? E como seria possível equalizar isso para outros esportes? Né? A própria presidente da comissão ontem, a senadora Leila, falou: o futebol se garante, mas outros esportes, às vezes, não tem essa opção. É uma questão de sobrevivência. Como equalizar isso para todos os esportes? Olha, vamos lá. Você colocou se acabar, né? Se acabar, que é um projeto meu que não vai ser votado agora. Né? Se acabar a publicidade. Se acabar a publicidade. Não vai acabar, a gente está querendo restringir ao máximo, né? Porque acabar a publicidade, você praticamente liquida as bets. Como é que as pessoas vão atrás? Se limitar. Né? Limitar. Então, essa limitação, ela não vai dar tanto impacto. Vai dar impacto para as televisões comerciais, né? Que estão ganhando os tubos de dinheiro tirado do povo, vai para os magnatas das bets e eles apostam, e eles colocam nos veículos de comunicação para multiplicar. Então, isso eles vão sofrer, né? As concessionárias públicas de TV, enfim. Agora, com relação aos próprios clubes de futebol, a limitação de horário, eu não vejo problema, né? A partir do momento que a gente tira da camisa do clube, aí ele vai ter que ir atrás de construtora, como a gente tinha, né, no Fortaleza, por exemplo, atrás de banco para investir, né, para colocar o patrocínio, eletrodomésticos, empresas de... Enfim, aposta não combina com esporte. É algo que está acabando com o outro ali. Na verdade, o esporte, ele é o mais prejudicado porque tira a essência dele, que é de unir, que é de integrar, que é de lazer. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial, convocada em atendimento ao requerimento 114 de 2025, de autoria do senador Lucas Barreto e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar 21 anos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Compõe a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados: o senhor juiz José Antônio Savares, presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a senhora doutora Gisele Lemos, nossa presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a senhora doutora Rafaela Lopes de Melo Cosme, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, e o senhor Augusto César Almeida, secretário-geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Convido a todos, para em posição de honra, de respeito, acompanharmos o hino nacional.
gigante pela própria natureza, das velas forte para o moço, e o teu futuro esbelezado entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no cruzeiro mais amor. Pátria amada, tua capa salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o navalho que sempre estrelado, e diga o verde louro dessa cor, mas no futuro e glória do passado, mas eles a justiça nova forte, terás no filho teu não foge a lua, ninguém de agora entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Senhores, antes de eu ir ao meu discurso, eu quero justificar a ausência do primeiro signatário do requerimento para essa sessão solene, que foi o senador Lucas Barreto. Mas ele não é o autor sozinho. Se vocês olharem o número de senadores que assinaram o requerimento para que essa sessão acontecesse, os senhores perceberiam o quanto esse instituto é respeitado e admirado por esta casa. E eu sou uma delas. O senador Lucas Barreto, o Amapá, está muito difícil o voo, ele não conseguiu chegar. E eu tenho a honra, a alegria. Eu não vou dizer que eu torci para ele perder o avião, não. Mas eu tenho a honra, a alegria de estar substituindo, mas ele está nos assistindo, assim como outros senadores. Acreditem, todos gostariam de estar aqui neste momento, mas a manhã de segunda-feira é uma manhã de muito trabalho para os senadores em suas bases. Alguns possivelmente vão chegar ao longo da sessão, mas sintam-se todos os senhores abraçados. É uma honra para o Senado Federal estar celebrando os 21 anos do Instituto Brasileiro. É uma honra, uma alegria para todos nós. A manutenção de um sistema previdenciário equilibrado é um desafio para o Brasil e para tantos outros países que adotam políticas de amparo social semelhantes. O aumento da expectativa de vida de brasileiros é uma boa notícia. Significa que evoluímos em indicadores importantes de saúde e saneamento. Por exemplo, embora ainda haja um longo caminho a percorrer até o ponto ideal. No entanto, o incremento da longevidade arma uma cilada para a Previdência. As pessoas têm sobrevida cada vez maior após a aposentadoria. Graças a Deus. Olha eu aqui. Mas essa constatação acarreta uma despesa crescente para o Estado. O Estado, para dar conta do aumento crescente de despesa, precisa reformar o sistema previdenciário frequentemente.
Essa e outras questões mobilizam profissionais dos campos mais diversos. Enquanto advogados lutam para garantir os direitos básicos dos segurados, os procuradores federais focam na sustentabilidade da fonte pagadora. Ambos os lados têm razão nessa peleja cotidiana. Todavia, alguém precisa pensar o sistema como um todo, apontando tecnicamente o que deve ser aprimorado. Um ramo tão complexo quanto o direito previdenciário pede que alguma instituição mobilize esforços para apontar os melhores caminhos no futuro. Uma instituição que reúna estudiosos dedicados aos temas previdenciários, que realize congressos científicos, que promova intercâmbio de conhecimento, que opine na formulação de políticas públicas, que atue judicialmente como amicus curiae no âmbito dos tribunais e que tenha uma boa relação com o Congresso Nacional. No Brasil, essa instituição existe e tem nome. Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, cujo aniversário de 21 anos todos nós temos orgulho de comemorar neste parlamento, especialmente nesta casa. O IBDP é o fórum por excelência onde se debatem os grandes temas previdenciários atuais, com incessante realização de simpósios ao longo de todo o ano. E olha, simpósios extremamente concorridos, o Brasil inteiro participa. Eu informo que eu já participei de alguns, eu uso muito material do Instituto. Todos nós parlamentares precisamos recorrer aos pareceres, à produção técnica dos senhores. Os senhores estão o tempo todo nos ajudando. Agora mesmo, em 2025, o Instituto promoverá 2 encontros do mais alto nível, um internacional em Austin, no mês de junho, e outro nacional em Brasília, em outubro próximo. São oportunidades ímpares para a divulgação de achados teóricos e também de troca de experiências profissionais entre os mais diferentes atores, com a participação, inclusive, de pesquisadores estrangeiros que ajudam a elucidar questões intricadas que afligem não apenas o Brasil. Que o IBDP continue essa jornada vitoriosa por muitas outras décadas e que o Senado Federal esteja sempre de portas abertas para comemorar juntos jubileus de uma instituição tão importante para o desenvolvimento do direito previdenciário brasileiro. Parabéns a todos vocês que compõem este instituto tão extraordinário. Parabéns pelo trabalho realizado por essa importante parcela da sociedade, as pessoas idosas, grupo que merece todo o nosso respeito, nossa atenção e nosso carinho. Viva o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Muito obrigada. Tenho a alegria de registrar a presença da senhora presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no período de 2004 a 2006, a doutora Cleci Maria D'Artora. Muito bem-vinda. Registro também a senhora presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no período de 2012 a 2014, de 2015 a 2017, doutora Jane Lúcia Bervager. Acertei? E aí eu destaco as mulheres presidindo um instituto tão extraordinário como esse. 2 ex-presidentes com a gente, 3, né? E nós temos na mesa uma presidente e uma vice-presidente. Que alegria, que alegria. Registro também a presença da senhora presidente do Instituto de Direito Previdenciário, mais uma, no período de 2018 a 2020 e de 2021 a 2023, a doutora Adriane Bramante de Castro Ladertin. Muito bem-vinda, doutora Adriane. E também da senhora vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, doutora Maria Tereza Zandavalli Lima. Todas as senhoras, todos os senhores sejam muito bem-vindos. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Olá,
Você já conhece o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP? O IBDP atinge nacionalmente as temáticas de previdência social, tornando-se interlocutor entre juristas e sociedade, além de atuar como catalisador, promovendo a atuação científica do direito previdenciário. Defendemos o direito previdenciário em diversos locais, atuando juntamente aos 3 poderes, com a indicação de emendas e participação em debates e audiências públicas. Na atuação como amicus curiae, por exemplo, a organização trabalha como figura representativa da sociedade civil, em processos jurídicos que necessitem de conhecimento técnico para análise, como alguém que vem de fora, trazendo dados para fundamentar as decisões judiciais. Esse mecanismo democratiza as decisões, já que garante uma maior participação da população. Acreditamos que o aprendizado precisa ser contínuo. A sociedade se modifica a todo momento e também suas necessidades. Acreditamos nos princípios constitucionais e, para atuar em prol de uma população tão plural quanto a nossa, é necessário ter repertório para tal. Somos uma associação civil sem fins lucrativos. Somos um coletivo. Somos advogados, servidores, contadores, analistas, juízes, defensores públicos e procuradores que buscam se aperfeiçoar através de cursos online e presenciais que ocorrem por todo o Brasil. Nos informamos através do boletim informativo que traz semanalmente uma seleção de julgados de diversos tribunais, tais como TNU, STJ, STF, TRFs e até mesmo decisões administrativas do INSS. Consumimos os artigos que nos são disponibilizados. Somos figuras ativas da promoção do direito previdenciário e encontramos o IBDP em coletivo para nos associar e perseguir esse fim. Mas como fazemos isso? Na sociedade civil, o IBDP tem se destacado como divulgador de conteúdo, trazendo informações especializadas para operadores do direito previdenciário e distribuindo informações para toda a sociedade. Ser associado do IBDP é seguir em frente nessa luta dos direitos sociais. É uma instituição sem fins lucrativos e que busca dar voz a quem não tem voz. Precisamos dos associados para seguir em frente nessa luta. Registro e convido para fazer parte da mesa o presidente do INSS, Dr. Alessandro Stefanotto. Neste momento, concedo a palavra ao juiz José Antônio Savariz, presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Senadora Damares Alves, senhora presidente da sessão solene, em nome de Vossa Excelência, tomo a liberdade para cumprimentar todas as autoridades desta mesa, as autoridades que se fazem presente também no plenário desse Senado. Cumprimento de maneira muito especial a senadoras, senadores, corpo diretivo do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, minhas colegas presidentes do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, de maneira muito especial, nossa atual presidente, doutora Gisele Kravichinchi, senadora Alves, Damares, Kravichinchi, que é a senha ali. Estamos debatendo o sobrenome da nossa presidente. Uma saudação muito especial aos advogados, e com todo respeito, aqueles que integram essa importante casa da democracia, senadoras e senadores da República. É com grande alegria que hoje
podemos aqui celebrar a maioridade antiga, os 21 anos do nosso Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e eu tive a oportunidade de ser, juntamente com aqui, algumas poucas também mulheres, senadora Damares, né, que se fazem presente, iniciar lá atrás, há 21 anos atrás, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutora Cleci, que foi a nossa primeira presidente, doutora Geni Coscur, que está aqui, doutora Dalila, que veio lá do interior do Paraná, do noroeste do Paraná, para essa solenidade. Cumprimento a todos vocês de maneira muito especial, e que a senadora Damares vai saber exatamente aquilo que eu estou falando. Há uma importante passagem bíblica, senadora Damares, que fala para a gente não desprezar o dia das coisas pequenas. Está ali no profeta Zacarias. Não desprezeis os dias das coisas pequenas. E ali o contexto era de uma reconstrução, era um segundo templo de Israel que estaria sendo construído, e parecia pequeno. E quem via aquele segundo templo chorava, porque ele nem se comparava com a glória do primeiro templo. E, no entanto, vem aquela palavra de ânimo, diz assim: olha, nós estamos só começando, nós estamos começando um trabalho. E é isso que nós vemos no dia de hoje, minhas queridas e meus queridos. Nós vemos uma trajetória, não aqui apoteose, não é? Mas a trajetória de uma entidade que aprendeu que se ganha respeito respeitando-se, que consegue se colaborar na medida em que se percebe como um ator em condições de auxiliar em políticas públicas, no processo de tomada das decisões judiciais, formando uma massa crítica de estudiosos pelo Brasil todo. Começamos tão pequenininhos, e foi colocado aqui que nós temos aqui 3 ex-presidentas do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, mas não estão todos os presidentes aqui, senadora Damares. Nós temos mais uma que também é mulher e que não veio. Poderíamos achar que seria um homem, mas não, também é. Todas presidentas mulheres, guerreiras, que tiveram um talento suficiente e dedicação para aglutinar. E Vossa Excelência sabe disso, como todos que estamos aqui, ou como é difícil forjar um grupo, dar a perceber a cada um, nos seus mais diferentes papéis, que ele é indispensável para o funcionamento de um organismo, o funcionamento de um corpo. Eu deixaria apenas uma última palavra aqui. A doutora Dalila falava, olha, talvez um dos grandes méritos do IBDP à época, lá atrás, há 21 anos atrás, tenha sido desgarrar o direito previdenciário do direito do trabalho, porque à época não havia ainda uma autonomia didática, não havia uma autonomia científica, e nós éramos dependentes em termos acadêmicos, doutrinários e até jurisprudenciais do direito do trabalho, e sem dúvida nenhuma foi. Mas eu salientaria aqui que esse percurso, desde 2002, 2003, quando nós estávamos vivenciando as primeiras reformas constitucionais previdenciárias, desde então a luta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para colaborar e alcançar resultados equilibrados em termos de política pública da Seguridade Social. Eu cito aqui um tratadista português, professor Elídio das Neves. Ele foi ministro da Segurança Social de Portugal, ele tem obras clássicas no âmbito da Seguridade Social, e ele escreveu em 1997, Crise e Reforma da Segurança Social. Imagine, nós estávamos em 1997 em Portugal e se falava em crise e reforma da Segurança Social. Isso está na agenda de ontem, e hoje e de sempre, não é? Mas a grande questão colocada ali por Elídio das Neves, então, esse ex-ministro da Segurança Social, é que há duas maneiras de se perceber a Previdência Social e a Seguridade Social de maneira mais abrangente. A primeira delas é como um fardo, como despesa, como ter que fazer. É uma liberalidade, diz ele. É um problema da Previdência, como se colocava lá e como nós percebemos também muitas vezes. E o outro é a importância da dimensão da Seguridade Social para a vida das pessoas, para o órfão, para a viúva, para o incapacitado, para a pessoa com deficiência, para as pessoas mais vulneráveis. E diz o seu professor Elídio das Neves que o nosso desafio, como atores políticos, como atores jurídicos, é encontrar um justo equilíbrio, que nós possamos
guardar, como Vossa Excelência muito bem colocou em seu discurso, a sobrevida, manutenção e sustentabilidade da Seguridade Social, mas sem voltar as costas para os direitos fundamentais e sem voltar as costas para a dignidade das pessoas humanas. Muito honrado pelo momento que Vossa Excelência e que o Senado Federal, e capitaneado pelo senador Lucas Barreto, nos concede a todas e a todos neste dia. Viva o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e viva o Senado Federal. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Na sequência, concedo a palavra à nossa presidente, doutora Gisele Lemos. Agora eu vou acertar. Cravichinho. Acertei. Por 5 minutos, mas a senhora já percebeu, doutora, que eu estou sendo generosa com o Instituto, mas por 5 minutos, nós ainda temos mais 9 oradores, nós queremos ouvir todos os senhores. Bom dia a todos e a todas. Que alegria, que prazer, que honra poder estar aqui hoje falando, muito obrigada, em nome do IBDP, recebendo essa homenagem, essa linda homenagem. Quero agradecer, senadora, pelas palavras emocionantes, né, que nos ajudam a seguir fortes, seguir firmes e acreditar cada vez mais no poder do trabalho colaborativo, do trabalho técnico, na construção de soluções que a gente tanto precisa para o nosso direito previdenciário, mas com respeito, com diálogo, com estudo, né? E as instituições têm sido uma parte muito importante, esse relacionamento interinstitucional tem sido uma parte muito importante do IBDP desde o seu início. Desde o nosso início, o IBDP é um instituto multiprofissional que tem não só advogados, mas também juízes, servidores, contadores, auditores, e isso eu acho que nos traz uma perspectiva única de visão para que a gente possa colaborar entendendo o papel de todos nessa construção de uma previdência social melhor, que atenda cada vez mais a população brasileira. Esse momento ele representa não apenas o reconhecimento da trajetória do Instituto, mas também a reafirmação do nosso compromisso com o aprimoramento contínuo do direito previdenciário brasileiro. Desde sua fundação, o IBDP tem representado um papel e desempenhado um papel essencial na construção e na evolução da Seguridade Social do nosso país, inclusive, como bem lembrou o nosso sempre presidente, José Antônio Savares, nós conseguimos fazer essa distinção de matérias, o previdenciário e o trabalho, e cada vez mais na produção técnica, nas pós-graduações, no fomento do estudo, a gente tem evoluído como matéria. Mais do que acompanhar as transformações jurisprudenciais e de legislação, o IBDP tem antecipado desafios, colaborado com soluções, sempre com um olhar atento ao equilíbrio entre a sustentabilidade do sistema e a proteção social dos segurados. Essa trajetória do sucesso, ela só foi possível graças a pessoas incríveis e a dedicação de equipes que formaram, integraram e lideraram o IBDP até agora. E quero fazer aqui a homenagem a nossas 4 ex-presidentes, doutora Cleci D'Artora e toda a sua equipe de visionários, né, junto ao nosso presidente de honra, que tiveram um importante papel de fundar o IBDP e de estruturar a nossa entidade para começar os seus trabalhos, lançando as bases do que se tornaria o maior instituto de direito previdenciário do nosso país. A partir de 2007, a nossa presidente Melissa, que não pôde estar aqui por um compromisso, inclusive de estar ministrando aula sobre direito previdenciário, porque somos apaixonadas sobre isso, e ela tinha assumido antes, não pôde estar conosco hoje, mas Melissa consolidou o IBDP na sua atuação, fortalecendo a produção científica, a realização de congressos, de simpósios, de seminários, e difundindo cada vez mais e promovendo os eventos que nos tornaram referência para a comunidade previdenciária. Doutora Jane, de 2012 a 2017, ampliou a atuação do Instituto, nomeando coordenadores em todos os estados do nosso país e garantindo e fortalecendo a presença do IBDP em todo o Brasil. Além disso, foi responsável pela criação de várias diretorias, e eu destaco em especial a Diretoria de Atuação Judicial, que nos permitiu, de forma inédita, né,
atuar como amicus curiae nas cortes, levando essa voz técnica qualificada para os nossos tribunais superiores. Doutora Adriane, de 2018 a 2023, que me antecedeu, deu continuidade a esse crescimento, ampliando os nossos números e garantindo a presença ativa do IBDP nos debates legislativos em especial. Passamos por uma reforma significativa nesse período, sobrevivemos à pandemia com uma liderança firme, carinhosa e que nos ajudou a superar todos os desafios e sempre buscar a proteção dos direitos sociais e a garantia da segurança jurídica. Hoje eu tenho a honra e a responsabilidade de dar continuidade a esse legado, fortalecendo ainda mais o papel do IBDP no cenário jurídico e previdenciário brasileiro. O IBDP é um instituto plural, como disse, e isso nos dá uma diversidade e formação com experiências únicas para que a gente possa discutir de forma mais pautada dessas diferentes perspectivas. Dentro desse compromisso com a disseminação, o Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário se tornou, sem dúvida, o maior evento previdenciário do país. Esse ano acontece aqui em Brasília, como bem lembrou a senadora. Já fica o convite a todos para estarem com a gente. Teremos também, como bem destacou a senadora, e já agradeço desde já por ter feito por fazer o acompanhamento do nosso instituto, teremos o nosso evento em Washington, que está sendo organizado pela nossa sempre presidente Adriane Bramante. Estamos desbravando estados, países e cada vez mais levando a grandiosidade do IBDP a todos os locais. Para atender às novas demandas, o Instituto agora também fortalece cada vez mais a sua produção de conteúdo. A nossa atuação vai muito além do meio acadêmico. Ao longo dos anos, o IBDP teve um protagonismo inquestionável na esfera legislativa e judicial. E quero, já encerrando, agradecer essa casa por todas as palavras, por nos homenagear hoje, né, em nome do IBDP, fazer o agradecimento, e também por sempre nos receber, para que a gente possa colaborar, porque a gente sabe que a construção legislativa é algo muito complexo, e aceitar o olhar técnico do IBDP sempre nos ajuda também a colaborar com a construção das soluções que tanto precisamos. A nossa presença no Judiciário também tem sido um ponto importante, e quero agradecer, por fim, ao celebrar os 21 anos do IBDP, reconhecendo esse caminho que foi percorrido até agora, já dizendo que seguimos olhando para o futuro, para que, com a certeza de que os desafios que vierem vão ser superados com a união, com o trabalho, com a colaboração, com o respeito, com a qualificação dos nossos associados e de todos os previdenciaristas brasileiros. Agradeço a cada membro, a cada diretor, a cada coordenador, a cada pessoa que contribuiu e contribui com a construção dessa história. O IBDP é um patrimônio do direito previdenciário brasileiro e juntos continuaremos fazendo dele uma referência nacional e internacional. Muito obrigada. Obrigada, doutora Gisele. Muito obrigada. Nós estamos completando 21 anos do Instituto. Eu fui advogada há mais de 30 anos atrás e confesso para os senhores que não era fácil ser advogada na área previdenciária. Como teria sido bom para mim que esse Instituto estivesse lá atrás me ajudando. Neste sentido, nós estamos com uma audiência muito grande, o Brasil inteiro está nos acompanhando, nós temos muitos advogados de todos os lugares do Brasil acompanhando e estudantes de direito também. Então, neste sentido, eu queria divulgar o site do Instituto. Acompanhe, você que ainda não conhece o Instituto, me permitam, senhoras presidentes, divulgar, é o www.ibdp.org.br. Gente, trabalho técnico está lá à disposição de vocês, pareceres, tirar dúvidas. Acompanhe este site. Se eu tivesse um site desse há 35 anos atrás, eu teria dado muito trabalho para o INSS. Estaria rica, quem sabe? Neste sentido, nós gostaríamos agora, com muita alegria, de ouvir o presidente do INSS, o senhor Alessandro Stefanuto, e dizer, presidente, da alegria e da honra de tê-lo conosco, e eu sei que o Instituto também está muito feliz, um Instituto que lhe dá muito trabalho. O senhor tem a palavra por 5 minutos, é uma alegria tê-lo conosco. Bom dia a todos. Primeiro eu queria saudar
a todos que estão aqui, inclusive da mesa, em nome da senadora. A senadora Damares, é um privilégio estar aqui, ainda mais sendo presidido a sessão pela senhora. Dizer da minha alegria de estar aqui e primeiro falar da importância da Previdência muito rapidamente, seguindo o protocolo do tempo. A Previdência hoje tem 40.600.000 beneficiários e também temos aqueles que pagam a contribuição, né, os contribuintes, né, que ainda não gozam de nenhum benefício, são os segurados, mais de 65 milhões. Então o Brasil, que dizem que tem 200 e poucos milhões de habitantes, mais da metade da população tem relação jurídica com o INSS. Então é natural até que sejamos o maior litigante do Brasil, não porque queiramos, mas porque qualquer número no INSS é muito grande. A folha de pagamento do INSS, as 13 mensalidades, chegam próximo de R$1 trilhão. É a maior despesa, talvez, da União, juntamente com mais importância ainda da saúde. Para se ter ideia, o INSS, os pagamentos do INSS, isso tem estudos de estudantes de pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco, acabaram mudando o comportamento, muitas vezes, da família com os seus velhinhos. O comportamento mudou porque era importante preservá-los. Não estou aqui entrando no mérito dessa decisão do comportamento, mas para ver a importância do direito previdenciário. Não só isso, 70% dos municípios recebem mais investimentos, recursos que são pagos aos segurados do que o próprio FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, quando nós fazemos o pagamento, né, e os pagamentos são feitos religiosamente há mais de 5 décadas sem nenhum atraso, esses pagamentos movem e são muito importantes na esfera individual daquele brasileiro que alcançou os requisitos, ou se não alcançou os requisitos, hoje recebe um BPC-LOAS. Nesse sentido, o IBDP, e aí fica o meu cumprimento ao Instituto, e, senadora, a senhora fez a brincadeira, mas, na verdade, a gente sempre brigou muito, porque eu sou procurador federal de carreira, e muitas vezes estamos em lados opostos quanto à tese. Mas aí me permitam fazer um mal comparar com o que eu passei recentemente com meu sobrinho, né? Nossa, eu sou paulistano, sou corintiano, meu sobrinho é muito corintiano, e certa feita fomos assistir o jogo de Palmeiras e São Paulo, lá no Allianz Parque, uma linda arena, e muitos amigos, inclusive amigos que viram isso na internet, me xingando, etc. tal, e não entenderam por que a gente fez aquilo. Por que a gente fez aquilo? Primeiro, porque é importante mostrar que existem outras opiniões. Segundo, é importante mostrar que a torcida do Palmeiras torce tão bem quanto a torcida do Corinthians. Mas, acima de tudo, é importante mostrar que nós amamos a mesma arte, que é o futebol. E todos aqui amam a mesma arte, que é o direito previdenciário. Eu estou há 25 anos no direito previdenciário. A maior parte da minha carreira de procurador eu passei. E com o IBDP eu aprendi, especialmente na presidência, mas ainda na transição, quando estivemos na transição, a Jane com a gente, aprendemos a entender a importância do IBDP. Por quê? Porque a matéria previdenciária é complexa, ela não é simples. O IBDP, muitas vezes, se não em todas as vezes que eu assisti, estava lá brigando, litigando por um direito absolutamente viável. Obviamente, quem está do outro lado tem outras nuances, tem os recursos, tem, como o professor Savares bem disse, e esse equilíbrio nem sempre é fácil, porque esse equilíbrio tem a ver, na nossa cabeça, com a nossa formação. Então, para mim, que tem uma formação um pouco mais expansiva no gasto, para mim é muito importante que a gente entenda a proteção e a importância para a dignidade das pessoas e para que o tecido social não tenha a menor chance de se romper, a previdência é importante. E o IBDP tem essa mesma visão. Então, eu só posso dar meu parabéns a todas as presidentas que aqui foram citadas, parabéns a todos que compõem o IBDP, anunciar que, em breve, quando eu sair da presidência, teria o maior prazer de compor os quadros do IBDP, mas, por enquanto, acho que há algum conflito, talvez. O professor já está dizendo que não tem conflito ali, né? Nós já estamos debatendo e litigando, a senhora vê como é que é. Mas será um prazer compor os quadros
Por quê? Onde se estuda direito previdenciário, e o direito previdenciário ele tem uma diferença, me permitam aqui os outros, os penalistas, os civilistas, o direito previdenciário é o que cuida do dia a dia da pessoa, do que muda na vida da pessoa, e realmente aquele benefício concedido, hoje eu sei porque eu assino as cartas, e você separado às vezes, num shopping, em qualquer lugar, a pessoa fala, o senhor que assinou minha carta de concessão, e hoje mudou minha vida. É muito importante, eu sei que vocês sentem isso no dia a dia. Então, uma felicidade enorme de estar aqui, obrigado pelo tempo, senador, obrigado vocês todos pelo convite, e assim que a gente puder, chegamos a uma conclusão, doutor Savary, certamente será um privilégio também poder colaborar com alguma coisinha lá dentro do IBDP. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e parabéns, salve IBDP. Obrigada, presidente, mas eu vou lhe sugerir que o senhor dê uma trégua na briga com o Instituto, porque a nossa presidente também é corintiana. Presidente, nós sabemos da sua agenda, eu imagino uma segunda-feira de manhã, quantos compromissos, e sei que o senhor veio aqui para abraçar o Instituto, então vamos deixá-lo à vontade. Quando precisar sair, nós vamos entender, e o Senado agradece a sua presença, o Instituto agradece de estar nos prestigiando nessa importante sessão. Obrigada. Na sequência, vamos ouvir a senhora Rafaela Lopes de Mello Cosme, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, por 5 minutos. Doutora Rafaela. Excelentíssima senhora presidente dessa sessão, senadora Damares Alves, inicialmente gostaria de agradecer pelas palavras. A sua fala foi muito importante e descreveu muito bem o que significa o IBDP para nós profissionais e também acredito que para a população. Em seu nome, cumprimento todos os integrantes da mesa. Bem, eu não poderia deixar nesse momento de agradecer a Deus por fazer parte da história do IBDP, desses 21 anos, e de poder ter vivido tudo isso. Eu quero agradecer aqui as presidentes Clecida Artoga, Jane Bevang, Melissa Foma e Adriane Bramante por terem pavimentado esse caminho. E ao nosso presidente de honra por ser luz, sempre nos guiando. O IBDP, ele faz parte da transformação do direito social no Brasil. Além disso, ele transforma vidas. Pelo nosso trabalho, direitos e garantias, direitos são garantidos, direitos sociais. E esse trabalho, ele hoje consegue chegar em cada rincão desse país. Em cada lugar desse país, há um profissional capacitado, habilitado para defender o direito de um cidadão. Eu não poderia deixar de lembrar aqui também quantas e quantas vezes essa casa nos recebeu para discutirmos direitos e garantias sociais. Ao lado do nosso amigo Diego Cheruli, que me antecedeu no cargo, essa história se concretizou durante a reforma da Previdência. Hoje é um dia histórico para o Instituto, né? Comemoramos 21 anos de dedicação, compromisso, paixão em defender e promover o direito previdenciário. Eu quero agradecer aqui também, principalmente, a nossa presidente Gisele Cravinchichi, pela sua parceria e colaboração incansável. Sua liderança e visão têm sido fundamentais para o crescimento e consolidação do IBDP. A todos os membros, colaboradores e parceiros do IBDP, agradeço pelo trabalho árduo, dedicação e compromisso com a nossa missão. Nesses 21 anos, conquistamos marcos importantes e sabemos que há ainda muito a ser feito. Estamos comprometidos em continuar trabalhando incansavelmente para promover a justiça social, defender os direitos dos trabalhadores e contribuir para o aprimoramento do sistema previdenciário brasileiro. Agradeço aqui a todos os órgãos que trabalham em parceria com o IBDP. Agradeço a cada associado. Muito obrigada a todos, que possamos continuar juntos, fortalecendo o IBDP e promovendo um futuro melhor para todos. Obrigada. Obrigada, doutora Rafaela. Na sequência, concedo a palavra ao doutor Augusto César Almeida, secretário-geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, também por 5 minutos. Bom dia a todos.
Cumprimentar Vossa Excelência, senadora Damares, também agradecendo ao senador Lucas Barreto por ter encampado esse dia que é tão importante, histórico para o IBDP, mais um dia histórico. Saudar aqui também Edmeire, que é a nossa tesoureira, que não pôde estar presente, mas que desempenha um papel muito importante. E nesses 21 anos de IBDP, eu queria destacar 2 pontos que são fundamentais. O primeiro, a atuação como amigo da Corte. Muitas vezes essa ideia de antagonismo entre o IBDP e o sistema de seguridade social, ela é falsa. Muitas vezes o IBDP sobe à tribuna para dizer: a União tem razão, o Estado tem razão, o INSS tem razão. Porque esse é o principal elemento do IBDP. Nós estamos a favor da legislação posta. Se ela é favorável ao segurado, que seja efetivada. Se ela é proposta, está de acordo com a União, que ela seja efetivada. Nós estamos ali no meio, fazendo essa balança entre o que é necessário e o que foi prometido. Porque a Constituição prometeu muitas coisas e nós buscamos esse cumprimento. O segundo elemento também que me traz e que eu acho que é importante, e agradecer a doutora Jane, a doutora Adriane, que foi essa expansão do IBDP para todo o Brasil, especialmente para a região norte, para os rincões, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre. E nesses últimos 8 anos, esse trabalho do IBDP na região norte tem feito com que o crescimento do debate, e não só da advocacia, mas do debate, tribunais de conta, INSS, diretorias regionais, tenha sido efetivamente melhorado. E isso tem nos colocado em uma posição de vanguarda do IBDP. Hoje o IBDP vem propondo a seguinte temática. Muito era feito debate sobre aqueles eventos pessoais da pessoa, idade avançada, a própria morte, a gestação. Hoje, nós enfrentamos um novo paradigma. Nós temos uma mudança climática, que acarreta doenças sazonais, que acabam trazendo benefícios que devem ser concedidos para o INSS, queimadas na Amazônia, que trazem a necessidade de concessão de benefícios. Nós temos as secas no Rio Amazonas, no estado do Amazonas, que atrapalham desde a praticagem até o pequeno pescador. Nós temos a exploração do petróleo, que trará muitas pessoas para a Amazônia. Nós chegamos, inclusive, na crise venezuelana, que traz venezuelanos para Pacaraima e também para Boa Vista. E esse é o novo paradigma do direito previdenciário. Olhar para a pessoa, mas também olhar para aquilo que vem acontecendo no entorno que envolve. E aqui, como paraense, mas amapaense de coração, falando aqui por 28 milhões de amazônidas, dizer que esse deve ser o novo debate do direito previdenciário e o IBDP está na vanguarda. Muito obrigado, parabéns ao IBDP e viva! Obrigada, doutor Augusto. Na sequência, ouviremos a doutora Ana Lúcia Viana de Oliveira, segunda secretária do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, também por 5 minutos. Todos, foi uma surpresa, eu não sabia, eu não preparei discurso, mas dizer que é uma enorme honra estar aqui no Senado Federal e parabenizar o Instituto de Direito Previdenciário, que é o instituto que nos representa o cidadão brasileiro, né? É um instituto que briga e luta pela igualdade social, e que estamos aqui honrados por estar completando a maioridade e dizer que é uma grande honra hoje estar nessa diretoria, né, executiva, uma diretoria que a gente tem muitos desafios aí pela frente. Temos aí um Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, que após os 20 anos, começamos uma nova sequência, né? E o desafio do direito previdenciário é um desafio bem árduo, né? Todos os dias temos legislações diferentes,
portarias diferentes, e o estudo é constante. E o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário ele está sempre pronto a ajudar o advogado para que ele faça o melhor, para que ele esteja sempre ao lado do segurado, mas que também ele defenda de uma forma ampla o direito social. Então, agradecer a posição do Senado de promover esse evento, ao senador Lucas pela oportunidade e dizer que é uma grande honra estarmos aqui e parabéns ao IBDP. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Lúcia. Eu registro que nós estamos recebendo na galeria visitantes, pessoas que estão visitando o Senado Federal hoje, sejam bem-vindos. Neste momento está acontecendo no plenário uma sessão especial para celebrarmos os 21 anos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Se tem advogado no grupo, eu tenho certeza que reconhece e sabem do trabalho desse Instituto para o Brasil. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês, é uma honra recebê-los nessa manhã no Senado Federal. Na sequência, nós vamos ouvir a senhora doutora Julinda da Silva, tesoureira, a mulher do dinheiro, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, também por 5 minutos. Uma alegria tê-la conosco nessa manhã, doutora Julinda. Bom dia a todos. É uma honra, senadora, estar ladeada com a senhora aqui e, ao mesmo tempo, agradecer a todos aqueles que assinaram conosco para fazer essa homenagem ao Instituto. Mando um abraço especial ao senador Confúcio Moura, que é do meu estado, de Rondônia, que também esteve sinalizando aí essa homenagem. E quero aqui cumprimentar a nossa sempre presidente, doutora Cresci, Jane, Adriana, Melissa, mesmo ausente, porque Melissa foi a pessoa que eu vim no primeiro simpósio aqui em Brasília, e ela é presidente, e eu apresentei como de Rondônia Norte, poucas pessoas naquela época, 2009, senadora, estudando direito previdenciário, e a Melissa falou assim: você vai ser nossa representante lá em Rondônia. E ali começamos, no Instituto, e sempre acompanhando todas as presidentes. Já fiz parte também do conselho, hoje estou ladeada com a doutora Edmeire, que não pôde estar presente, mas nosso abraço, nosso carinho a ela, por tudo que ela tem feito pelo Instituto. E falar de direito e também do Instituto de Direito Previdenciário, IBDP, é falar de vida, é falar de dignidade, é falar de pessoas que precisam desse Instituto. É falar do Instituto que ele tem um cunho científico, ele não tem fim lucrativo, é um fim social para atender as instituições pública e privada. Pública naquilo que já foi mencionado aqui, quando a legislação é pertinente para o INSS e é aquilo que a lei realmente determina, estamos ali, de braços dados, para estar ajudando na fomentação e também na implementação daquela lei. E, ao mesmo tempo, na iniciativa privada, quando nós temos ali um segurado necessitando de um BPC, de um auxílio, de uma pensão, nós precisamos estar amparando naquilo que ele precisa. Somos muitos associados, mas precisamos de mais. Precisamos sempre do apoio desta casa, que nos abrilhanta nesta manhã, por esta homenagem, por todos que estão aqui. Porque o IBDP é um instituto de coração, é um instituto que movimenta almas tão generosas como o doutor Savares. Eu brinquei com ele que a primeira vez que eu fui no seminário aqui em Brasília,
com a presidência da doutora Jane, ele, bem moço, né? E as mulheres, assim, né, bastante próxima a ele, e ele chegou assim, fez aquela palestra, eu falei, que homem é esse? Aí eu repeti para ele hoje, falei, que homem é esse? Então, a partir dali, eu tenho, assim, uma admiração profunda por todos que fazem parte do IBDP. Chiruli está aqui, ele é um representante nato, senadora, aqui em Brasília, principalmente ali, né, na defesa, amigo Cury, né, Chiruli, toda na questão jurídica, legislativa. Temos o Leandro, também de Curitiba, né, que é um ex-parte aí também do nosso direito previdenciário. E são todas pessoas que, representando em cada estado tem um representante, né? Eu sou de Rondônia, nós temos a Cacilda aí, que é do Maranhão, né? Então, temos pessoas do Santa Catarina. Então, o IBDP, ele foi conquistando espaço. E esse espaço foi Jane. Jane foi, né, além de todas as nossas ex-presidentes, mas a Jane, uma vez, ela falou assim, eu preciso colocar coordenadores em todos os estados. Ela chegou para mim, Julinda, você conhece alguém de Roraima? Lembra? E eu falei, não, mas vamos conhecer alguém de Roraima para colocar como coordenador. E é isso. Quem ainda não é filiado ao IBDP, deixamos aqui o nosso convite, nosso carinho. Eu agradeço a minha presidente, agradeço toda a diretoria pelo apoio, pelo acolhimento e por tudo que o IBDP representa para mim, mas para todos os brasileiros, porque nós estamos aqui para promover o bem e garantir uma paz social de forma equilibrada. Muito obrigada. Obrigada, doutora Julinda. Na sequência, nós ouviremos a senhora Cleci Maria D'Artora, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Enquanto ela se dirige à tribuna, eu vou me dirigir a mais um grupo de visitantes que está nos acompanhando nessa manhã. Sejam bem-vindos ao Senado Federal e não vão embora do Senado sem antes passar pela exposição. O Senado hoje está sediando uma exposição sobre o Holocausto. Uma exposição que foi feita por crianças brasileiras. É o olhar da criança brasileira ao Holocausto lá atrás. Então, vocês estão convidados a também dar uma passadinha ali na exposição. Sejam todos bem-vindos. Doutora Cleci, é uma alegria tê-la conosco nessa manhã. Muito obrigada, senadora. Excelentíssima senadora Damares Alves, cumprimentando-a, estendo cumprimento a todos que formam essa mesa principal. Senhores e senhoras, bom dia com alegria. Com a alegria de estar nesta casa, celebrando os 21 anos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Senhora senadora, como é bacana ver a formação de uma mesa principal com os atores que precisam estar à frente desta área do direito tão importante que é o direito previdenciário. Veja, nós tínhamos à mesa até poucos instantes o presidente do INSS, o principal elemento do direito previdenciário. Nós temos o Senado Federal, os juízes, através do doutor Savares, os advogados, todos atores que trabalham nessa área para a efetivação do direito previdenciário, que é tão importante para todo o cidadão brasileiro. Ouvindo o vosso discurso, senadora, brilhante discurso, e parece que a senhora é parte já do Instituto, porque conhece muito bem o que nós fizemos e qual é nosso objetivo. O Instituto nasceu não para representar uma classe, não para representar os advogados. Ele nasceu para fazer a diferença, para fazer um trabalho técnico-científico na efetivação do direito social, essa parte do direito social que é o direito previdenciário. E nesses 21 anos foi assim que a gente trabalhou. E nesses 21 anos eu deixei a presidência, mas fiquei ao lado e vigilante
para que isso não saia dos trilhos. E junto comigo, muitos outros. Choros, lágrimas, sorrisos e alegrias como este dia, como esta data de festejar a grande família do direito previdenciário, que é o IBDP. Estou extremamente feliz e acredito que o IBDP todo está feliz por poder celebrar esta data nesta casa. Porque a Casa de Leis, e é ali que tudo nasce, e é aqui que está a responsabilidade para dizer sim ou não ao que nós lá atrás, nós nas pontas, podemos trabalhar. E o Instituto não é partidário, é apartidário. Ele quer a efetivação desse direito. Por isso que nós jamais queremos que o INSS acabe. Nós não queremos prejudicar o INSS, nós não queremos prejudicar o cidadão. Ao contrário, nós queremos trazer elementos de sustentação e da melhor aplicação desse direito. Muito obrigada, senadora, por as suas lindas palavras e a sua linda condução desta cerimônia. Estou extremamente feliz. E, mais uma vez, penso com as fundadoras que estão aqui, a doutora Geni, a doutora Dalila também, que fazem parte, junto com o doutor Savares, do primeiro dia que nós pensamos em formar um instituto para dar continuidade aos estudos de direito previdenciário. Senhores e senhoras, viva o IBDP, viva essa família maravilhosa. E aqueles que não são ainda da nossa família, venham fazer parte. Nós queremos somar, nós não temos partidos, nós não somos advogados somente, somos procuradores, juízes, professores, todos aqueles que querem fazer a diferença no direito social, em especial ao direito previdenciário. E lembrando ao que o Augusto falou, nós estamos avançando para somar, porque nós não podemos pensar só no direito previdenciário, nós temos que ser interdisciplinar. Teremos o primeiro evento que vamos falar do idoso, numa interlocução com o direito previdenciário em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, 28 e 29 de agosto. Um grande evento, totalmente gratuito, e nós queremos ver todos os atores que querem pensar maior, pensar na felicidade e no bom encaminhamento das pessoas do nosso país. Muito obrigado, viva o IBDP, viva todos nós. Obrigada, doutora Cleci, por suas palavras, que fala emocionada, entusiasta, que Deus lhe abençoe. Na sequência, nós vamos ouvir também a doutora Jane Lúcia, eu não vou me arriscar de dar, Berwanger, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, por 5 minutos. Eu quero lembrar nossos oradores que no painel tem um marcador em vermelho para acompanhar os 5 minutos. Quero inicialmente agradecer a doutora Damares, doutora porque também é advogada, a senadora aqui presidindo a sessão, em nome dela cumprimentar todas as autoridades presentes. O IBDP é como se fosse uma corrida de bastão. Um vai passando para o outro, seguindo no mesmo propósito de quem fundou o IBDP há 21 anos. O ideal de desenvolver o direito previdenciário sem política partidária, sem uma ideologia, e sim pelo social, pelo próprio direito previdenciário e pelo que ele representa. O presidente do INSS falou aqui que são 100 milhões de pessoas que são vinculadas. Quando foi proposta a reforma da Previdência, na época do governo Temer, o Diego Cheruli está aqui conosco, lembro que a gente desenvolveu um slogan falando que 100 milhões de pessoas seriam afetadas pelas mudanças. Por isso, nós precisaríamos prestar muita atenção naquilo que estava sendo proposto. O IBDP nunca se negou a discutir reforma, muito pelo contrário. Nós procuramos sempre contribuir com elementos técnicos, chamando atenção para aquilo
que seria o resultado daquelas proposições aprovadas. Mas aqui eu quero destacar, na minha fala, principalmente a atuação do IBDP como amicus curiae nos tribunais superiores. Muitas pessoas no Brasil inteiro não fazem ideia da existência do IBDP, mas o IBDP está ajudando essas pessoas ao levar aos tribunais interpretação, conhecimento técnico, posicionamentos, estudos científicos. E nós temos uma equipe de mais de 20 advogados dedicados gratuitamente a desenvolver as teses, a contribuir, nem sempre contra o INSS. Em vários momentos, nós entendemos que a melhor solução técnica era aquela proposta pelo INSS, mas sempre a partir de um estudo, de forma aprofundada, buscando levar realmente o resultado do nosso conhecimento acumulado. E por isso que eu falo que o IBDP é como um bastão, é uma história que segue. A doutora Cleci, doutor Savares e outros que estão aqui começaram, depois a doutora Melissa presidiu, depois veio a minha vez de levar o IBDP adiante, e cada pessoa contribuindo da sua forma. Depois passei o bastão para a doutora Adriane, que por sua vez passou para a doutora Gisele, todas mulheres, doutora Damares, todas mulheres, coincidentemente todas loiras, né? Levando o IBDP e o direito previdenciário adiante. O que o doutor Augusto trouxe aqui é muito interessante. O IBDP, ele não se fecha no direito previdenciário. Parte do direito previdenciário é o ponto de partida, mas há sempre uma busca por aprimoramento, por aprofundamento, por outras formas de pensar, por evoluir a partir do direito previdenciário. Então, quero aqui também prestar a minha homenagem a quem teve a visão lá atrás de criar esse instituto e a todas as pessoas que, do seu lugar, diretores, coordenadores, associados, deram a sua contribuição. E também fazer voz aqui junto com as outras pessoas que me antecederam e convidar quem ainda não faz parte do IBDP que participe conosco, porque é esta coletividade que nos dá a legitimidade para atuar, quer seja nos tribunais, quer seja aqui no Congresso Nacional e em outras tantas instâncias. Muito obrigado, viva o IBDP. Obrigada, doutora Jane Lúcia. Na sequência, temos a alegria de conceder a palavra à doutora Adriane Bramante de Castro Ladentim, também ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Desculpa os homens que estão presentes, mas agora a gente entende por que esse instituto é tão forte. Doutora Adriane. Bom dia a todos e todas. Senadora Damares, é uma alegria muito grande, quero cumprimentá-la e, em nome da senhora, cumprimentar todos os presentes aqui, dizer que estou muito nervosa porque é um evento tão maravilhoso. Eu nunca estive nessa casa, nesse plenário, já estive várias vezes no Senado, mas aqui na casa, nesse plenário maravilhoso que representa tanta coisa, tantas decisões são feitas aqui. Então, minha alegria, parabenizo ao IBDP por essa oportunidade e agradeço, doutora Damares, por estarmos aqui. Quero dizer que o IBDP é um instituto, como disse aqui, muito plural, e nós temos a missão de mudar, inclusive, a questão do descrédito que a Previdência hoje tem com a população. As pessoas chegam hoje para nós e falam assim, para que eu vou pagar a Previdência vai falir, a Previdência vai quebrar. E nós temos a responsabilidade de dizer, não, a Previdência é um instrumento de proteção social e é importante que as pessoas façam a sua contribuição previdenciária, porque quanto mais pessoas protegidas na Previdência, menos sobra para assistência. Só que é importante que haja um investimento na educação previdenciária, e o IBDP tem um importante papel nesse fomento da educação previdenciária. Senadora Damares, o direito previdenciário deveria ser estudado desde o ensino fundamental. Nas faculdades, as pessoas deveriam ter uma matéria para saber como pagar a Previdência, porque as pessoas não sabem a importância do direito previdenciário, a importância da contribuição. E as pessoas só vão perceber quando morre alguém
que era um segurado instituidor e que precisava, para proteger aquela família, ele precisava ter contribuído, e muitas vezes ele não sabia como contribuir, não sabia como pagar da maneira como ele precisaria proteger a si e a sua família. Então, a Previdência, ela protege as pessoas do berço ao túmulo e até depois, póstumamente. Então, é importante, o IBDP tem esse papel de fomentar a educação previdenciária, de levar conhecimento. Nós, na reforma, o descrédito também na Previdência se faz diante de tantas reformas que nós temos, mas as reformas são necessárias. É claro que o IBDP teve um papel, e aqui o Diego Cheru, ele faço aqui as minhas homenagens, tem um papel de trazer o que acontece lá fora, para que as leis saiam o mais técnicas possível, porque quanto melhores forem as leis, menos sobra para o judiciário, menos sobra para que haja para que diminua a judicialização. E é importante esse papel do IBDP em todo esse contexto dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, eu agradeço a oportunidade, parabenizo o IBDP, para mim foi uma honra presidir o IBDP em 2 gestões, e eu fico muito feliz de ter participado do crescimento. O IBDP é jovem, estamos aí com um jovem na adolescência, mas que tem muito a crescer, e a gente acredita aí na próxima gestão, nessa gestão atual, não é a próxima, é a gestão atual, mas que com muita garra, com discernimento, com conhecimento, com vontade, com perseverança, comprometimento, responsabilidade e ética, nós não temos certeza de que o resultado será maravilhoso. Viva o IBDP. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Nós estamos chegando ao final da nossa sessão especial. Nós ouvimos grandes oradores e o que nós vimos aqui, todos colocaram o coração em suas falas, o que mostra o respeito, o carinho de todos os que passaram pela presidência, os que estão, e o que mostra também que esse instituto tem muito a avançar. E eu finalizo pedindo aos senhores que, por favor, não baixem a guarda. No momento com tantas mudanças sociais, em que relações sociais têm se modificado a cada instante, de uma forma acelerada, em que as relações trabalhistas mudaram, as relações interpessoais estão mudando. Não baixem a guarda. Especialmente os senhores que têm como foco lá na frente, como alvo, o mais vulnerável, o idoso, a pessoa com deficiência. Não baixem a guarda. Nós estamos vivendo um momento de tantas violências contra a pessoa idosa. Eu tenho a honra de presidir a Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa nesta casa. Na verdade, ela é uma frente mista, Câmara e Senado. Quero muito o IBDP do meu lado nessa frente. Precisamos enfrentar todos os tipos de violência contra a pessoa idosa. Fui ministra da Mulher e, quando ministra, presidente, eu me deparei com um quadro que eu jamais imaginava. Nos últimos 15 anos, explodiu no Brasil o estupro da mulher idosa. A mulher mais idosa que eu acompanhei como ministra tinha 100 anos de idade. E o estupro foi em Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Tem tantas violências contra a pessoa idosa que precisam ser enfrentadas no dia a dia. A violência física, patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica. Mas vocês têm como missão lutar para que uma violência não seja mais constante, que é a garantia dos direitos. Continue, não baixem a guarda. O nosso povo precisa desse instituto. Continue dando muito trabalho para o INSS. Dá muito trabalho para ele. E, por fim, eu peço, nos ajude como Congresso Nacional. Não nos deixem errar. Porque aqui a gente, às vezes, trancado em nossos gabinetes, nós estamos apresentando propostas legislativas que lá na ponta não vai ajudar em nada o cidadão. Que lá na ponta vai prejudicar. E a gente está aqui movido, às vezes, de muita boa intenção. Não nos deixe errar. Acompanhe o parlamento. Sejam ousados. Não sejam tímidos na hora de puxar a orelha do Congresso Nacional.
Mas sejam ousados também na hora de apresentar uma proposta legislativa. O Instituto sabe que pode, vocês mesmos, serem autores de proposta legislativa lá por meio da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu sou a presidente, correm para lá. Nos ajudem a melhorar a legislação, nos ajudem a fiscalizar a política pública também. Não baixem a guarda na fiscalização também contra a corrupção. A gente não aguenta mais abrir o jornal e ouvir tantos escândalos de corrupção com os fundos de previdência. Fique no fronte de vocês, sem baixar a guarda, nos ajudando. Que Deus abençoe cada um de vocês que compõem o IBDP. Que Deus abençoe a família de vocês. O Senado Federal está muito feliz em ter celebrado os 21 anos deste Instituto. E que venham mais 21, mais 21, mais 21. Foi uma honra para todos nós, senadores, aprovarmos por unanimidade neste plenário. O requerimento teve assinatura de muitos senadores, mas ele foi aprovado por unanimidade, com louvor, à realização dessa sessão especial. Muito obrigado por terem vindo. Agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando pela televisão, que estão nos acompanhando pela internet. Essa sessão vai ficar gravada e, com certeza, vai ser reprisada inúmeras e inúmeras vezes. Coloquem essa sessão no site do nosso Instituto e eu vou novamente repetir o site do Instituto, www.ibdp.org.br. Que Deus abençoe. E faço também o convite. Não vão embora sem passar na exposição sobre o Holocausto. É muito fácil chegar, é só descer a escada aqui no Salão Azul. Passem por lá e vejam o grito das crianças brasileiras dizendo: Holocausto nunca mais. Que Deus abençoe vocês. Foi uma alegria estar com vocês e obrigada, senador Lucas Barreto, por não ter vindo e ter me dado a oportunidade de presidir essa importante sessão. E ele está falando conosco, mandando um abraço especial para cada um de vocês. Agradeço a equipe técnica da mesa, agradeço o pessoal da Taquigrafia, TV Senado. Que Deus abençoe. Que tenhamos uma semana de bênçãos e vitórias. Parabéns, IBDP. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A personalidade do presidente americano faz com que haja abalos sísmicos em relações de amizade comerciais dentro da América Latina. O senhor citou o projeto que trata da reciprocidade em relações internacionais como um projeto importante. Na medida que os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de aço e alumínio, esse projeto ele ganha novos contornos. A gente tem muito mais a perder do que a ganhar com uma briga comercial com os Estados Unidos.
Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade, muito obrigada pela presença. Senador, o senhor acabou de assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quais as prioridades da comissão este ano. Renata, é um prazer mais uma vez fazer parte do seu programa, desse cenário maravilhoso. Eu acho que na TV Senado não tem um programa com um cenário tão aconchegante, tão maravilhoso como esse seu. Parabéns. Obrigada. É bem a sua cara. Estou muito feliz de estar aqui para poder dizer desse novo momento que nós estamos assumindo a Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional e Comissão de Controle de Atividade de Inteligência. Ao todo, são 3 tópicos extremamente importantes que vai ficar sob a nossa responsabilidade. Eu tive o privilégio de ter sido presidente em 2019 e 2020. Justamente no início do governo Bolsonaro, onde a gente exercitou muito a arte da diplomacia para poder fazer frente àquela máxima que diz: a partir do momento que você tem uma boa relação de amizade, os negócios vêm com mais facilidade. Isso vale na vida da gente. Você nunca vai fazer um negócio com alguém se você não é bem relacionado, amigo, ou que você tenha um pré-entendimento com essa pessoa. E o senhor está falando de amizade com outros países. Exatamente. A diplomacia, ela busca isso. E atrás disso, descortina a oportunidade de negócios entre os países, que é o que interessa no frigir dos ovos em relação a toda essa questão. O momento é diferente, nós estamos vivendo um momento de conflitos, até bélicos, no mundo afora. Isso tem repercussões comerciais. Nós estamos vivendo um momento em que a personalidade do presidente americano faz com que haja abalos sísmicos em relações de amizade comerciais dentro da América Latina, relacionada a Mercosul. A gente tem também uma situação sensível na Argentina, com um presidente também com uma personalidade muito forte, mas a gente vai sempre buscar aquilo que é a essência e o mérito da diplomacia, que é o entendimento e o diálogo. Senador, no seu discurso de posse, o senhor citou o projeto que trata da reciprocidade em relações internacionais como um projeto importante, né? O projeto ele foi apresentado pelo senador Zequinha Marinho e está sendo relatado pela senadora Tereza Cristina. Ele foi uma resposta às restrições impostas pelo Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, que restringia a importação de produtos agropecuários oriundos de áreas de desmatamento. Na medida que os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de aço e alumínio, esse projeto ele ganha novos contornos. O senhor podia explicar a dimensão e o alcance que um projeto como esse tem? Bom, a questão do projeto da reciprocidade, ela faculta de forma legal, numa relação comercial, a reação recíproca a partir de uma ação. Ou seja, você está no seu canto com as suas atividades econômicas calmamente sendo desenvolvidas. E você tem uma relação comercial com um país que abruptamente resolve sobretaxar aquilo que foi pré-pactuado de acordo comercial. A partir do momento que isso ocorre, seria a mesma coisa que você der uma empurrada no país que você está se relacionando. A reciprocidade te faculta a também empurrar. Pois, já que eu fui empurrado, eu também vou empurrar. Porém, muitas das vezes tem que ter muita cautela nessa situação, como é sempre salutar na diplomacia. Aquele velho ditado da avó da gente: cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Nessa questão também. Se você puxar pela memória, houve até uma situação semelhante como essa no final de 19, início de 20, antes da pandemia, com o próprio governo Trump, que ainda estava no poder nos Estados Unidos, que sobretaxou o alumínio e o aço.
Como que isso foi contornado em relação ao Brasil? A ministra da Agricultura, na época, a atual senadora Tereza Cristina, que Relatora do projeto. é a relatora desse projeto, e abre aqui um parênteses, o relatório dela estava pronto, porque o projeto era Mercosul-União Europeia. A partir do momento que houve essa manifestação do presidente dos Estados Unidos, ela recolheu o relatório e tem que fazer outro, justamente para se adequar a esses movimentos que são dinâmicos. E o que ela fez? Ela foi para os Estados Unidos, ficou de 7 a 10 dias lá, contornou a situação e fez com que esse setor não tivesse a sobretaxa que foi pré-encaminhado pelo governo anterior. Eu penso que se isso deu certo da outra vez, não custa nada tentar o mesmo caminho para ver se dá certo. Antes de aplicar alguma reciprocidade. Porque eu penso assim, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar com uma briga comercial com os Estados Unidos. Eu acho que não é o caminho adequado. Eu penso que, do mesmo jeito que a gente tem interesses de produtos deles, eles também têm muito interesse de produtos nossos. E existe, dentro da Convenção da Organização Mundial do Comércio, a questão que nos dá legitimidade para buscar reações no sentido de qualquer ação que vier de qualquer país. Porém, no meu entendimento, o caminho do entendimento e do diálogo, não sendo repetitivo, é o melhor caminho a ser seguido. Senador, mas ainda sobre as medidas sobre a taxa de aço e alumínio imposta pelos Estados Unidos, qual o senhor prevê que seja o impacto para o setor produtivo brasileiro? É muito ruim, porque você tem um planejamento, você tem uma produção, você investe para poder atender a qualidade do produto, você investe para poder fazer, mandar lá para fora a exportação da maneira adequada, de acordo com a legislação do país. Você deve estar no limite para poder auferir algum lucro em relação a isso, que muitas das vezes acaba empatando o negócio dessa exportação. E da noite para o dia você recebe uma sobretaxa de 25% dessa natureza. Pergunto para você, qual o negócio que fica de pé sem um planejamento anterior, sem uma organização anterior? Não fica. Isso vai ser extremamente ruim e a gente precisa contornar isso para preservar o mercado brasileiro e os brasileiros. A Argentina mudou de posição sobre vários temas de política externa, como meio ambiente, questões de gênero, né? E o presidente Javier Milei ensaia mudanças profundas também nas relações comerciais, com o Brasil, com o Mercosul. O que o senhor espera da relação Brasil-Argentina nos próximos anos? Eu me lembro quando eu estava na primeira vez na Comissão de Relações Exteriores e tem sempre um embaixador do Itamaraty que assessora a gente. E aí, numa dessas agendas, eu perguntei para ele, por curiosidade, qual o país que é mais afinado conosco no sentido de ações e de reações? Ele não titubeou e falou, Argentina. E aí eu digo para você, nós não podemos deixar de perder esse fio da meada. O Brasil sempre teve para com a Argentina e a Argentina para com o Brasil uma relação histórica de harmonia e de sucesso, que é excelente para os dois lados, para os dois países. Eu penso que essa questão ideológica do presidente Milei, ela precisa ser respeitada, porque é a natureza dele, ele se elegeu sempre falando assim, e o povo lá democraticamente escolheu esse caminho, isso precisa ser respeitado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer valer a continuidade dessa relação que sempre foi muito positiva e proveitosa. Então... Mas como isso é possível, senador? Exercendo a diplomacia. É você pegar o ministro das Relações Exteriores deles, sentar com o nosso,
pegar os parlamentares da Argentina que fazem parte do PalaSul, como a gente já pegou, estabelecemos diálogos, conversas, parlamentares inclusive que falam com o presidente Milei frequentemente, para poder estreitar laços, para ele poder receber a delegação do PalaSul, como isso tem sido pleiteado, para mostrar a visão da importância que é isso no mercado internacional. Então, a gente não pode desistir na primeira dificuldade. Você tem que procurar tentar para poder encontrar um campo da neutralidade e conviver melhor. E qual o papel da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado nesse caso específico? Como o senhor vê? Muito importante. Eu, já nessa semana que antecedeu a exibição desse programa, fiz várias visitas em várias embaixadas, inclusive na Embaixada da Argentina, na Embaixada dos países do Mercosul, para me colocar à disposição, colocar a Comissão de Relações Exteriores de portas abertas para debater qualquer assunto, fazer com que eles possam se sentir empoderados e partícipes nesse processo de construção, essa nova gestão que nós vamos ter na Comissão de Relações Exteriores. E que isso possa ser benéfico para o país deles. Porque não adianta você também querer, numa situação como essa, só puxar a brasa para a sardinha do Brasil. Você tem que deixar um pouco de brasa para a sardinha do outro que você está conversando, se relacionando. Porque essas coisas só funcionam quando elas são boas para os dois lados. E é isso que nós vamos buscar. Senador, a Comissão de Relações Exteriores também tem um papel na análise de políticas de imigração. Quais são as suas expectativas sobre a situação dos deportados brasileiros dos Estados Unidos? Como é que isso pode afetar as relações bilaterais? Como é que o senhor está vendo essa questão? Eu não vejo isso de uma maneira, vamos dizer assim, boa. Não vejo. Por quê? Há que se ter uma civilidade na entrega do patriota para o seu país. Não pode pegar o cara, amarrar ele de todo lado, enfiar dentro de um avião e trazer de volta. Não é assim. O cara errou de ter entrado lá sem a documentação certa? Foi identificado isso? Tudo bem, ninguém quer passar a mão no mal feito. Bota de forma civilizada, tranquila, sensata, dentro do avião e manda de volta para o seu país. Menos de 5% deles têm antecedentes criminais. São pessoas que foram atrás de sonhos, foram pessoas que foram atrás de ganhar um outro espaço, um espaço de trabalho, de mercado. Muitos deles com alguma família já constituída dentro do país, com bens adquiridos legalmente através do esforço do trabalho. Então, isso precisa ser realmente repactuado como parece que foi. Da última vez que veio o avião que desceu lá no Nordeste, parece que foi no Ceará, parece que já não vieram mais algemados e amarrados às pernas como veio a primeira vez. Isso realmente é lamentável e vai fazer parte, sim, de debate assuntos como esse na nossa comissão. Mas existe alguma área de atuação possível num caso como esse, senador? Para o parlamento? Interlocução com a embaixada para fazê-los entender que não é dessa forma que se deve mandar de volta aqueles que não entraram legalmente dentro do país. Ninguém quer que eles fiquem lá ilegal. A lei existe para ser cumprida. Uma situação semelhante ocorreu numa crise que teve do Brasil com Angola. Não sei se você lembra, com a Igreja Universal como palco de fundo. Pegavam os pastores da Igreja Universal, não deixava nem os caras ir na casa dele para despedir da família e botava dentro de um avião com a roupa do corpo e mandava de volta. Isso gerou um conflito, um problema. A gente intercedeu na época com o embaixador lá da época, que estava lá, e isso foi equacionado. Então, é uma questão de demonstrar que isso não ficou bom. Isso nós vamos fazer. Senador, em relação à Venezuela,
Ano passado, a comissão fez uma série de audiências públicas sobre as eleições venezuelanas. De regra, é um tema que interessa muito aos senadores da oposição, mas ano passado as eleições interessaram a todos os senadores, né? Como é que o senhor avalia a posição hoje da Comissão de Relações Exteriores em relação ao tratamento que o Brasil deve dar à Venezuela? Olha, Renata, nenhum de nós que participou de uma eleição legal e democrática concorda com o que ocorreu lá. Que a gente sabe o que é participar de uma eleição legal e democrática. Não dá para você participar disso, ganhar e ser passado para trás da forma como foi. Que as evidências mostram isso. Então, a partir do momento que isso foi evidenciado, até para surpresa de muitos, o governo não reconheceu a vitória do atual presidente, que se declarou vitorioso. E deixou uma porta aberta. Eu reconheço se você apresentar as atas que comprovam o resultado da eleição, o que não foi apresentado. Porque a partir do momento que você não deve, você não precisa temer. Se ele tem a certeza que ganhou, como ele afirma que tem, e não mostrou a documentação que comprove isso, que são as atas, alguma coisa está sendo escondida. Ao passo que a oposição que veio nessas audiências públicas que você se referiu na Comissão de Relações Exteriores, trouxe em mãos as atas originais para a gente poder ver. E ali a diferença era 60% para o candidato opositor que ganhou e 40% para o atual presidente que se proclamou vitorioso. Foi o que a gente viu. O opositor, deputado de lá, falou: essa é uma ata original. E trouxe um monte assim. Pega 3 aí. Aí cada um foi buscando 3 e era toda mais ou menos 57 a 60 a 43, 64 a 30 e poucos. Era tudo assim. Então demonstrou realmente que houve algo errado. E, infelizmente, isso maculou a imagem que já era desgastada da Venezuela e que fez com que o atual governo, por mais que outras vezes tenha apoiado a Venezuela, dessa vez não teve como. E como o senhor acha que o tema deve ser tratado este ano na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Tem que enaltecer o resultado legítimo de um processo eleitoral, tem que ter um efeito pedagógico em relação a outros que tendem a querer fazer isso. Não podemos achar que está tudo bem, passar a mão na cabeça, não. Lá no Palasul já houve um desdobramento disso. Eles estavam na iminência de voltar. Depois que aconteceu isso, voltou tudo a estaca zero e nem lá mais eles estão indo. Então é realmente vergonhoso isso para a comunidade da América Latina. Senador, como o seu trabalho no Parlasul vai se relacionar com o seu trabalho na Comissão de Relações Exteriores? Uma coisa é umbilicalmente ligada à outra, porque dentro do Parlasul a gente tem o Mercosul. O Mercosul é muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas dos países que fazem parte dele. Tem a questão dos acordos de livre comércio, que são estimulados para que a gente possa formatá-los o quanto antes. Com a União Europeia, com a EFTA, com países diferentes que também estão buscando isso. O Marrocos, na África, já veio manifestar interesse de fazer acordos com o Mercosul. E dentro desse quesito, quanto mais a gente colocar no horizonte acordos que possam incrementar as atividades econômicas do Mercosul e do país que está sendo colocado para fazê-lo, é interessante. Este ano, a COP30, em Belém, Conferência do Clima das Nações Unidas, também vai demandar trabalho da Comissão de Relações Exteriores. Você pode falar sobre como vai ser esse trabalho, qual a previsão de atividades da comissão para a conferência? Muito interessante a sua pergunta, porque nós também estamos à frente do Parlamento Amazônico, que é o parlamento que tem os 8 países que têm território amazônico. E pela primeira vez uma COP vai ser feita num território amazônico.
eu penso que o olhar do planeta em si vai se voltar para a Amazônia. E nós estamos nos preparando como Parlamento Amazônico, como Comissão de Relações Exteriores, como Senado Federal, para poder ter uma participação com vez e voz. Também na semana que passou da exibição desse programa agora, nós fizemos um encontro dos vice-presidentes que compõem os países do Parlamento Amazônico, aqui em Brasília. Foi uma reunião muito produtiva, onde alguns assuntos foram elencados para a gente levar como tema de discussão. O primeiro assunto, a questão das mudanças climáticas. Isso é um assunto que tem que ser encarado de frente pelos governantes do mundo afora. Porque não adianta você falar que não acredita nisso, porque tem muita gente que fala que não acredita nisso. Mas isso está a olhos vistos e com a divulgação cada vez maior e mais apurada de imagens e de situações que acontecem mundo afora, que chega no mesmo instante para você, você constata que isso é um problema. Senador, mas quando o senhor fala que ainda tem gente que diz que não existe, é gente que não acredita que o clima está mudando, ou é gente que não acredita que o homem, o ser humano, tem um papel crucial na mudança climática? É isso aí. Pessoas que ainda negam... Que falam que a questão da industrialização, a questão da emissão de gás carbônico, que isso não tem nenhuma influência. Mas a gente nota que tem, a gente observa. Não precisa ser nenhum especialista que você vê situações de calamidade para tudo que é lugar. Eu vejo pelo meu estado, nunca teve uma estiagem tão grande como teve no Pantanal recentemente. Palco, inclusive, de brotar incêndio devido ao extremo calor que se tinha e pela estiagem, a folhagem que deveria estar úmida, seca, proporcionando a pegar fogo. E quando aquilo pega fogo, como é que você vai apagar um negócio daquele? Humanamente é impossível. Só apaga quando vem a chuva. Não tem outro caminho. Você pode botar não sei quantos mil bombeiros lá, com tudo que é tipo de aparelho, avião, como botaram, mas não consegue debelar. Mas no Parlamento Amazônico, o senhor já vê um consenso em relação a mudanças climáticas? Essa é uma questão que não tem ninguém que joga contra. Todo mundo é a favor que esse assunto vá para frente. Por isso que eu coloquei ele como pano de frente, não de fundo, para esses debates. Outras questões. Desmatamento. É uma questão que precisa também ser debatida. Outra questão, tráfico de madeira. A questão de garimpo ilegal. São problemas que com certeza vai ser levado para lá, que afetam o meio ambiente. Agora, tem um outro problema que está na moda agora, falar dele, que é a exploração da foz do Amazônia. Exploração de petróleo. Isso. Então, o debate é importante, porque dele vem a luz, dele vem a contradita, e a partir daí você sai com posições que possam vir a ser um juízo final de cada um. O que a gente tem que fazer na condição de presidente da comissão e do Palamar é fazer com que esses debates aconteçam. Precisamos ouvir quem defende que tem que explorar, assim como aquele que defende que tem que preservar. Tanto é que a gente tem uma excelente interlocução com a ministra Marina e com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Então não vamos botar esse pessoal para debater. Porque o que a gente precisa é esclarecimento com transparência a respeito dessas questões tão sensíveis como são as questões do meio ambiente. E o senhor acredita que vai fazer diferença a COP30 ser sediada no Pará, um estado que tem todos esses problemas que o senhor elencou? Mas olha, muito interessante e inteligente a sua pergunta, porque lá você vai vivenciar muita coisa que porventura é divulgada, que acontece e que não acontece, porém vai se observar coisas que acontecem e que são denunciadas. Então vai ser um conflito presencial do mundo todo, com situações a serem vistas e revistas a olho nu de cada um. A gente já fez expedições para lá.
na época chefiadas pelo então vice-presidente Hamilton Mourão, hoje senador. Fizemos 2 expedições para a Amazônia. Ele pegou, colocou vários embaixadores europeus dentro de um avião e a gente foi lá para a floresta. Descia num lugar, pegava um outro avião para descer num outro mais distante, para a gente poder ver o que realmente se passava. E foi muito proveitoso, porque a gente volta com uma imagem diferente. Até nós que somos brasileiros e que falamos que conhecemos a Amazônia de mapa, quando você vai lá para dentro, que você sobrevoa, aquilo é um mar verde. Então a gente não pode virar as costas para isso. Isso é uma riqueza que não tem tamanho para nós, brasileiros. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, mais uma vez, parabéns por esse seu programa maravilhoso. A gente não vê o tempo passar, né? Fica aqui à vontade e estou pronto para quando você me convidar voltar de novo. Obrigada, senador. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável, nós vamos com certeza abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Uma
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Entendia que nós tínhamos que falar de democracia, tínhamos que desassustar. O regime militar, eu acho das coisas mais cruéis, entre várias crueldades, e que nem vamos falar de torturas e sequestros e ameaças e tal. Ele desarticulou o pensamento do jovem brasileiro e foi desarticulando o grupo. A desarticulação do grupo traz o vazio, porque você vai discutir o que com quem, de que forma você vai questionar o momento. E aí, a perseguição. Então, o mais importante da campanha das diretas foi acordar um país, acordar o povo, porque esse país pertence a ele. E era uma caminhada, como queria Teotônio, de alegria, de felicidade, de participação. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo,
berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Não é justo a gente cobrar imposto para quem ganha até R$5.000 e para quem ganha até R$6.900. Como o senhor avalia a receptividade do Senado e do Congresso Nacional a essa reforma? Não é justo o país ser sustentado e toda a estrutura do país ser sustentada por 30 milhões de contribuintes que ganham menos de R$7.000. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil tem 60 milhões de mulheres negras, mas apesar de serem maioria, a realidade ainda é de exclusão. Quase 3 milhões não sabem ler e mesmo as que conseguem estudar, só 14% chegam ao ensino superior. Agora imagine uma mulher que foi cortadora de cana, empregada doméstica, se tornando, por exemplo, juíza. Essa é a Antônia Faleiros, que está com a gente aqui hoje, e é personagem do documentário Quando Elas Se Movimentam, da TV Senado, dirigido pela premiada diretora Suzana Lira, que também está com a gente no TV Senado Live de hoje. Obrigada pela presença de vocês duas. E eu vou começar com a doutora Antônia. Doutora Antônia, posso dispensar o doutor? Assim, eu sinto que eu já te conheço, porque eu vi o documentário. Que bom. Com certeza. Antônia. Antônia, então, no documentário, você diz uma frase da ativista norte-americana Angela Davis, que dá o nome ao documentário, Quando Elas Se Movimentam, né? A frase é: quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se move com ela. E eu queria que você explicasse o que essa frase significa para você, como é que você tomou conhecimento dela e o que ela significa na sua vida. Bom dia a todos e todas. Essa frase é a síntese da atuação da matriarca, da mulher negra, da explorada, mas corajosa e ousada figura feminina da mulher negra. E começou, na verdade, rapidinho, essa frase com um certo xismo, um certo deboche de alguém que disse que o movimento era de quadris. E eu disse, não, o movimento é de revolucionar a
as camadas sociais. Essa mulher que carrega a família e que carrega o seu entorno consigo. Suzana, essa é a tônica do documentário, assim, em que esse filme se diferencia dos outros que você já fez? Você tem uma filmografia extensa, vários filmes sobre mulheres, assim, o que te chama a atenção nesse filme, o que você destaca para as pessoas? Primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade da TV Senado ter me proporcionado e ter dado sua confiança no meu trabalho de fazer um documentário para mim tão importante. Imagina você, como cineasta, ser convidado para fazer um filme sobre os 200 anos do Senado do seu país. Então, essa responsabilidade, para mim, já foi um grande diferencial em relação a outros projetos que eu fiz. Acho que eu não fiz nenhum outro projeto com tamanha dimensão de responsabilidade com o meu país, né? Principalmente as mulheres que eu também estou representando aqui do meu país. Então, eu venho ao longo desses anos fazendo filmes com protagonismo feminino, com olhar de direitos humanos, porque essa é a minha vida, é a tônica. Eu acho que o documentarista ele tem que documentar o estado do seu tempo, né? Como que a sociedade está ali se refletindo. E quando eu fui convidada para fazer o filme, eu pensei, como que eu vou contar essa história? E fui na essência, para mim, o que é hoje a sociedade brasileira. Quem sustenta, tem um ditado chinês que diz que as mulheres seguram metade do céu. E eu acho que as mulheres negras brasileiras hoje sustentam esse país. Não só porque estão na base, mas também porque estão fazendo esses movimentos que a Antônia falou, de pequenas revoluções, né? Então, e que estão se transformando em grandes revoluções. Então, quando eu tive a oportunidade de contar essa história a partir dessas 3 mulheres que a gente vê no filme, para mim, assim, foi um grande passo de eu entender onde realmente está a força, sabe? Eu acho que isso, para mim, foi muito emocionante, me atravessou, viajei o Brasil inteiro, né? Fui lá no Quilombo, no Rio Grande do Sul, fui na Bahia, fui em Minas, enfim, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, conseguir ver como que essas mulheres estão se movimentando, para mim, foi uma experiência única que eu nunca tinha vivido. Porque esse documentário ele não fala de teoria, ele não fala de lei no papel, ele fala de lei aplicada, ele fala de resultados do trabalho de 200 anos que uma instituição tem feito no país e o quanto uma população que sabe reagir a essas leis consegue realmente evoluir na sociedade. Então, para mim, o diferencial é muito grande, sabe, Glauciane? É muito grande. Vamos ver um trechinho, então, né? A gente tem o trailer aí para mostrar para as pessoas entenderem um pouquinho dessa emoção que você está dizendo. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade, às vezes, obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. A gente já tem pergunta, né, Sara? Olá, Glauciane, Antônia, Suzana, muito bom estar aqui com vocês. Pois a gente já foi esquentando o tema aí nas redes sociais para saber, né, se os nossos internautas estão por dentro aí, por exemplo, da frase da ativista Angela Davis, né? Ela fala, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Será que os nossos internautas sabiam dessa frase? Olha só, 56% disseram que sim, que é um marco na luta dessas mulheres. 22% falaram assim, olha, eu já ouvi falar, mas não sabia o contexto. E 22% disseram que não sabia. E a gente já recebeu aqui, Glauciane, uma pergunta da Júlia, que é do Rio Grande do Sul. Ela fala assim, quais são os maiores desafios e conquistas das mulheres negras na luta por direitos e reconhecimento? Antônio, é uma pergunta um pouco ampla, é muita coisa, mas se você puder destacar aí um ponto, né, que você acha que ainda é um desafio, mas também uma conquista. Como desafio, exatamente esse reconhecimento, essa visibilidade da mulher como sujeito de direitos, como protagonista da sua própria história, e não mera coadjuvante, que a gente costuma dizer que o papel
que historicamente nos foi heredado e do qual nós brigamos e estamos lutando para nos desvencilhar, é o papel do peito para alimentar a sociedade e da bunda para o deleite de alguns. E este é o papel do qual a mulher negra está e se desvencilha. A imagem, a representação social da mulher negra como sujeito de direitos, como protagonista, que é o que ela sempre foi. E com as ferramentas que lhe são disponíveis, as conquistas, em especial as conquistas na educação. A possibilidade, nesse aspecto, a importância das ações afirmativas, que permitem e que abrem um espaço maior de atuação para essas mulheres. Então, o desafio, se desvencilhar da imagem de coadjuvante e assumir de vez o papel de protagonista e das conquistas, em especial no ramo da educação, as ações afirmativas. E a gente tem no filme, né, uma personagem que conseguiu estudar por causa da lei de cotas, né? Ela conseguiu se formar em pedagogia, a Angélica. Queria perguntar para a Suzana como é que foi a escolha dessas 3 personagens. Acho que esse foi um desafio muito grande. A gente teve uma roteirista e pesquisadora muito competente, a Simone Melamed, eu preciso mencionar aqui, que eu acho ela trouxe essas personagens para a gente como possibilidades, e quando a gente foi aprofundar como equipe toda a vivência dessas mulheres, a gente achou que realmente elas simbolizavam a essência da mulher brasileira nesse lugar. Foi muito difícil, porque não é fácil você encontrar pessoas que estão inspirando pessoas num lugar nesse momento, mas que também geograficamente a gente tinha essa necessidade de geograficamente a gente conseguir contemplar o Brasil. Então, a Antônia é uma mulher que nasceu em Minas, que migrou para a Bahia e... Enfim, a Angélica no Quilombo, que também tem um movimento migratório para a cidade grande, para poder agir, para ocupar o espaço. E a Luana, que com a questão da comunicação e da mídia, ela consegue alcançar um público muito maior ainda. Então, tinham várias características que a gente queria ter. Então, não foi fácil chegar a esses 3 nomes, mas a gente acho que ficou bastante feliz. Eu acho que, Glauciane, nesse lugar que a Antônia respondeu sobre a questão da mulher negra hoje, né? Eu estou num lugar muito mais de escuta do que de fala, mas eu acho que na escolha dos personagens, a gente viu quem estava ocupando espaço de maneira diferenciada no seu lugar, né? Soubemos essa semana que a adolescente que está junto com a Angélica e a amiga dela dando entrevista para a gente passou no vestibular para Direito. Então, a gente tem uma pedagoga, a gente tem uma médica e agora a gente vai ter uma advogada no Quilombo. Isso faz toda a diferença, como a Antônia falou. A educação é a única coisa que pode revolucionar a realidade de uma pessoa. Eu, como uma mulher que vim também de uma região periférica, filha de uma mãe solo, sei o quanto que a educação transformou a minha vida. Então, acho que isso também foi um ponto que a gente teve como premissa para a escolha das personagens. Porque a gente queria passar essa mensagem de que só através da educação, da ocupação de espaços relevantes, a gente vai conseguir fazer alguma mudança real nesse país. Vamos ver um trechinho da Angélica para a gente conhecer essa outra personagem, além da Antônia? Eu não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas, né, pela lei de cotas. E aí fiquei, daí depois o pai teve que ir para o Piauí trabalhar, 2 ou 3 anos o senhor ficou lá? 2 anos trabalhando. 2 anos trabalhando, que daí ele foi para lá para poder começar a pagar uma faculdade de pedagogia para mim. Daí um servidor da SDR, Joel, ele trabalhava com a nossa comunidade aqui. Aí ele veio e começou a conversar, explicar, e ele perguntou para mim, mas tu tá estudando uma universidade particular, vocês não têm conhecimento, vocês têm acesso às cotas por meio das ações afirmativas. E aí, como a gente achava que a gente não tinha a capacidade de passar num processo seletivo, eu disse pra ele, mas eu não vou entrar nunca numa universidade federal, né? Não vou conseguir. Me incentivaram, tentei fazer, passei. Com o avanço das leis, mudou muita coisa. São condições mais favoráveis, né? Carteira assinada, coisa que antigamente nem cogitava a ideia de assinar carteira. A gente tem mais uma enquete para ver antes de retomar a conversa.
Pois é, e falando em educação, né, a gente perguntou também para os nossos internautas como que as histórias de mulheres negras podem ser mais valorizadas. E olha só, a maioria falou pela educação, já ensinando aí para as crianças, né, desde a base, a importância das mulheres, né, e a história dessas mulheres para a nossa história aqui do Brasil e do mundo. 20% disseram por meio de filmes e documentários e 20% mais mulheres negras no poder. E a gente tem uma pergunta do João, que é lá de Minas Gerais. Ele pergunta, né, quais medidas poderiam ser tomadas no ensino básico para a gente conscientizar desde cedo, né, a importância da mulher negra na formação do Brasil. Antônia. Eu vou tomar como referência a fala da Luana no filme, em que ela disse que durante o período, né, na escola, ela ouvia, e essa é uma realidade que era minha também, mas eu estou dando crédito porque foi ela que registrou isso no filme, uma representação social, uma fotografia da população negra, da negritude, só por um aspecto, pelo aspecto da escravização, quando, na verdade, foi muito mais do que isso. Esse foi o pano de fundo. E por isso é tão importante a inclusão nos currículos da história, da ampla historiografia da África e de toda essa contribuição da ancestralidade africana na composição da sociedade, inclusive na ciência, na medicina, em todas as áreas, além do aspecto doloroso da vinda compulsória. Vieram compulsoriamente, mas aqui foram mestres, artífices, e toda essa importância que seja ressaltada e informada. Há muitas pessoas que sequer sabem que a África não é um país. Há muitas pessoas que até falam, tem tantos países assim, ou seja, uma informação básica de geografia. Mas, além disso, toda desmistificar e desconstruir a informação da mera dominação, trazendo a realidade da contribuição extremamente positiva na formação da sociedade. A gente vive ainda sob o mito da democracia racial, né? Casa grande, senzala. Você já teve alguma situação de preconceito no seu dia a dia, Antônia? Você que tem uma trajetória assim tão marcante, né? De ter saído assim do interior de Minas Gerais, morado na rua em Belo Horizonte e até se tornar juíza, assim, o que te moveu a mudar de vida dessa forma? E, ao mudar de vida, você ainda sofre algum tipo de preconceito? Primeiro, sobre o preconceito, o racismo brasileiro é o racismo diluído, é o racismo dissimulado. A miscigenação acabou criando uma cultura de um racismo não explícito. E porque não explícito, muito difícil até de ser confrontado. É o racismo da piada, é o racismo do estranhamento. A pessoa, e eu fiquei até, me emocionou verificar no filme o depoimento da amiga da Angélica, quando ela diz da impressão de que o curso de medicina não seria para ela, e que as pessoas, ao encontrá-la, indagavam dela, você está fazendo medicina? Eu pensei que fosse enfermagem. Reforçando aquela ideia de que existem determinados cursos, determinados espaços, determinadas áreas que não são para as pessoas negras. E quando encontram essas pessoas negras nesses espaços, há um estranhamento que incomoda e há um escrutínio, há um julgamento extremamente severo. São pessoas que, ao galgarem determinados espaços, não têm o direito de um escorregão, porque qualquer deslize somente confirma. Eu sabia, não era para essa pessoa estar ali, mas também uma negra que
seria o quê? Essa negrinha, e é assim que se refere. Pode ser duro, mas é essa a realidade e é assim que é a informação, a representação. Então, situações de estranhamento muitos, situações de confundir a profissional com o irmão, com o preso, enfim, com qualquer outra pessoa, menos a história. Cadê o juiz? Normalmente, no imaginário, ele é branco e homem. Quando ele é negro, já complica. Quando é negro e mulher, aí desanda completo. Então, é aquela história. Aí depois, se aquela pessoa confronta, o outro lado diz, não, mas não era nada disso. É o racismo nosso de cada dia, dissimulado, disfarçado de piada e de estranhamento. Suzana, durante muito tempo a televisão e até mesmo o cinema, né, reforçou esse estereótipo por estar inserido na sociedade mesmo. Mas você acha que isso está mudando hoje, aproveitando que agora o cinema brasileiro está em alta? Olha, obrigada por essa pergunta. Há uns 5 anos atrás eu estava fazendo um filme sobre mulheres que tinham perdido os filhos para a violência de Estado. E eu cheguei num estudo em que nos últimos 50 anos a mídia, e eu incluo aí o cinema e a televisão, e a própria literatura, tinham escrito as mulheres negras como perdedoras. Elas estavam perdendo a casa para enchente, o marido para bebida, perdendo trabalhos por conta dos filhos, enfim, uma série de situações de perda. E quando eu me deparei com esse estudo e eu me questionei como eu fui educada e como eu vi as mulheres, né, negras na televisão, e eu falei, o meu papel como documentarista a partir de agora é ressignificar esse símbolo e trazer essas mulheres para frente da câmera como protagonistas e como donas da sua própria história. E como vencedoras. E por isso, eu agradeço demais a oportunidade de ter feito esse filme. Porque esse filme, ele quebra exatamente esse tabu. É um tabu que a gente tem vivenciado há anos, naturalizando preconceitos, estigmas e elementos que limitam a movimentação e a naturalização dessas pessoas em espaços de relevância na sociedade. Então, esse filme, para mim, coroa uma resistência a esse mal que a gente tem vivido durante tantos anos. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu vi uma novela que a TV Brasil exibia, angolana. E, obviamente, eram todo o elenco negro, e eles eram bancários, publicitários, médicos. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, se a gente tivesse feito isso, se a gente tivesse apenas aceitado o Brasil como ele é, e colocado as pessoas certas nos lugares, a gente teria um outro país. Então, sim, a nossa mídia, o nosso cinema estigmatizou durante muitos anos. E acho que a gente tem feito esse papel, e a TV Senado também participa desse ato revolucionário, de que é mostrar o Brasil de fato como ele é. A gente não está aqui querendo privilegiar quem não merece privilégio, mas a gente só está querendo colocar luz no que é real. E vocês fazem parte disso. Então, está mudando porque a gente se junta para mudar. E essa parceria com a TV Senado e com essas mulheres que a gente conseguiu é quebra de tabu, sim, é quebra de padrão, e a gente quer naturalizar essas imagens cada vez mais. Essas imagens é que também vão fazer a sociedade mudar, porque quando as pessoas começam a ver essas mulheres em espaços tão inspiradores, assistir uma sessão da Antônia, por exemplo, ela atendendo uma pessoa no lugar de trabalho dela, é muito inspirador, porque a história dela faz diferença de como ela trata as pessoas. E é assim que a gente vai mudando o país. Colocando pessoas que passaram por espaços difíceis nessa sociedade, estavam lá, e quando encontram alguém que precisa de justiça, você tem essa empatia, no sentido de atender a esse cidadão que chega ali. Isso faz muita diferença na sociedade. Então, acho que a gente está quebrando juntas, né, aqui esse padrão que fez muito mal a gente durante muitos anos. Mas é isso, começam com filmes como esse e outros que existem, e a gente... É isso, mulheres de novo fazendo revolução, gente. Se não fosse a confiança de vocês nesse trabalho, também não seria possível. Vamos ver um trechinho da Antônia no filme, então? Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua.
vou comprar o jornal Procurando Emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo e ela descartava algumas folhas. Peguei a folha e, ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou: seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou seja bem-vinda na vida. Muito emocionante, né? Sara, tem mais pergunta para as nossas convidadas? Tenho sim, estou toda arrepiada aqui, Antônia. Muito inspiradora essa história mesmo, viu? Parabéns por não ter desistido, né? Que é o mais difícil, né? A sociedade, às vezes, faz com que a gente desista, né? Muitas vezes, assim. Bom, a gente fez uma enquete aqui perguntando, né, a percepção aí dos nossos internautas sobre essa difícil tarefa de conciliar trabalho e maternidade, se isso seria mais difícil para as mulheres negras, né? E 80% disseram que sim, que falta muito apoio, muita infraestrutura. 10% disseram, depende da realidade de cada pessoa, e 10% acham que não, que a dificuldade para mulheres brancas, negras, enfim, é a mesma. E a gente tem uma pergunta da Flávia, lá de Minas Gerais. Ela pergunta se existe hoje alguma rede de apoio para mulheres negras que permitam essa colaboração entre elas, inserção, né, na economia local. E eu fiquei pensando assim, Antônia, você teve acesso a alguma rede de apoio? Ou isso não tinha antes, agora tem mais? Como é que está essa rede de apoio para essas mulheres? Não, rede de apoio institucionalizada não havia no meu tempo. Apenas eu tive o acesso à escola pública, essa foi a prestação, mas a escola pública na concorrência ampla. Uma rede de apoio, a mulher negra sempre teve. A mulher negra sempre foi agregadora, no sentido de reunir no seu entorno os seus filhos, os agregados, os parentes, os próximos, os desvalidos. Então, a matriarca negra, né, as tias negras, essa sempre foi uma realidade. Mas aquela realidade, inclusive da minha mãe, que acolhia as crianças que estavam em abandono, ou cujas mães estavam com problema de alcoolismo, ou tinham morrido, e ela levava para minha casa, mas era dividindo o nada que ela tinha para os filhos. Então, um pouco dos filhos ela dividia com aquelas pessoas. Então, essa rede, esse emaranhado, essa proteção do grupo, essa sempre existiu e é uma tônica da atuação das mulheres negras, as mães pretas, as vós pretas, as tias, enfim. Mas institucionalizada, não. Atualmente, além desse aspecto, as mulheres estão se organizando também formalmente, em cooperativas, em grupos de mães, em grupos de mulheres empregadas em determinadas instituições, enfim. Esta que sempre foi da natureza, essa agregação que sempre foi da natureza da mulher negra, hoje está sendo formalizada, ou seja, ela está levando, ampliando para além daquele círculo paroquial, digamos assim, dos filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, noras, etc., levando esse conhecimento que, por sinal, é a origem das irmandades, as irmandades religiosas que são embriões de instituições financeiras, quando se vê o estudo das irmandades no contexto da história do Brasil.
Antônia, eu vou te agradecer porque, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu tinha várias perguntas para você e para a Suzana ainda. A gente queria ter mostrado um pedacinho da Luana também, mas é bom que as pessoas vão ficar com vontade de ver esse filme. E como é que elas podem ver esse filme? Ele já foi exibido na TV Senado no dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, a grande estreia, mas tem outras exibições previstas no sábado 15 de março, 9 da noite, e domingo 16 de março, 9 da noite. O filme também está disponível no Globoplay e em breve em outras plataformas de streaming. E para quem está em Brasília, a gente vai ter uma exibição presencial gratuita no Cine Brasília no dia 25 de março, 6h30 da tarde, com a presença da Antônia e da Luana, quem sabe aí da Suzana. Eu conto com a presença de todos vocês e vejam esse filme porque realmente está imperdível. Obrigada pela audiência e até a próxima live, TV Senado Live. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio de 2025 do programa Ecosenado. Veja o que preparamos para você nesta edição. O Silêncio da Motosserra, uma história que fala sobre o período de 8 anos em que a Amazônia experimentou a sua maior queda de desmatamento, registrada pelo jornalista e escritor Cláudio Ângelo. Tudo que foi feito no governo Sarney, que foi feito no governo Fernando Henrique, e principalmente o que os cientistas fizeram, sobretudo na década de 90, criou esse caldo técnico, científico e de opinião pública também, para que essas políticas pudessem ser todas condensadas e colocadas para funcionar ao mesmo tempo. Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, recebeu nossa equipe em seu gabinete para uma entrevista exclusiva. Ela falou sobre a premiação da ONU em dezembro e a conexão entre as populações originárias do Brasil e a pauta ambiental. Um prêmio como esse, na categoria Liderança Política, relacionada com a proteção do meio ambiente, retrata muito bem toda essa trajetória que a gente vem, né, há séculos, pelo reconhecimento da demarcação das terras indígenas, pela proteção dos territórios, pela segurança dos povos indígenas dentro dos territórios, pela gestão dos territórios indígenas. E a produção de hidrogênio a partir do bagaço do caju. Sobre quando o Brasil interrompeu um processo significativo de devastação que a floresta amazônica vinha sofrendo. O repórter Paulo Acrísio conversou com Cláudio Ângelo.
O autor da obra defende que o governo deve colocar a Amazônia no centro do seu planejamento e promover políticas que levem em conta os potenciais da região para um desenvolvimento sustentável. 25 anos atrás, uma entrevista mudou os rumos da vida deste jornalista, hoje aos 50 anos. Desde então, a paixão pela natureza fez dele um inquieto observador, capaz de registrar com propriedade uma história que diz respeito a todos nós. Quem quiser conhecer a história recente da Amazônia, deve ler este livro aqui, O Silêncio da Motosserra, quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia. Conosco aqui no Ecosenado, Cláudio Ângelo, o escritor, jornalista, vai contar a história desse livro. O avanço da derrubada da floresta, períodos cada vez mais longos de estiagem, ondas de calor, a fumaça das queimadas cobrindo quase todo o país. Todos esses fenômenos são interligados. O Silêncio da Motosserra lança uma luz sobre um período de 2004 até 2012, quando o desmatamento da Amazônia caiu significativos 83%. Houve esse período de queda do desmatamento, no qual essas políticas públicas todas foram implementadas com sucesso, mas você tem todo um histórico, um conjunto de antecedentes para esse período da queda do desmatamento. Então, tudo que foi feito no governo Sarney, que foi feito no governo Fernando Henrique, e principalmente o que os cientistas fizeram, sobretudo na década de 90, criou esse caldo técnico, científico e de opinião pública também, para que essas políticas pudessem ser todas condensadas e colocadas para funcionar ao mesmo tempo. Com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, quase metade do tamanho do país, a Amazônia brasileira sofre as consequências do desconhecimento e da incompreensão. Olha, o Brasil ele tem uma relação muito complicada com suas florestas em geral, né? A gente adora dizer que a Amazônia é nossa, e bate no peito, e ninguém tasca, nosso patrimônio, etc. Mas, na verdade, o brasileiro ele não gosta muito de floresta, né? A gente... É o mato, né? É o mato, é uma coisa que deve ser derrubada, pejorativa. Você vê o plantio, né? E se você vai no interior de São Paulo, nos lugares por onde os bandeirantes passaram, no interior de São Paulo não tem uma árvore em pé nas cidades. Então tem um pouco essa coisa de mato é lugar de índio, e a gente não é índio, a gente não gosta disso, a gente tem horror a isso, que é um pouco a mentalidade dos europeus que chegaram aqui e não enxergaram esse lugar de florestas que é o Brasil. Eles quiseram enxergar a Europa e refazer a Europa nesse pedaço de mundo, né, no novo mundo. O que seria uma Amazônia sustentável? Eu te digo que não é sustentável na Amazônia, criar gado. 65% de toda a área desmatada na Amazônia, ela virou pasto. E essas pastagens, elas têm capacidade de suporte de 1 boi por hectare ou menos, que não é nada muito diferente do que a gente tinha na Mata Atlântica no século XVIII. Quer dizer, a gente tem em grande parte da Amazônia hoje uma pecuária que não tem produtividade quase nenhuma, que tem o mesmo padrão de produtividade que a gente tinha na Mata Atlântica no século XVIII. Aí vem aquela história da cobiça internacional, que de certa forma é desmentida no teu livro. Isso nunca aconteceu. Essa história de cobiça internacional sempre foi paranoia. Isso atinge o seu paroxismo na ditadura militar. Eles precisavam justificar os gastos deles, precisavam justificar todas as políticas do regime. Então eles inventaram essa coisa de, meu Deus, a Amazônia vai ser, se a gente não ocupar tudo aqui, ela vai ser saqueada e levada embora pelos gringos. Isso nunca esteve perto de ser verdade. No período do regime militar, a palavra de ordem era integrar para não entregar. As grandes extensões de terra desabitadas deveriam dar lugar a projetos de agricultura para as populações pobres do Nordeste. A Transamazônica foi o símbolo de uma era. Pouco ou nada se sabia do solo impróprio para o plantio de espécies não nativas. Não importava se isso mudasse a vida dos habitantes, fossem eles indígenas, ribeirinhos
os seringueiros. Sem qualquer lógica ou planejamento, o governo federal, ao mesmo tempo, financiava programas de reflorestamento e o desmatamento da Amazônia para dar lugar a pastagens em grandes fazendas. Você tem terras indígenas na fronteira, em Roraima, por exemplo, que foram fundamentais para que o território de Roraima ficasse no Brasil e não fosse cedido à Inglaterra. O desmatamento que é feito para as pessoas pobres da Amazônia comerem é mínimo. O desmatamento é uma operação cara, é tipo R$2.000 o hectare, para você desmatar um hectare de floresta na Amazônia. Então não é simples de fazer. Quem faz desmatamento em larga escala são pessoas muito bem organizadas e muito bem financiadas, em geral para especular com terra para poder vender aquilo para um pecuarista em algum momento. Evidentemente, a questão do emprego e da renda é fundamental, é preciso desenvolver cadeias produtivas. Várias delas já existem. Você tem a cadeia do açaí, castanha, tem produtos do extrativismo, tem madeira, pode fazer extração de madeira na Amazônia sem destruir tudo. O agronegócio é um carro-chefe das exportações brasileiras. A gente não estaria dando um tiro do pé se reprimisse o cultivo na Amazônia de soja e do gado? Ao contrário, a gente está dando um tiro no pé se a gente remove a floresta que produz a chuva para esse mesmo agronegócio. Saiu um estudo poucos dias atrás mostrando que 57% da renda da soja do Brasil vem de chuva que é produzida em árvores, né? Porque as árvores reciclam a umidade na Amazônia e fazem chover no resto do Brasil. Então você tirar a floresta, você está condenando o agronegócio a não prosperar. Na época do desmatamento, da queda do desmatamento, você teve o descolamento dessas curvas. A produção de soja cresceu vertiginosamente, a produção pecuária cresceu também, não tão vertiginosamente quanto a soja, mas continuou crescendo e o desmatamento estava caindo. Como seria esse desenvolvimento sustentável na Amazônia? O que a gente precisa fazer? Você precisa encerrar a expansão da fronteira agrícola na Amazônia. O que está desmatado na Amazônia dá para você ter uma agropecuária altamente produtiva, altamente tecnificada. É possível fazer isso. Só que a gente precisa primeiro ter uma limitação a essa expansão. Você precisa entrar com políticas muito sólidas de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. E isso só vai ser feito a hora que o Estado brasileiro, dentro da nossa democracia, fizer a mesma coisa que a ditadura fez, mas com um sinal trocado. A ditadura colocou a Amazônia no centro do seu planejamento. O governo democrático do Brasil precisa também colocar a Amazônia no centro do seu planejamento e desenvolver políticas para a região que levem em conta as potencialidades da região. Seu livro não contempla o combate ao crime organizado. Como você pensaria a solução desse problema no sentido de recuperar essas pessoas que trabalham para a ilegalidade para uma vida dentro da lei e preservando a natureza na Amazônia? Tem que diferenciar primeiro os empregados do crime organizado dos executores do crime organizado. E na Amazônia, isso é importante entender, todas essas coisas andam em bloco. Quer dizer, a mesma organização criminosa que trafica armas e drogas, lava dinheiro com ouro, lava dinheiro com fazenda e emprega gente ilegalmente em regime de semi-escravidão, no desmatamento e em outras atividades ilegais. Então, atuar contra o desmatamento também é atuar contra o crime organizado na Amazônia. Então, para isso, você precisa, mais uma vez, trazer a Amazônia para o centro do planejamento econômico do Brasil e investir em desenvolvimento sustentável dessa região. As Nações Unidas homenagearam em 2024 6 pessoas no mundo com o prêmio Campeões da Terra por ações transformadoras na proteção do meio ambiente.
Uma delas é brasileira, a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara. Bem-vinda ao nosso programa, ministra, e parabéns por esse prêmio que é a maior honraria ambiental da ONU. A senhora foi homenageada na categoria Liderança Política. O que significa essa homenagem para a senhora e para a luta indígena no Brasil? Então, é uma honraria muito significativa para mim, para os povos indígenas, para a luta política que a gente tem feito para a ocupação de espaços e principalmente para fazer com que a sociedade, os governantes entendam que há uma conexão muito grande entre povos indígenas, meio ambiente, sustentabilidade, clima, né? E que a nossa agenda não diz respeito somente a uma pauta voltada a povos indígenas. Ela tem toda uma conexão, né? Então, um prêmio como esse, na categoria Liderança Política, relacionada com a proteção do meio ambiente, retrata muito bem toda essa trajetória que a gente vem, né, há séculos, pelo reconhecimento da demarcação das terras indígenas, pela proteção dos territórios, pela segurança dos povos indígenas dentro dos territórios, pela gestão dos territórios indígenas. Então, esse prêmio vem carregado também de muita responsabilidade, né? Porque é um reconhecimento que aumenta o compromisso para a gente seguir fazendo toda essa defesa, né, hoje dentro do governo federal, para que a gente possa ter esses direitos respeitados. Pois é, como a senhora falou, quando a gente fala em povos indígenas, em territórios indígenas, a gente imediatamente associa a natureza, a preservação da terra, né? Como que a senhora vê hoje a exploração da terra, da maneira que ela está sendo feita? Como é que interfere em aspectos sociais e climáticos também? Comprovadamente, os territórios indígenas são os mais preservados. A biodiversidade mais preservada, né? E a gente enfrenta uma correlação de força muito desigual, né, em relação às autorizações, os licenciamentos para o uso predatório da terra, né? E para nós, povos indígenas, de maneira geral, temos essa relação com a terra de mãe. E nós sempre falamos, né, a mãe terra, porque é ela que dá o sustento, é ela que garante a vida, é ela, né, que garante com que a humanidade permaneça no planeta. Então, trazer esse reconhecimento, né, para uma liderança indígena na categoria liderança política é reforçar toda essa necessidade que nós temos hoje na mudança do modelo, né, econômico, a partir da produção de alimentos, a partir do uso sustentável, né, a partir da valorização dos produtos da sociobioeconomia, que é a valorização das iniciativas feitas pelos povos indígenas, que garante esse uso sustentável, né? E a terra tem um limite, né? E nós precisamos mudar esse uso predatório para um uso mais respeitoso e mais sustentável. E uma das maiores lutas dos povos indígenas é a demarcação de terras, né? Só nesses 2 anos, sob a sua liderança, foram demarcados 13 territórios indígenas, né? O que representa esse número e como é que está esse processo atualmente? Significa um avanço muito grande, embora ainda muito pequeno em relação ao passivo que a gente tem de territórios a serem reconhecidos, né? Mas essas 13 terras indígenas já ultrapassa os últimos 10 anos antes da gestão, né, dessa gestão do presidente Lula, que em 10 anos foram 11 territórios indígenas demarcados. E agora, em 2 anos, né, foram 13 territórios indígenas homologados, né, e mais 11 portarias declaratórias, que é também uma fase importante, fundamental para se avançar com o processo,
que é uma etapa que é assinada pelo Ministério da Justiça, né? Para que volte, né, para a FUNAI, para fazer a parte da demarcação física, que é colocar os marcos legais, as placas, e daí segue para a homologação. A garantia dos territórios indígenas na mão dos indígenas, né, ainda é a bandeira de luta prioritária dos povos indígenas no Brasil. Então, nós queremos ainda avançar muito mais, né? E, ministra, mesmo em terras demarcadas, na Amazônia, por exemplo, tem ainda exploração ilegal de minérios, de madeira, isso acontece, né? Muito, né? Muito. Uma das regiões do Brasil que mais tem territórios já regularizados é a Amazônia. E mesmo assim, esses territórios têm um processo muito violento de invasão, né? Exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de minérios, exploração ilegal de caça, grilagem de terras. Então, são vários os tipos de invasões, né? E já na nossa gestão também, a gente trabalhou para fazer a desintrusão desses invasores, né, dentro dos territórios indígenas. A gente está até tentando já diferenciar um pouco esses termos, né? Porque tem a desintrusão, que é daquelas áreas que estão no processo de demarcação e tem pessoas lá que precisam ser retiradas, e para isso tem que ver se tem direito à indenização, se não tem, né? Se tem direito a um reassentamento, se não tem. E nesse caso dos invasores, né, é a extrusão, porque na verdade eles estão ali ilegalmente e precisam ser retirados. Nós já conseguimos retirar, né, esses invasores de 5 territórios indígenas. E temos uma lista já de mais 32 áreas indígenas que estão nessa prioridade para fazer essa extrusão. E a partir desse trabalho que nós estamos fazendo, estamos discutindo já a criação, né, a construção de uma política de desintrusão, para não ficar apenas em casos pontuais, né? E a gente possa ter uma política que defina essa ação permanente dentro dos territórios indígenas. Ou seja, é um assunto muito complexo, né? Demanda muita fiscalização e ação de todos os poderes, né? De várias instâncias, né? E a gente tem trabalhado aqui de uma forma muito transversal, articulada com outros ministérios, né? Até porque a gente é um ministério articulador da política. E o Ministério da Justiça, por exemplo, tem ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, que são os órgãos de segurança que precisam, né, estar junto, que é quem faz diretamente a ação, né? Temos o IBAMA, que é o órgão responsável pela fiscalização, o próprio ICMBio, então a gente conta diretamente também com o Ministério do Meio Ambiente, mas para além de fazer essa ação de desintrusão ou extrusão, a gente também trabalha com as ações pós-desintrusão, para levar os planos de gestão, né, para que os indígenas possam implementar ali as ações diretas nos seus territórios, para levar água potável, para levar conectividade, energia. Então a gente está trabalhando muito com a política de forma integral. Só no território Yanomami a gente trabalha com mais de 20 ministérios. E além da demarcação de terras, quais outros desafios? Eu sei que a senhora já citou alguns que têm relação direta com a demarcação de terras, né? Mas quais outros desafios, quais outras políticas públicas estão sendo desenvolvidas para fortalecer a cultura, os direitos dos povos indígenas? A gente está discutindo muito essa questão da implementação dos PGTAs, que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental. O PGTA discute todas as pautas dentro de um território, a partir da sua realidade. E na construção do PGTA se discute o fortalecimento cultural, o fortalecimento da educação, né, o atendimento suficiente de qualidade em relação à saúde, né, a saúde básica dentro do território, né, e também o ensino superior, né, porque a gente tem hoje mais de 60 mil indígenas que estão fazendo já curso superior. Estamos já também concluindo, né, um processo de consulta para a construção da Universidade Indígena. E como é que o Congresso pode ajudar em todas essas causas? Olha, tem uma correlação de força muito desigual, né, com o Congresso Nacional e a política
indigenista, né, os interesses e direitos que os povos indígenas têm garantidos na Constituição. Né, o Congresso Nacional tem apresentado muitos projetos de leis, muitas PECs, que retira direitos, né, que revê a Constituição Federal, que reduz direitos e que facilita essa exploração nos territórios indígenas. Né? Então, eu tenho aqui também buscado muito essa articulação com o Congresso Nacional, de conversar com os líderes dos partidos, com os presidentes de comissões. Tenho buscado também emendas parlamentares junto a vários parlamentares ali. Eles têm me recebido, né, muito bem, porque, afinal de contas, a gente está ali defendendo um direito que é constitucional, né, apenas para que se respeite um direito já adquirido. Então, o Congresso poderia ajudar muito se entendesse, por exemplo, que demarcar territórios indígenas não é uma afronta à bancada ruralista, ao agronegócio. Pelo contrário, o último estudo, né, que foi publicado mostra que 80% das lavouras do agronegócio depende das chuvas que vêm de dentro dos territórios indígenas. Porque, por ser as áreas mais preservadas, é exatamente essas áreas que geram a chuva, né, que vai para São Paulo, que vai para o centro-oeste, para o sul, para o sudeste do país. O Congresso Nacional precisa entender que demarcar terras indígenas, né, é também proteger os seus negócios, é também, né, contribuir com a vida no planeta. E nesse momento que se discute tanto, né, o aquecimento global, já as mudanças climáticas em curso, com tantos eventos, fenômenos extremos acontecendo, né, é preciso olhar para aquilo que realmente interessa para conter essa crise climática. E as terras indígenas se apresentam, né, como uma grande contribuição, se não como uma das maiores alternativas para conter essa crise climática no Brasil e no mundo. Tá certo, ministra. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Veja agora destaques do Brasil e do planeta dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Ao menos 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil em 2024, segundo o monitor do fogo do MAP Biomas. Em relação a 2023, o aumento foi de 79%. O bioma da Amazônia foi o mais afetado, totalizando 17,9 milhões de hectares destruídos. O valor corresponde a mais da metade da área queimada no Brasil em 2024 e é a maior área atingida dos últimos 6 anos no bioma. O Ministério do Meio Ambiente anunciou as ações de prevenção e combate a incêndios florestais em 2025. Entre as medidas, foi assinada uma portaria que declara emergência ambiental por risco de incêndios em determinadas épocas e regiões. O documento apresenta as áreas vulneráveis e os períodos de queimadas para viabilizar a contratação emergencial de brigadistas e a implementação de ações preventivas para minimizar impactos. A Comissão de Meio Ambiente do Senado elegeu o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para presidir o colegiado. O parlamentar já ficou à frente da comissão no biênio 2019-2020. A senadora Leila, do PDT de Brasília, ex-presidente do colegiado, foi escolhida para ser a vice-presidente. Os dois estarão no comando da CMA até 2026. Uma solução inovadora na produção de hidrogênio verde. Pesquisadores do Laboratório de Bioengenharia e Valorização da Biomassa da Universidade do Ceará conseguiram criar um processo de baixo custo utilizando o bagaço do caju. O caju é uma fruta tropical originária do Brasil e tipicamente nordestina. Mas o descarte do bagaço pela agroindústria da castanha e do suco gera o desperdício de uma matéria-prima que tem muito potencial. Por isso, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram uma solução inovadora: a produção de hidrogênio a partir de resíduos do caju.
A fabricação e o armazenamento tradicionais de hidrogênio ainda exigem elevados investimentos financeiros. O novo método desenvolvido por alunos e professores de engenharia química reduz esses custos por meio da conversão microbiológica de água e substratos orgânicos em hidrogênio, utilizando insumos renováveis. O processo começa com a lavagem, secagem e trituração dos bagaços de caju adquiridos por empresas parceiras. Em seguida, é feita hidrólise para obter um meio rico em glicose e xilose. O resultado é fermentado em reatores, onde elementos como luminosidade e agitação são controlados para maximizar a produção de hidrogênio e outros gases. Este processo inédito e de baixo custo valoriza um resíduo abundante na indústria, alinhando-se à bioeconomia circular. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Tchau, tchau! Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito ao sigilo do nome em processos judiciais. Mas a proteção não se aplica ao nome do autor do crime e nem a dados processuais, garantindo transparência em relação ao acusado e ao devido processo legal. O Senado votou, agora é lei. TV Senado. Democracia todo dia. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente se conheceu em 2016, né? Numa festa. Era uma ótima pessoa, me ajudava bastante, ajudava dentro da minha casa, ajudava minha mãe, tudo que eu precisava, ele estava ali pronto. Com 2 anos de relacionamento eu engravidei, fomos morar junto e era tudo lindo, perfeito. E depois de 1 ano começou. A gente estava bebendo e ele começou a querer brigar comigo. A gente nessa briga ele me agrediu, né? Ele segurou meu pescoço, tentou me enforcar. Diploma na mão. Nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Temos leis para a violência doméstica, para o assassinato de mulheres, mas os números só crescem ano a ano. E o cenário é a vítima acuada e o agressor à espreita, dentro de casa, na esquina da rua e, acreditem, em dias de jogos de futebol.
A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. A cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual. 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Em 2023, 1.467 mulheres assassinadas. Elas são negras em sua maioria, com idade variando entre 18 e 44 anos. Os números de feminicídio, de violência contra as mulheres, eles são alarmantes no mundo inteiro. O ano passado, em novembro, a ONU Mulheres, junto com o Escritório da ONU para Drogas e Crimes, lançou um relatório global que apontava que, por dia, 140 mulheres são assassinadas, o que dá uma mulher a cada 10 minutos. A Lei Maria da Penha nasceu em 2006 para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Entre as formas de violência previstas estão a física, a psicológica, a violência sexual, patrimonial e moral. Ou seja, uma legislação que trata desde o espancamento à humilhação, passando pelo estupro, o estelionato, a exposição íntima da vítima. Há 18 anos a lei que foi batizada com meu nome, resultante da minha história, que foi transformada em uma bandeira de luta, foi sancionada e traz descrito no seu artigo 1º o grande desafio de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha enfrenta, desde a sua criação, a constrangedora realidade dos altos índices de violência contra a mulher que persistem por diversos fatores. A arraigada mentalidade da naturalização da cultura da violência doméstica contra a mulher no nosso país, a precariedade da infraestrutura da política pública, que gera sua ineficiência no trato das garantias dos direitos humanos para as mulheres. As mulheres passam por situações de violência, enfim, tem que enfrentar muitas violências no seu dia a dia, seja dentro de casa, seja na rua, seja questão de assédio, de violência física, psicológica, enfim. Então, a lei ela é muito importante para ter um respaldo realmente legal para a segurança das mulheres. Nós temos uma das melhores leis do mundo que são consideradas, que é considerada uma das melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, nós precisamos andar muito ainda, muitos passos precisam ser dados para que o país dê respostas efetivas à sociedade. Porque uma mulher, o feminicídio, ele é o último momento do ciclo da violência. Essa constatação, ela veio inclusive de um dos relatórios globais que a ONU Mulheres divulgou há alguns anos, destacando a Lei Maria da Penha como uma lei modelo no tema de violência doméstica. E isso não só pelo escopo da lei, que retrata de forma muito detalhada as formas de violência que as mulheres sofrem, quais são os mecanismos, toda a rede para atender a essas mulheres, mas também em relação ao processo de elaboração dessa lei. É muito importante essa lei, que as mulheres corram atrás, não fiquem caladas, não fiquem omissas com medo. Deu o primeiro empurrão, falou alguma palavra que te diminuiu, corre atrás dessa lei, porque essa lei é muito importante para a proteção da família, da mulher, dos filhos. Acredito que é uma coisa que não pode acontecer mais de uma vez. Aconteceu uma vez, já tem que ser punido na hora. Porque a pessoa que ela faz isso uma vez, ela vai fazer 2, ela vai fazer 3. Pode ser que ele faça isso talvez não com a mesma, mas talvez com outra mulher, então é uma coisa que não vai adiantar. Tem que ser uma coisa que efetiva na primeira ação da pessoa. O Brasil está entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. E a maioria dos crimes cometidos por parceiros ou ex-parceiros íntimos da vítima. Viemos conversar com Adriana Romana, ela que é responsável pela delegacia especializada em atendimento à mulher. Doutora, para começar de forma prática, a mulher que sofreu algum tipo de violência, o que ela tem que fazer, aonde denunciar, a quem procurar? A Polícia Civil ela oferece em todas as delegacias de bairro os plantões policiais que estão prontos para registrar essa ocorrência, a delegacia eletrônica e as DEANs. Muitas mulheres ir até uma delegacia já é uma barreira, então a delegacia eletrônica também alcança essas mulheres. E pela DP eletrônica ela não tem nenhum prejuízo,
que essa ocorrência, ela também vai ter a oferta das medidas protetivas, ela vai relatar a sua história e vão ser encaminhadas para o judiciário esse pedido da mesma forma como se ela fizesse presencialmente. A maioria das vezes não procura porque não sente que tem justiça, não tem poder para poder fazer alguma coisa. Por mais que tenha amparado em lei essa proteção contra a mulher, muitas vezes não é reconhecida na prática. Nós sentimos a necessidade de criar uma grande mobilização na sociedade de combate à violência contra a mulher, porque nós começamos a perceber que mesmo com patrulhas Maria da Penha, com destinação de verbas para o combate à violência nas pontas, a gente ainda tem números muito altos de feminicídio e de violência. O número de medidas protetivas no Brasil só aumenta, o que indica que as mulheres estão em risco. E essa foi a primeira vez. Então, para mim, não foi uma coisa... Ai, meu Deus, eu fui agredida. Na minha cabeça não era agressão. A gente conversou, ficou de boa e se passou. E se passou mais um ano. Outra vez a gente saiu para beber. Eu discuti com o irmão dele, porque o irmão dele agredia a nossa cunhada. E nisso a gente começou a discutir e ele foi na vez que ele realmente me bateu, assim, que eu vi que era uma agressão e que realmente era uma coisa que não podia se perdoar. A violência doméstica, ela é um crime complexo, ele é um processo complexo na vida das pessoas. A gente vive uma sociedade machista, uma sociedade que o modelo é patriarcal. As mulheres foram educadas para suportar todo tipo de violência, em nome da família, em nome do casamento, em nome de manter aquilo de pé, de fazer aquilo dar certo. Então, muitas mulheres, elas ainda carregam isso com elas. Então, elas vão dando sempre uma chance, não só para ele, mas para elas mesmas. E muitas vezes elas se colocam em risco nessas relações. Até mesmo em relação dentro de casa, é difícil a pessoa querer procurar ajuda. Acho que o mais difícil, na verdade, é a pessoa chegar na delegacia e fazer a denúncia do que a própria denúncia em si. O primeiro ponto seria o ponto de entender, de ter a consciência, né, de todas as mulheres terem a consciência de que a situação que elas estão passando é uma situação de violência, que o assassinato ele não acontece já como a primeira manifestação de violência contra as mulheres, né? Vem sempre acompanhado de outras manifestações, seja violência psicológica, violência moral, patrimonial, a violência física, e muitas mulheres só compreendem que é o momento de pedir ajuda depois que já passam por diversas situações de violência física e que a situação já está insustentável. A gente teve uma luta corporal, eu fui parar na delegacia com ele, só que eu não quis prestar ocorrência, né? Porque como ele era o único provedor de renda na casa, eu estava com uma criança, acho que ele tinha 1 ano já, 1 ano e 4 meses. E a partir do momento que a mulher faz essa verbalização, essa notificação? A partir do momento que ela registra a ocorrência, se for no contexto da Lei Maria da Penha, imediatamente já é instaurado o inquérito policial. Da minha família já passou por violência doméstica e hoje são protegidas por essa Lei Maria da Penha. A pessoa procurou a delegacia, foi atendida no hospital, né, porque foi machucada, mas hoje está tudo bem com ela, graças a Deus, com a família também. Hoje ela permite que outras pessoas façam denúncia também, não só a vítima, não é isso? As denúncias qualquer pessoa pode fazer, né? A denúncia, ela não implica no registro da ocorrência policial. Já o registro da ocorrência policial, aí tem que partir da vítima ou do representante legal. Essa denúncia é anônima? Ela pode ser? Pode ser anônima ou pode ser também identificada, depende da pessoa. Eu sempre saía, bebia e voltava. Aí voltava nervoso, às vezes muito bêbado eu reclamava, né? Porque não era legal, às vezes me deixava em casa sozinha. Aí eu reclamava muito e gerava essa confusão. E sempre meu filho estava comigo. Mas aí ficou pior mesmo quando foi nossa terceira briga. Ele falou que ia sair e ia voltar logo. Aí ele voltou muito alterado, né, nessa vez, que foi a vez que eu realmente temi pela minha vida. E a gente começou a discutir, só tinha nós dois dentro de casa. E ele falou que queria me matar, queria realmente me matar meu filho e
e dessa noite, e desse não ia passar, né, no caso, assim. Existe um perfil para o agressor? É do homem machista, né? O homem que não respeita a mulher, que acredita que a mulher objetifica a mulher, destrata e não vê isso como crime. Né? Muitos até acham que essa conduta é legítima, foram educados para ser assim. Então, nesse dia foi o basta, que eu falei, não quero. A gente discutiu muito, acabou que eu tive que conter ele, né, com minha força, para ele não fazer nada comigo e com meu filho, e só eu e meu filho sozinhos em casa. E em que momento esse agressor ele pode ou vem a ser preso? Ele pode ser preso em flagrante e também por cumprimento de mandado de prisão, seja pelo descumprimento de medida protetiva ou pelo crime, por ser um crime grave. Numa dessas que eu fui pegar meu filho, na casa dele já não morava mais com ele, a gente já não tinha mais relacionamento. Eu cheguei na casa dele, ele não estava. Quando eu estava indo embora, ele estava chegando, tinha passado a noite toda bebendo com meu filho e eu estava na rua. Só que ele começou a me xingar, a falar palavras de baixo calão para mim, né? Me xingando de vadia, vagabunda, essas coisas, me falando que eu não prestava. Foi quando a gente começou a brigar e ele partiu para a briga física, que foi a última vez que ele me agrediu. Isso era no sábado, umas 10 horas da manhã. Todo mundo da rua viu, assim, os vizinhos não fizeram nada. Quem me ajudou foi minha amiga, que a gente brigou, luta corporal contra ele. E ele foi preso em flagrante. Na emergência, que número ela pode ligar? Na Polícia Civil é 197 e havendo uma situação flagrancial, o 190 da Polícia Militar. A lei do feminicídio veio em 2015, um crime hediondo. E matar a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena era de 12 a 30 anos. Mas a partir de outubro de 2024, a lei foi alterada. Resultado: o crime de feminicídio agora dá prisão de 20 a 40 anos. E a progressão de regime só após, no mínimo, 55% da pena cumprida. O pacote aumentou não só a pena ao feminicida, mas aumentou leis que antecedem o feminicídio. O feminicídio agora é um crime autônomo, não é mais uma qualificadora do homicídio. Então, ele é um crime autônomo. Agora, o julgamento já é bem mais fácil e é mais difícil para um advogado desqualificar. A partir do momento que nós começarmos a ter condenações em cima da nova lei e que o cara vê que ele realmente vai ser punido por isso, talvez seja uma educação pedagógica para ele, né? Que ele comece a pensar que ele não pode cometer o crime. Ano passado, o governo lançou o programa Feminicídio Zero. A ideia é conversar com toda a sociedade. Sociedade essa que vem ao Senado para participar de audiências públicas, fazer alertas, denúncias. Mas quando o assunto é violência contra a mulher, é preciso falar também de diversidade, inclusão, saúde mental. A gente quer chegar no ambiente do futebol. E nós queremos chegar, senador, porque nos dias de jogos, a ameaça contra as mulheres e a violência aumenta em 23%. E no Brasil nós temos jogo o ano inteiro. Então, chegar nos estádios, falar com os times de futebol, falar com as torcidas, ela é estratégica para que a gente possa efetivamente estar pensando uma nova forma de organização, de intervenção com relação à questão do feminicídio. Mas a gente hoje tem visto que a violência não diminui, né? Na verdade, a violência a cada ano aumenta. E a violência aumenta mais para algumas mulheres, ela tem aumentado para as mulheres negras e diminuído para as mulheres brancas. A violência, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. A gente não tem dados de violência cometida contra mulheres lésbicas. Então, isso mostra para a gente que tem um monte de questão que precisa ser enfrentada. A gente vê uma série de reproduções de estereótipos dentro dos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Mulheres em situação de rua, por exemplo, não conseguem sequer cadastrar o boletim de ocorrência, porque elas não têm o endereço, porque elas não sabem o nome do agressor. Elas precisam ouvir do comissário: mas minha senhora, você começou a se relacionar com ele ontem. Isso não configura uma relação.
Mas essa é a realidade de muitas mulheres. O abuso infantil, ele cresceu 70%. Isso é dado de 2023, é um dado muito atual do próprio Ministério da Saúde, no seu boletim epidemiológico, né? Além disso, foi contabilizado 202.948 notificações nos últimos 7 anos no país, quase 80 casos por dia no período, sendo que destes casos, 76% contra meninas. A gente tem uma política de notificação desses casos, que quando a gente vai olhar, 80% delas foi feita em hospitais e pronto-socorros. Qual que é o problema disso? Está aparecendo quando a violência já chegou no seu último nível. A gente não está conseguindo fazer a notificação da violência quando é o primeiro atendimento, quando é na atenção básica. Então, a gente perde muita oportunidade de prevenir, de acolher, ao ponto da gente chegar aqui na Comissão de Violência para falar de saúde mental. Existe, por exemplo, uma sobrecarga das tarefas domésticas que recai majoritariamente sobre as mulheres. E a gente está falando, então, do cuidado da casa, do cuidado com os filhos, do cuidado do próprio marido, dos pais, dos idosos e assim por diante. Isso também tem um impacto na saúde mental delas. As relações de violência e abuso, que são um tema aqui dessa comissão, nas mais diferentes formas, as quais as mulheres são submetidas, então, diariamente, também são apontadas como um desses fatores. E um exemplo disso é que a chance de uma mulher que é vítima de violência, então, está com depressão, é quase 4 vezes maior do que uma mulher que não foi vítima de violência. Agora um dado global da ONU Mulheres. Em 2023, uma mulher ou uma menina foi morta a cada 10 minutos. O Bruno fez uma apresentação de 10 minutos, eu estou fazendo uma apresentação de 10 minutos, 2 mulheres ou meninas morreram, enquanto isso, vítima dos seus parceiros íntimos ou familiares. Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, cadeia para os assassinos de mulheres, medidas protetivas para as vítimas. Esse é o arcabouço jurídico. Mas o país pode e deve buscar sempre as melhores soluções para um tema que diz respeito a toda a sociedade. Eu acho que é sempre bom, né? O legislativo, as pessoas estão sempre revendo as leis para ver se está se adequando. Por exemplo, se o feminicídio está aumentando no DF, então talvez seja um momento das autoridades, né, reverem essa lei para deixar mais rígida, né, as penas mais rígidas para proteger melhor as mulheres. O projeto ele visa uma ação mais combativa, no sentido de fazer com que o agressor ou o futuro agressor possa ter na sua consciência de que se ele praticar alguma violência doméstica, ele vai ter os seus salários através dos cargos públicos que ele poderá estar ocupando suspensos. Porque é aquela velha história que dentro da consciência do povo brasileiro funciona. Quando aperta no bolso a situação, as coisas têm um jeito para poder se endireitar. Tem uma muito importante criada pela senadora Daniela Ribeiro, que é o Antes que Aconteça, em que a gente destina uma parte do orçamento público para a ponta, para o combate ao feminicídio em cada estado, em cada município. Então, não é um trabalho que pode ser feito só pela sociedade e nem só pelo poder público. É preciso que ambos estejam caminhando juntos e com políticas públicas que sejam perenes. Firmamos um convênio com a Confederação Brasileira de Futebol, mediante os números que nos chegaram acerca das agressões em dias de jogos, que aumenta em torno de 60%. Às quartas e aos domingos. É um conjunto de muita bebida, ou seja, muito álcool, né? E o seu time, né, perder. Então, a agressividade ela fica maior. Então, diante disso, a CBF fez conosco um convênio. Na Paraíba, nós temos a única mulher presidente de federação de futebol
Então, Michele Ramalho foi também uma parceira para que pudéssemos chegar ao presidente e desenvolver ações, como entramos em campo com o Flamengo com a camisa, com antes que aconteça para divulgação. Nós temos também que é, vamos dizer, a prevenção. Então a gente colocou para que esse tema possa ser devidamente debatido, instruído, ensinado nas escolas do ensino médio, onde o caráter do jovem está sendo moldado. Isso é muito importante porque tem a ação preventiva que vai de encontro com aquilo que a gente quer, que é acabar com essa situação ou pelo menos diminuir no nosso país. Que você eduque o menino e a menina exatamente iguais, para que haja o respeito entre eles, que o menino respeite a menina, que a mãe não mande o menino jogar bola e a menina lavar louça. É isso, é disso que se trata. Tanto o Ministério dos Povos Indígenas quanto o Ministério das Mulheres têm discutido a elaboração, a criação da Casa da Mulher Indígena, que seria uma Casa da Mulher Brasileira, um modelo da Casa da Mulher Brasileira, que pudesse estar culturalmente adaptada para acolher essas mulheres indígenas que sofrem, que são vítimas de violência. No empreendedorismo feminino, nós vamos trabalhar com as empresas que vão ser parceiras oferecendo vagas em suas empresas para que elas possam trabalhar, porque a gente entenda bem que no ciclo a mulher sai, né? Então ela precisa ter uma casa-abrigo, ou seja, um lugar de passagem, se ela não tem onde morar, para ficar ali protegida, para começar a ter um emprego, um trabalho digno e a partir daí elas voltam ao mercado de trabalho e voltam também a ter a independência para que ela possa pagar a sua casa, o seu lugar de moradia, né? E voltar a ter uma vida normal. Hoje em dia, com o meu novo relacionamento, eu vejo que quão visão fechada eu tava, que eu não conseguia enxergar aquilo ali. Para mim, eu não achava que era uma coisa tão grave. Hoje em dia, eu tenho um relacionamento saudável, meu filho tem uma figura paterna responsável. A vítima de violência doméstica tem que ser acolhida e ter a oportunidade do recomeço. É essa rede de apoio que vai garantir que essa mulher violentada nos seus direitos tenha, a partir de agora, um presente, um futuro. O conselho que eu dou assim, para as mulheres, né, que sofrem disso e vê sinais disso é que se ele faz uma vez, ele vai fazer sempre. Então, pode prometer, às vezes pode até mudar ali no momento, mas não confia. Vai em busca de se profissionalizar, ter sua própria renda, mesmo que você tenha, vai em busca de ajuda. Comenta com alguma amiga, com alguma familiar, o que você está passando, porque às vezes você não enxerga que isso é eles fazem por maldade, né? Você acha que só foi uma besteira, mas nunca vai ser. Então começa com, às vezes, uma fala repreendendo você, quando vai ver, às vezes você tá morta. Nunca dependam de homem também, pra nada, sempre tenha seu dinheiro. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Eu era um fotógrafo do jornal O Globo. E eu falei, olha rapaz, eu esqueci lá no comitê de imprensa uma bolsa com filmes antigos e eu preciso resgatar isso. E ele disse, mas você vai fotografar? E eu disse, não vou fotografar. E você veja que eu estou sem câmeras. Não era verdade, era mentira. Para minha surpresa, ninguém me acompanhou. Quando eu vi o plenário fechado, em silêncio, me deu uma impressão terrível, aquela coisa sombria, né? Então eu fui ali atrás da mesa do presidente e fiz essa fotografia que você está vendo aí. Eu saí, subi a escada, fui lá em cima e fiz mais 2 cliques
mostrando a solidão do plenário. Muito pior do que um plenário barulhento e muitas vezes com debates indesejáveis. É um parlamento fechado, como foi fechado pelo pacote de abril, né? Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. Rondônia. Essa bandeira conta nessas linhas e nessas cores o desenvolvimento do estado. Ela foi desenhada no início dos anos 80 por um jovem arquiteto que tinha na época 17 anos de idade. Silvio Carvajal Feitosa, estudante de arquitetura com 17 anos de idade, ganhou o prêmio da bandeira e acabou pagando parte dos estudos com o dinheiro do prêmio. A faixa verde em perspectiva foi feita para representar a rodovia BR-364, mas também o Rio Madeira, que eram as formas de acesso à região. Interessante chamar a atenção para as cores brasileiras, porque no edital do concurso já era determinado que a bandeira deveria ter as cores da bandeira nacional. A estrela no fim da Estrada Verde simboliza o futuro e a esperança. Em 1943, a região recebeu o nome de Guaporé em homenagem ao rio Guaporé. Quando a gente fala de Rondônia, a gente tem que lembrar da origem do nome, Marechal Rondon. Marechal Rondon foi um indianista, sertanista e era um militar. Entre o final do século XIX e início do século XX, ele começou um projeto de implantação de telégrafos no Brasil. Usaram os espaços que ele abriu para passar a linha de telégrafo para fazer a rodovia. A rodovia BR-364 atravessa o país na linha diagonal, ou seja, ela sai do interior de São Paulo e chega até o Acre. A estrada, em alguns trechos, é chamada de rodovia Marechal Rondon, em homenagem ao Marechal Rondon. Ele era descendente de indígenas e quando ele fazia a abertura do caminho para a passagem dos postes e das linhas de comunicação, ele proibia que as pessoas matassem, maltratassem os indígenas. Um marechal que acreditava na comunicação e protegia os indígenas, um jovem arquiteto e uma perspectiva luminosa. Rondônia, essa bandeira tem história. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário foi fundado há 21 anos e vem desenvolvendo um trabalho que é referência na área previdenciária. O IBDP foi homenageado em sessão especial no plenário do Senado na manhã desta segunda-feira. Com sede em Curitiba, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário tem reunido especialistas e profissionais e promovido o debate qualificado ao longo da sua trajetória. Dessa atuação, têm saído sugestões para aprimorar a legislação e as práticas da previdência social, uma área sensível que afeta a sociedade como um todo, em especial os mais vulneráveis. A importância da dimensão da Seguridade Social para a vida das pessoas, para o órfão, para a viúva, para o incapacitado, para a pessoa com deficiência
deficiência para as pessoas mais vulneráveis. E diz o professor Elídio das Neves que o nosso desafio, como atores políticos, como atores jurídicos, é encontrar um justo equilíbrio. Desde a sua criação, 2 grandes reformas na Previdência já foram implementadas e o IBDP tem acompanhado os impactos e sugerido melhorias. Em 2002, 2003, é quando nós estávamos vivenciando as primeiras reformas constitucionais previdenciárias. Desde então, a luta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para colaborar e alcançar resultados equilibrados em termos de política pública da Seguridade Social. Desde o nosso início, o IBDP é um instituto multiprofissional que tem não só advogados, mas também juízes, servidores, contadores, auditores, e isso eu acho que nos traz uma perspectiva única de visão para que a gente possa colaborar entendendo o papel de todos nessa construção de uma previdência social melhor, que atenda cada vez mais a população brasileira. Para atender às novas demandas, o Instituto agora também fortalece cada vez mais a sua produção de conteúdo. A nossa atuação vai muito além do meio acadêmico. Ao longo dos anos, o IBDP teve um protagonismo inquestionável na esfera legislativa e judicial. O IBDP é o fórum por excelência onde se debatem os grandes temas previdenciários atuais, com incessante realização de simpósios ao longo de todo o ano. O total de benefícios pagos pela Previdência cresceu 238,8%, passando de 11,6 milhões para 39,3 milhões de beneficiários, com impacto indireto em 2,5 pessoas por beneficiário. A Previdência atingiu em 2023 137,5 milhões de brasileiros, ou 63,5% da população, ajudando a reduzir o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Os benefícios previdenciários também impactam a realidade dos municípios, movimentando comércio e serviços, como aponta o presidente do INSS. 70% dos municípios recebem mais investimentos e recursos que são pagos aos segurados do que o próprio FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, quando nós fazemos o pagamento, e os pagamentos são feitos religiosamente há mais de 5 décadas sem nenhum atraso, esses pagamentos movem e são muito importantes na esfera individual daquele brasileiro. E com apoio de 361 deputados e 64 senadores, o Congresso aprovou o projeto que estabelece novas regras para a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. O texto seguiu para promulgação. O Congresso Nacional aprovou em sessão conjunta, nesta quinta-feira, o projeto que define regras para o rito de apresentação das emendas parlamentares e suas indicações. Segundo o presidente do Congresso, a sessão era inadiável e urgente. O texto recebeu o voto favorável de 64 senadores e de 361 deputados. A presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária que coloca em trilho novamente a execução orçamentária de maneira a garantir a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal pela Lei Complementar 210 de 2024 e também nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 854. Pela proposta aprovada, as indicações de emendas de comissão encaminhadas pelos líderes partidários devem constar de ata da bancada, aprovada pela maioria dos integrantes. Essas indicações devem ser analisadas pelas respectivas comissões temáticas e as atas com aprovação devem ser encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento para publicação e também ao Executivo, no prazo de 5 dias. Os aperfeiçoamentos continuarão a existir, não tenham dúvidas. No trato, durante o OGU 2025, haverá condições de ir aperfeiçoando, mas é muito importante preservar aquilo que foi conquista do Congresso Nacional, sua autonomia, sua independência e evitar aquela prática que há 10 anos atrás envergonhava o país, do beijamão. Eu faço questão de colocar o meu nome em todas as emendas, até porque isso não tem que ser escondido. E isso agora está assegurado.
senador ou deputado, seja deputado ou senador, vai ter que colocar o nome sim, dizendo, olha, estou passando dinheiro para isso. E qualquer coisa, tem os órgãos competentes para fiscalizar e para punir aqueles que fizerem algum desvio de conduta em relação a isso. A análise do projeto cumpriu o prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal para o Congresso colocar em prática o plano de trabalho que liberou o pagamento das emendas parlamentares. Esse plano foi elaborado em conjunto por Executivo e Legislativo, dando mais transparência e rastreabilidade às emendas que estavam bloqueadas por decisão do ministro Flávio Dino. O documento foi aprovado por unanimidade pelos ministros do Supremo, que deram prazo até 31 de março para o Congresso definir o rito das emendas. Estamos votando o resultado de um amplo diálogo que foi travado por Vossa Excelência, pelo presidente da Câmara dos Deputados e com o Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Supremo Tribunal Federal e com todos os ministros. O resultado, com a participação do Executivo, o resultado desse diálogo foi essa resolução. A aprovação do projeto vai permitir que as alterações possam valer já para o orçamento de 2025. Houve também uma prorrogação da vigência da atual Comissão de Orçamento, justamente para a gente sair desse impasse e conseguir finalmente aprovar o orçamento de 2025, já que nós estamos no mês de março e ainda estamos com a execução orçamentária de 1/12, por não termos o orçamento de 2025 vigente. E o senador Ângelo Coronel, relator do orçamento deste ano, se reuniu com os ministros da Casa Civil e das Relações Institucionais, Rui Costa e Gleisi Hoffmann. Coronel está fazendo os últimos ajustes do relatório. Ele informou que as pendências relacionadas ao Vale Gás e ao programa Pé de Meia, que não tinham previsão orçamentária suficiente, já foram solucionados. O orçamento deve ser votado nesta quarta-feira. Nós vamos alocar os 3 bilhões que é necessário para fazer frente ao pagamento do Vale Gás esse ano 2025, porque só tem 600 milhões no orçamento. Também equacionamos a questão do Pé de Meia, que já tem 1 bilhão no orçamento, precisa de 11 bi, mas o Tribunal de Contas da União já facultou ao governo inserir esses valores no orçamento durante 120 dias. Então, o governo irá mandar PLNs cada hora que for necessário para fazer frente ao pagamento do Pé de Meia. De onde sairão esses 10 bilhões sem cortes detalhados pela equipe econômica? Não, a equipe econômica mandou sugestões de corte em algumas rubricas. Nós vamos agora analisá-las e provavelmente vamos seguir essas diretrizes do Poder Executivo, aonde a gente pode fazer o corte. Porque como o orçamento não é do Congresso, o orçamento é do Poder Executivo. Então, nada como o Poder Executivo informar ou nos indicar aonde deveremos cortar. Mas no orçamento já restrito que o senhor tem trabalhado aí desde o ano passado, o senhor vê possibilidade de novos cortes sem afetar a programação já prevista do próprio governo? Tem. Qualquer corte nós vamos fazer de comum acordo com o governo para que não haja problema de descontinuidade em alguma rubrica. Mas não vejo maiores problemas e deveremos ajustar e levar a voto provavelmente já no início da outra semana. E agora vamos à agenda da semana no Senado. Logo mais, às 14h, tem sessão não deliberativa no plenário. Essa é aquela sessão dedicada a discursos dos senadores e que não tem votação de projetos. Já na terça, às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar alguns projetos, entre eles o que regula a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias e pelo comércio em geral a instituições sem fins lucrativos. Também às 10h, o plenário tem sessão especial para homenagear o ex-presidente José Sarney pelos 40 anos da redemocratização do Brasil. Ele tomou posse na presidência da República no lugar do presidente Tancredo Neves, que estava hospitalizado. Na quarta-feira, às 9h, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir para examinar projetos. Um deles cria o selo Diversidade, Inclusão e Equidade no ambiente de trabalho. E a partir de 13h da quarta, a Comissão de Agricultura deve realizar audiência pública para ouvir o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e o ministro André de Paula, da Pesca e Aquicultura. Eles devem apresentar e debater as diretrizes e os programas prioritários de cada área.
Na quinta-feira, a partir das 10 horas, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve comparecer à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Mauro Vieira deve falar sobre assuntos do Ministério. Às 11 horas de quinta, a CPI das Bets tem reunião marcada para ouvir o depoimento do empresário e ex-apostador André Holanda Rodrigues Rolim. Ele deve partilhar sua experiência como dependente de jogos de azar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai discutir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a volta das comissões mistas para análise das medidas provisórias antes da votação em plenário. Essas comissões, formadas por senadores e deputados, foram suspensas durante a pandemia. O assunto foi discutido na reunião de líderes do Senado na última quinta-feira. Eu acho que você tem uma discussão mais ampla. Passa 90 dias na Câmara. A partir do momento que ela vai para a comissão, começa a contar o prazo já, e 30 dias no Senado. Antigamente chegava, faltando um dia, 2 dias para expirar uma medida provisória, nós tínhamos que votar toque de caixa, às vezes não poderíamos nem fazer nenhuma modificação, porque senão ela expirava e não tinha como voltar para a Câmara. Isso é importante porque você tem uma discussão e a própria sociedade fica mais atenta do que você está discutindo e que você, principalmente em suplementação financeira, para onde vai, como vai ser discutido isso. Então se dá mais transparência. Nós estamos votando isso muito, começou isso por causa da pandemia e depois não, hoje não, nós estamos vivendo a normalidade. A vantagem é que nesses 120 dias você vai estar analisando em conjunto senadores e deputados, então todo mundo vai ter acesso. Não é só o relator que era indicado em plenário, e o relator que era indicado em plenário do Senado sem passar por comissão nenhuma e se votava as medidas provisórias. E a partir desta sexta-feira, 21 de março, trabalhadores da iniciativa privada podem pedir empréstimo consignado sem necessidade de convênio entre a empresa na qual trabalham e os bancos. A medida provisória que cria essa facilidade vai ser analisada pelo Congresso. A medida provisória permite que trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada, incluindo trabalhadores rurais, domésticos e até microempreendedores individuais, possam contratar empréstimos consignados, que, por serem descontado direto da folha de pagamento, têm juros mais baixos. O processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, sem a necessidade de sair de casa. O limite para comprometimento da renda é de até 35% do salário. A garantia para os bancos será o FGTS. O trabalhador pode usar até 10% do saldo do seu FGTS como garantia do empréstimo ou até 100% da multa de rescisão em caso de demissão sem justa causa. O pagamento das parcelas será descontado diretamente da folha de pagamento por meio do e-social. A novidade que a MP traz é que não é necessário convênio entre as empresas e os bancos para a realização dos empréstimos. Desafios e perspectivas da diplomacia brasileira. O tema movimentou o primeiro encontro de ex-presidentes da Comissão de Relações Exteriores do Senado na quinta-feira. O Itamaraty marcou presença. A representante do chanceler Mauro Vieira, em viagem oficial a países da África, destacou a relevância dos eventos internacionais em que o Brasil é protagonista, como o encontro dos países do BRICS e a COP30 em Belém. Outros 2 eventos estão entre eles. O Brasil promoverá em maio o 2º Diálogo Brasil-África sobre Agricultura, para a qual estão sendo convidados todos os 54 ministros da Agricultura dos países africanos. Ao reiterar a prioridade da África na política externa brasileira, o evento será a oportunidade para identificar novas áreas de cooperação, comércio e investimento. No mês seguinte, em junho, o Brasil sediará em Brasília a cúpula Brasil-Caribe, com a participação dos líderes de 16 países da região. Na reunião, a experiência de outros momentos vividos pelo Brasil e pelo Parlamento, o ex-senador Eduardo Azeredo lembrou o episódio de relevo da comissão, em que se exercitou o que ele chamou de diplomacia parlamentar. Eu quero lembrar só um exemplo aqui, que o Heráclito estava junto, em que nós discutimos a presidência da União Internacional do Café. E chegou-se a um determinado ponto em que tinha um impasse. E o Itamaraty não podia mais entrar, porque pelos meandros, pela delicadeza da função. Então nós, os senadores e deputados que lá estavam, que conseguiram fazer um acordo, sim, um acordo que desse ao Brasil a presidência naquele momento, acordando com os mexicanos que disputavam
a posição para o momento seguinte. Na visão deles, o Brasil tem muitas oportunidades que devem ser aproveitadas para a construção de relações consolidadas. Também foi lembrado da importância do Brasil buscar investimentos para as áreas tecnológica, econômica e industrial do país. Outro ponto de grande relevância foi o embate sobre a paz mundial e o compromisso com a política para articular embates internacionais. Essa questão ambiental, que agora o Trump enfezei com tudo isso, e muita gente da direita adora. Foi macho, hein? Saiu da COP, largou o povo falando sozinho de meio ambiente. Gente, eu sou agropecuarista de nascença, eu sou ruralista, eu fiz a minha carreira em cima desse setor. Minimamente eu conheço ele um pouco, né, Tereza Cristina? Conheço ele minimamente. Essas questões ambientais, elas são lógicas, pragmáticas e racionais. Elas estão prejudicando a agricultura dos países. Nós estamos numa mudança climática, eu vejo isso na minha propriedade rural, que eu estou lá há 40 anos. As mudanças horríveis que estão acontecendo no mundo por conta do aquecimento global. E eu simplesmente viro as costas e vou produzir petróleo e gás, e seja o que Deus quiser, pensando apenas no poder econômico do seu país, sem pensar nas consequências sociais do mundo, é mais uma vez moralmente irresponsável. O mais forte país do mundo, em todos os sentidos, os Estados Unidos, não está conseguindo fazer as coisas porque o resto do mundo não aceita a maneira como o presidente Trump está tratando as relações comerciais. Cada país hoje é um pedaço do mundo. E aí vem a grande chance do Brasil. Porque o Brasil é o pedaço do mundo que mais se parece com o mundo. Nós temos a mesma renda per capita do mundo. Pouca gente percebe isso, 10 mil dólares. Nós temos a desigualdade do mundo. Nós temos que discutir o Brasil. Nós estamos deixando o Brasil de lado para discussão vazia de ideologias. Não é isso que a Comissão de Relações Exteriores tem que conviver com as ideologias, mas tem que sobreviver das ideologias. Uma exposição no Espaço Senado Galeria denunciou o feminicídio e fez um convite por meio da arte para a luta contra a violência de gênero. Sapatos Vermelhos, os passos que elas deixaram de dar, presta homenagem às vítimas de feminicídio no Brasil e busca provocar reflexão sobre a violência contra as mulheres. Uma exposição que não deixa ninguém indiferente e reforça a importância da conscientização. Quem de nós aqui nunca sofreu algum tipo de violência, que seja física, moral, sexual, patrimonial, em qualquer espaço que seja? É impossível, 100% sofreu violência e infelizmente foi naturalizada por muitos e muitos anos e ainda é hoje em dia. Botas, sandálias, tamancos, peças feitas em cerâmica que carregam um significado forte e doloroso. Os pares de sapatos vermelhos representam uma mulher que teve a sua vida interrompida pela violência. Nós temos aqui, uma célula da realidade das mais de 12 mil mulheres que foram assassinadas nos últimos anos no Brasil. 12 mil, uma guerra. Nós estamos em Gaza. 12 mil mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. A exposição é inspirada no trabalho da artista mexicana Elina Chauvet, que espalhou sapatos vermelhos pelas ruas da Cidade do México em 2020. As peças foram produzidas pela Associação Arte de Vênus, em São Paulo, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. A exposição foi trazida para Brasília pela senadora Margarete Busetti. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei altamente impactada. Eu fui falar sobre a lei do pacote antifeminicídio e estava no espaço essa exposição. Falei, nossa, o que é isso? Porque aí fiquei pensando, os passos que elas deixaram de dar. E realmente, você se reúne, vê os sapatos vermelhos para falar das ausências. Nós nos reunimos, estamos presentes para falar de mulheres que tiveram sua vida arrancada. E normalmente pelo seu ex-companheiro. É muito triste, nós estamos doentes enquanto sociedade. É muito triste mesmo, é um assunto que tem que ser o tempo todo lembrado para que não se repita. E ainda sobre a questão feminina.
A Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal lançou a cartilha Mulheres que Constroem o Varejo. A edição destaca o papel da liderança feminina e a responsabilidade socioambiental e de governança para o desenvolvimento sustentável do setor varejista. Um panorama do papel das mulheres no empreendedorismo brasileiro nas páginas de uma cartilha. Entre as mulheres empreendedoras, o material mostra que 56% prestam serviços e 25,4% estão no comércio. Com muitos dados, o principal objetivo da cartilha é discutir a liderança feminina no desenvolvimento de práticas de responsabilidade socioambiental e de governança dentro do mercado. A escolha do tema ESG é uma tendência em ascensão no mundo dos negócios. E ele se mostra ainda mais convergente quando falamos em empresas lideradas por mulheres. Queremos ajudar essas empreendedoras interessadas em adotar práticas responsáveis e comprometidas com o meio ambiente e com as questões sociais e de governança. A iniciativa do material é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com a Procuradoria das Mulheres do Senado Federal. Lá se vão 4 anos que os laços da salutar parceria entre a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal se estreitaram. Num diálogo baseado na confiança, as duas instituições, privada e política, constroem numa ação conjunta mecanismos que se sucedem a cada ano com caminhos para transformação, reconstrução, mudança de conceitos e busca para um futuro sustentável para as próximas gerações. A cartilha mostra também as desvantagens das mulheres empreendedoras. As mulheres dedicam, em média, 17% menos tempo aos negócios do que os homens. Dados do Sebrae apontam que 52,1% das empreendedoras são chefes de família, responsáveis pelos trabalhos da casa e os cuidados com os filhos. E 42% das mulheres da pesquisa que pediram crédito a instituições tiveram suas solicitações negadas. Eu costumo dizer que se você depende para ter um teto de alguém, para comer e para vestir, você não tem liberdade. Então a gente tem esse diagnóstico, mas nós temos o tratamento. Nós precisamos sim incluir a vida das mulheres no orçamento desse país. E isso é incluir o quê? No orçamento, a defesa, a segurança da mulher, a saúde da mulher, a educação da mulher, que essa cartilha faz parte da educação da mulher, para mostrar que ela pode sim. Então, não adianta a gente ter projetos de lei se não incluirmos esses projetos de lei no orçamento desse país. E agora você acompanha a primeira reportagem especial de uma série de 5 episódios em comemoração aos 40 anos da redemocratização do Brasil. No dia 15 de março de 1985, após 21 anos de regime militar, José Sarney se tornou o primeiro civil a tomar posse como presidente da República. Acompanhe agora o contexto histórico do processo de reabertura democrática, que foi lento e gradual. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! O texto era um dos slogans utilizados durante o período da ditadura no Brasil. O regime político, comandado por membros das Forças Armadas, durou 21 anos, de 1964 a 1985. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Durante
Durante a ditadura militar, o Brasil teve um salto no desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que houve o congelamento dos salários, prisões, torturas e outras violências. Atos institucionais eram usados para cancelar eleições, fechar o Congresso, censurar a imprensa e perseguir opositores. Você tem um sistema nacional de informações para você perseguir os opositores, né? Mas você também tem aqueles que fazem o chamado trabalho sujo, né? O doicode, por exemplo, e aqueles que realizavam a tortura, a repressão física, efetivamente, culminando na morte, né, de inúmeras pessoas. Sabemos do que tudo aconteceu, de preso, espancado. O filme Ainda Estou Aqui, né, que eu tive a satisfação de ver, ele foi um retrato fiel daqueles tempos, né? Claro, pausado, dentro do tempo limite e tal. E eu vivi aquele momento e viajei no tempo, né? Como é importante a democracia, como é importante a liberdade. O processo de reabertura foi lento e gradual. Iniciado em 1974, o movimento pretendia restaurar liberdades políticas da democracia representativa. Em 1979, foi decretada a anistia aos presos políticos e exilados. A lei da anistia, né, que se dizia ampla, geral e restrita, que, na verdade, não vai ser efetivada, uma vez que ela vai assegurar, né, a impunidade para os próprios militares que estiveram à frente dessa ditadura que violou os direitos humanos, né? O esgotamento final do regime militar aconteceu principalmente por causa da realização de manifestações em diversas cidades brasileiras pedindo eleições diretas para presidente da República. Realizadas por milhões, essas manifestações ficaram conhecidas como diretas já. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Pela primeira vez, você tem um movimento de massa, né, como foi em grandes cidades brasileiras, pedindo, né, a participação ativa na escolha, né, dos seus próprios representantes políticos. Conseguimos um grande movimento da direta, mas não conseguimos eleições diretas, né? Mas foi um movimento muito forte no Brasil, que terminou no colégio eleitoral, onde foi eleito Tancredo pelo colégio eleitoral e não pelo processo soberano do voto do povo. Elegeu Tancredo presidente e Sarney vice. No entanto, Tancredo não chegou a tomar posse, precisou ser internado. E o vice, José Sarney, assumiu interinamente. Tancredo morreu durante o período em que estava hospitalizado. Com isso, José Sarney tornou-se o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de ditadura militar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. A mim me coube governar num tempo em que a história brasileira se contorcia, porque nós saíamos do regime de autoritário e para um regime de plenitude democrática. Eu assumia a presidência sem ter intimidade com a preparação de programas de governo, com a constituição do Ministério. A elaboração de uma nova Constituição para o Brasil aconteceu durante o governo Sarney. O trabalho foi feito por intermédio de uma Assembleia Constituinte que se formou em 1987. Restauramos a democracia, fizemos uma Constituição, convoquei a Constituinte, entreguei o país em paz, inclusive a um adversário meu que tinha me atacado de toda maneira. Resistimos em todos os momentos aos poderosos, ao sindicato do crime, aos corruptos e ao Sarney. E o Brasil hoje goza de uma liberdade democrática, liberdade de imprensa, exercício da cidadania, que foi constituída naquele tempo. E você passa a acompanhar agora a sessão plenária do Senado Federal. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus
iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo do Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores. Bem, o primeiro inscrito dessa tarde é o senador Eduardo Girão, do Novo do Estado do Ceará. Então, eu passo a palavra para o senador Girão, pelo tempo de até 20 minutos. Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, que preside essa sessão, que está de parabéns pelo que o time dele ontem, o Flamengo, sagrou-se campeão carioca. Quero cumprimentar também meu amigo, senador Jorge Cajuru, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão aqui presentes no plenário do Senado Federal, aqui nas nossas galerias, e também os que estão nos ouvindo e assistindo pelo trabalho da equipe, sempre muito presente e competente, equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, coube a mim ser o primeiro, depois de um final de semana memorável, não pelo futebol apenas. Aliás, lá no meu estado, nós estamos tendo a decisão do campeonato também. O meu Fortaleza perdeu do Ceará na primeira partida, vai ter a segunda no sábado. Mas o interessante, Cajuru, é que a segurança pública ganhou de 1-0 da impunidade ontem. Ontem, aquele projeto que o senhor votou, que o senador Confúcio Moura também votou a favor, que nós aprovamos aqui no Senado Federal, de 2017, mas que nós aprovamos em 2023, ele estava tramitando desde 2017, que é do reconhecimento facial para identificação de pessoas que estão com mandato de prisão aberto, mandado de prisão aberto e tudo. Um torcedor foi identificado no reconhecimento facial, estava dentro do estádio já, a polícia foi lá de forma muito serena, tranquila, abordou da forma como tem que abordar e foi retirado do estádio. Ou seja, a lei sendo cumprida, uma lei que passou por essa casa e que dá tranquilidade para que as pessoas desfrutem do seu lazer, as famílias desfrutem do seu entretenimento com mais segurança. Então, parabéns ao Senado Federal pela aprovação e a lei que está funcionando e está protegendo essa paixão nacional que é o futebol. Mas o final de semana foi memorável e eu quero lembrar aqui de momentos marcantes, porque mais uma vez, mesmo com aquela arapuca, com aquela armadilha dos poderosos de plantão, que utilizaram de uma revolta popular, de um protesto no dia 8 de janeiro de 2023. E muitos chegaram a entrar nesse plenário até para se proteger das bombas, convidados por quem fazia a segurança, natural. E as imagens mostram muita gente aqui dentro orando, tranquila. Não estou falando de quem quebrou e que não foi pego. Quem quebrou fugiu, escafedeu-se. Sabe lá com proteção de quem? Fugiu. Mas nós temos milhares de brasileiros sendo penalizados, injustiçados em algo sem precedentes na história, que estão com a sua vida devastada, destruída, porque estavam em Brasília naquele dia. Muitos deles, senhor presidente, nem entraram nos prédios públicos, nem aqui no Senado, nem na Câmara, nem no Planalto, no Palácio do Planalto, e nem no STF.
E foi quase como copiar e colar a sentença. Isso não está certo. Quem errou, quem quebrou, tem que pagar. Mas de acordo com a lei, de acordo com o que diz a nossa Constituição. E a gente, mesmo isso sendo usado, com todo respeito a quem pensa diferente, por alguns ministros do STF, politicamente pelo governo Lula, para perseguir seus adversários políticos por causa daquele dia. E aí um monte de gente grita, sem anistia, esquecendo que esse grupo político, justamente que está no poder, foi beneficiado com a anistia. E diferente dos que estavam aqui no dia 8 de janeiro, que não tinha arma, tinha batom, tinha Bíblia, tinha bandeira do Brasil, os do grupo político que receberam anistia, do grupo que está no poder hoje, entraram, sabe com o quê? Na época, sequestraram banco com arma, sequestraram embaixador com arma, roubaram bancos, assaltaram. Até sequestro de avião teve. Cadê a compaixão? Cadê um olhar com empatia? Usam tanto essa palavra empatia. Cadê o olhar com empatia? Poxa, eu fui beneficiado. Por que não quer beneficiar pessoas que nem com arma estavam? Não bate. E essa verdade incomoda o cidadão de bem. E tem cidadão de bem em todo lugar, eu sei disso. Em todas as instituições, eu ainda vou além. É a maioria. A maioria dos brasileiros, e estão em todo lugar, todos os lugares, são pessoas de bem e estão incomodadas. Senadoras, senadores aqui presentes, esse final de semana foi maravilhoso o que a gente viu. Depois de tudo que aconteceu, o brasileiro voltou mais uma vez, não é a primeira não, às ruas do Brasil pedindo anistia imediata para os presos políticos. Não foi só no Rio de Janeiro que a gente viu aquelas imagens maravilhosas, inspiradoras, várias quadras ali de Copacabana, lotadas, de arrepiar. E aí veio a USP, uma instituição que eu respeito muito e continuo a respeitar, mas eu não sei como é que sai da mão de um técnico, um cálculo ridículo, dizendo que tinha 18 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Não vamos brincar assim. Olha, eu sei que a pessoa pode ter a sua posição política, ser de esquerda, ser comunista, aparelhar, como a gente viu aparelhadas, várias instituições estão hoje no Brasil com ideologia. Mas vamos ter bom senso na hora de aplicar a ciência de uma instituição séria como a USP. A de hora de aplicar um cálculo técnico. Ainda bem que a Polícia Militar, que é a instituição, que em todas as manifestações, seja de direita, de esquerda, que já aconteceram nesse país, de qualquer motivação, até de comemoração de Copa do Mundo, ela é que faz o cálculo. Geralmente, sempre foi isso. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro trouxe o dado de 400 mil pessoas, que eu acho que até tinha mais. Eu já participei de muitas manifestações de rua na minha cidade, em São Paulo, enfim. Você sabe onde é que eu estava, presidente? Eu estava em Fortaleza ontem. E é meu dever estar em Fortaleza. Respeito quem foi para o Rio de Janeiro. Mas eu fiz questão de ficar em Fortaleza, porque eu fui eleito pelos meus conterrâneos, e eu devo prestação de conta a eles. E se eu tenho uma posição clara com relação à anistia, com relação a outras pautas que as pessoas levaram faixa, o impeachment do Lula, outros com fora Lula 2026, outros
com impeachment do Alexandre de Moraes, outros com impeachment do Paulo Gonet, que nós demos entrada semana passada aqui, eu tinha que estar do lado do povo. E eu fui. E eu vou te falar uma coisa, lá no Ceará não chove muito, não. Você sabe, Nordeste nós temos essa carência de chuva. Mas o que choveu nesse final de semana, há muitos anos eu não vi. Torrencial. Torrencial. Muitos alagamentos, situações que a gente fica triste, invadindo água na casa das pessoas. Defesa Civil trabalhando. Mas faltando 1 hora para o evento. Pareceu uma mágica. Pareceu algo sobrenatural, transcendental. Parou a chuva. Final de semana inteiro. 1 hora para o evento, 3 horas da tarde, a chuva parou. Rapaz, foi maravilhoso o evento lá, até me surpreendi. As pessoas juntas, com muito amor no coração, sem ódio, apenas querendo que nós voltemos até o Brasil, que nós voltemos até a democracia, que nós voltemos até o Senado cumprindo o seu dever, para reequilibrar os poderes da República, para que nós tenhamos separação dos poderes da República e não promiscuidade entre as instituições. Foi um grito de liberdade justamente no período onde nós estamos comemorando 6 anos, 6, do inquérito famigerado das fake news. Olha, eu não fiz direito na minha vida. Eu fui por outro caminho. Mas eu digo uma coisa para as senhoras e para os senhores. Um estudante do primeiro semestre de direito se sente hoje perdido. Porque o que ele aprendeu, está aprendendo, não corresponde à realidade do que a nossa Corte Suprema pratica em termos de aplicação da lei. Um inquérito com 6 anos aberto, onde o mesmo que é o relator, o mesmo que é o julgador, o mesmo ministro é a vítima, o mesmo ministro é o delegado, o mesmo ministro é o promotor. Um inquérito sem fim é de rasgar a credibilidade de uma instituição importante para a democracia como é o Supremo Tribunal Federal. É de afastar mais ainda. Eles estão com 12% de aprovação. O STF tem 12% de aprovação, segundo uma recente pesquisa, e esse número bate com outros, só vem caindo. É de se afastar a sociedade cada vez mais do STF. Não adianta contratar, e eu pedi informação, senhor presidente, nosso gabinete, nossa equipe imediatamente pediu informação ao Porta dos Fundos, que é uma plataforma, uma empresa que produz conteúdos, e eu pedi informação se teve verba pública colocada dentro de uma parceria, de um vídeo sofrível, sem nenhuma graça, que foi publicado em parceria, Porta dos Fundos e STF. Sob o pretexto de melhorar a imagem de uma casa que precisa cumprir a lei. Basta os senhores cumprirem as leis que os senhores voltam a ser respeitados pelos brasileiros. E esse inquérito, que chamado de fim do mundo por um ex-ministro daquela mesma casa, o Marco Aurélio Melo, diz que aquele inquérito é o inquérito do fim do mundo, está completando 6 anos de vergonha para a história do Brasil. Senhor presidente, foi uma mobilização linda e nós temos que continuar todos os meses. Se tem uma coisa que político, qualquer um,
de qualquer partido, de qualquer ideologia, de qualquer posição política. Respeita é povo na rua de forma organizada, de forma ordeira, respeitosa, como nós sempre fizemos. E ontem teve mais um exemplo. Rio de Janeiro e em outras capitais. Vamos continuar até que o Brasil volte a ter democracia, porque hoje tem uma ditadura escancarada da toga, até por omissão dessa casa revisora da República, que poderia coibir abusos de ministro. Mas água mole em pedra dura, não desistam. Eu peço a vocês, brasileiras, não desistam. A vitória está chegando. O mal não perdura para sempre, muito pelo contrário. Não há mal que não venha para um bem maior. E essa provação que o brasileiro está passando, e agora está vendo, está na economia. Não é só os preços dos ovos, do café, muitos outros insumos aumentando para os brasileiros. Pessoa tendo que escolher refeição. Isso está acordando e vai acordar mais ainda para a derrocada desse governo irresponsável fiscalmente, que só pensa em gastar e perseguir quem os critica, porque não aceita, não tolera crítica. Senhor presidente, nós vamos votar amanhã aqui, e eu quero alertar a população brasileira, enquanto há tempo, o PLP 192, que trata da lei das eleições. É uma armadilha. É algo que não é bom para o Brasil, para os brasileiros, que desconfigura a lei da inegibilidade. Que agora, se você somar, dentro de como está a proposta, todos os processos do político que foi condenado, não vai poder ultrapassar 12 anos. Estão querendo colocar o limite, para o cara ainda ter chance. Se ele tiver vários processos, que junto dê 400 anos, como o Cabaculá, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, você não vai poder acumular, vai ter que ser o limite de 12 anos. 12 anos ele volta a disputar a eleição. E tem uma questão de ter que comprovar um comportamento grave. O que é isso? O que é comportamento grave para um, comportamento leve para outro? Que história? Não vamos fazer esse tipo de coisa, relativizar. O Brasil já tem muita coisa relativizada e aí favorece a impunidade. Eu vou votar contra esse projeto, já estou deixando claro e chamo a atenção da sociedade para cobrar, de forma ordeira, respeitosa, o posicionamento do seu representante. Senhor presidente, tem um caso, para encerrar dentro do tempo, que está me preocupando muito, e sempre, eu não posso me calar, porque eu sou de uma terra do Ceará, e nós somos um povo libertário. Lá, o estado do Ceará foi o primeiro a libertar os escravos do Brasil, 5 anos antes da Lei Áurea. Por isso que nós somos chamados de Terra da Luz. E nós estamos vendo um número de jornalistas, de blogs, cada vez mais perseguidos lá no estado do Ceará. Sabe por quê? Por colar, copiar e colar, muitas vezes, e divulgar o diário oficial do estado, mostrando o que está sendo comprado, mostrando a inversão de prioridades. E o Ceará parece que exportou essa perseguição que viveu Edson Silva, o blog Custo do Ceará, recebendo um monte de ação, inclusive de pedido de reparação, de representação e tudo mais. E parece que o Ceará exportou para o estado vizinho, que é o estado do Piauí. E eu não sou representante do Piauí, mas vou falar porque eu me constrangi com que o vereador Petrus Evelyn está sofrendo na mão dos políticos que dominam as máquinas, as estruturas, que muitas vezes eles indicaram os representantes para estarem lá. Então, Petrus Evelyn, que é vereador de Teresina, vai ter um recurso julgado no TJ, um recurso de condenação por denúncias que ele fez no blog O Piauiense, inclusive esse caso
no minuto que me falta eu vou relatar. É um caso extremamente preocupante, né? Porque ele diz aqui que ele foi condenado em primeira instância a 1 ano de prisão e perda dos direitos políticos. O objetivo é tirar ele da política também, claro, óbvio, porque ele está crescendo. Ele se notabilizou pela página O Piauiense, foi eleito vereador e estão ameaçando ele de perda do direito político e de prisão. Isso tudo sabe por quê? Porque ele disse num vídeo que o delegado-geral da Polícia Civil estaria propositalmente atrapalhando o trabalho de delegados sobre a ameaça. Ele está denunciando, isso é um papel de qualquer cidadão, não precisa nem ser jornalista, não precisa nem ter blog. Então, senhor presidente, por 1 minuto, se o senhor me der apenas, eu encerro. Quarta-feira agora é o julgamento no Tribunal de Justiça, o que poderá definir se ele vai perder os seus direitos políticos e, eventualmente, ser cassado da função de vereador. A gente já viu aqui no Congresso Nacional a cassação na velocidade da luz, estapafúrdia, ridícula, absurda, do Deltan Dallagnol. Um servidor público que cumpriu o seu dever e esperaram ele chegar aqui para cassá-lo com 6 segundos, 6 de julgamento no TSE. Isso vai colocando embaixo de tapete o resto de democracia que a gente tem. Que o Evelyn, que o povo do Piauí, povo que é irmão do cearense, libertário, povo de bem, não se renda a esse tipo de situação que quer cassar o mandato legítimo de um vereador que a população confiou para defendê-los. Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senador Girão. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu passo a palavra para o senador Jorge Cajuru, pelo tempo de até 20 minutos. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, uma ótima e abençoada semana, pátria amada. Em especial, o meu abraço àquela que é a voz da educação neste Senado Federal, o maior governador da história de Rondônia, que preside a sessão, meu amigo pessoal Confúcio Moura. E em nome das mulheres dessa casa, a Sabrina que está a seu lado, para te auxiliar. E, por favor, não a trate como você tratava suas secretárias no seu governo, pedindo reunião às 3 horas da madrugada, porque você já fez isso já, e eu brinco que o Confúcio criou a escravidão no funcionalismo público. Mas tem gente que fala, é verdade, Cajuru? Eu falei, não, é brincadeira minha, que é isso. A Aline aqui na mesa também, ao Zezinho, que representa os homens desta casa, essa casa que é o nosso patrimônio em função de cada funcionário aqui presente. Antes de entrar no meu assunto, eu queria me dirigir ao amigo e irmão Girão, notável senador cearense, que eu não vou entrar na discussão sobre quantas pessoas estavam no Rio de Janeiro, até pela minha visão, só tenho 3%. Só acho que você, quando fala em 400 mil pessoas, aí dar-se a certeza que você enxerga menos que o Cajuru. Porque não tem como a gente enxergar ali que tinham 400 mil pessoas. E olha que quem estava lá já presenciou até 1 milhão de pessoas. Isso significa o quê? Que a opinião pública vem mudando a opinião sobre exageros de um lado político brasileiro.
Eu quero, como um homem da base do governo Lula, fazer aqui uma defesa a algo que você não falou, porque você não viu, eu é que lhe contei, que foi um horror, não sei se o presidente Confúcio viu. E aí vocês que defendem a liberdade de expressão nas redes sociais, e muitos dos bolsonaristas que não querem punição nas redes sociais, as fake news, vocês devem ter visto ontem o que é quando muda-se de lado. Ontem foi a vez do quê? Do outro lado, de gente do governo, que eu defendo com certeza, criando uma fake news com o senador Magno Malta no caminhão, no Rio de Janeiro, completamente embriagado. Um discurso de bêbado ao extremo. Ele que é evangélico e nem bebe. Veja a minha defesa a ele que faço aqui. Porque do mesmo jeito que eu não gosto de ver um bolsonarista sendo atacado com fake news, eu também não quero ver nenhum lulista e ninguém de terceira via. Nenhum cidadão merece isso. Agora, merece punição quem faz esse tipo de fake news. Imagina, Girão, o que vai ser em 2026. Se eles conseguiram fazer com que, na edição, a voz do Magno Malta parecesse a voz de um cachaceiro, amanhã vão fazer o que com você lá no Ceará? Comigo lá em Goiás. Por falar em Goiás, eu vou lembrar Fernando Henrique Cardoso, que me ensinou o seguinte: Cajuru, só responda por cima e nunca por baixo. E o nível foi tão subterrâneo, tão baixo, daquele indivíduo que não representa o estado de Goiás, que fique bem claro, pois políticos goianos, adversários há mais de 30 anos de Lula, e aqui eu cito um, o atual governador Ronaldo Caiado, ninguém nunca ouviu da boca dele aquele tipo de expressão. Na verdade, foi uma expressão dupla, trisal e garota de programa, se referindo a um presidente do Congresso Nacional, a uma ministra, a um deputado federal, ou seja, é sem limites. Então, Goiás espera punições e cumprimenta o presidente da Câmara, o Hugo, o presidente do Senado, o Davi, que não aceitaram o pedido de desculpas, que isso não tem perdão. Até porque o sujeito não merece. O que ele faz lá em Goiás, e vocês aqui não sabem, isso é muito pouco perante ao que ele já fez. Até assassino é. Matou 2 pessoas por estar bêbado em seu veículo e a outra se tornou paraplégica por causa desse sujeito, repito, assassino. Então, Querido Cajuru, se você puder me dar uma parte, não agora ou depois, eu queria darei com o maior prazer. Então, que haja justiça. Agora eu quero ver se existe Supremo realmente. Porque é fácil, como se puniu um Daniel, que não fez nada parecido com o que esse indivíduo fez. Outros que foram punidos, aqui, por exemplo, no Senado, como eu fui, como outros senadores foram. Você que já teve problemas com redes sociais, agora, quando chega-se ao limite de você tratar uma mulher que está assumindo o ministério, faça críticas a ela profissionalmente. Mas, repito, nesse nível subterrâneo, eu paro por aqui, porque acho até que eu já falei demais, e inicio o meu pronunciamento depois do aparte prazeroso geral. Senador Cajuru, eu não quero entrar em detalhes com relação à fala, que me parece infeliz, até porque foi apagada, né? Eu não sei a repercussão disso. Mas foi printada. Mas o print é eterno, né? Como diz. Exatamente. Mas as pessoas repensarem em algum ato. A minha avó dizia que a gente tem 5 minutos de burrice por dia. Nesses 5 minutos que você discutiu com alguém, brigou, está com algum outro problema, você acaba, muitas vezes... Por isso que eu sou contra a liberação do porte de arma.
totalmente contra. Claro, eu também. Porque nesses 5 minutos você pode acabar com a sua vida, com a vida de outra pessoa. O deputado Gaia, eu acompanho o trabalho dele. Lembrando que você que está falando o nome dele. Eu estou falando o nome dele, porque eu gosto das coisas muito diretas. No meu modo de entender, um excelente deputado federal. Para mim, um péssimo. Deputado que tem se rebelado com coragem com as injustiças que têm acontecido no nosso país, que tem ideias boas e é legítimo da democracia que se tenha ideias contraditórias, tem uma forma diferente da nossa de abordagem, é um pouco mais incisivo, às vezes até duro. Se cometeu essa falha com o nosso presidente do Senado e não justifica, eu não sabia nem que palavra era essa, eu confesso para você, depois eu fui pesquisar. Me parece que por ter apagado já mostra que repensou. Não repensou nada, para, agora, Girão. Vou pedir chamar de assassino o senador Cajuru. Pelo amor de Deus. Eu conheço o deputado Gustavo Gaia. Você nem conhece ele, gente. Não, eu conheço. Eu vi já uma tive vez, eventos com ele. Já é uma pessoa que tem colocado o seu posicionamento. Tem ideias. Se você me apontar um projeto de lei dele em 2 anos de mandato, eu renuncio ao meu mandato aqui agora. Não diga isso, por porque favor, ele tem muitas iniciativas que a principal do Brasil hoje, a principal é contra a censura. O brasileiro está com medo de falar. Você vê aí, como eu acabei de falar na tribuna, milhares de brasileiros presos políticos. Como é que ele pode falar em censura falando o que ele falou, Girão? Não, aí está errado. Não existe crime de calúnia, de difamação. Evidente. Então, está na lei. Se a pessoa que se sentiu mas você está querendo canonizá-lo? Tem que entrar. Você está querendo canonizá-lo? Estou dizendo que assassino... Você está dizendo que o fato de ele ter pedido desculpas... Eu acho que o senhor, com todo respeito a Vossa Excelência... A polícia de Goiás, amigo. Isso é notícia oficial. Mas ele colocou o contexto. Eu já vi entrevistas dele sobre esse contexto, quando era jovem. E as pessoas não morreram? Enfim, mas eu acho que você aí, nesse aspecto, eu acho que já, com todo respeito a Vossa Excelência, só queria lhe dizer, voltando para a manifestação do Rio de Janeiro, se tivesse lá 10 pessoas, 10, já era digno, nobre. Sim, claro. Pela causa da liberdade, da injustiça que está acontecendo. Mas a polícia militar, não fui eu que disse que era 400 mil, não. A polícia militar que disse que tinha 400 mil. O que eu critiquei dessa tribuna foi uma irresponsabilidade de uma instituição com crédito, que através de uma pessoa, muito provavelmente um militante, como tem várias instituições militantes ideológicos, politiqueiros, que colocou um dado de 18 mil, que qualquer pessoa tenha 3% de visão, 100% de visão, 60%, vê que aquilo ali tinha um número muito, mas muito maior. Então, só para fazer essa contextualização e lhe dizendo que eu concordo com o senhor. Errou, tem que ser responsabilizado. E por isso que tem a lei de calúnia e difamação. Mas não é tirando rede social que vai resolver isso, não, controlando mídia. Eu acho que sim, continuo que sim. Tem que tirar a rede social do ar, que insiste em fazer fake news, que mata pessoas. Eu vi velório do Papa morto na semana passada. Eles pegaram um velório antigo de um Papa que morreu e fizeram. Já morreu o Jair Bolsonaro, já morreu o Lula, já morreu o ministro, já morreu Roberto Carlos, já morreu o apresentador de televisão. E você acha que isso é liberdade de expressão? Pelo amor de Deus, não dá para concordar de forma alguma. E só para concluir, se você não viu direito, eu vou te contar. Você acha que um cara, um parlamentar, que dispara na rede social que uma ministra é garota de programa e faz trisal com 2 figuras públicas, uma delas presidente do Congresso Nacional, Zenaide, minha amiga, minha irmã, voz da saúde do Rio Grande do Norte. Você acha que alguém que fala isso, que escreve isso, e depois que vê a repercussão, retira e chora sem cair lágrima, que eu não vi nenhuma lágrima, e pede desculpa, você acha que esse cara pode ser perdoado? Não, por favor, me desculpe, isso aí eu não consigo concordar, mantenho a minha opinião, saí até do meu assunto principal da pauta, porque é revoltante, e não é porque é mulher, seja contra quem for, mas no caso de uma mulher, principalmente, que tanto a gente defende aqui, né? Essa é a realidade. Bem, hoje, segunda-feira, o tema da agenda mundial, este ano, por causa da realização em nosso país da COP30,
a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Daqui a 8 meses, de 10 a 21 de novembro, o Brasil estará no centro das decisões sobre o combate ao aquecimento global. A COP30 vai reunir em Belém do Pará líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil de quase 200 países em torno de um objetivo, qual? Buscar meios para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa que estão aquecendo a Terra com intensidade jamais vista antes. Um evento gigantesco que já sofre um boicote de mesma proporção por causa do negacionismo climático do governo da nação mais rica do planeta, os Estados Unidos, cujo presidente, que eu também não falo o nome, eu só falo o nome de quem eu respeito, anunciou no dia da posse, em janeiro, que o país deixará o Acordo de Paris e aumentará de forma significativa a produção de petróleo. Esse é o lixo não reciclável, presidente americano. O Acordo de Paris, firmado em 2015, propõe que o aquecimento global não pode, até o fim do século XXI, superar 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, ou, idealmente, 1,5 grau centígrado. Para tanto, o Tratado Internacional estabelece que os países devem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Porém, o limite crítico de 1,5 grau já foi ultrapassado em 2024 e chegamos em janeiro deste ano a 1 grau centígrado,75. O planeta está, gente, senhoras e senhores, próximo do que os cientistas qualificam de pontos de não retorno, o que pode ser traduzido, presidente Confúcio, por mais eventos climáticos extremos, com enormes prejuízos econômicos e muitas vidas perdidas. Um quadro ignorado pelo presidente dos Estados Unidos, o segundo país que mais emite gases de efeito estufa, atrás apenas da China. Sobre como pode ser traduzida a postura do governo norte-americano, reproduzo aqui palavras expressas na semana passada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Abre aspas. Em primeiro lugar, não é ético. Em segundo lugar, não é justo. Em terceiro lugar, é uma contradição que a maior democracia do mundo, a meca do liberalismo, tenha uma postura negacionista e autoritária em relação à vida de todos nós. Fecha aspas. O fato não chega a surpreender. Há um histórico, por parte de governos norte-americanos, de abandono dos compromissos climáticos globais. Para muitos especialistas, o próprio Acordo de Paris foi arquitetado para dobrar o mundo às circunstâncias internas dos Estados Unidos, que, aliás, nunca pagaram a sua cota de financiamento climático. Dinheiro de países desenvolvidos para ações de proteção ao meio ambiente nos países em desenvolvimento. Mas, como diz a composição de Ivan Lins e Vitor Martins, aspas, desesperar jamais, aspas, cuja melhor intérprete foi a mineira pimentinha Elis Regina. Também na semana passada, o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, disse acreditar que 2/3 dos empresários norte-americanos vão continuar comprometidos com as metas previstas no Acordo de Paris. Para ele, a maior parte da indústria dos Estados Unidos deve respeitar as regras climáticas, apesar da decisão do presidente Trump de retirar o país do acordo internacional.
Uma posição corroborada por alguns estudiosos, uma vez que a transição energética já criou alternativas mais limpas e mais viáveis economicamente que as opções poluidoras. Não se pode ignorar o quão prejudicial é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, mas cientistas acreditam que outros países, China, a União Europeia, Índia e Brasil, podem fazer um contraponto desde que tornem suas metas climáticas mais ambiciosas. Presidente Confúcio, eu ridiculamente odeio essa campainha. Quanto tempo tenho para não ouvi-la e continuar sendo o único senador que cumpre o tempo na tribuna? 2:40. Em resumo, então, Trump à parte, o mundo tem de fazer o dever de casa. Como diz a carta sobre a cúpula do clima, recém-divulgada, abre aspas, 2025 tem de ser o ano em que canalizaremos, e vamos sim conseguir canalizar, nossa indignação e tristeza para uma ação coletiva construtiva. A mudança é inevitável, seja por escolha ou por catástrofe. Tinha mais um pouco a falar, mas creio que está bem transparente o que penso e é uma pauta que para mim é muito mais importante do que qualquer outra. E, presidente, sei que os seus tímpanos não mereciam o início do meu discurso. E eu queria pedir desculpa a mim mesmo, a Deus, Nossa Senhora da Aparecida, da qual sou devoto, porque eu não queria nem entrar em um assunto que eu repito, tão chulo, tão sórdido, tão baixo, tão subterrâneo, e que haja apenas justiça, porque a gente às vezes, como a Zenaide me dizia ali, Cajuru, uma senhora que entra num supermercado e rouba um shampoo, ela pega 2 anos de cadeia. E um parlamentar que fala o que falou, ele vai pegar quantos anos de cadeia? Se eu pudesse ser homem da justiça, eu daria a prisão perpétua. Agradecidíssimo. Muito obrigado, senador Cajuru. Eu seria o próximo orador, mas eu vou ficar por último. Na ordem aqui, o Beto Faro não está presente, ele deve chegar. Eu passo a palavra para a senadora Zenaide Maia. Senhor presidente Confúcio Moura, faz jus ao pensador, nosso colega, grande senador, senhores senadores, senhoras senadores e a todos que estão nos assistindo. Agência Senado, Rádio Senado, TV Senado. Eu quero falar aqui de uma pauta que é construtiva, edificante, diante de tanta coisa que é ruim que a gente tem presenciado, como a violência contra as mulheres, uma mulher sendo assassinada a cada 5 horas nesse país. Estou aqui hoje para celebrar uma grande notícia para a população do meu estado, Rio Grande do Norte. A inauguração da barragem Oiticica, um sonho antigo que agora vira realidade. O presidente Lula estará no nosso estado nesta quarta-feira e terei a honra de estar presente para inaugurar essa grande obra de infraestrutura hídrica. Tive a alegria de contribuir com esta barragem, destinando emendas parlamentares, eu e todos os colegas parlamentares do Rio Grande do Norte. Emendas essas do Orçamento Geral da União, durante todo o período em que estive aqui no Congresso Nacional. Sou filha do sertão e sei da importância da segurança hídrica para o nosso povo. A região do Siridó, uma das mais secas do estado, será beneficiada. Além disso, teremos a interligação das bacias dos rios do nosso estado, barrando essas águas antes de chegar ao oceano. É de uma importância fundamental para a nossa região e para o estado dispor dessa fonte hídrica para alimentar lavouras, famílias, sonhos, desenvolvimento econômico. Essa barragem
é a prova de que a seca no Nordeste pode sim ser combatida com trabalho integrado entre as esferas federal, estadual e municipal. É só uma decisão política, gente, que a gente sabe que se tomou essa decisão e que finalmente estamos entregando esse equipamento que nos enche de alegria. Além disso, quero aqui lembrar que o complexo Oiticica, no nosso querido município de Jucurutu, na região do Siridó, é uma obra que foi iniciada em 2013, durante o governo Dilma Rousseff. Sonho antigo dos moradores da região do Siridó. O projeto de construção da barragem acumula mais de 70 anos, desde quando o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, elaborou o projeto em 1952, acho que era Getúlio, né? Os trabalhos foram iniciados oficialmente em 26 de junho de 2013. Ao longo do tempo, o projeto passou por ajustes, atendendo aos pleitos de moradores. O governo Dilma executou 69% da obra. Retomada sob a gestão Lula, a barragem será inaugurada no dia de São José, padroeiro das chuvas abundantes e boas colheitas, marcando 100% da execução desse trabalho. A barragem, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco, recebeu 46 milhões do governo federal no ano passado, para que o governo do Rio Grande do Norte desse continuidade à obra. E desse empreendimento, 161 milhões do novo PAC. E a capacidade hídrica é de 598 milhões de metros cúbicos. Vai beneficiar diretamente 43 municípios, cerca de 330 mil pessoas, diretamente, e quase o triplo indiretamente. A construção do reservatório contempla também o reassentamento da comunidade de Barra de Santana e agrovilas, licenciamento ambiental, resgate arqueológico e ações de supressão vegetal, refletindo um comprometimento com a sustentabilidade e bem-estar das comunidades afetadas. Vamos entregar uma obra pública que representa, sim, uma política de Estado voltada para o bem comum. Isso que eu queria deixar aqui registrado. Depois de amanhã, esse povo que sonha com água, você quer dar... Eu que sou do Nordeste, eu costumo dizer, meu pai era um pequeno agricultor, que a gente vibra quando viaja, que vê carros com pneus sujos de lama, porque a gente já sabe que choveu na região. Água é vida e esse equipamento vai dar esperança e ânimo aos nossos nordestinos. Muito obrigada, senhor presidente. Zenaide, eu queria que a senhora presidisse aqui para mim, um pouquinho, enquanto eu faço meu pronunciamento, e se não chegar mais ninguém, logo depois a gente faz o encerramento. Passo a palavra agora para o nosso ilustre senador Confúcio. Senhora presidente, demais senadores, servidores da casa, meus cumprimentos, uma boa tarde. Normalmente eu faço uma pergunta antes de iniciar o meu pronunciamento. Você acha que o Brasil é um país de paz? Esse é o meu questionamento. Eu vou apenas, dentre todos os conflitos brasileiros existentes, e são muitos, eu vou citar aqui hoje, destacar um deles,
que fala justamente o contrário, que o Brasil não é um país pacífico, como a gente pensa. Dentre os conflitos existentes no Brasil, fora essa guerra das ruas de todos os dias, as mortes diárias aqui e acolá, que campeia Brasil afora, das mais variadas formas, eu quero falar dos conflitos agrários, dos conflitos sobre a posse da terra, principalmente na Amazônia. Principalmente eu destaco o estado de Rondônia. E eu digo o seguinte, esses conflitos eles existem justamente e infelizmente por uma demora oficial na titularização das propriedades. Muitas delas são propriedades legítimas. Muitas dessas propriedades conflituosas hoje foram terras entregues pelo próprio governo. São assentamentos existentes no nosso país, com destaque no estado de Rondônia, oficializado e entregue documentos, inclusive, pelo próprio INCRA, há mais de 20 anos, e, aliás, ainda não tem, eles foram entregues pelo INCRA, mas não tem ainda a posse, o documento, a escritura desse terreno. As pessoas vivem em profunda instabilidade e insegurança jurídica, se eles são donos ou não são donos daquela propriedade. Além disso, tem as ocupações de áreas particulares documentadas, legítimas, pelos movimentos sociais ao longo do tempo. E essas ocupações estão lá, muitas delas há mais de 30 anos. Já com vilas formadas, com escola nessas propriedades, nessas agrovilas, com hospitais, com telefonia, com energia, com tudo, mas as pessoas estão vivendo de uma maneira irregular e essa irregularidade produz nesses produtores a insegurança, não tendo crédito, não tendo a legitimidade das propriedades e a insegurança e o medo da desapropriação a qualquer tempo. Então, esses conflitos existem. E eu quero aqui contar para vocês que eu tive agora, mês passado, lá em Rondônia, na cidade de Corumbiara, um nome indígena, Corumbiara, uma área muito bonita, muito rica, e muitas fazendas, muita soja, muito milho, muito tudo, muito boi, uma região muito rica, que Rondônia é um estado que tem muito boi. Nós temos lá em torno de 16 a 17 milhões de cabeças de gado, não é? Então, essa região é uma região de pecuária intensiva, muito evoluída, inclusive. Isso, gente, no dia 5 de agosto do ano de 1995, houve a chamada Chacina de Corumbiara. A Chacina de Corumbiara foi a ocupação de uma fazenda, chamada Fazenda Santelina, e por decisão judicial, a polícia se estabeleceu próximo ao acampamento. Tratava-se de mais ou menos a população de umas 600 famílias ali dentro, com um menino pequeno, com muita gente já ocupando, uma derrubada da floresta, ainda sem queimar, com toda aquela trava de árvores e galhos fechando, e as pessoas passavam por um simples carreador, saltando troncos. E tinha um igarapé, lá nós chamamos de igarapé, é um riacho, que separava ali o fim da derrubada, do desmatamento. E esse acampado estava do outro lado do igarapé. A polícia mandou avisar um dia antes que eles saíssem, por decisão judicial. E eles não saíram e se prepararam para o confronto no dia seguinte, na madrugada, do dia 9 de agosto de 1995. Eu era deputado federal e lá para as 4h30 da tarde, no plenário, o deputado Eurípides Miranda, Gilney Viana,
e a deputada Marinha Halpe me procuraram e falaram, como contar a história desse acontecimento com 15 mortos, um tenente assassinado e um soldado. Porque ali era muito bem. Aí, nesse mesmo horário, eu procurei o presidente da Câmara, que era o deputado Luiz Eduardo Magalhães, e pedi para ele um tempo extra para eu poder comunicar ao Brasil esse acontecimento trágico acontecido lá na Fazenda Centelina, município de Corumbiara, em Rondônia. Bem, eu dei a notícia e no dia seguinte, cedo, o líder do governo na Câmara, que era o deputado Jacques Wagner, hoje senador, depois foi governador do estado da Bahia, comunicou ao presidente Luiz Eduardo para montar uma comissão de deputados para ir lá no local fazer um acompanhamento detalhado da circunstância. E foi nomeado o deputado mineiro Nilmário Miranda, o deputado paranaense do PT, Padre Roque, o Emerson Olavo Pires, do PSDB, e eu. Nós pegamos um avião da FAB, chamado Sucatão, e partimos cedinho, no dia 10, para a região. Descemos em Vilhena e fomos direto ao hospital. Hospital Adamastor Teixeira. Muito bem, entrando no hospital, eu vi 2 médicos legistas trabalhando numa sala apertada, com vários cadáveres pelo chão, um deles com a cabeça toda, posso falar assim, triturada, uns cortes no rosto totalmente deformado, e outros tantos jogados, 2, o policial, o tenente, o outro já tinha sido liberado, uma menina de 7 anos, Vanessa, já tinha sido liberado para a família, foi assassinada também, a tiros, e mais outros também ali jogados, e muitos operados, muitos doentes. Eu fui de sala em sala, de enfermaria em enfermaria, eles estavam ainda meio dopados de anestesia, ainda convalescendo, não deu para conversar, um ou outro falou, e nós fotografamos, nós 4 da comissão, e partimos para Corumbiara, que fica a uns 100 e poucos quilômetros de distância. Chegamos lá, na parte da tarde, eu fui para o local do incidente, dentro da Fazenda Centelina. Eu sou da área de fazenda, tudo. Ao chegar ali, eu vi, isso aqui é um campo de guerra horroroso, que não tinha condição de fuga de ninguém. Aquela trama de galhos e árvores ainda verdes, verdolengos ali, não tinha como as pessoas correrem. A polícia saiu do seu acampamento, conforme tinha avisado, às 6 horas da manhã, um pouco antes, e foram assim, em fila indiana, um atrás do outro, para fazer a desocupação da área. O pessoal estava esperando e o primeiro tiro aconteceu. E atingiu o tenente, que morreu na hora. Depois desse tiro, a polícia perdeu o comando completamente. O pessoal do acampamento também perdeu o controle. E foi o gás lacrimogênio, tiroteio desorganizado. As mães pularam no igarapé, na água, com os meninos no braço, e uma delas foi correndo riacho acima e foi alvejada por um tiro na menina que estava na mão dela, de 7 anos de idade, que morreu na hora. Desses tantos, aí a polícia entrou, depois de várias horas, prendeu todo mundo. Os doentes, os mortos, foram levados para a cidade de Vilhena, que fica distante, e os presos foram para um estádio de futebol na cidade de Colorado, onde ficaram lá presos. Eu fui lá, visitei todo mundo, nós fomos todos lá e visitamos todos eles. Esse é um conflito que completa 30 anos. Ele é de 95, vai fazer 30 anos no dia 5 de agosto. Assim como ele, depois veio Carajás, depois vieram aqueles grandes movimentos do Vale do Paranapanema, em São Paulo, e todo dia há matanças de indígenas e de agricultores
e a confrontos violentos com morte no campo. Quando eu era governador do estado de Rondônia, a presidente Dilma chamou 3 governadores aí no Palácio do Planalto, um deles fui eu. Justamente o do Amazonas, do Pará e de Rondônia, onde os estados mais críticos nos conflitos agrários do Brasil. Viemos, ela falou, mas que providências vocês podem fazer? O que vocês podem nos apresentar para evitar essa matança nesses 3 estados? E eu logo, imediatamente, com 7 dias, eu trouxe a ela as minhas propostas. O que a gente podia fazer para resolver isso? Diante dessa narrativa que eu faço aqui agora, eu vejo o seguinte, os conflitos agrários, que esse é um exemplo, e tem lá com áreas assentadas que tem 30 anos que as pessoas dão dentro dessas propriedades privadas, o proprietário já morreu, quase todos já morreram, e o governo, o INCRA, até hoje não fez as indenizações, a legalização dessas terras, em mais de 30 anos. Aqui tinha um ex-deputado chamado Antônio Morimoto, que ele foi deputado federal por São Paulo e depois foi deputado lá por Rondônia também. Morimoto, proprietário legítimo de uma área muito boa no município de Alto Alegre dos Parecis, de Alto Alegre, que tem 30 anos ocupada, onde aqueles primeiros assentados, muitos já falecidos, teve menino que nasceu lá, que já é mãe e pai, e até hoje essa terra não foi legalizada. O meu discurso de hoje faço o seguinte questionamento ao próprio governo que eu defendo, que a gente precisa tomar cuidado com essa questão de assentamentos rurais sem documento no Brasil. Há uma ilegitimidade, há uma guerra subterrânea, só quem conhece profundamente essa situação é que realmente vê isso. E não para por aí. Mês passado eu estive lá em Corumbiara e reuni com aqueles remanescentes daquele acontecimento. Eles foram assentados hoje, na mesma área, em 6 assentamentos. E por incrível que pareça, encontrei com um deles lá que não me reconheceu, é lógico, faz muitos anos, mas devido à minha narrativa, falou, olha, eu lembro de vocês vindo lá no hospital, me visitou. E levantou a camisa e mostrou o tiro no peito. Está lá vivo, trabalhando. Ele tinha 30 anos, hoje tem 60. Tem 60 anos. E ainda, essas pessoas estão recebendo alguns incentivos oficiais, mas ainda eles estão embargados. São 800 famílias embargadas pelo IBAMA, diante de uma propriedade tão denunciada na grande imprensa internacional, um julgamento tão demorado, processo de milhares de páginas, não é? Estão ali. E até hoje, esses agricultores não recebem R$1 de financiamento de benefício para o seu crescimento. Eu vi mulheres, eu vi idosas, eu vi cidadãos, homens simples, vieram da roça para a gente conversar, porque eles lembram de mim daquela época, e foram lá me receber. Então, esse meu discurso aqui hoje é no sentido de que a gente procure regularizar não só essa propriedade em específico, porque foi alvo de muita denúncia, de muito conhecimento pelo Brasil afora, mas de tantos outros problemas agrários existentes no Brasil. Todo dia você vê que matou um índio aqui, matou outro acolá, ocupações indevidas das suas propriedades, dos seus territórios. Então, tem jeito para solucionar isso? Tem. Né? Hoje, o governo pode comprar essas propriedades antigas, já ocupadas, com títulos da dívida agrária. Os títulos da dívida agrária, eles têm longo prazo de pagamento, mas são moedas remuneradas, que realmente são títulos remunerados de longo prazo, que hoje o comércio e as atividades econômicas compram esses títulos tranquilo. Quem tiver um título de dívida agrária é vendido na hora, basta avisar aí na praça que vende amanhã. E ele pega o dinheiro e faz o que ele quiser. Então vamos trabalhar nesse sentido, essa regularização. Não basta entregar a terra de qualquer jeito. Hoje em dia, a minha sugestão é o Banco do Brasil.
é o chamado crédito fundiário. Você adquire a propriedade legítima, indeniza o proprietário, financia os assentados, faz assentamentos menores, não com 800, tantas pessoas, 2.000 pessoas, assentamentos de 100 pessoas, onde passa asfalto perto, onde tem internet, onde tem escola, onde tem transporte escolar, onde tem tudo isso mais fácil do que ficar jogando pobre, escondendo a pobreza nos fins do mundo, nos confins, numa judiação inclemente. Então, dessa forma, eu creio que o governo, eu quero convidar o presidente Lula, ele ainda não foi a Rondônia, tem 2 eventos importantes lá. Um deles é uma ponte binacional, que ele deve dar uma ordem de serviço em parceria com o governo boliviano, uma ponte muito de integração latino-americana, que ele vai lá, mas leve uma pauta da reforma agrária. Leve uma pauta, um discurso, a gente vai mobilizar o Estado, trazer todas essas pessoas que estão em posses, ocupações, e já idosos, para que possam ouvir do presidente uma proposta clara, uma proposta de solução desses conflitos, que é a gente ficar colecionando tragédias, colecionando mortes, e todo mês está vendo aí noticiários desagradáveis que macula a imagem do Brasil no cenário internacional, por esses conflitos, e assim a gente poder realmente, efetivamente, trabalhar pela paz do Brasil. Eu falei aqui, chamei bem a atenção de todos os nossos telespectadores, de quem esteja me ouvindo, que se o Brasil é verdadeiramente um país da paz. A gente está vendo a guerra da Ucrânia. Quantas pessoas morreram na Ucrânia até agora? Eu não sei, assim, a estatística, mas eu tenho certeza que não foi muito. Assim, deve ter aí, vamos supor, 50 mil, 100 mil ou 80 mil. Desses conflitos agrários matam muito mais no Brasil. Nós matamos no Brasil, com faca e tiro, e paulada e tudo mais, em torno de 60 mil brasileiros por ano. Fora o trânsito, que é outros equivalentes, 40 a 60 mil. A gente mata por ano no Brasil mais de 100 mil brasileiros de uma maneira violenta. Então, como é que a gente pode falar que nós somos o país da paz? Nós não somos verdadeiramente o país pacífico. Nós temos muito que trabalhar com esse tema aqui da reforma agrária e outros temas da violência que traça o país afora, de uma maneira estratégica no Brasil, com inteligência, com sabedoria, para, no prazo aí mais tardio de 20 anos, sermos verdadeiramente um país com índices aceitáveis de assassinatos, com índices aceitáveis de mortes violentas, como são os países mais civilizados do planeta. Então, assim sendo, senhora presidente, eu agradeço a ocupação do espaço e agradeço pelo espaço aqui do discurso e dizendo, nós verdadeiramente precisamos ser um país da paz. Muito obrigado. Obrigada por mostrar isso aí. Morre mais gente desse país do que guerra civil em muitos lugares. E esses assentamentos primeiro chegaram e ficaram nas terras indígenas. Depois chegaram os assentamentos que querem essas propriedades que eram das terras indígenas. E que tem que ter uma solução, tem. Você está certo aí. Se a gente for fazer o cálculo só de mulheres assassinadas, uma a cada 5 horas nesse país, é muita gente. Muita gente morrendo. Vou passar aqui a presidência para o nosso... Posso encerrar? A presidência informa as senhoras e senhores senadores que estão convocadas às seguintes sessões para amanhã, terça-feira, dia 18. Essa sessão especial às 10 horas, destinada a homenagear o ex-presidente José Sarney pelos 40 anos da redemocratização do país, e sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento.
Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável. Nós vamos, com certeza, abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Porque um partido político verdadeiramente democrático é o que garante que a democracia se consolide e que as pessoas tenham confiança e identidade com ele. E nós não temos isso muito no Brasil. E é interessante, Renato, que no passado havia. Antes de 1964, antes do AI-2, né, que extinguiu os partidos antigos, o PSD, o DN, o PTB, havia uma identidade maior com esse partido que temos nos tempos atuais. Você tinha, naquele momento, partidos que eram nacionais e consolidados, havia uma identidade muito forte, e isso foi de maneira artificial suprimido pelo então governo militar, substituído por dois partidos que não tinham nenhuma ideologia, não é? Um era de oposição e o outro era do governo, mas não tinham ali nenhum traço ideológico. E isso é claro que impactou, porque quando houve a redemocratização e a criação dos novos partidos, nós não tivemos mais essa identidade das pessoas com seus partidos. Você vê hoje, infelizmente, os partidos mudam de nome, de número, com muita facilidade, né? Não há aquela tradição como havia no passado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Rondônia. Essa bandeira conta nessas linhas e nessas cores o desenvolvimento do estado. Ela foi desenhada no início dos anos 80 por um jovem arquiteto que tinha na época 17 anos de idade. Silvio Carvajal Feitosa, estudante de arquitetura com 17 anos de idade, ganhou o prêmio da bandeira e acabou pagando parte dos estudos com o dinheiro do prêmio. A faixa verde em perspectiva foi feita para representar a rodovia BR-364, mas também o Rio Madeira, que eram as formas de acesso à região. Interessante chamar a atenção para as cores brasileiras, porque no edital do concurso já era determinado que a bandeira deveria ter as cores da bandeira nacional. A estrela no fim da Estrada Verde simboliza o futuro e a esperança. Em 1943, a região recebeu o nome de Guaporé, em homenagem ao rio Guaporé. Quando a gente fala de Rondônia, a gente tem que lembrar da origem do nome, Marechal Rondon. Marechal Rondon foi um indianista, sertanista e era um militar. Entre o final do século XIX e início do século XX, ele começou um projeto de implantação de telégrafos no Brasil. Usaram os espaços que ele abriu para passar a linha de telégrafo para fazer a rodovia. A rodovia BR-364 atravessa o país na linha diagonal, ou seja, ela sai do interior de São Paulo e chega até o Acre. A estrada, em alguns trechos, é chamada de rodovia Marechal Rondon, em homenagem ao Marechal Rondon. Ele era descendente de indígenas e quando ele fazia a abertura do caminho para a passagem dos postes e das linhas de comunicação, ele proibia que as pessoas matassem, maltratassem os indígenas. Um marechal que acreditava na comunicação e protegia os indígenas, um jovem arquiteto e uma perspectiva luminosa. Rondônia, essa bandeira tem história? Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
A Comissão de Esporte vai realizar uma audiência pública para debater os limites para a publicidade das empresas de apostas esportivas de cota fixa, chamadas BETs. Há 2 propostas que tratam desse assunto em análise no colegiado e nós vamos conversar a partir de agora com o autor de uma delas, que é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carlinha. Uma honra estar aqui com vocês do Argumentos da TV Senado. Senador, a sua proposta, ela pretende proibir que celebridades façam propagandas de bets. Quem estaria nesse rol de celebridades e por que o senhor acha importante que elas não façam parte disso? Em primeiro lugar, é importante a gente perceber a tragédia social que nós estamos tendo com essas bets no Brasil. Os números já mostraram em pouco tempo de funcionamento um endividamento em massa do brasileiro. A Confederação Nacional do Comércio, a CNC, mostrando a migração da produtividade. O brasileiro está gastando tanto com a aposta esportiva que está deixando de comprar no comércio. Então, em vez de você comprar um tênis para o seu filho, reservar o dinheiro, ir para uma pizzaria com a sua família, você está gastando com aposta, com aquela expectativa de que vai ficar rico. Aquilo é uma banca, aquilo é feito para perder, E quem ganha são os magnatas que estão no Brasil. Então, para mim, acabava com tudo. Vamos começar por aí. Para mim, a gente voltava a proibir bets, e o Brasil ficar livre disso. E, infelizmente, não é possível ainda. Não sei quanto mais dor, quanto mais ludopatas, que é a doença do vício, quanto mais famílias vão ser devastadas e pessoas até cometendo um atentado contra a própria vida no desespero. A gente já fez audiência nesse sentido e eu trouxe pessoas, Então, no momento, a gente está procurando, já que o meu projeto para acabar não é votado, um dia eu espero o mais rápido possível que seja, mas enquanto isso nós vamos deliberar. Eu acredito que o senador Carlos Portinho ou o Petecão devem ser os relatores, Eu vejo uma possibilidade aí grande de ser o próprio Portinho, que vem da área do esporte, e que ele tem essa sensibilidade de minimizar os efeitos, as consequências disso. Como é que se minimiza? Mesma coisa do tabaco, do cigarro. Se minimiza através de propaganda, Então, a gente precisa restringir ao máximo a propaganda. Primeira coisa, camisa de jogador, camisa do time de futebol. Não vai poder ter, pelo projeto. Aí vai ter um lobby pesado dos clubes, de CBF, de não sei o quê, que é um patrocínio alto. Que o futebol nunca precisou, tá, Carlinhos? Eu sou, desde pequeno, louco pro futebol, fui presidente de um clube, deu Fortaleza. Nunca precisamos disso. Mas agora, o dinheiro fácil, tirado do povo, do suor, do trabalho, dando prejuízo pro SUS, dando um prejuízo para tudo, coloca no clube e vai ser difícil tirar. Mas o meu projeto é esse. E também para limitar, que é uma covardia, vamos combinar, um técnico, um jogador que é querido, amado, um radialista, um locutor, ficar fazendo propaganda de bet. Aí é covardia, É como você tirar o pirulito de uma criança. Uma pessoa já é apaixonada pelo time, já gosta de futebol. Ainda vai o ídolo fazer propaganda para apostar, como a gente está vendo hoje, a 3x4 aí. Hoje você não consegue mais assistir futebol. Isso é a alma do Brasil, a paixão nacional. Hoje, a todo tempo, aposte, aposte, aposte. E o nosso projeto vem com esse objetivo de restringir. Eu espero que a gente avance com o relator. Vamos lutar nessa audiência pública, colocar nomes importantes da sociedade civil. Inclusive, as pessoas que ficaram os viciadas, ludopatas, como tem os alcoólicos anônimos, tem também o pessoal da ludopatia, para que eles possam se manifestar, para que a gente evite ao máximo essa tragédia que está acontecendo no Brasil. Pois é, são 2 projetos.
Um deles também, que é de autoria do senador Stevenson Valentim, restringe questão de horários, né, tanto no rádio como na TV, veda a divulgação por meios impressos e eletrônicos, inclusive a internet. Existe a possibilidade de juntar essas duas propostas, senador, já que vai haver uma audiência pública? Acaba porque se uma interfere na outra, como é que está essa negociação? Uma complementa a outra. Eu acho que quanto mais, eu repito, o cigarro, né? Quanto mais travas a gente colocar, dificuldade a gente colocar, melhor para o Brasil, melhor para os brasileiros. Então, tem inclusive um outro projeto nosso, que a gente está dando entrada, vamos ver se dá tempo para também fazer aí juntar, que é a proibição de placas nos estádios, né? Placas. Porque você vai para o estádio com sua filha, com o seu filho pequeno, e fica ali na cabeça deles, eles querem assistir o jogo, mas só vê a placa, aposte. Está perdendo a essência. E outra coisa, está matando as galinhas dos ovos de ouro do futebol, né, que é o sócio-torcedor. É uma coisa tão óbvia que os dirigentes não perceberam. Aliás, perceberam, mas o lucro imediato, o dinheiro imediato é maior do que a preocupação com o futuro do esporte. Então, o sócio-torcedor, ele vai acabar o dinheiro dele com a aposta. E ele não vai poder colaborar mais com o seu clube mensalmente. Então, a grande receita dos clubes brasileiros, principalmente daqueles grandes clubes, é o sócio-torcedor. E a médio e longo prazo vai minguar esses aportes, o número de sócios-torcedores, porque eles não vão ter dinheiro porque se endividaram, entendeu? Então, tem também os horários de 22 horas às 6 da manhã. Só poderia nesse horário? Não, veja bem, a lógica é o seguinte, de 6 a 22 tem que proibir. Por quê? Porque é claro que é ludopata. Se você não está dormindo nesse horário, né, você está viciado, né? E outros horários também serem deliberados. Na hora do jogo, tá apostando, é uma coisa que também está errada. Então, todas essas ideias nós vamos debater fortemente na Comissão de Esporte. Agora, senador, proibindo, vamos supor que seja aprovado e fique proibida essa publicidade de uma forma restrita ou mais ampla. De que forma isso impactaria na receita dos clubes, nos orçamentos dos clubes? E como seria possível equalizar isso para outros esportes, né? A própria presidente da comissão ontem, a senadora Leila, falou: o futebol se garante, mas outros esportes, às vezes, não tem essa opção. É uma questão de sobrevivência. Como equalizar isso para todos os esportes? Olha, vamos lá. Você colocou se acabar, né? Se acabar, que é um projeto meu que não vai ser votado agora. Né? Se acabar a publicidade. Se acabar a publicidade. Não vai acabar, a gente está querendo restringir ao máximo, né? Porque acabar a publicidade, você praticamente liquida as bets. Como é que as pessoas vão atrás? Se limitar. Né? Limitar. Então, essa limitação, ela não vai dar tanto impacto. Vai dar impacto para as televisões comerciais, né? Que estão ganhando os tubos de dinheiro tirado do povo, vai para os magnatas das bets e eles apostam, e eles colocam nos veículos de comunicação para multiplicar. Então, isso eles vão sofrer, né? As concessionárias públicas de TV, enfim. Agora, com relação aos próprios clubes de futebol, a limitação de horário, eu não vejo problema, né? A partir do momento que a gente tira da camisa do clube, aí ele vai ter que ir atrás de construtora, como a gente tinha, né, no Fortaleza, por exemplo, atrás de banco para investir, né, para colocar o patrocínio, eletrodomésticos, empresas de... Enfim, aposta não combina com esporte. É algo que está acabando com o outro ali. Na verdade, o esporte, ele é o mais prejudicado porque tira a essência dele, que é de unir, que é de integrar, que é de lazer. A pessoa... Está ficando nervosa, Carlinha. Você acredita nisso? Sim. As pessoas, quando vão para o jogo, quando vê o seu time, tem casos assim que eles apostam que o time tem que fazer 3 gols. Né? Então, se o time fizer 4, ele já perdeu. O time dele que fizer mais gols. Então, você tira aquela magia de você estar ali naquela expectativa. E hoje se aposta em tudo, né? Sim. Se aposta em cartão amarelo, se aposta na cor do Gatorade que o cara vai pegar. Na lateral, se aposta em tudo. Virou uma negociação, um campo de negociação extremo, um comércio feio
e que está deturpando a essência do esporte. Quem deve ser ouvido nessa audiência pública, além dos ludopatas? Olha, eu acredito que tem que ouvir os clubes, a associação dos clubes, tem que ouvir as entidades que regulamentam o futebol, que organizam o CBF, as próprias casas bets precisam ser ouvidas. É uma audiência pública, tem que ouvir todo mundo, mas, sobretudo, a gente precisa ouvir também o comércio, né? Nós queremos ouvir pessoas que estão tendo essa canibalização, né, de investimentos, né, no país, que está perdendo a indústria também. Então, a gente está ampliando bastante, estamos encaminhando o ofício para a presidente Leila para indicar os nomes daqueles que vão ser ouvidos. Claro que outros senadores também vão indicar. Eu acho que quanto mais nomes, melhor. Só não pode demorar muito. Só não pode ficar fazendo. Tu sabe que é uma coisa aqui no Senado, quando você não quer votar uma coisa, faz audiência pública, né? E aí fica, faz outra e nunca sai. Faz uma. Nem que a gente passe o dia inteiro aqui, um sábado, venha para cá, numa sexta, numa segunda, que não tem muito movimento, e a gente organiza, mas tem que votar isso logo, porque enquanto eu estou conversando com você aqui, você está nos assistindo, né, nesse programa Argumento, tem gente perdendo tudo, tem gente se viciando, tem gente largando a esposa, os filhos, e tá uma situação muito preocupante, perdendo emprego, inclusive. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Tudo de bom. Muita paz para vocês. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Os militares deixaram o poder porque haviam fracassado, né? E deixaram um campo de ruínas. Coube ao governo democrático, a partir de 1985, não só reconstruir toda a estrutura jurídica e de direitos humanos do país. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilômetro para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Vamos ganhar a universidade! Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Que para ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau.
ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A deportação de imigrantes brasileiros vindos dos Estados Unidos em janeiro de 2025 sob condições degradantes chocou o Brasil. Segundo o governo brasileiro, os Estados Unidos violaram um acordo bilateral que define regras para a deportação de imigrantes brasileiros com respeito aos direitos humanos e à dignidade das pessoas. Mas quais são os direitos dos imigrantes irregulares quando são devolvidos aos seus países de origem após serem detidos em território estrangeiro? As regras e os direitos dessas pessoas você vai conhecer agora na entrevista que faço com o professor Antônio Jorge Ramalho, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Direitos humanos e relações internacionais são assuntos de cidadania. Vamos agora com a entrevista. Professor Antônio Jorge, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, obrigado por estar aqui no estúdio da TV Senado. Esse assunto está dando o que falar, está gerando bastante polêmica e eu quero começar de um ponto que é bastante importante. Estar ilegalmente nos Estados Unidos como imigrante é um crime? Bom, eu que agradeço, antes de mais nada, o convite, uma grande honra poder compartilhar opiniões e visões sobre a atual administração americana que tem chamado a atenção de muita gente. Do ponto de vista da sociedade americana e do ponto de vista da legislação americana, sim, estar ilegalmente lá, seja o ingresso ilegal, como se faz através dos rios, correndo risco de vida, pagando traficantes de pessoas, porque é disso que se trata, isso é um crime, assim como um turista que vai com visto de turista, aproveita lá algumas semanas ou o que for e fica trabalhando. Essa pessoa também está cometendo um crime. O que havia no passado era um tratamento mais razoável com relação à presença desses imigrantes ilegais. E o que o presidente americano atual decidiu fazer, anunciou isso em campanha, foi eleito, tem legitimidade para adotar as políticas que está adotando, não da forma como está adotando, é endurecer a posição do Estado em relação aos imigrantes. Para você ter ideia, eles têm feito, inclusive, blitz aleatórias. Estão selecionando pessoas, fazem blitz como uma blitz de trânsito, em princípio, buscando pessoas que lá estejam ilegalmente, que já tenham sido identificadas pela justiça, que tenham cometido crimes, por exemplo, e se encontram alguém que ali está ilegalmente porque entrou com visto de turista e foi ficando e foi trabalhando e etc., essa pessoa também vai presa e vai deportada de imediato, para dar um sinal muito forte de que essas pessoas, pessoas que agem dessa maneira não são bem-vindas na sociedade americana. Agora, o governo Trump declarou que daria ênfase, daria prioridade na deportação de imigrantes que cometeram crimes. Já existe um crime se ele está ilegalmente no país e é detido, né, pela polícia americana. No caso, essas pessoas que cometeram outros crimes e as pessoas que tiveram, né, que estão ali ilegalmente, já tem esse crime inicial, tem o mesmo tratamento, quer dizer, essa forma de trazer os imigrantes deportados
por exemplo, usando algemas e às vezes até acorrentando, como nós vimos nas imagens, pessoas com os pés acorrentados, corrente na barriga. Isso é um procedimento comum? Os Estados Unidos têm legitimidade, segundo as leis do país, para tratarem os imigrantes dessa forma? Há muita ambiguidade nisso e é muito importante sua pergunta, porque o que acontece? Trump deu a entender às pessoas que ele buscaria apenas deportar aqueles indivíduos que tivessem cometido crimes, estivessem encarcerados, por exemplo. Neste caso, sim, há legitimidade não só do ponto de vista da legislação americana, mas da legislação internacional. Se você está colocando num avião, né, e às vezes é em avião de carreira, né? A Polícia Federal já foi buscar brasileiros que estavam presos no exterior e vieram algemados. Pode haver, os agentes podem ter a discricionariedade de não usar as algemas. Se eles quiserem usar, a presunção qual é? Se esse indivíduo estava encarcerado, é um indivíduo perigoso. Então, eu não vou colocar em risco as demais pessoas em função da necessidade de transportá-lo. Então, o problema todo qual é? Trump deu a entender que a ênfase recairia nesses indivíduos que já foram identificados, que já foram presos, que estavam encarcerados. Então, neste caso, sim, seria legítimo enviar as pessoas. Pode não ser sensato, pode não ser razoável, mas do ponto de vista legal não estaria incorrendo num crime. Entretanto, o que ele tem feito foi o que eu mencionei antes. A polícia está não apenas fazendo blitz aleatórias, mas em alguns bairros que já se sabe estão residindo pessoas ilegalmente, eles estão batendo de porta em porta para pedir documentos, para saber se a pessoa está lá corretamente ou não. E o Trump já declarou que aquela pessoa que estiver vivendo ilegalmente será tratada como uma criminosa. Então, ainda precisa ser ajustada a legislação, mas o tratamento que eles estão dando vai nessa direção. Mais importante ainda a sua pergunta, porque sinaliza uma ansiedade muito grande que comunidades estrangeiras, de estrangeiros nos Estados Unidos, inclusive de brasileiros, alimentaram essa expectativa de que se elas são pessoas de bem, se elas estão ali trabalhando, se elas vão à igreja, se elas têm esse comportamento correto do ponto de vista social, elas não seriam alvo dessa perseguição. Como Trump disse que iria atrás dos criminosos, eles disseram não. Então, é uma minoria dos imigrantes, justamente porque são imigrantes e quando estão ilegais mais ainda, eles sabem que qualquer passo fora da correção, eles serão imediatamente identificados. Se eles querem permanecer lá, então eles tendem a ser muito mais disciplinados, a trabalhadores mais regulares. Até nas regras de trânsito, Até nas regras de trânsito. Com algumas matérias que foram publicadas e imigrantes brasileiros que vivem lá falando justamente desse medo. Olha, eu não posso errar nem no trânsito, porque se eu for parado no trânsito, eu receber uma multa, uma advertência, eu precisar me explicar, quando eu for me explicar perante o juiz, eu não tenho documento e daí eu tenho o risco de ser deportado. Agora, essas regras todas de algemar as pessoas dentro do território americano valem as leis dos Estados Unidos. Queria entender como é que é esse processo de legislação quando um avião sai com os brasileiros deportados ou imigrantes de outros países, como aconteceu com a Colômbia, a gente vai falar um pouco sobre isso, e eles vêm para o território brasileiro. Quer dizer, enquanto ele está em território americano, espaço aéreo americano, valem as leis dos Estados Unidos. Passando dos Estados Unidos para o Brasil, você tem um espaço aéreo internacional e chegando ao Brasil, as leis brasileiras. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco como é que funciona, no caso dessa deportação, essa legislação durante esse deslocamento dos imigrantes detidos. Em tese, enquanto eles estão no avião, dentro do avião, estão sob a responsabilidade do comandante. E como neste caso específico era um avião americano, o comandante americano ele vai se pautar pela norma americana. Saiu do avião, está sob a legislação brasileira. O grande problema aí há acordos que são específicos e isso não está muito claro, porque está sendo apropriado politicamente por um lado e por outro. Mas o acordo que Brasil e Estados Unidos têm presumia que houvesse um tratamento mais razoável em relação aos deportados. E isso não foi feito. O importante é ter presente que não foi porque
foi com o Brasil. O Trump está fazendo isso com todo mundo. Ele está desrespeitando normas internacionais, acordos que os Estados Unidos firmaram com todos os países. O do comércio é o mais evidente. Né? Começou flagrantemente violando o acordo que ele próprio renegociou com o Canadá e México. A imposição de tarifas unilateralmente não está prevista, não. Ela é ilegal do ponto de vista do acordo que eles assinaram. E ele tem feito isso não só com este acordo, como com todos os outros acordos. No caso desse acordo brasileiro, o acordo bilateral, ele é um acordo de 2018, vale aqui a gente trazer essa informação para as pessoas. O acordo foi firmado durante a gestão do então presidente Michel Temer, do ex-presidente Temer, e era a primeira gestão também de Donald Trump nos Estados Unidos. Quais eram os objetivos, né? Por que o Brasil firmou esse acordo e qual é a validade jurídica? Isso é uma carta de intenções que a violação dele não traz nenhum problema em termos de relações internacionais ou ele teria um valor legal, como se fosse uma legislação internacional entre dois países? Se tivesse sido confirmado pelos dois parlamentos, ele tem valor de lei. Eu não sei lhe dizer exatamente em que pé isso está, aqui e lá. Agora, quando se firma um acordo, o bom senso é de que os estados estão comprometidos. Não é uma questão de governos, é uma questão de estados. E o objetivo de se constituir esse acordo era o de dar um tratamento humano e respeitoso a deportados brasileiros que viessem. O objetivo é nobre, é correto. O Estado brasileiro está com isso dizendo: nós não estimulamos brasileiros a entrar ilegalmente ou a permanecer ilegalmente no território americano, mas nós queremos que os nossos cidadãos sejam tratados corretamente e respeitosamente quando, por acaso, houver essa necessidade de deportação. É disso que se trata. O que se esperaria de um governo razoável nos Estados Unidos é que cumprisse a letra do acordo que ele próprio assinou. Ocorre que o governo atual dos Estados Unidos não tem agido de forma razoável, nem com o Brasil, nem com ninguém. Essa política dos Estados Unidos, já passando por uma questão um pouco mais ampla, no entendimento do senhor, isso pode acabar gerando um incentivo à xenofobia e mais, gerar reações de outros países? Existe um princípio das relações internacionais que é o princípio da reciprocidade, né? De outros países agora começarem a tratar cidadãos americanos de forma, uma forma mais agressiva, enfim, de uma forma negativa, em virtude dessa política do presidente? Ou o senhor acha que isso é uma pirotecnia para o início de um mandato, para mostrar, olha, eu estou fazendo o que eu fiz, e depois esses problemas começam a se assentar um pouco e minimizar um pouco, ter os seus efeitos um pouco mais leves, vamos dizer assim? Não. Os efeitos serão ruins, são negativos. A tendência é que os estados respondam com reciprocidade, só que não da maneira grosseira e arrogante como tem sido o comportamento do governo americano. A tendência é realmente impor o mesmo tratamento. Obviamente que se nós assinamos um acordo e nos comprometemos a tratar humanamente, respeitosamente pessoas que venham a ser deportadas, é isso que nós faremos, é isso que o Estado brasileiro faz tradicionalmente. Ele não vai seguir um mau exemplo do governo americano. Mas a tendência é, se ele endurecer a regra do lado de lá, nós vamos endurecer a regra igualmente do lado de cá. E com isso todos perdem. Com relação à xenofobia e preconceitos nos Estados Unidos, sem dúvida, é muito negativo também. Na verdade, a atitude do governo Trump, do presidente Trump, é uma atitude muito preconceituosa. Ele chegou a acusar os latinos em geral de criminosos, como se pelo fato de serem latinos eles fossem criminosos, violadores, ou seja, as coisas mais absurdas, sem conexão com a realidade. Mas, no fundo, ele está se apropriando disso, o que você mencionou de pirotecnia, o que é um exagero, para dialogar com uma parcela específica da sociedade americana, que mais adiante vai se sentir frustrada por esse tipo de política. Porque o que acontece?
as pessoas que hoje estão, principalmente os imigrantes latinos, que lá estão trabalhando em funções que não são desejadas pelos trabalhadores americanos. Uma parte do eleitorado do presidente Trump perdeu os seus empregos, não para os latinos, não para a China e sua digamos, alegada trapaça na legislação comercial, perdeu o seu emprego para a automação, para a modernização da produção industrial. Essas pessoas não vão ter os seus empregos de volta, porque mesmo que as empresas voltem a produzir nos Estados Unidos, como começa a acontecer muito lentamente, não por isso, já vinha acontecendo, sobretudo depois da pandemia, por uma outra razão, por uma questão de segurança do suprimento das cadeias produtivas, se começou um processo de reorganização geográfica da produção industrial e da produção de insumos para as montadoras, por exemplo. Então, não tinha uma relação com a questão trabalhista, tinha uma questão com a segurança, a rigidez da cadeia de valor e da cadeia produtiva nos Estados Unidos. Essas pessoas, essas empresas voltando para lá, elas não vão voltar com a tecnologia de 30 anos atrás, elas vão voltar com a tecnologia atual, o que significa robotização. Então, esses indivíduos que se sentem órfãos, marginalizados, porque já não, a sua competência habitual já não é necessária na produção industrial agora, não foram substituídos pelos latinos, não foram substituídos pelos produtos chineses mais baratos. E, portanto, não terão de volta os seus trabalhos, os seus empregos, caso as indústrias voltem a produzir nos Estados Unidos. Isso vai gerar uma frustração, não tem a menor sombra de dúvida. Mas, do ponto de vista eleitoral, foi muito esperto, foi muito inteligente da parte do presidente Trump, porque ele buscou um ressentimento, um sentimento de exclusão e falou diretamente ao sentimento dessas pessoas. Fala de uma forma clara, tem um posicionamento muito bem definido. Isso, em termos de comunicação na política, tem um efeito transmite segurança, forte. Sim, por mais que o que ele fale não guarde correspondência com a realidade. Define bem o que será a política. Agora, a gente teve um caso interessante também aqui na América do Sul. O presidente Gustavo Petro, da Colômbia, ele se recusou a receber um avião com colombianos deportados. Nesse caso, como é que fica a questão das relações entre os dois países? O governo de um país ele tem esse direito de se negar a receber os deportados, dependendo das condições que eles estiverem vindo, ou por qualquer outra razão. E estendendo um pouquinho a pergunta, o imigrante ilegal, ele pode pedir para que ele seja deportado para outro país que não o de origem? Pode pedir para ser deportado para outros países. Você já vê alguns países que se dispuseram a receber, né? El Salvador agora, né? Acaba de se colocar nessa condição. Inclusive que não sejam seus nacionais. Agora, sim, quem é que vai querer ir para lá? Essa é a pergunta. O presidente Maduro, por exemplo, da Venezuela, disse que estava disposto a receber os venezuelanos, que eles voltassem e tal. Agora, os venezuelanos que deixaram a Venezuela por causa do desastre econômico e social que o país vive, não terão muito incentivo para voltar para a Venezuela. Imagino que não. Ontem eu conversei com um venezuelano imigrante aqui em Brasília, num evento, e ele está no Brasil há 8 anos. E nem fala em voltar. Na verdade, ele está trazendo mais venezuelanos para cá. Continue, por favor. Claro. Então, esse é o problema. A sensatez recomendaria que cada país recebesse os seus nacionais, ou pelo menos tivesse condições. Mas se os nacionais vão querer voltar, é outra questão. O que o presidente Petro fez foi se recusar a receber naquelas condições. E aí providenciou um avião para buscar os seus nacionais e trazê-los de uma forma humana, respeitosa, etc., como deve ser. Talvez essa seja uma alternativa no caso da relação bilateral. Certamente os Estados Unidos receberiam bem um programa brasileiro que dissesse, tá bem, os nossos deportados nós vamos buscar em condições humanas, dignas, como devem ser tratados todos os cidadãos. Professor, há um aumento, né, dessa ideia de nacionalismo em vários países do mundo. Há seções de governos, como o governo de Donald Trump e de outros também que seguem essa linha, a chamada extrema-direita, sem querer aqui entrar nessa questão de ideologias políticas, eu vou ter o cuidado de não esbarrar nesse ponto, mas esse aumento desse sentimento de nacionalismo, ele está evidente, está acontecendo em vários países do mundo e vem, né, de governos como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mas o fluxo migratório, com todo o processo de globalização, que já vem de muito tempo atrás, né, é um processo que me parece irreversível. É possível a gente imaginar um mundo hoje, em pleno século XXI, sem esses movimentos migratórios, países com as suas populações sem essa miscigenação, sem a presença de imigrantes? Isso é uma visão distópica de futuro ou isso é algo que tende a acabar, esse movimento de nacionalismo e movimentos como esse do presidente Trump de exclusão de imigrantes dos seus países? Bom, é uma pergunta muito boa, muito complexa, na verdade. A tendência é que não. De um lado, você tem... As pessoas hoje têm mais acesso à informação. Elas sabem como estão vivendo bem quem vive em países mais avançados economicamente, com políticas sociais, com mais segurança, etc. Elas migram, em parte, por isso. Quer dizer, os migrantes econômicos, por exemplo, tem muita gente... As pessoas migram por diferentes razões, ou por perseguição política, ou por guerra, ou por... um desastre natural que vai aumentar cada vez mais, haverá cada vez mais migrantes e até mesmo gente que reclama, né, a condição de refugiado ambiental, porque, bom, olha, quiser pensar no caso extremo, as pequenas ilhas ali do Pacífico que, com a elevação do nível dos mares, simplesmente vão desaparecer. As pessoas vão ter que ir para algum lugar, porque já não haverá terra para elas. Então, você tem uma nação, um país constituído, mas não tem o território, porque o território foi ocupado pelo mar. Tudo bem, um caso extremo, não vai acontecer em breve, mas não é algo impensável nem distante no tempo, caso a humanidade continue a agir como está agindo. Então, tanto a questão de acesso à informação, de motivações, quanto a questão de infraestrutura, estimulam as migrações. Sociedades como a nossa ou como a americana, muitos se beneficiaram disso. Nós somos a sociedade plural, rica, culturalmente densa, e que somos porque somos feitos de imigrantes. Nós somos, se tiver 4 ou 5 famílias no Brasil que não tenha miscigenação, será muito. Nos Estados Unidos é mais difícil. Eles, embora falem muito miticamente, no melting pot, né, num espaço de integração de etnias diferentes, eles sempre foram mais reservados, ou seja, você tinha as pessoas de uma origem específica que ficavam numa parcela do território e elas aceitavam coabitar esse território segundo regras comuns. Mesmo assim, é uma sociedade miscigenada. A atitude do governo Trump não é tanto nacionalista, embora tenha esse rótulo. Ela é racista, é um tipo de americano que ele tem em mente, que é branco, que é católico ou protestante, que é rico. Disso que é para essa gente que ele está falando e dizendo, olha, esses latinos são o contrário, esses negros são o contrário. Quer dizer, é uma atitude profundamente preconceituosa, lamentável, vai contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai contra a Declaração de Independência dos Estados Unidos, vai contra a Constituição americana, com todas as ambiguidades. Os próprios valores do Os valores que fundaram aquela sociedade, com suas contradições e suas ambiguidades, por exemplo, a questão racial, étnica, eles nunca resolveram, né? Tiveram a Guerra Civil, depois, nos anos 60, todo um processo, agora que parecia que as coisas iam melhorar e haver mais tolerância entre pessoas de etnias diferentes, eles estão retrocedendo. É um erro civilizatório, é um erro histórico, mas é um erro que está sendo cometido por razões que interessam a pessoas que estão em posições específicas e têm os seus preconceitos. A sociedade vai se empobrecer, vai se tornar mais violenta e, no caso dos Estados Unidos, é muito claro. Eles precisam dessa mão de obra em determinados setores, no setor agrícola, no setor de serviços, no setor de delivery, no setor de cuidados a pessoas de terceira idade. Você tem aí, nesses setores, entre 25% e 40% da mão de obra é de imigrantes. E a maioria desses imigrantes é ilegal. Como é que esses setores vão funcionar? Quando começarem a ter carência, restaurantes, você tem restaurantes hoje, já agora, com 2 semanas de governo lá nos Estados Unidos, fechando porque não tem um cozinheiro, porque não tem um garçom, e aí? Eu faço uma chamada
e quero americanos. E os americanos não se apresentam para cumprir essas funções porque eles não estão dispostos a trabalhar por aquele salário. Ainda tem muitos desdobramentos para a gente observar desse movimento, dessa política anti-imigrantes que o governo dos Estados Unidos está implementando, né, professor? Agora, eu gostaria que o senhor... Eu vou colocar duas perguntas numa só. Primeiro, na verdade, não é uma pergunta, né? Uma rápida fala assim, que o senhor diria para os brasileiros que pensam ainda em entrar de forma ilegal ou permanecer de forma ilegal no país. E completando, já que a gente está falando aqui de relações internacionais, direitos humanos, que são assuntos de cidadania, queria que o senhor deixasse o seu depoimento, na sua opinião, o que é cidadania. Bom, com relação aos brasileiros, não vão. É simples assim. Sobretudo agora, aqueles que lá estão com a expectativa de que, por serem pessoas corretas, que seguem todas as normas, inclusive as de trânsito, como você diz, não se iludam. Haverá uma intolerância crescente em relação ao imigrante, porque isso funciona como um escudo para as ineficiências da própria sociedade, do próprio governo americano. Ele jamais vai assumir, este governo americano jamais vai assumir erros e incapacidade de entregar à população aquilo que ele prometeu. Ele vai dizer que a culpa é daqueles imigrantes que ainda estão lá, ou que a culpa é da China, ou que a culpa é do Canadá, é do México, é de alguém. É lamentável, mas é esse o governo que foi eleito. Não dá para esperar alguma coisa diferente dele. Se tem alguém aqui hoje pensando em ir para os Estados Unidos, repense seriamente, reúna toda essa energia que você está disposto a gastar trabalhando para desenvolver a sociedade americana e procure uma boa oportunidade aqui no Brasil. Aliás, de novo, se o governo brasileiro tiver juízo e um pensamento estratégico, o que ele vai fazer é atrair vários imigrantes que lá estão, gente, inclusive, que está legalmente constituída, tem suas empresas funcionando, mas que vai começar a enfrentar um período muito ruim de perseguição e de preconceito. Se tornar a nossa economia, por exemplo, na transição energética verde, por exemplo, na economia da informação. Se você criar um programa que seja atraente para essas pessoas virem realizar seus sonhos aqui, ótimo. Agora, com a reforma tributária... As oportunidades aqui, sem dúvida, são muitas e irão aumentar com todo esse movimento. E para completar, o que é cidadania? Respeito e tolerância. Eu acho que é isso que a gente é histórico, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Entenda que as pessoas têm diferenças, elas devem ser respeitadas pelo que elas são e devem receber oportunidades para desenvolver suas habilidades, contribuindo com o crescimento do país em geral. Bom, professor Antônio Jorge, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, quero agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua presença e essa boa conversa. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Houve esse período de queda do desmatamento, no qual essas políticas públicas todas foram implementadas com sucesso, mas você tem todo um histórico, um conjunto de antecedentes para esse período da queda do desmatamento. Então, tudo que foi feito no governo Sarney, que foi feito no governo Fernando Henrique, e principalmente o que os cientistas fizeram, sobretudo na década de 90, criou esse caldo técnico, científico e de opinião pública também,
para que essas políticas pudessem ser todas condensadas e colocadas para funcionar ao mesmo tempo. O desmatamento é uma operação cara, tipo R$2.000 o hectare, para você desmatar um hectare de floresta na Amazônia. Então não é simples de fazer. Quem faz desmatamento em larga escala são pessoas muito bem organizadas e muito bem financiadas, em geral para especular com terra para poder vender aquilo para um pecuarista em algum momento. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre redução da jornada de trabalho, matriz energética, infraestrutura, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Bem-vindo, senador. Bem, obrigado pelo convite, Sérgio. Senador, o senhor é relator do projeto, a proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da jornada de trabalho para a escala chamada 5x2. A gente trouxe mais informações aqui sobre essa PEC, gostaria de pôr na tela, para a gente falar um pouquinho a respeito. Então, é o fim da escala de trabalho 6x1, a PEC 148 de 2015, de autoria do senador Paulo Paim, ou seja, desde 2015 tramitando aqui no Congresso. E o senhor mesmo comenta sobre a igualdade, a equidade entre o trabalhador do setor público, servidor público, com o empregado da iniciativa privada. Os prós, os benefícios, qualidade de vida, saúde, educação, produtividade e os pontos contrários, alegados, o custo para os empregadores. Como que essa PEC, caso aprovada, pode mudar a realidade do povo sergipano e do brasileiro em geral? Bom, primeiro, nós estamos vivendo uma transição no mundo do trabalho. A gente tem visto a automação, a inteligência artificial entrando em setores produtivos que antes era exclusivo para a mão de obra humana, como, por exemplo, o setor de serviços, né? Hoje é possível você carregar um avião com uma empilhadeira sem operador, sendo operado remotamente ou programada para fazer aquilo, né? Então, a gente precisa criar oportunidades para mais pessoas trabalharem. Então, uma jornada, como foi definida já em alguns países, tem países que estão definindo jornada de 4x3, né, na Europa, e isso não é considerado um problema econômico para os empregadores, é considerado algo relevante, porque aumenta a produtividade, porque aumenta a empregabilidade, mais pessoas terão acesso e aumenta a qualidade de vida e o tempo disponível para que as pessoas possam cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus entes queridos, poder viver outras formas de relacionamento, de lazer. Então, é um momento muito importante. Portanto, a 5x2, aqui no Brasil, que está proposta na PEC 148, ela está falando de jornada de 36 horas. A gente sai de 44 horas para 36 horas num período de 4 a 5 anos. Na Constituição de 88, o debate era se a jornada seria de 48 horas ou de 40 horas. E ficou no meio termo, 44 horas, e depois de 35 anos, está na hora da gente, quase 36 anos, né? Está na hora da gente rever essa jornada e dar um passo consistente em direção ao futuro. Os trabalhadores
das direções das empresas não trabalha de segunda a sábado, trabalham de segunda a sexta, porque os trabalhadores que são submetidos ao maior esforço físico, à maior repetição, esses trabalhadores não têm esse benefício de uma jornada 5x2. Né? São os que mais precisam dessa jornada, são os que mais moram longe, são os que mais perdem tempo para chegar ao trabalho, são aqueles mais sacrificados que seriam beneficiados. E o aumento da despesa, que é o argumento contrário, isso aumentaria com mais gente, ou seja, seria compensado com mais gente podendo trabalhar e mais gente podendo consumir e, portanto, é algo que o benefício é tão maior que esse argumento deveria ficar um pouco envergonhado, né? Porque nós estamos falando de pessoas que têm um dia para viver uma vida com a sua família, viver uma vida, ter a oportunidade de lazer ou descansar, né? Já poderiam ser 2 dias, já é uma conquista que a gente está propondo. Houve um movimento na Câmara, eu acho que chegou a hora da gente fazer essa discussão e dar esse passo. Nós podemos, nós já fazemos para os trabalhadores do setor público e os trabalhadores mais bem aquinhoados, ou seja, mesmo no setor privado, já a maioria dos trabalhadores que ficam no andar de cima das empresas, né, acabam ficando somente, às vezes, 4 dias, 1 dia remoto, 2 dias remoto, 3 no trabalho e nunca 6 dias de trabalho, geralmente 5 dias de trabalho. O senhor trouxe argumentos, principalmente benefícios potenciais, né? Agora, pensando no perfil de Sergipe. Sergipe tem uma área de serviços muito significativa. Pensando naquele empresário, às vezes um pequeno negócio, que venha a não conseguir se adaptar a essa nova realidade, até financeiramente. O que falar para esse público? Para até tranquilizá-los. Olha, primeiro que o salário no Brasil, ele é um salário que não é o maior peso na hora de você montar um negócio, né? Mesmo na área de serviço, quem vai pagar, dependendo quem contrata aquele serviço, certo? Então, isso vai acabar sendo diluído no custo e distribuído para toda a sociedade, contribuir para que uma parte, que é a parte que está mais sobrecarregada, a parte que tem menos tempo, a parte mais sofrida da nossa população, possa ter um pouco mais de vida, de tempo de vida de qualidade, né? Que é com a sua família, que é no lazer, que é em outras atribuições, que é em alguma atividade cultural, em alguma atividade que possa, de formação, de educação, de artística, ou seja, tem tantas possibilidades e isso pode gerar tanta riqueza, né, com mais tempo para deixar a criatividade se manifestar, que eu acho que isso não é um problema em si. É a gente mudar a cultura. A gente vem de uma cultura escravagista, a gente vem de uma cultura de opressão sobre os trabalhadores. Então, a gente precisa também assumir que a gente pode oferecer um pouco mais. Por exemplo, eu tenho 2 funcionários na minha casa. Eles fazem 5x2. Eles são prestadores de serviços. E não muda a minha vida deles ficarem 2 dias de folga. Muito pelo contrário, eu tenho satisfação de que eles possam gozar desses 2 dias de folga. E quando a gente precisa, acordado, paga-se o dia que eles precisam ir lá e eles vão, não tem problema. E eu acho que isso é uma contribuição que toda a sociedade pode dar. Isso tem que ser um entendimento da sociedade de que as pessoas, os trabalhadores, precisam de mais tempo para viver com a sua família e viver outras experiências além daquele trabalho que ele tem no cotidiano. E que seja adaptável. Né? Exatamente. Senador, a gente traz agora uma pergunta de um jornalista, um repórter lá da Assembleia do seu estado, da Assembleia Legislativa. Vamos ver na tela.
Olá, eu sou Marcos Borges, repórter da TV da Assembleia Legislativa de Sergipe, a TV Alese. Cumprimento a todos os telespectadores do programa Assunto de Estado e principalmente o senador Rogério Carvalho, que é o representante da bancada sergipana. Senador, o senhor tem feito a defesa do retorno da Petrobras aqui ao Estado e pontuado algumas questões que estariam impedindo e atrapalhando esse retorno nesse primeiro momento. A minha pergunta é: quais são os próximos passos para que esse retorno seja exitoso e efetivado e que a Petrobras volte a atuar fortemente aqui em Sergipe? Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Uma resposta, né? Nós tivemos um pequeno problema, que foi a tramitação do projeto de lei que trata do Programa de Aceleração da Transição Energética, que foi introduzido um 4º capítulo, que não estava no projeto original, que criava algumas dificuldades ou restringia a atuação da Petrobras na importação de gás e restringia a participação dela no mercado de gás. E isso gerou uma dificuldade da Petrobras fazer esses investimentos, porque no setor de petróleo e gás, você, para produzir petróleo, produzir gás, você precisa participar de um leilão. Você participa de um leilão e vai buscar esse gás, no caso específico de Sergipe, em águas profundas, ultra profundas, a 3.000 metros de profundidade. Não é o pré-sal, é na região pós-sal, mas são mais de 3.000 metros de profundidade. É um investimento altíssimo, então você não pode criar restrições para o investidor tirar as vantagens decorrentes da sua aposta, que é o investimento. Então, felizmente, nós conseguimos contornar isso com o relator. Esse 4º capítulo foi retirado do projeto de lei do Patem, o senador Laércio, que também é de Sergipe, ele retirou, e isso abriu caminho para a Petrobras fazer o investimento inicial se dá o primeiro passo para executar um investimento de mais de 100 bilhões de reais, 109 bilhões de reais, que foi republicar a licitação para a contratação de 2 navios plataforma, que vão produzir em torno de 18.000 metros cúbicos de gás natural dia, e cada um desses navios tem capacidade de produzir 120.000 barris de petróleo dia. Então, isso vai mudar a vida dos sergipanos, vai mudar a vida do estado de Sergipe, do ponto de vista da geração de emprego. Eu, quando fui candidato a senador, prometi a volta da Petrobras e falava na criação de 30 mil empregos. Essa é a estimativa que a Petrobras tem para... com a realização desses investimentos, a gente ter a criação de 30 mil empregos decorrentes da atuação da Petrobras. O passo decisivo e fundamental agora é que a Petrobras volte a se instalar no estado de Sergipe, porque lá tinha uma gerência Sergipe e Alagoas, que ela volte para Sergipe, que ela comece a operar de Sergipe e que ela comece a fazer os primeiros investimentos e que tenha um staff da Petrobras mais consistente, mais robusto, para ela demonstrar e consolidar o seu retorno, a volta da gerência Sergipe-Alagoas no estado de Sergipe, onde é a sede que está praticamente fechada, reativar a sede, fazer o descomissionamento de mais de 20 plataformas em águas rasas, que são as primeiras plataformas offshore do Brasil, e as primeiras do mundo que foram implantadas em Sergipe. Tem que fazer o descomissionamento, que é desmontar essas plataformas, tem que tirar a tubulação de gás que está no mar. Tudo isso pode ser feito de Sergipe e é um investimento de 10 bilhões de reais, aproximadamente. Hoje vai ficar na casa dos 12 bilhões de reais, aproximadamente 2 bilhões de dólares, o descomissionamento dessas plataformas. Então, nós temos descomissionamento das plataformas, a implantação das plataformas, navio-plataformas FPSOs, para a produção desses 240 mil barris de petróleo dia, 18 milhões de metros cúbicos, e um gasoduto de 130 quilômetros para transportar o gás para a rede de distribuição para o Brasil inteiro. Então,
é um projeto importante e hoje não temos mais nenhum obstáculo formal, porque há uma decisão estratégica da Petrobras, ela já tomou a decisão de iniciar o processo de contratação dos navios plataformas e é estratégico para o país esses 18 milhões de metros cúbicos de gás, somado com o campo de Raia na Bacia de Campos, dá 34 milhões de metros cúbicos, que é praticamente o dobro da produção de gás do nosso país. E falando em Petrobras e em retomadas, o senhor defende a retomada pela Petrobras das operações da fábrica de fertilizantes nitrogenados. Sim. Quão importante é para o povo sergipano essa retomada? Bom, essa fábrica ela é um símbolo do período áureo da Petrobras. A Petrobras, em Sergipe, foi pioneira no desenvolvimento de várias tecnologias, principalmente na produção de petróleo em mar. E nós tivemos na Bahia e em Sergipe 2 fábricas de fertilizantes, as Fafens, que foram uma referência de transformação de gás natural, matéria-prima, pegar o gás natural ao invés de transformar em energia, você transformar num sulfato de amônia, ureia, que é o gás natural com água. Você vai num processo químico, num processo de usinagem, você produz a ureia e o sulfato de amônio. Então, para Sergipe, a regularidade desta fábrica, que ela foi fechada em 19, depois reabriu em 20, final de 20, início de 21, e agora está fechada de novo. Ou seja, se a Petrobras reassume as suas fábricas e torna isso um empreendimento estratégico para a empresa, ou seja, se ela traz para dentro do seu portfólio de investimento, para o seu espaço de gestão, ou seja, se assume isso como uma atividade prioritária para a Petrobras, porque nós somos produtores de alimentos, a gente precisa ter mais presença na produção industrial nessa área. Eu diria que para Sergipe é bom porque isso significa 400 empregos diretos, são 1.500 empregos diretos e indiretos. Isso significa a movimentação de todo o transporte de cargas que se dá a partir do estado de Sergipe. Significa uma indústria de mistura de produção de fertilizantes que cresce no entorno. Isso significa 50 milhões de arrecadação de ICMS por ano para o estado de Sergipe. Então, além dos empregos da arrecadação, nós criamos uma cadeia produtiva inteira, transformando gás em fertilizantes, o que é agregar valor. Você não exporta emprego, você cria emprego no território sergipano. E se essa volta a funcionar, quem sabe a Petrobras não se anima em criar uma nova planta para produzir não 600 mil toneladas de fertilizantes ano e de ureia ano e produzir 1 milhão de toneladas ano de ureia. Porque gás natural, nós vamos ter 18 milhões, são 3 milhões dia, a gente ainda sobra 15 milhões para exportar para outros estados e para atender a demanda da indústria no Brasil inteiro. Senadora, o senhor comentou sobre produção de alimentos, produção agrícola. Estão em construção no estado de Sergipe 2 novas pontes. Uma delas vai ligar o município de Aracaju à Barra de Coqueiros. Isso. E outra, o município de Neópolis, ao município alagoano de Penedo. E o potencial é crescimento econômico, melhoria no fluxo de pessoas e também no escoamento da produção agrícola, além de outros fatores como aumento do turismo. Que medidas, que ações o senhor pode adotar aqui no Senado para contribuir com a concretização desses projetos? Bom, primeiro, o projeto Neópolis-Penedo, que é uma ponte sobre o Rio São Francisco. O recurso é do governo federal, está no PAC. As obras já iniciaram no lado de Alagoas, ou seja, aquilo que precisava já foi garantido, que são os recursos. A federalização da rodovia também está em processo, também é importante, para que a gente tenha uma rodovia mais larga,
com tráfego mais seguro, né, que é o padrão das rodovias federais, é um padrão mais seguro, que traz mais segurança e melhor trafegabilidade. Essa ponte, somada com a ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, a gente faz a integração de toda a região Nordeste, todas as capitais da região Nordeste, pelo litoral, ou seja, você vai sair de Salvador até Fortaleza, ou até Natal, na verdade, pelo litoral, né? Ou seja, você vai sair, tem a linha verde, Salvador, Aracaju, a AL100, que pega Penedo ali na região de Piaçaba-Sul, Maceió e vai Recife segue adiante, né? Então a gente vai ter a interligação via litorânea e várias capitais brasileiras, o que pode gerar, se nós fizermos investimentos complementares no desenvolvimento de produtos turísticos, de infraestrutura hoteleira, infraestrutura turística nessa região litorânea do Nordeste. Alagoas está bastante desenvolvido, Pernambuco bastante desenvolvido, Bahia está bastante desenvolvido nessa região, nesse litoral norte, ao norte de Salvador, e Sergipe tem aí um desafio que é a gente aportar investimentos na infraestrutura para garantir que a gente tenha turismo numa região belíssima que tem pântano, tem lagoa, tem mar virgem, certo? Então tem coqueiral, é um lugar paradisíaco, pouco conhecido dos brasileiros e pouco conhecido, inclusive, do povo sergipano. Nós somos um estado pequeno, mas nós temos mais de 200 quilômetros de litoral, mais do que o dobro, quase o triplo do litoral piauiense. Então, temos um potencial turístico litorâneo muito importante. Temos Aracaju, temos Pirambu, temos a Praia do Saco, nós temos várias cidades, Indiaroba, nós temos várias cidades Estância, Itapuranga da Ajuda, várias cidades no litoral que permite a gente desenvolver o turismo, e a Foz do Rio São Francisco. A gente vai estar próximo à Foz do Rio São Francisco, né? Que é um lugar belíssimo. Para quem visita a Foz do Rio São Francisco, tem a sensação de estar noutro planeta, de tão belo, de tão diferente, de tão maravilhoso que é. Precisa conhecer, vá conhecer a Foz do Rio São Francisco, vá conhecer a Praia do Saco, a Praia de Atalaia, a Praia do Mosqueiro, do Robalo. São praias belíssimas que os brasileiros precisam conhecer. E ainda nessa propaganda aí do seu estado e falando sobre turismo, eu trago aqui informações sobre a riqueza cultural. Algumas celebrações culturais aqui do seu estado que eu trouxe como exemplo: o Lambe Sujo e Caboclinhos, Cacumbi, Taieira, entre outras. Parafuso da minha cidade. Considerando essa riqueza cultural, quão importante é se investir em infraestrutura para a geração de emprego e renda nessa área do turismo no estado de Sergipe? Olha, nós conseguimos transformar a cidade que eu morei, que é Lagarto, que eu sou de lá, né? Sou filho de Lagarto também, e ela virou a capital brasileira da vaquejada. Então, além das manifestações folclóricas, culturais que a gente tem, que são os brincantes, Lambe Sujo de Caboclinho, o Barco de Fogo, o Parafuso, as Taieiras, são 7, é o estado que mais tem grupos folclóricos com uma tradição bem consolidada. Do Brasil, o Sergipe é o que tem mais grupos folclóricos. Isso somado com o nosso litoral, isso somado com os cânions do Rio São Francisco, a Foz do Rio São Francisco, o que falta é infraestrutura rodoviária, aeroportuária, né? Nós precisávamos ter um novo aeroporto na região do semiárido para facilitar o transporte de passageiros. Você reduz 200 quilômetros de rodovia, para quem está visitando, pode ser
pode ser muito demorado, né? Quando você tem pouco tempo para conhecer, para poder fazer um passeio. Então, você precisa de mais infraestrutura aeroportuária fora da capital e precisa melhorar as nossas rodovias. Nós precisamos duplicar a rodovia BR-235, precisamos duplicar a SE 270. Então, temos que duplicar algumas rodovias e melhorar a qualidade de outras rodovias. Mas, além disso, é preciso estruturar melhor os produtos turísticos que serão vendidos para quem vai visitar o estado de Sergipe. Nós temos a cidade de São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do Brasil. Eu estou com emenda de bancada, eu aportei mais de 50% do recurso necessário para construir uma nova rodovia que liga a cidade de São Cristóvão à região de praia e a região onde se concentra a maior parte dos hotéis da capital e próximo ao aeroporto. São 13 quilômetros aproximadamente de rodovia que conecta de forma muito rápida. Em 15 minutos você vai sair do hotel, 15, 20 minutos, e vai estar no centro histórico mais antigo do Brasil, patrimônio da Unesco, patrimônio da humanidade. Você pode almoçar, pode jantar. Tem uma outra área que é o turismo, o lazer embarcado, quem gosta de navegar, né? Quem gosta de lancha, de jet ski. Nós temos o Rio Vaza Barris, nós temos o Rio Sergipe, nós temos vários braços de rio que vai até São Cristóvão, que vem para Aracaju, ou seja, que daria para a gente fazer vários pias e várias marinas que estão se estruturando, mas mais pias para poder garantir conforto e infraestrutura para que essa forma de lazer, que é muito chamativa, que chama muita gente, a gente pudesse utilizar. Nós temos ali no nosso litoral a pesca do robalo, a pesca do camarão, a pesca em alto mar. Nós temos a visita às plataformas para mergulho, na base da plataforma, que cria um ecossistema maravilhoso. Ou seja, tem tantas possibilidades, né? Mas tudo isso precisa ser estruturado. Não adianta a gente ter tudo isso se isso não está empacotado, se isso não está acessível, não está na prateleira para ser consumida por quem vai ao estado, quem vai à cidade de Aracaju e, a partir dali, poder consumir o que tem no estado inteiro, a cultura, as belezas naturais e o prazer de uma culinária muito característica do nosso estado, né? Comer uma muqueca de arraia, comer um caranguejo na praia de Atalaia, comer um gaiamum, comer uma muqueca de aratu. Imagina, fica até com a boca cheia d'água, né? Comer um catado de aratu, repare que coisa maravilhosa, uma carne do sol, né? Tanta coisa maravilhosa que tem naquele pedacinho de chão brasileiro. E é do Brasil, viu? Está no Brasil. Nós somos brasileiros como todos, mas sim, apaixonados. Atrativos, então, não faltam em Sergipe. Não faltam. Senador Rogério Carvalho, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com
pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável, nós vamos com certeza abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente se conheceu em 2016, né? Numa festa. Era uma ótima pessoa, me ajudava bastante, ajudava dentro da minha casa, ajudava minha mãe, tudo que eu precisava, ele estava ali pronto. Com 2 anos de relacionamento eu engravidei, fomos morar junto e era tudo lindo, perfeito. E depois de 1 ano começou. E a gente estava bebendo e ele começou a querer brigar comigo. A gente nessa briga ele me agrediu, né? Ele segurou meu pescoço, tentou me enforcar. Diploma na mão. Nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Temos leis para a violência doméstica, para o assassinato de mulheres, mas os números só crescem ano a ano. E o cenário é a vítima acuada e o agressor à espreita, dentro de casa, na esquina da rua. E acreditem, em dias de jogos de futebol. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. A cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual. 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Em 2023, 1.467 mulheres assassinadas. Elas são negras em sua maioria, com idade variando entre 18 e 44 anos. Os números de feminicídio e de violência contra as mulheres, eles são alarmantes no mundo inteiro. O ano passado, em novembro, a ONU Mulheres, junto com o Escritório da ONU para Drogas e Crimes, lançou um relatório global que apontava que, por dia, 140 mulheres são assassinadas, o que dá uma mulher a cada 10 minutos. A Lei Maria da Penha nasceu em 2006 para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Entre as formas de violência previstas estão a física, a psicológica, a violência sexual, patrimonial e moral. Ou seja, uma legislação que trata desde o espancamento à humilhação, passando pelo estupro, o estelionato, a exposição íntima da vítima. Há 18 anos a lei que foi batizada com meu nome, resultante da minha história, que foi transformada em uma bandeira de luta, foi sancionada e traz descrito no seu artigo 1º o grande desafio de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha enfrenta, desde a sua criação, a constrangedora realidade dos altos índices de violência contra a mulher que persistem por diversos fatores. A arraigada mentalidade da naturalização da cultura da violência doméstica contra a mulher no nosso país, a precariedade da infraestrutura da política pública
que gera sua ineficiência no trato das garantias dos direitos humanos para as mulheres. As mulheres passam por situações de violência, enfim, tem que enfrentar muitas violências no seu dia a dia, seja dentro de casa, seja na rua, seja questão de assédio, de violência física, psicológica, enfim. Então, a lei ela é muito importante para ter um respaldo realmente legal para a segurança das mulheres. Nós temos uma das melhores leis do mundo, que é considerada uma das melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, nós precisamos andar muito ainda, muitos passos precisam ser dados para que o país dê respostas efetivas à sociedade, porque uma mulher, o feminicídio, ele é o último momento do ciclo da violência. Essa constatação, ela veio inclusive de um dos relatórios globais que a ONU Mulheres divulgou há alguns anos, destacando a Lei Maria da Penha como uma lei modelo no tema de violência doméstica. E isso não só pelo escopo da lei, né, que retrata de forma muito detalhada as formas de violência que as mulheres sofrem, quais são os mecanismos, toda a rede para atender a essas mulheres, mas também em relação ao processo de elaboração dessa lei. É muito importante essa lei, que as mulheres corram atrás, né? Não fiquem caladas, não fiquem omissas com medo. Deu o primeiro empurrão, falou alguma palavra que te diminuiu, corre atrás dessa lei, porque essa lei é muito importante para a proteção da família, da mulher, dos filhos. Acredito que é uma coisa que não pode acontecer mais de uma vez. Aconteceu uma vez, já tem que ser punido na hora. Porque a pessoa que ela faz isso uma vez, ela vai fazer duas, ela vai fazer três. Pode ser que ele faça isso talvez não com a mesma, mas talvez com outra mulher, então é uma coisa que não vai adiantar. Tem que ser uma coisa que efetiva na primeira ação da pessoa. O Brasil está entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. E a maioria dos crimes cometidos por parceiros ou ex-parceiros íntimos da vítima. Viemos conversar com Adriana Romana, ela que é a responsável pela delegacia especializada em atendimento à mulher. Doutora, para começar de forma prática, a mulher que sofreu algum tipo de violência, o que ela tem que fazer, aonde denunciar, a quem procurar? A Polícia Civil ela oferece em todas as delegacias de bairro os plantões policiais que estão prontos para registrar essa ocorrência, a delegacia eletrônica e as DEANs. Muitas mulheres ir até uma delegacia já é uma barreira, então a delegacia eletrônica também alcança essas mulheres. E pela DP eletrônica ela não tem nenhum prejuízo, que essa ocorrência ela também vai ter a oferta das medidas protetivas, ela vai relatar a sua história e vão ser encaminhadas para o judiciário esse pedido da mesma forma como se ela fizesse presencialmente. A maioria das vezes não procura porque não sente que tem justiça, não tem poder para poder fazer alguma coisa. Por mais que tenha amparado em lei essa proteção contra a mulher, muitas vezes não é reconhecida na prática. Nós sentimos a necessidade de criar uma grande mobilização na sociedade de combate à violência contra a mulher, porque nós começamos a perceber que mesmo com patrulhas Maria da Penha, com destinação de verbas para o combate à violência nas pontas, a gente ainda tem números muito altos de feminicídio e de violência. O número de medidas protetivas no Brasil só aumenta, o que indica que as mulheres estão em risco. E essa foi a primeira vez. Então, para mim, não foi uma coisa... Ai, meu Deus, eu fui agredida. Na minha cabeça não era agressão. A gente conversou, ficou de boa e se passou. E se passou mais um ano. Outra vez a gente saiu para beber. Eu discuti com o irmão dele, porque o irmão dele agredia a nossa cunhada. E nisso a gente começou a discutir e ele foi na vez que ele realmente me bateu, assim, que eu vi que era uma agressão e que realmente era uma coisa que não podia se perdoar. A violência doméstica, ela é um crime complexo, ele é um processo complexo na vida das pessoas. A gente vive uma sociedade machista, uma sociedade que o modelo é patriarcal. As mulheres foram educadas para suportar todo tipo de violência em nome da família, em nome do casamento, em nome de manter aquilo de pé, de fazer aquilo dar certo. Então, muitas mulheres, elas ainda carregam isso com elas.
Então elas vão dando sempre uma chance, não só para ele, mas para elas mesmas. E muitas vezes elas se colocam em risco nessas relações. Até mesmo em relação dentro de casa, é difícil a pessoa querer procurar ajuda. Acho que o mais difícil, na verdade, é a pessoa chegar na delegacia e fazer a denúncia do que a própria denúncia em si. O primeiro ponto seria o ponto de entender, de ter a consciência, né, de todas as mulheres terem a consciência de que a situação que elas estão passando é uma situação de violência, que o assassinato ele não acontece já como a primeira manifestação de violência contra as mulheres, né? Vem sempre acompanhado de outras manifestações, seja violência psicológica, violência moral, patrimonial, a violência física. E muitas mulheres só compreendem que é o momento de pedir ajuda depois que já passam por diversas situações de violência física e que a situação já está insustentável. A gente teve uma luta corporal, eu fui parar na delegacia com ele, só que eu não quis prestar ocorrência, né? Porque como ele era o único provedor de renda na casa, eu estava com uma criança, acho que ele tinha 1 ano já, 1 ano e 4 meses. E a partir do momento que a mulher faz essa verbalização, essa notificação? A partir do momento que ela registra a ocorrência, se for no contexto da Lei Maria da Penha, imediatamente já é instaurado o inquérito policial. Da minha família já passou por violência doméstica e hoje são protegidas por essa Lei Maria da Penha. A pessoa procurou a delegacia, foi atendida no hospital, né, porque foi machucada, mas hoje está tudo bem com ela, graças a Deus, com a família também. Hoje ela permite que outras pessoas façam denúncia também, não só a vítima, não é isso? As denúncias qualquer pessoa pode fazer, né? A denúncia, ela não implica no registro da ocorrência policial. Já o registro da ocorrência policial, aí tem que partir da vítima ou do representante legal. Essa denúncia é anônima? Ou ela pode ser? Pode ser anônima ou pode ser também identificada, depende da pessoa. Eu sempre saía, bebia e voltava. Aí voltava nervosa, às vezes muito bêbado eu reclamava, né? Porque não era legal. Às vezes me deixava em casa sozinha, aí eu reclamava muito e gerava essa confusão. E sempre meu filho estava comigo. Mas aí ficou pior mesmo quando foi nossa terceira briga. Ele falou que ia sair e ia voltar logo. Aí ele voltou muito alterado, né, nessa vez, que foi a vez que eu realmente temi pela minha vida. E a gente começou a discutir, só tinha nós dois dentro de casa. E ele falou que queria me matar. Queria realmente me matar meu filho e dessa noite, não ia passar, né, no caso, assim. Existe um perfil para o agressor? É do homem machista, né? O homem que não respeita a mulher, que acredita que a mulher objetifica a mulher, distrata e não vê isso como crime, né? Muitos até acham que essa conduta é legítima, foram educados para ser assim. Então, nesse dia foi o basta, que eu falei, não quero. A gente discutiu muito, acabou que eu tive que conter ele, né, com minha força, para ele não fazer nada comigo e com meu filho, e só eu e meu filho sozinho em casa. E em que momento esse agressor, ele pode ou vem a ser preso? Ele pode ser preso em flagrante e também por cumprimento de mandado de prisão, seja pelo descumprimento de medida protetiva ou pelo crime, por ser um crime grave. Numa dessas que eu fui pegar meu filho, na casa dele já não morava mais com ele, a gente já não tinha mais relacionamento. Eu cheguei na casa dele, ele não estava. Quando eu estava indo embora, ele estava chegando, tinha passado a noite toda bebendo com meu filho e ele estava na rua. Só que ele começou a me xingar, a falar palavras de baixo calão para mim, né? Me xingando de vadia, vagabunda, essas coisas, me falando que eu não prestava. Foi quando a gente começou a brigar e ele partiu para briga física, que foi a última vez que ele me agrediu. Isso era no sábado, umas 10 horas da manhã. Todo mundo da rua viu, assim, os vizinhos não fizeram nada. Quem me ajudou foi minha amiga, que a gente brigou, luta corporal contra ele. E ele foi preso em flagrante. Numa emergência, que número ela pode ligar? Na Polícia Civil é 197 e havendo uma situação flagrancial, o 190 da Polícia Militar. A lei do feminicídio veio em 2015.
um crime hediondo. E matar a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena era de 12 a 30 anos. Mas a partir de outubro de 2024, a lei foi alterada. Resultado, o crime de feminicídio agora dá prisão de 20 a 40 anos. E a progressão de regime só após, no mínimo, 55% da pena cumprida. O pacote aumentou não só a pena ao feminicida, mas aumentou leis que antecedem o feminicídio. O feminicídio agora é um crime autônomo, não é mais uma qualificadora do homicídio, então ele é um crime autônomo. Agora, o julgamento já é bem mais fácil e é mais difícil para um advogado desqualificar. A partir do momento que nós começarmos a ter condenações em cima da nova lei e que o cara vê que ele realmente vai ser punido por isso, talvez seja uma educação pedagógica para ele, né? Que ele comece a pensar que ele não pode cometer o crime. Ano passado, o governo lançou o programa Feminicídio Zero. A ideia é conversar com toda a sociedade. Sociedade essa que vem ao Senado para participar de audiências públicas, fazer alertas, denúncias. Mas quando o assunto é violência contra a mulher, é preciso falar também de diversidade, inclusão, saúde mental. A gente quer chegar no ambiente do futebol. E nós queremos chegar, senador, porque nos dias de jogos, a ameaça contra as mulheres e a violência aumenta em 23%. E no Brasil nós temos jogo o ano inteiro. Então, chegar nos estádios, falar com os times de futebol, falar com as torcidas, ela é estratégica para que a gente possa efetivamente estar pensando uma nova forma de organização, de intervenção com relação à questão do feminicídio. Mas a gente hoje tem visto que a violência não diminui, né? Na verdade, a violência a cada ano aumenta. E a violência aumenta mais para algumas mulheres, ela tem aumentado para as mulheres negras e diminuído para as mulheres brancas. A violência, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. A gente não tem dados de violência cometida contra mulheres lésbicas. Então, isso mostra para a gente que tem um monte de questão que precisa ser enfrentada. A gente vê uma série de reproduções de estereótipos dentro dos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Mulheres em situação de rua, por exemplo, não conseguem sequer cadastrar o boletim de ocorrência, porque elas não têm um endereço, porque elas não sabem o nome do agressor, elas precisam ouvir do comissário. Mas, minha senhora, você começou a se relacionar com ele ontem, isso não configura uma relação. Mas essa é a realidade de muitas mulheres. O abuso infantil, ele cresceu 70%. Isso é dado de 2023, é um dado muito atual do próprio Ministério da Saúde, no seu boletim epidemiológico, né? Além disso, foi contabilizado 202.948 notificações nos últimos 7 anos no país, quase 80 casos por dia no período, sendo que destes casos, 76% contra meninas. A gente tem uma política de notificação desses casos, que quando a gente vai olhar, 80% delas foi feita em hospitais e pronto-socorros. Qual que é o problema disso? Está aparecendo quando a violência já chegou no seu último nível. A gente não está conseguindo fazer a notificação da violência quando é o primeiro atendimento, quando é na atenção básica. Então, a gente perde muita oportunidade de prevenir, de acolher, ao ponto da gente chegar aqui na Comissão de Violência para falar de saúde mental. Existe, por exemplo, uma sobrecarga das tarefas domésticas que recai majoritariamente sobre as mulheres. E a gente está falando, então, do cuidado da casa, do cuidado com os filhos, do cuidado do próprio marido, dos pais, dos idosos e assim por diante. Isso também tem um impacto na saúde mental delas. As relações de violência e abuso, que são o tema aqui dessa comissão, nas mais diferentes formas, as quais as mulheres são submetidas, então, diariamente, também são apontadas como um desses fatores. E um exemplo disso é que a chance de uma mulher que é vítima de violência, então, está com depressão, é quase 4 vezes maior do que uma mulher que não foi vítima de violência. Agora, um dado global da ONU Mulheres. Em 2023, uma menina foi morta a cada 10 minutos. O Bruno fez uma apresentação de 10 minutos, eu estou fazendo uma apresentação de 10 minutos, 2 mulheres ou meninas morreram, enquanto isso, vítima dos seus parceiros íntimos ou familiares.
Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, cadeia para os assassinos de mulheres, medidas protetivas para as vítimas. Esse é o arcabouço jurídico. Mas o país pode e deve buscar sempre as melhores soluções para um tema que diz respeito a toda a sociedade. Eu acho que é sempre bom, né? O legislativo, as pessoas estão sempre revendo as leis para ver se está se adequando. Por exemplo, se o feminicídio está aumentando no DF, então talvez seja um momento das autoridades, né, reverem essa lei para deixar mais rígida, né, as penas mais rígidas para proteger melhor as mulheres. O projeto ele visa uma ação mais combativa, no sentido de fazer com que o agressor ou o futuro agressor possa ter na sua consciência de que se ele praticar alguma violência doméstica, ele vai ter os seus salários através dos cargos públicos que ele poderá estar ocupando suspensos. Porque é aquela velha história que dentro da consciência do povo brasileiro funciona. Quando aperta no bolso a situação, as coisas têm um jeito para poder se endireitar. Tem uma muito importante criada pela senadora Daniela Ribeiro, que é o Antes que Aconteça, em que a gente destina uma parte do orçamento público para a ponta para o combate ao feminicídio em cada estado, em cada município. Então, não é um trabalho que pode ser feito só pela sociedade e nem só pelo poder público. É preciso que ambos estejam caminhando juntos e com políticas públicas que sejam perenes. Firmamos um convênio com a Confederação Brasileira de Futebol, mediante os números que nos chegaram acerca das agressões em dias de jogos, que aumenta em torno de 60%. Às quartas e aos domingos. É um conjunto de muita bebida, ou seja, muito álcool, né? E o seu time, né, perder. Então, a agressividade ela fica maior. Então, diante disso, a CBF fez conosco um convênio. Na Paraíba, nós temos a única mulher presidente de federação de futebol. Então, Michele Ramalho foi também uma parceira para que pudéssemos chegar ao presidente. E desenvolver ações, como entramos em campo com o Flamengo, com a camisa, com Antes que Aconteça, para divulgação. Nós temos também que é, vamos dizer, a prevenção. Então a gente colocou para que esse tema possa ser devidamente debatido, instruído, ensinado nas escolas do ensino médio, onde o caráter do jovem está sendo moldado. Isso é muito importante porque tem a ação preventiva que vai de encontro com aquilo que a gente quer, que é acabar com essa situação ou pelo menos diminuir no nosso país. Que você eduque o menino e a menina exatamente iguais, para que haja o respeito entre eles, que o menino respeite a menina, que a mãe não mande o menino jogar bola e a menina lavar louça. É isso, é disso que se trata. Tanto o Ministério dos Povos Indígenas quanto o Ministério das Mulheres têm discutido a elaboração, a criação da Casa da Mulher Indígena, que seria uma Casa da Mulher Brasileira, um modelo da Casa da Mulher Brasileira, que pudesse estar culturalmente adaptada para acolher essas mulheres indígenas que sofrem, que são vítimas de violência. No Empreendedorismo Feminino, nós vamos trabalhar com as empresas que vão ser parceiras oferecendo vagas em suas empresas para que elas possam trabalhar, porque a gente entenda bem que no ciclo a mulher sai, né? Então ela precisa ter uma casa-abrigo, ou seja, um lugar de passagem, se ela não tem onde morar, para ficar ali protegida, para começar a ter um emprego, um trabalho digno e a partir daí elas voltam ao mercado de trabalho e voltam também a ter a independência para que ela possa pagar a sua casa, o seu lugar de moradia, né? E voltar a ter uma vida normal. Hoje em dia, com o meu novo relacionamento, eu vejo que quão visão fechada eu tava, que eu não conseguia enxergar aquilo ali. Para mim, eu não achava que era uma coisa tão grave. Hoje em dia, eu tenho um relacionamento saudável, meu filho tem uma figura paterna responsável. A vítima de violência doméstica tem que ser acolhida e ter a oportunidade do recomeço. É essa rede de apoio que vai garantir
que essa mulher violentada nos seus direitos tenha, a partir de agora, um presente, um futuro. O conselho que eu dou assim, para as mulheres, né, que sofrem disso e vê sinais disso é que se ele faz uma vez, ele vai fazer sempre. Então, pode prometer, às vezes pode até mudar ali no momento, mas não confia. Vai em busca de se profissionalizar, ter sua própria renda, mesmo que você tenha, vai em busca de ajuda. Comenta com alguma amiga, com alguma familiar, o que você está passando, porque às vezes você não enxerga que isso é eles fazem por maldade, né? Você acha que só foi uma besteira, mas nunca vai ser. Então começa com, às vezes, uma fala repreendendo você, quando vai ver, às vezes você está morta. Nunca dependam de homem também, para nada, sempre tenha seu dinheiro. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável, nós vamos com certeza abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu entendia que nós tínhamos que falar de democracia, tínhamos que desassustar. O regime militar, eu acho das coisas mais cruéis, entre várias crueldades, e que nem vamos falar de torturas e sequestros e ameaças e tal. Ele desarticulou o pensamento do jovem brasileiro e foi desarticulando o grupo. A desarticulação do grupo traz o vazio, porque você vai discutir o que com quem, de que forma você vai questionar o momento. E aí a perseguição. Então, o mais importante da campanha das diretas foi acordar um país, acordar o povo, porque esse país pertence a ele. E era uma caminhada, como queria Teotônio, de alegria, de felicidade, de participação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O nome é grande, mas a importância dessa lei é maior ainda. Ela define todo o processo de organização da nossa educação brasileira, do ensino infantil ao ensino superior. Hoje ela faz parte da história da nossa sociedade, mas, claro, também faz parte da história do Senado. Em 1961, vem a primeira ideia do que seria uma lei de diretrizes e bases da educação. É um pontapé inicial para a gente pensar nas bases da educação brasileira. Fala pessoal, aqui é o Sr. Josu, professor de História e de Geografia, influenciador digital, e hoje eu estou aqui para falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando chega 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofre uma nova transformação. Transformação importante, professor. O ensino à distância é instituído, o supletivo também. Eu sou alguém que deixou de estudar aos 17 anos de idade, voltou a estudar com os 24 anos de idade e só pude voltar a estudar por causa do supletivo, né? Daquilo que a gente chama de EJA. É em Fernando Henrique Cardoso, em 96, e com o Darcy Ribeiro, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação toma um outro rumo, um rumo mais sólido. Temos também o Plano Nacional de Educação, que é renovável, estudado a cada 10 anos. Outra conquista da lei de Diretrizes e Bases, né, professor? Perfeito. Olha só como foi importante essa lei, porque a partir da lei a gente pensa na educação brasileira de forma sólida. Uma lei nacional de regras gerais sobre a educação. Na verdade, uma carta magna da educação no Brasil. Conquistas muito importantes para quem aprende, muito importantes também para quem ensina. Uma trajetória que também passou por aqui. Senado, 200 anos.
TV Senado. Democracia todo dia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pessoas com lúpus têm direitos equiparados aos direitos das pessoas com deficiência em Roraima. Não é só o lúpus em si, a gente adquire a fibromialgia, a artrite, a artrose, então as dores articulares elas são constantes. Nós podemos concorrer, né, a nível estadual para concurso, né, vagas, e o nosso sonho é a nível Brasil, né? Plantas venenosas com espinhos ou venenos para pragas estão proibidos por lei nos canteiros públicos da cidade do Rio de Janeiro. Na volta de um passeio pela manhã, ele começou a passar mal, vômito, diarreia, a boca espumando. Dia Internacional da Mulher. Câmara dos Deputados celebra conquistas e cobra direitos. Como é que uma sociedade mata meninas, violenta meninas, assedia meninas, e chegamos a um ponto de sensibilidade que pessoas veem isso nas suas telas, tomando um café como se nada de iníquo, de injusto, de indecente estivesse acontecendo. Você sabe que é em parlamentos como este que são tomadas decisões que impactam a sua vida, o seu dia a dia. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há longos 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? O lúpus é uma doença inflamatória, autoimune, que pode afetar o corpo inteiro e deixar a pessoa bem debilitada. A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou uma lei que equipara os direitos de pacientes com lúpus aos direitos de pessoas com deficiência. A medida pode, inclusive, beneficiar candidatos em concursos públicos do Estado. Pele, rins e cérebro. Esses são alguns dos órgãos que o lúpus pode atingir. A doença autoimune, que é inflamatória e crônica, atinge principalmente mulheres e costuma se manifestar na faixa etária entre os 20 e 45 anos. Apesar disso, a doença pode acometer pessoas de qualquer gênero ou faixa etária. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, no Brasil estima-se que cerca de 150 a 300 mil pessoas convivam com a doença. Segundo esta médica, os primeiros sintomas do lúpus podem ser confundidos com outras doenças e, por conta disso, o diagnóstico final pode demorar. Trata-se de uma doença crônica, rara, autoimune e, como outras doenças autoimunes, ela está relacionada com uma alteração do modo como o sistema imune funciona. Então, os anticorpos da pessoa passam a agir de um modo diferente, eles se tornam autoanticorpos que atacam diversas partes do corpo. E aí, conforme o autoanticorpo que a pessoa tem, a gente tem uma manifestação distinta. Pode afetar diversas partes do corpo, pele, articulações, coração, rins, pulmão, sistema neurológico. Então, é uma doença que virtualmente pode acometer qualquer parte do corpo. E o Delane descobriu a doença aos 22 anos. Hoje ela está com 36 e precisa realizar hemodiálise 3 vezes por semana. Já desde 2011, mesmo desde quando eu descobri o lúpus, ele vem afetando meu problema renal. Eu tive problema pulmonar, problema cardíaco, mas a gente conseguiu recuperar com tratamento e as consultas médicas, né? Acompanhamento médico. Só que os rins, ele sempre teve aquela dificuldade de voltar a funcionar normalmente. Então a gente manteve com medicamentos bem agressivos, inclusive a ciclofosfamida, rituximab, que são medicamentos quimioterápicos, feitos lá do HGR mesmo. E depois outros medicamentos que eu tomo no dia a dia, que são em doses altas. Só que chegou uma fase, que foi agora recentemente, mais ou menos 5 meses que eu estou fazendo hemodiálise, que a gente não conseguiu manter com o medicamento. Aí eu tive que entrar para a hemodiálise. Mas assim, não tem sido fácil, porque é uma rotina que muda completamente. Você tem que disponibilizar 3
3 dias da semana, são 3h30 do dia que eu faço hemodiálise, e sem contar o cansaço físico que aumenta, a gente fica indisponível para tudo, precisa repousar, perde muita vitamina, proteínas. E aí isso tudo acarreta de que a gente se sente um pouquinho pior, apesar de que a hemodiálise vem para beneficiar o paciente, né? A luta por tratamento adequado, direitos e também medicamentos é um dos desafios enfrentados pelos pacientes que convivem com a doença. Vem a facilidade das prioridades, né? Que a gente tem encontrado ao longo dos anos também. Eu tenho encontrado muito, não só eu como as minhas colegas, tenho encontrado muita dificuldade em receber um atendimento prioritário. Quem tem lúpus ou quem conhece um paciente com lúpus sabe que a gente, quando a gente está numa fila, a gente tem muitas dores. Não é só o lúpus em si, a gente adquire a fibromialgia, a artrite, a artrose. Então, as dores articulares, elas são constantes. Dores musculares, cansaço físico, fadiga, elas são constantes. Então, o paciente de lúpus, quando ele vai para uma fila, como ali no Coronel Motas, por exemplo, que é ali a nossa segunda casa, vamos dizer assim, então a gente tem muita dificuldade de ter uma prioridade, até que você comprove que você tem lúpus, aquela coisa toda, então a gente encontra esse bloqueio de prioridade ali. E com a lei, não. Já que a lei obriga a gente a ser atendida, ter essa prioridade, ser atendida com prioridade, vai facilitar bastante. A lei de número 1966 foi aprovada o ano passado aqui na Assembleia Legislativa de Roraima e equipara o direito dos pacientes com lúpus aos da pessoa com deficiência já previstos na Constituição brasileira. Os direitos são atendimento prioritário em espaços públicos e privados, uso de vagas de estacionamento e proteção contra a discriminação. Qualquer lei será sempre muito bem-vinda. Como você mesmo disse, como a gente já estava conversando, o problema não é a lei, porque o país é um dos melhores em leis, o Brasil tem as melhores leis, é um dos países que mais leis tem, mas que, lamentavelmente, o que falta para que isso venha a ser próspero, adequado e que entre realmente em vigor é a educação, né? Tudo passa pela educação. Nós temos que educar principalmente as nossas crianças, a respeitarem as pessoas com deficiência. Conquista que é celebrada pela Maiara Franco, que convive com lúpus há quase 16 anos. Então, a nível estadual, eu fiquei muito feliz. Até me emocionando. Desculpa. Agora nós podemos concorrer, né, a nível estadual para concurso, né, vagas. E o nosso sonho é a nível Brasil, né? Porque tem muitas meninas formadas, mas não tem essa oportunidade. Segundo ela, muitos pacientes enfrentam limitações no dia a dia e até mesmo no mercado de trabalho. A classe empresarial ela não entende que as pacientes com lúpus têm essa deficiência, tem que marcar exame, tem que sair, não pode se expor ao sol. Então a gente tem uma grande limitação com relação a isso, sentimos dores, fadiga. E muitos empresários, né, eu mesmo já perdi vagas de emprego devido a isso, né? Embora ainda não haja cura, com a informação e cuidado adequado, é possível viver bem. Caso perceba sinais como fadiga excessiva, dores articulares ou manchas na pele, procure o médico. É proibido colocar plantas venenosas ou com espinhos nos canteiros públicos da cidade do Rio de Janeiro. É lei. Luciene sabe o quanto o contato com a natureza é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Mesmo assim, fica atenta para que Helena, de 2 anos, não se machuque em alguma plantinha espinhosa. Eles estavam brincando aqui agora e a Helena quase que tá com a cabeça ali no galho da árvore. Então a gente estava com medo, né, Helena? A cachorrinha Mary passeia 2 vezes por dia na rua, mas a Yolanda morre de medo que o animal encontre alguma espécie venenosa pelo caminho. Eu fico de olho, porque já aconteceu de cachorro morrer, né? Aqui também, a gente não foi constatado que foi veneno, mas pode ter sido isso. Para evitar o risco à integridade física, principalmente de crianças e animais, a Câmara Municipal aprovou este ano uma lei que proíbe o cultivo de plantas venenosas ou que tenham espinhos nas áreas públicas do município. No ano passado, a casa já havia proibido o uso de veneno para ratos, baratas e outras pragas em locais acessíveis na cidade.
A aplicação de substâncias para eliminar bichos peçonhentos nos canteiros públicos, muitas vezes misturadas a alimentos, pode provocar envenenamento acidental de animais domésticos, principalmente cachorros e gatos. No ano passado, um cachorro de 17 anos morreu após ingerir uma substância em um passeio pela Praça Afonso Pena, na Tijuca. Moradores da região denunciaram mais de 20 casos de cães envenenados no bairro. Outros 40 cachorros foram contaminados no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Na volta de um passeio pela manhã, ele começou a passar mal, vômito, diarreia, a boca espumando. Ele foi levado para uma clínica, teve o diagnóstico de envenenamento. A Conlurb precisou realizar a limpeza das calçadas e dos canteiros com água e sabão para tentar retirar possíveis produtos químicos nesses dois locais. A norma ressalta que a proibição do veneno não se aplica às dedetizações realizadas pelo poder público. Ainda de acordo com o texto da lei, o descumprimento resulta em uma multa no valor de R$1.000 e, em caso de reincidência, de R$3.000. Nós conquistamos muitos direitos, mas ainda tem muita coisa a ser feita. A avaliação é de participantes de uma sessão solene que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Dados do IBGE mostram que o país tem 51,5% da população formado por mulheres. Somos quase 82 milhões de eleitoras, o que representa mais de 52% do total de eleitores no país. Mas as mulheres ainda enfrentam violências e desigualdades em vários setores. 83% das mulheres conciliam atividades profissionais com afazeres domésticos e cuidados com a família. Desse total, 45% não contam com nenhum apoio. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou que as mulheres não estão pedindo mais direitos, mas a efetivação dos que já são garantidos na Constituição Federal. E falou da violência praticada contra mulheres e meninas em todo o país. Se estamos todos de acordo, se temos uma Constituição literalmente dispondo expressamente, no inciso 1 do artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição. Estamos todos de acordo. E por que esta sociedade mata, assassina mulheres como se fossem bichos? E a cada manhã nós acordamos surpreendidos, sensibilizados, emocionados, tragicamente tocados pelo assassinato de uma mulher que é morta porque decidiu ter uma vida que não seria com aquele companheiro, mas ele acha que ela não tem o direito de não o querer. Como é que uma sociedade mata meninas, violenta meninas, assedia meninas, e chegamos a um ponto de sensibilidade que pessoas veem isso nas suas telas, tomando um café como se nada de iníquo, de injusto, de indecente estivesse acontecendo. Durante a sessão solene, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, convocou a todos para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que será realizada em setembro deste ano. O tema será Democracia e Igualdade. Estamos no desafio de implementar a Lei da Igualdade Salarial. São 20% a menos que as mulheres recebem que os homens pelo mesmo trabalho. São 3 meses de trabalho a mais. Esse é o desafio que nós precisamos discutir nesse país. A deputada Socorro Neri, do Progressista do Acre, lembrou que há 93 anos as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto, mas o caminho ainda é longo para garantir igualdade nos espaços de poder. Nós temos aqui nessa casa hoje 17,8%, me parece que esse é o percentual de vagas ocupadas por mulheres. Mas é evidente que, se considerarmos que nós temos mais de 50% da população brasileira
mulheres, mais de 50% dos eleitores brasileiros mulheres, evidentemente nós estamos longe, muito longe, de alcançar a paridade necessária para que a representatividade brasileira de fato esteja presente no parlamento e também no executivo, nas suas 3 esferas de governo. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das proponentes da sessão solene, afirmou que ainda há muito que avançar. Uma sessão solene como essa apenas abre os caminhos, né? Apenas faz com que a gente possa reafirmar todos os dias a necessidade de equidade, a necessidade de cumprimento da legislação. Por exemplo, a necessidade de cumprimento da legislação de que homens e mulheres têm que ter o mesmo salário. Isso ainda não é uma realidade, ainda é uma grande luta da população, das mulheres, especialmente do Congresso. Emergência climática. Esse é o tema da redação do concurso Jovem Senador de 2025. Podem participar alunos da rede pública estadual que tenham até 19 anos. As inscrições vão até 30 de abril. Os estudantes que fizerem as melhores redações passam uma semana em Brasília, vivenciando o trabalho dos senadores. A primeira etapa do processo seletivo para o programa Jovem Senador é um concurso de redação, que este ano tem como tema Emergência Climática. Pense no futuro, haja no presente. Serão selecionados 27 alunos de escolas públicas de todo o país, um por estado, mais o Distrito Federal. Em Brasília, os jovens alunos irão vivenciar o trabalho parlamentar durante uma semana aqui no Senado. E é uma troca muito grande, porque esses jovens conhecem o trabalho do Legislativo, como eles podem interferir na vida parlamentar, no processo de se fazer uma lei, e ao mesmo tempo eles trazem a visão deles da cidade onde eles vivem, quais são os sonhos, as pretensões, o que eles buscam na vida, e é o futuro da política, o futuro do país que a gente discute nesse momento. O tema da redação foi pensado para dar visibilidade às discussões sobre o clima, no ano em que o Brasil vai sediar a COP30, em Belém, no Pará. A gente tem visto aí enchentes, queimadas, secas, tudo desequilibrado. Por que isso acontece? O que a gente tem que fazer para mudar esse comportamento? Então, essa reflexão a gente vai trazer também para as redações do Jovem Senador. E olha, eles trazem soluções, cobranças. É sempre maravilhoso ver como o jovem abraça os nossos temas e traz a vontade deles e a perspectiva deles. Com o fim das inscrições, em 30 de abril, o calendário continua com a etapa da seleção estadual em 30 de maio. Na etapa estadual, a escola seleciona a melhor redação e a Secretaria de Educação envia para o Senado as 3 melhores do estado. Em 13 de junho, é a etapa de avaliação no Senado, em que uma das 3 redações de cada estado é selecionada. Os vencedores serão anunciados até 27 de junho. E de 18 a 22 de agosto, os alunos selecionados estarão em Brasília para a semana de vivência. Olha, é muito interessante quando a gente escuta os jovens no final da vivência legislativa, eles ficam aqui 5 dias no Senado. E como eles mudam, porque esse mundo polarizado de notícias falsas, de brigas, tem afastado os jovens da política. E aí eles pensam, não vou discutir isso, esse assunto não me pertence. E quando eles vêm para cá, eles entendem que faz parte da vida deles, que pode mudar a vida da cidade, a vida da família. E se eles não interferirem, alguém vai decidir por eles. Alguém aí aguenta todas essas tentativas de golpes que a gente vem sofrendo várias vezes ao dia? Pois bem, para prevenir esses crimes e proteger os nossos dados, várias legislações foram criadas. Veja na reportagem de Daniel Monteiro, da Rede Câmara São Paulo. Recentemente, uma polêmica envolvendo a verificação e coleta de íris de milhares de brasileiros para biometria por parte de uma empresa estrangeira, inclusive aqui na capital paulista, repercutiu na mídia.
Essa situação reacendeu o debate sobre um tema recorrente na vida moderna: a proteção e a forma como seus dados são manipulados e utilizados no ambiente digital e, consequentemente, a ocorrência de crimes cibernéticos. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em cibersegurança. Na verdade, o crime cibernético, há algum tempo, era uma forma de modalidade de crime genérica, padrão. A maioria seria enviada via spam, sem conhecer muito as pessoas. Com o avanço da tecnologia, tanto o marketing digital como o próprio mercado perceberam que valeria muito a pena conhecer esse usuário, conhecer profundamente a forma com que esse usuário usa a internet e tudo o que é possível com relação à sua vida. E aí o tratamento de dados pessoais se tornou uma tendência no mundo. O problema é que esses bancos de dados também vazam, são violáveis, né? são passíveis de vazamento. E esse vazamento está fomentando a cibercriminalidade. Mas se engana quem pensa que o ambiente digital é uma terra sem leis ou desregulamentada. Pelo contrário, existem uma série de legislações que garantem a proteção dos seus dados e estabelecem limites éticos e normativas legais para a utilização dessas informações por parte das empresas e até pelo governo. Um grande exemplo são duas legislações. A Lei Municipal 13.541, de 2003, aprovada na Câmara Municipal de São Paulo, que determina a obrigatoriedade de placas informativas sobre filmagem de ambientes, e principalmente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aplicada aqui em São Paulo, que estabelece um marco legal sobre a utilização e processamento de informações sensíveis sobre a população no ambiente digital. É uma lei aplaudida, uma lei que é referência para o mundo e uma lei que preparou o Brasil para os tempos que virão, com inteligência artificial, que vai tratar cada vez mais dados, com a internet das coisas, então as pessoas estão colocando assistentes pessoais, internet na geladeira, internet nos dispositivos, e isso gera com certeza tratamento de dados, e a LGPD vem para preparar o Brasil para esse momento, cada vez mais tecnológico, e colocar um equilíbrio entre titular de dados e as empresas que tratam, gerando também responsabilidade caso essa empresa tenha algum tipo de uso indevido com venda de dados, né, conferindo a finalidade, ou com invasão em razão dos vazamentos. Então, é uma lei excelente. Outro foco de debates relacionados à proteção de dados é o programa Smart Sampa da Prefeitura de São Paulo, que busca integrar tecnologia e inovação na cidade, principalmente por meio de câmeras de segurança e reconhecimento facial, com foco na vigilância e na segurança pública. A iniciativa do Smart Sampa, quando vem na expectativa, por exemplo, de cumprir mandados de prisão em aberto com reconhecimento facial de foragidos, eu acho que é uma iniciativa importante e ética. E a sua finalidade principal, por segurança pública, está prevista, inclusive, na Lei Geral de Proteção de Dados como uma das exceções para tratamento de dados sem o consentimento do titular. Então, se há o tratamento em câmeras públicas para o reconhecimento facial, para cumprir mandado de prisão, isso tem base legal para acontecer. Apesar de se ancorar nos marcos legais e legislações existentes para viabilizar o programa, o Smart Sampa foi alvo de questionamentos sobre vigilância e privacidade. Inclusive, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, foi implementada uma frente parlamentar contra tecnologias racistas, cujo foco era justamente o sistema de reconhecimento facial do Smart Sampa. Nenhuma tecnologia é assertiva de maneira 100% ou absoluta. É por isso que toda utilização deve ser fiscalizada, como eu disse. No caso da preocupação de viés discriminatório, é uma preocupação justa e que deve ser observada, porque algumas experiências pelo mundo mostraram que nós temos o preconceito algorítmico. A preocupação realmente deve existir para que se tenha essa fiscalização, para que a aplicação do reconhecimento facial seja totalmente isenta e imparcial, e não fazendo pré-julgamento, por exemplo, pela cor da pele. Apesar da abrangência das legislações e dos marcos legais de proteção de dados e segurança digital, ainda existe quem atue à margem da lei para aplicar golpes e fraudes na população. E para isso, além das leis e da ação do poder público, são necessários também cuidados individuais, como explica o especialista. Do empoderamento dos dados, ler os termos de uso, pelo menos a parte de tratamento de dados que tem que estar em destaque de acordo com a lei, tem que vir em primeiro lugar do que as outras cláusulas.
pesquisar na internet antes de usar aplicativos ou conceder seus dados para qualquer empresa. Muitas vezes essa empresa já foi fiscalizada pelo poder público, responde processos, é investigada pelo Ministério Público ou pela polícia, e que às vezes uma pesquisa na internet vai fazer você pensar 2 vezes antes de fazer algum tipo de negociação com relação àquela empresa para tratamento de seus dados. É olhar o mundo a dizer que a sua privacidade tem valor maior do que qualquer benefício que uma empresa pode te dar. Olha, é super importante que cada um de nós tome muito cuidado antes de fazer qualquer transação ou de clicar em links desconhecidos. São medidas simples que podem evitar grandes dores de cabeça. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Sou apaixonado, né, pela política, né, não me envolvo politicamente, mas sou apaixonado como a política funciona. Além da agência de viagem, eu tenho uma empresa, né, e além da empresa eu também sou professor. Né, e uma das aulas que eu dou é de sociologia e de filosofia. E a gente fala sobre o comportamento humano, a gente fala da importância da democracia, e eu acho importante eu estar aqui, né, como cidadão, como pessoa, e ver todo o sistema funcionar, né, é muito interessante. É uma oportunidade muito bacana da gente estar vendo a cultura, ter acesso à cultura política brasileira, ter essa vivência, né? Poder tá compartilhando e conhecendo um pouco melhor da nossa história política. Eu acho que a área da saúde é a área principal, junto com a educação. Eu acho que é as principais áreas do nosso país. Eu acho que é isso que vai fomentar o nosso futuro, que vai dar chance para as novas gerações. E eu acho que a saúde é o que faz o nosso bem-estar, é o que faz a gente ficar feliz, é o que a gente ficar satisfeito, nossa e da nossa família. Então eu acho que tem que ser de prioridade máxima pensar no futuro do país, pensando na saúde também. Fiz a visitação, foi muito legal, muito importante conhecer a história, conhecer como é que funciona todo o processo nosso brasileiro, né? E conhecer o Senado, conhecer as 2 casas aí foi extremamente gratificante. Valorizar a educação, né? A educação é a base de tudo. Então, por mais que hoje tenha inteligência artificial, que tem tudo, mas os conceitos, e você ensinar o conceito em sala de aula é importante. Essencial, principalmente no momento que nós vivemos hoje. É essencial vir aqui, presenciar um pouco do ambiente de trabalho, ver como essas pessoas trabalham, como funciona, né, o Congresso e o Senado Federal. Porque é um momento delicado onde está se discutindo aí sobre a democracia. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso ainda, por incrível que pareça. E sem dúvidas, assim, é uma experiência que pode fortalecer ainda esse espírito democrático. Assim, levando em conta o ser patriota, mas também ser pró-democracia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável. Nós vamos, com certeza, abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A minha intervenção na Constituinte, ela se deu de maneira surpreendente, através de uma emenda parlamentar. 120 mil brasileiros aprovaram que eu pudesse ter alguns minutos de defesa do capítulo dos índios na nossa Constituição. Ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação.
que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas. Democracia é essa capacidade quase que orgânica de constituir novas configurações da sociedade. Uma sociedade que não tem novas configurações está fadada ao desaparecimento. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O ano do Judiciário começou com uma polêmica entre o Conselho Nacional de Justiça e a Advocacia Brasileira. A Resolução 591 de 2024, aprovada pelo Conselho, estabeleceu que as sustentações orais, ou seja, as defesas que advogadas e advogados fazem durante os processos, passem a ser gravadas em vídeo e enviadas para os tribunais. A norma gerou uma intensa mobilização em defesa das prerrogativas da advocacia, que entende que gravação não é sustentação oral e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Direito é assunto de cidadania, e é sobre isso que eu converso agora com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF, o advogado Paulo Maurício Siqueira, o Poli. Presidente, obrigado pela sua participação em nossa entrevista. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado, é um prazer estar aqui na TV Senado para esclarecer a população desse tema tão importante. Então, vamos começar explicando, né, o que diz essa norma, que história é essa de gravações para sustentações orais, quer dizer, por gravação de vídeo para sustentações orais. O que diz essa resolução do Conselho e por que a Ordem dos Advogados do Brasil tem sido tão enfática em pedir a suspensão dessa norma? Nos últimos anos houve a tecnologia e a digitalização de todos os processos. E após a pandemia se iniciou também os julgamentos virtuais com mais ênfase. Esses julgamentos virtuais têm sido utilizados como regra pelos tribunais e a partir dessa resolução se tenta limitar ainda mais a atuação da advocacia, determinando que não haja sustentação oral no ato do julgamento, e sim que haja uma gravação pela advocacia e envio aos tribunais dessa sustentação oral para dali verificar se o magistrado vai ou não assistir esse momento emblemático da defesa para que ocorra o julgamento dos colegiados com a participação efetiva da advocacia. E isso nos parece completamente irregular e ilegal, porque, na verdade, acaba com a capacidade do processo ter a sua análise inteira com a participação da advocacia. Sem uma sustentação oral, você não consegue, pela advocacia, ter a demonstração das peculiaridades do caso, a explicação dos fatos, principalmente a explicação dos detalhes que, naquele momento, convencem o julgador. A sustentação oral é um ponto fundamental da defesa. E gravado, a gente tem muita dúvida se, de fato, vai ter a eficácia e a participação dos magistrados. Será que eles vão assistir esse vídeo? Qual é o controle que nós vamos ter? A gente já está num período de pós-pandemia de que, na verdade, as atividades presenciais têm que retomar. E a gente acha que a defesa efetiva, com o julgamento presencial e a sustentação oral sendo realizada, tem muito mais eficácia do que esses julgamentos virtuais que a gente não tem controle da participação efetiva dos magistrados, como são feitas as decisões. Então, a OAB se insurgiu fortemente contra, lançamos uma campanha que vídeo gravado não é sustentação oral. Nosso presidente Beto fez essa frase, essa ênfase na sessão do plenário
plenário do Supremo Tribunal Federal na abertura do ano judiciário e nós vamos dar ainda mais ênfase nessa campanha nas próximas semanas. A resolução, até o próprio texto da resolução defende as normas sob a alegação de que isso vai dar mais transparência, mais celeridade à justiça, que são padrões, né, parâmetros que já fazem parte dos julgamentos do STF e do TSE especificamente, e que, no final das contas, essa resolução ela estaria simplesmente padronizando os julgamentos eletrônicos que já acontecem em todo o âmbito do judiciário. O senhor concorda com esse posicionamento do CNJ? Eu não concordo pelo seguinte fator. Nós não somos contra a tecnologia. E em determinados julgamentos em que haja participação do Ministério Público, da Advocacia, e se entenda que pode haver o meio eletrônico, ok. O problema é que essa resolução padroniza que vai ser só eletrônico. E determina que só será presencial se o relator do caso assim decidir e entender que poderia haver esse destaque, ou o relator ou um integrante da turma. Ou seja, se inverte o polo. O que é para ser uma exceção de ser eletrônico, quando é um caso mais comum, um caso repetido, quando você tem ali uma necessidade menor de participação efetiva, era para ser exceção, vai se tornar a regra. Todos os julgamentos passariam a ser eletrônicos, nós não teríamos mais a participação da advocacia presencial para defender da tribuna com a verve necessária os pontos de destaque num julgamento, e nós entendemos que isso fere o direito de defesa. Nós passaríamos a ter um judiciário todo fechado, realizando julgamentos virtuais sem a participação da população, da advocacia, que é a voz da população. Os julgamentos eletrônicos, esses julgamentos virtuais, me parece que é algo que dificilmente vai ser suprimido da justiça hoje. Há muitos comentários de que isso tem garantido acesso à justiça, mais celeridade também nos trâmites judiciais. Mas, por outro lado, esses julgamentos, quer dizer, um ponto que tem sido bastante discutido nesse sentido é que a defesa assíncrona é que seria o problema. Vou tentar explicar isso ou pedir para que o senhor explique. Qual é a diferença, né? O que seria esse julgamento síncrono, julgamento assíncrono? Parece uma coisa talvez elementar para a gente aqui, mas muitas vezes o cidadão e a cidadã que estão acompanhando essa discussão, para quem nós vamos falar daqui a pouco também, não entendem bem essa diferença. Então, o julgamento virtual síncrono, com a defesa, com a sustentação oral ali feita durante uma audiência que todos estão participando, isso também é objeto de recusa, né? Ou então de resistência por parte da Ordem dos Advogados, ou somente nos casos em que a sustentação oral seja gravada e enviada para uma possível, né, análise dos juízes? A nossa preocupação é que não se transforme em regra a exceção de você permitir que hajam julgamentos eletrônicos. Como eu disse, a OAB não é contrária à tecnologia. E em situações de julgamentos em massa, casos repetidos, situações que já têm precedentes pré-determinados, o julgamento eletrônico nos auxilia e todos queremos a celeridade da justiça. A celeridade da justiça é um objetivo da sociedade, da advocacia. Ninguém quer um judiciário lento, um judiciário que não funcione. Mas a celeridade não pode significar falta de acesso à justiça. Você tem julgamentos de casos emblemáticos em portas fechadas, sem a advocacia poder fazer a intervenção necessária durante o julgamento. Bom, quando você está numa sessão, se você tem ali uma questão de fato ou um ponto apresentado que diverge do que está nos autos, o advogado vai à tribuna e fala, questão de ordem. Excelência, me permita uma questão de ordem. E aí nós vamos e apresentamos esses questionamentos durante o julgamento. Quem assiste os julgamentos na TV Justiça percebe muito isso acontecer. Com o julgamento eletrônico e com o vídeo gravado de uma sustentação oral, obviamente isso não vai poder nunca mais se dar da forma que hoje a gente exige que continue. Porque você precisa ter a participação da advocacia durante o julgamento. E essa é a nossa preocupação. Julgamento eletrônico, fechado, em que você tem gravado, votos ali lançados sem você saber nem o conteúdo, isso fere o direito de defesa. E quem sai prejudicado, no final das contas, não é só a advocacia, é a cidadania, é a sociedade. Nós precisamos ter o julgamento às claras. E da forma com que foi pensado na resolução, se aplicado de forma equivocada, nós teremos julgamento de portas fechadas, o que é inadmissível no século XXI no Brasil. O senhor mencionou a cidadania e as pessoas que, no final dos contos, são os jurisdicionados, né?
Por que essa discussão interessa à sociedade? Porque não é uma discussão que interessa apenas à advocacia e o sistema judiciário como um todo. Na verdade, a advocacia, quando ali atua, ela é a voz da população. Então, quando a dona Maria estiver com o seu processo, quando a empresa X estiver sendo analisada a sua questão, somos nós que levamos a voz desse direito, e é por isso que a sustentação oral é tão importante. Se nós não tivermos a participação direta, nós passaríamos a ser só meros protocoladores de documentos, e não é isso que o judiciário tem que entregar para a sociedade. Então, nós precisamos sim da sustentação oral, das audiências presenciais, que a gente retome as atividades como era antes da pandemia, obviamente respeitados os meios tecnológicos que facilitam a vida, né? Você pode ter uma audiência telepresencial de um juiz está participando na comarca e um advogado está participando de outro local, mas ser ao vivo, ter a intervenção direta, isso é essencial para que a justiça aconteça. E eu tenho muita preocupação que hoje seja sustentação oral, amanhã numa audiência de instrução se determine que a gente mande as perguntas gravadas, e aí você começa a ter cada vez mais o julgamento fechado, sem a participação da sociedade. Isso é inadmissível. Eu ia um pouco além desse ponto, já refletindo um pouco ao ler toda essa polêmica, apurar as informações a respeito desse assunto. No final das contas, aqui a resolução ela trata das sustentações orais, são as defesas dos advogados, mas não menciona os cidadãos e cidadãs que nós estamos, sobre quem nós estamos falando agora. O senhor acredita que, no limite, uma resolução como essa, mais à frente, leve a uma virtualização total do judiciário, quer dizer, testemunhos, depoimentos dos próprios jurisdicionados, seria começar tudo a ser gravado e não ter mais essas audiências presenciais, como acontecem hoje? É uma preocupação que eu tenho, porque a tecnologia está aí e tem meios para que isso aconteça. Mas, como eu disse, a tecnologia não pode transformar o judiciário num poder fechado, afastado da população. E a sensibilidade do magistrado ouvir um testemunho, ouvir a sustentação oral e dali tirar suas conclusões, isso não pode mudar. A inteligência artificial, ela nos ajuda, mas ela não substitui a presença do advogado. Nós somos indispensáveis à administração da justiça exatamente por isso. A gente tem que participar do processo. Hoje, quando o Supremo Tribunal Federal define uma tese, ele só define porque um advogado apresentou essa tese para ser submetida à análise do tribunal. Então, ao invés de fechar as portas, elas têm que estar escancaradas para que a população e a advocacia participem do processo. E a sustentação oral gravada, ela limita demais essa discussão, porque você não vai ter a interação com o magistrado. Eu já fui fazer sustentação oral que o magistrado me fez uma pergunta durante a sustentação oral. Quem ganha com isso é o processo, porque vai estar ali sendo esclarecido o ponto fundamental para que aconteça esse julgamento. Os julgamentos virtuais e a sustentação oral gravada não permitirão que isso aconteça. Há alguns juristas que consideram que a resolução 591 chega ao limite da inconstitucionalidade. O senhor considera que a resolução fere a Constituição? Ela fere o direito de defesa que está previsto no artigo 5º da Constituição. Então, ela sendo mal aplicada, ela é inconstitucional. Eu repito, nós não somos contra a tecnologia. É possível, em determinados julgamentos, quando você tiver uma situação repetida, com precedentes para serem aplicados, você pode ter a virtualização para você ter a dinâmica mais rápida e o acesso à justiça. Mas não pode ser isso um uso exclusivo do judiciário. Um dos grandes problemas da resolução é que define que só o relator vai dizer se a sustentação oral vai acontecer ou não. Isso é um direito da defesa. Se eu, advogado, entender que naquele caso há uma pertinência, eu vou fazer o requerimento e o julgamento tem que sair do aspecto virtual e ser julgado de forma presencial. É assim na maioria dos tribunais hoje. O TJ do Distrito Federal faz isso. O advogado pode destacar o processo do julgamento virtual e passar para o julgamento presencial. Ok, assim funciona. Se o advogado entender que o virtual está indo caminhando bem, que não precisa, também pode ser e você tem a celeridade. Mas não podemos limitar a atuação da advocacia, que é fundamental para a defesa da nossa sociedade. O senhor mencionou o TJ do Distrito Federal e outros tribunais têm entendimentos, cada um com entendimentos diferentes, os superiores tribunais com seus entendimentos, os ministros com suas opiniões diferentes a respeito desse assunto. Agora, a resolução do CNJ, ela é mandatória em relação aos tribunais, quer dizer, uma vez aprovada, ela foi suspensa, enfim, para uma adequação de prazo, até por questões tecnológicas. Mas, considerando que, da forma como foi aprovada, ela seja aplicada, ela é mandatória para os tribunais ou existe uma autonomia
desses tribunais para decidirem, não, aqui nós vamos fazer assim, nós vamos acatar em parte ou não? Qual é a regra nesse caso? Em tese, o CNJ regula a atuação de todos os tribunais do Superior Tribunal de Justiça para baixo. O Supremo Tribunal Federal não se submete ao CNJ. E nos termos da resolução, eles precisariam seguir essa determinação de que todos os julgamentos seriam virtuais e que só quando o relator ou um membro do colegiado fizesse um destaque, passaria a ser o julgamento presencial, o que faria com que os tribunais passassem a ser, na verdade, um grande recebedor de documentos via e-mail. A gente não teria mais os julgamentos presenciais, só quando o magistrado entendesse. E o magistrado é uma das partes do Poder Judiciário, ele não é sozinho a atuação do processo. Ele precisa ouvir a advocacia, ele precisa ouvir o Ministério Público. E nós podemos também fazer destaques, quando acharmos que é o caso, o julgamento se dá da forma presencial. Por isso que a resolução hoje, se aplicada a ferro e fogo, me parece, sim, inconstitucional e merecerá as discussões cabíveis, caso não haja revisão pelo órgão, pelo CNJ, que é o que a gente espera. O ministro Luiz Roberto Barroso, atendendo ao pedido à mobilização da OAB, suspendeu os prazos, determinando que os tribunais se adequem a uma questão tecnológica, há várias questões envolvidas, mas ele não atendeu ao pleito de suspender, né? Ele suspendeu o prazo, mas não suspendeu a norma. Por enquanto, ela permaneceu válida com esse tempo de adequação. Na decisão do ministro Barroso, ele defende que essa norma, na verdade, está seguindo parâmetros do STF, do TSE, como eu já comentei no começo da entrevista. E aqui eu trago um excerto, uma partezinha dessa decisão, que ele defende que a resolução ela traz um alto grau de transparência e de funcionalidades garantidas à advocacia. Por que visões tão antagônicas? Porque o CNJ traz uma visão antagônica, completamente diferente do que a OAB tem manifestado em relação a essa questão. Onde está porque eu acho que a resolução, me parece que a resolução parte do princípio de que ela teria um controle da aplicação da sua regra. Quando você grava uma sustentação oral e envia ao tribunal, ninguém nos garante que os magistrados assistirão aquele documento, aquele vídeo produzido e vão, portanto, ouvir as razões da defesa. E talvez nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, com um número menor de ministros, com pautas e temas específicos, funcione bem a gravação. E eu já ouvi colegas advogados e advogadas que acham que funciona direitinho, porque tem retorno dos ministros de que assistiram. Mas quando você vai Brasil afora, com centenas de tribunais, com magistrados, cada um pensando de uma forma, a tendência que nós, a advocacia, enxergamos é que, na verdade, vai se fazer um vídeo para ninguém assistir, falando de forma clara. A gente não vai ter a defesa sendo ouvida durante os julgamentos em boa parte dos processos, com a justificativa de volume, com justificativas mais díspares possíveis, mas que para nós não importa, porque nós temos o direito de defesa, a população tem que ser defendida nos tribunais. E a sustentação oral é ponto fundamental disso. É uma prerrogativa, não só da advocacia, é prerrogativa da sociedade falar no tribunal. É uma prática centenária que precisa ser defendida. E o vídeo gravado não é sustentação oral. Se ele ficar só na caixa de e-mail do assessor e ninguém assistir aquele vídeo, não serve para nada. E esse controle nós não teremos. Por isso que nós somos contrários. Existe uma desconfiança em relação a essa análise, a garantia de que os vídeos serão realmente assistidos pelos magistrados? Eu ouvi, inclusive, de uma advogada conversando sobre esse assunto alguns dias atrás, que ela, quando pedem um vídeo gravado, ela prefere não gravar, porque ela acha que aquilo é absolutamente inútil, que não vai ser visto, então ela se recusa. Está muito radical esse posicionamento. Existe alguma forma de garantir que o vídeo seja ou fosse assistido pelo magistrado? Eu não vejo forma de se garantir que seja assistido e é por isso que muitos se recusam a realizar. Porque gravar um vídeo e enviar para que não tenha eficácia alguma é uma forma até de insurgência não gravar. Como eu disse, nós não somos contra a tecnologia e em determinadas situações pode ser que o vídeo agrade e resolva. Há magistrados recebendo advogados para despachos, que nós chamamos, por meio telepresencial.
funciona. A gente não é contra que a gente use os meios disponíveis para agilizar o processo, mas é algo que não nos garanta que vai haver a efetiva defesa, não será aceito pela advocacia, porque senão a sociedade deixa de ter a sua interação indispensável com o tribunal. O tribunal precisa bem ouvir a causa, e a sustentação oral é um dos momentos para isso, para bem julgá-la. Se você não tiver as razões bem postas, o magistrado não consegue fundamentar a sua decisão. E a sustentação oral é ali o ápice do momento em que você leva todos os seus argumentos. Veja, o tribunal de segunda instância é o momento em que você define os aspectos de fato do processo. Se você não tem uma sustentação oral naquele momento, como é que você vai garantir que aquele processo está sendo julgado às inteiras, com todas as suas peculiaridades? A sustentação oral é indispensável por isso. E o vídeo gravado não nos traz segurança. Pode ficar numa caixa de e-mail, como eu disse, e ninguém assistir e o julgamento ser julgado, ser realizado sem ser atida a especificidade do caso. No final de janeiro, perto da data, 3 de fevereiro, quando começaria a valer a norma, a Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, em visita ao Tribunal Superior do Trabalho, obteve uma conquista, fez um pleito também, seguindo também os mesmos pleitos, o mesmo pleito defendido pela Ordem dos Advogados do Brasil, e conseguiu com o presidente do tribunal, que levou o caso ao plenário, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e um dia depois eles publicaram uma nota com regras transitórias para essa aplicação da resolução do CNJ. E o Tribunal Superior do Trabalho garantiu que, nos casos de pedidos de sustentação oral pela advocacia, os julgamentos passem diretamente para o presencial. Essa vitória da ABRAT, ela deve irradiar por outros tribunais. A via da negociação política, nesse caso, tem mais efeito do que a mobilização pelas redes sociais, pelos meios de comunicação? Como é que o senhor vê essa decisão do TST? Na verdade, o que o TST está fazendo é o que vários outros tribunais já realizam. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também tem uma regra que, quando o advogado destaca, sai do virtual e vai para o presencial. O Tribunal de Justiça de Goiás também soltou uma nota indicando que não tinha condições de realizar a aplicação da resolução como posta. E esse é um ponto interessante também. Muitos dos tribunais brasileiros não têm nem meios para realizar isso ainda, porque você tem que dispor de equipamento tecnológico, sistema, uma série de coisas. E a gente tem aqui Projude, PJE, vários sistemas que a funcionalidade divergem e que talvez nem estejam preparados para aplicar essa regra da sustentação oral virtual. Mas o que o TST sinalizou, como em outros tribunais, é a sensibilidade de que a advocacia precisa participar. O ministro Aloysio, já tínhamos conversado com ele antes, eu estive com o ministro Aloysio há uns 15 dias atrás, já preocupado com isso, a ABRAT também fez essa reunião, e vários outros tribunais têm se mostrado sensíveis ao ponto de que não pode ser 100% virtual. O grande problema da regra do CNJ é que ele transforma o processo 100% virtual e excepciona a sustentação oral presencial, o que tinha que ser exatamente o inverso. A sustentação oral presencial é a regra e a exceção, desde que o caso esteja dos critérios, como eu disse, de precedentes, de casos em volume, passa a se usar o virtual. Nós temos que voltar para a vida presencial. Tem que acabar. A virtualização geral não é benéfica. A vida acontece no meio concreto. Não é em meio virtual tudo isso. Então, a gente defende a sustentação oral presencial por esses aspectos. A norma do CNJ tem aspectos positivos na visão da Ordem dos Advogados do Brasil? Tem méritos, tem pontos que são louváveis ou que o senhor entende que fazem bem aos objetivos que são colocados nas considerações iniciais da resolução, de transparência, publicidade, celeridade da justiça e padronização dos julgamentos eletrônicos? Sem dúvida. A norma não é de todo ilegal, não é de toda desprezível no sentido de mostrar que precisa haver uma normatização. O que ela não pode é ser restritiva. Ela regulamenta, mas determina como tem que haver o acesso à justiça de forma ampla, conforme determina a Constituição. E, aliás, acho que em determinados temas o Legislativo deveria atuar, e nada melhor do que na TV do Senado a gente tratar desse aspecto, porque muitos pontos que são colocados pelo CNJ, não só nessa resolução como em outras, na verdade, atentam contra o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. E para mudar lei,
é só o Legislativo. Né? Aquela discussão que houve se o regimento interno do Supremo prevalece sobre lei, essa discussão toda, é o Legislativo o campo adequado para definir quais são as regras de processo que a gente quer no Brasil. Você não pode ter um CPC do Tribunal de Justiça do DF e um CPC do Tribunal de Justiça do Piauí. O CPC é um código para regular o Brasil inteiro. Então, o Legislativo precisa assumir o protagonismo desses temas e determinar que processo nós queremos no Brasil. Nós queremos celeridade, mas nós queremos direito de defesa. Então, a gente precisa chamar o Legislativo para esse tema e aí, com isso, sim, regular em nível nacional e seguro essas discussões de como vão acontecer os julgamentos virtuais. Há quem defenda uma proposta de emenda à Constituição, o senhor está falando no âmbito do Legislativo, uma proposta de emenda à Constituição para regulamentar de vez e garantir a sustentação oral, presencial, quer dizer, nos moldes em que defende hoje a Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor entende que esse seria o caminho? Não só entendo como estamos trabalhando nisso. Já há uma proposta de emenda constitucional elaborada pelo Conselho Federal da Ordem, tramitando no Congresso Nacional, para que tenhamos a sustentação oral mais bem definida no sistema normativo brasileiro e que seja a regra, como eu disse, não a exceção à presencial. E o Congresso Nacional precisa assumir esse protagonismo, porque aí sim nós vamos ter a pacificação do tema. O CNJ é um órgão importantíssimo, nos ajudou muito a transformar o judiciário de uma visão global e nacional, diferente do que era antes da sua existência, que você tinha verdadeiras ilhas. 27 ilhas nos tribunais de justiça, mais TRTs e vários tribunais fazendo a aplicação como bem quisesse do seu regimento interno. Hoje é importante ter esse normativo nacional, mas dentro da limitação de competência de regulamentação, de normatização, de criar leis no Brasil, só quem cria é o Legislativo, e a gente pede encarecidamente que o Congresso Nacional nos auxilie nesse tema. Bom, eu falei no começo da entrevista, nós estamos discutindo aqui questões basilares do direito, e direito é assunto de cidadania. Agora eu pergunto para o senhor, na sua opinião, o que é cidadania? Cidadania é a gente fazer com que a Constituição prevaleça e valha para todos, em todos os locais do Brasil, que os direitos fundamentais sejam respeitados, que principalmente o direito de defesa, as prerrogativas da advocacia, que na verdade é a prerrogativa do cidadão, seja respeitada. Sem isso, nós nunca teremos a cidadania implementada e não é à toa que nós chamamos a Constituição de Constituição Cidadã, porque ali é que vem todos os direitos dos cidadãos brasileiros e é isso que a advocacia defende. Nós vamos fazer a aplicação dela. Bom, presidente Paulo Maurício Siqueira, o Poli, muito obrigado pelo seu tempo e por essa entrevista. Obrigado, foi uma honra. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria Brasil. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Duas cores e uma palavra, nego, tempo presente do verbo negar. A bandeira da Paraíba é bem diferente das outras e conta uma história de amor,
traição, vingança e luta. A bandeira foi criada em contexto em que o Brasil vivia a política café com leite. Os paulistas eram produtores de café, os mineiros de leite. Acontece que o Washington Luiz, que era paulista, deveria indicar um candidato mineiro. Contudo, ele indica Júlio Prestes, também paulista. Getúlio Vargas resolve concorrer. Aí a gente tem como vice do Getúlio Vargas, João Pessoa. E aí é que a Paraíba entra na história. Júlio Prestes consegue vencer a eleição. João Dantas era o inimigo político de João Pessoa na Paraíba. Tinha um caso amoroso com uma moça da cidade dele, lá na Paraíba. Acontece que as cartas entre os dois foram descobertas e foram publicadas. Ele acredita que foi por culpa de João Pessoa e o mata. A morte de João Pessoa adicionou um pouco mais de furor na população, que apoia a posse de Getúlio Vargas, que sai vitorioso na Revolução de 1930. E foi tão importante que até a capital mudou de nome. Isso mesmo, a capital foi transformada em João Pessoa em homenagem ao político assassinado. A frase nego, a palavra nego, foi dita por João Pessoa ao negar o sistema, continuar o sistema de intercalar mineiros e paulistas na presidência. Após o assassinato, foi escolhida a cor vermelha para representar o sangue de João Pessoa e a cor preta pelo luto. As cores também eram as cores da Aliança Liberal. Antes era nego, existia um acento. Contudo, com a reforma ortográfica de 1971, esse acento deixou de existir. Reviravolta política, alianças, crises e até um crime de amor que não deve ser esquecido. Paraíba, essa bandeira tem história. Quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos para melhorar a vida da população brasileira. TV Senado. Democracia todo dia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A personalidade do presidente americano faz com que haja abalos sísmicos em relações de amizade comerciais dentro da América Latina. O senhor citou o projeto que trata da reciprocidade em relações internacionais como um projeto importante. Na medida que os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de aço e alumínio, esse projeto ele ganha novos contornos. A gente tem muito mais a perder do que a ganhar com uma briga comercial com os Estados Unidos. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade. Muito obrigada pela presença. Senador, o senhor acabou de assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quais as prioridades da comissão este ano. Renata, é um prazer mais uma vez fazer parte do seu programa, desse cenário maravilhoso. Eu acho que na TV Senado não tem um programa com um cenário tão aconchegante, tão maravilhoso como esse seu. Parabéns. Obrigada. É bem a sua cara. Estou muito feliz de estar aqui para poder dizer desse novo momento que nós estamos assumindo a Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional e Comissão de Controle de Atividade de Inteligência. Ao todo, são 3 tópicos extremamente importantes que vai ficar sob a nossa responsabilidade. Eu tive o privilégio de ter sido presidente em 2019 e 2020. Justamente no início do governo Bolsonaro, onde a gente exercitou muito a arte da diplomacia para poder fazer frente àquela máxima que diz: a partir do momento que você tem uma boa relação de amizade, os negócios vêm com mais facilidade. Isso vale na vida da gente. Você nunca vai fazer um negócio com alguém se você não é bem relacionado, amigo, ou que você tenha um pré-entendimento com essa pessoa. E o senhor está falando de amizade com outros países. Exatamente. A diplomacia, ela
ela busca isso e, atrás disso, descortina a oportunidade de negócios entre os países, que é o que interessa no frigir dos ovos em relação a toda essa questão. O momento é diferente, nós estamos vivendo um momento de conflitos, até bélicos, no mundo afora. Isso tem repercussões comerciais. Nós estamos vivendo um momento em que a personalidade do presidente americano faz com que haja abalos sísmicos em relações de amizade comerciais dentro da América Latina, relacionada a Mercosul. A gente tem também uma situação sensível na Argentina, com um presidente também com uma personalidade muito forte, mas a gente vai sempre buscar aquilo que é a essência e o mérito da diplomacia, que é o entendimento e o diálogo. Senador, no seu discurso de posse, o senhor citou o projeto que trata da reciprocidade em relações internacionais como um projeto importante, né? O projeto ele foi apresentado e está sendo relatado pela senadora Tereza Cristina. Ele foi uma resposta às restrições impostas pelo Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, que restringia a importação de produtos agropecuários oriundos de áreas de desmatamento. Na medida que os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de aço e alumínio, esse projeto ele ganha novos contornos. O senhor podia explicar a dimensão e o alcance que um projeto como esse tem? Bom, a questão do projeto da reciprocidade, ela faculta de forma legal, numa relação comercial, a reação recíproca a partir de uma ação. Ou seja, você está no seu canto com as suas atividades econômicas calmamente sendo desenvolvidas. E você tem uma relação comercial com um país que abruptamente resolve sobretaxar aquilo que foi pré-pactuado de acordo comercial. A partir do momento que isso ocorre, seria a mesma coisa que você der uma empurrada no país que você está se relacionando. A reciprocidade te faculta a também empurrar. Oi, já que eu fui empurrado, eu também vou empurrar. Porém, muitas das vezes tem que ter muita cautela nessa situação, como é sempre salutar na diplomacia. Aquele velho ditado da avó da gente: cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Nessa questão também. Se você puxar pela memória, houve até uma situação semelhante como essa no final de 19, início de 20, antes da pandemia, com o próprio governo Trump, que ainda estava no poder nos Estados Unidos, que sobretaxou o alumínio e o aço. Como que isso foi contornado em relação ao Brasil? A ministra da Agricultura, na época, a atual senadora Tereza Cristina, que relatora do projeto, é a relatora desse projeto, e abre aqui um parênteses, o relatório dela estava pronto, porque o projeto era Mercosul-União Europeia. A partir do momento que houve essa manifestação do presidente dos Estados Unidos, ela recolheu o relatório e tem que fazer outro, justamente para se adequar a esses movimentos que são dinâmicos. E o que ela fez? Ela foi para os Estados Unidos, ficou de 7 a 10 dias lá, contornou a situação e fez com que esse setor não tivesse a sobretaxa que foi pré-encaminhado pelo governo anterior. Eu penso que se isso deu certo da outra vez, não custa nada tentar o mesmo caminho para ver se dá certo. Antes de aplicar alguma reciprocidade. Porque eu penso assim, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar com uma briga comercial com os Estados Unidos. Eu acho que não é o caminho adequado. Eu penso que, do mesmo jeito que a gente tem interesses de produtos deles, eles também têm muito interesse de produtos nossos. E existe, dentro da Convenção da Organização Mundial do Comércio, a questão que nos dá legitimidade para buscar reações no sentido de qualquer ação que vier de qualquer país.
Porém, no meu entendimento, o caminho do entendimento e do diálogo, não sendo repetitivo, é o melhor caminho a ser seguido. Senador, mas ainda sobre as medidas sobre a taxa de aço e alumínio imposta pelos Estados Unidos, qual o senhor prevê que seja o impacto para o setor produtivo É brasileiro? muito ruim, porque você tem um planejamento, você tem uma produção, você investe para poder atender a qualidade do produto, você investe para poder fazer, mandar lá para fora a exportação da maneira adequada, de acordo com a legislação do país. Você deve estar no limite para poder auferir algum lucro em relação a isso, que muitas das vezes acaba empatando o negócio dessa exportação. E da noite para o dia você recebe uma sobretaxa de 25% dessa natureza. Pergunto para você, qual o negócio que fica de pé sem um planejamento anterior, sem uma organização anterior? Não fica. Isso vai ser extremamente ruim e a gente precisa contornar isso para preservar o mercado brasileiro e os brasileiros. A Argentina mudou de posição sobre vários temas de política externa, como meio ambiente, questões de gênero, né? E o presidente Javier Milei ensaia mudanças profundas também nas relações comerciais, com o Brasil, com o Mercosul. O que o senhor espera da relação Brasil-Argentina nos próximos anos? Eu me lembro quando eu estava na primeira vez na Comissão de Relações Exteriores e tem sempre um embaixador do Itamaraty que assessora a gente. E aí, numa dessas agendas, eu perguntei para ele, por curiosidade, qual o país que é mais afinado conosco no sentido de ações e de reações? Ele não titubeou e falou, Argentina. E aí eu digo para você, nós não podemos deixar de perder esse fio da meada. O Brasil sempre teve para com a Argentina e a Argentina para com o Brasil uma relação histórica de harmonia e de sucesso, que é excelente para os dois lados, para os dois países. Eu penso que essa questão ideológica do presidente Milei, ela precisa ser respeitada, porque é a natureza dele, ele se elegeu sempre falando assim, e o povo lá democraticamente escolheu esse caminho, isso precisa ser respeitado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer valer a continuidade dessa relação que sempre foi muito positiva e proveitosa. Então... Mas como isso é possível, senador? Exercendo a diplomacia. É você pegar o ministro das Relações Exteriores deles, sentar com o nosso, pegar os parlamentares da Argentina que fazem parte do Palasul, como a gente já pegou, estabelecemos diálogos, conversas, parlamentares inclusive que falam com o presidente Milei frequentemente, para poder estreitar laços, para ele poder receber a delegação do Palasul, como isso tem sido pleiteado, para mostrar a visão da importância que é isso no mercado internacional. Então, a gente não pode desistir na primeira dificuldade. Você tem que procurar tentar para poder encontrar um campo da neutralidade e conviver melhor. E qual o papel da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado nesse caso específico? Como o senhor vê? Muito importante. Eu já nessa semana que antecedeu a exibição desse programa, fiz várias visitas em várias embaixadas, inclusive na Embaixada da Argentina, na Embaixada dos países do Mercosul, para me colocar à disposição, colocar a Comissão de Relações Exteriores de portas abertas para debater qualquer assunto, fazer com que eles possam se sentir empoderados e partícipes nesse processo de construção, essa nova gestão que nós vamos ter na Comissão de Relações Exteriores. E que isso possa ser benéfico para o país deles. Porque não adianta você também querer, numa situação como essa, só puxar a brasa para a sardinha do Brasil. Você tem que deixar um pouco de brasa para a sardinha do outro que você está conversando, se relacionando.
Porque essas coisas só funcionam quando elas são boas para os dois lados. E é isso que nós vamos buscar. Senador, a Comissão de Relações Exteriores também tem um papel na análise de políticas de imigração. Quais são as suas expectativas sobre a situação dos deportados brasileiros dos Estados Unidos? Como é que isso pode afetar as relações bilaterais? Como é que o senhor está vendo essa questão? Eu não vejo isso de uma maneira, vamos dizer assim, boa. Não vejo. Por quê? Há que se ter uma civilidade na entrega do patriota para o seu país. Não pode pegar o cara, amarrar ele de todo lado, enfiar dentro de um avião e trazer de volta. Não é assim. O cara errou de ter entrado lá sem a documentação certa? Foi identificado isso? Tudo bem, ninguém quer passar a mão no mal feito. Bota de forma civilizada, tranquila, sensata, dentro do avião e manda de volta para o seu país. Menos de 5% deles têm antecedentes criminais. São pessoas que foram atrás de sonhos, foram pessoas que foram atrás de ganhar um outro espaço, um espaço de trabalho, de mercado. Muitos deles com alguma família já constituída dentro do país, com bens adquiridos legalmente através do esforço do trabalho. Então, isso precisa ser realmente repactuado como parece que foi. Da última vez que veio o avião que desceu lá no Nordeste, parece que foi no Ceará, parece que já não vieram mais algemados e amarrados às pernas como veio a primeira vez. Isso realmente é lamentável e vai fazer parte, sim, de debate assuntos como esse na nossa comissão. Mas existe alguma área de atuação possível num caso como esse, senador? Para o parlamento? Interlocução com a embaixada para fazê-los entender que não é dessa forma que se deve mandar de volta aqueles que não entraram legalmente dentro do país. Ninguém quer que eles fiquem lá ilegal. A lei existe para ser cumprida. Uma situação semelhante ocorreu numa crise que teve do Brasil com Angola. Não sei se você lembra, com a Igreja Universal como palco de fundo. Pegavam os pastores da Igreja Universal, não deixava nem os caras ir na casa dele para despedir da família e botava dentro de um avião com a roupa do corpo e mandava de volta. Isso gerou um conflito, um problema. A gente intercedeu na época com o embaixador lá da época, que estava lá, e isso foi equacionado. Então, é uma questão de demonstrar que isso não ficou bom. Isso nós vamos fazer. Senador, em relação à Venezuela, ano passado a comissão fez uma série de audiências públicas sobre as eleições venezuelanas. De regra, é um tema que interessa muito aos senadores da oposição, mas ano passado as eleições interessaram a todos os senadores, né? Como é que o senhor avalia a posição hoje da Comissão de Relações Exteriores em relação ao tratamento que o Brasil deve dar à Venezuela? Olha, Renata, nenhum de nós que participou de uma eleição legal e democrática concorda com o que ocorreu lá. Porque a gente sabe o que é participar de uma eleição legal e democrática. Não dá para você participar disso, ganhar e ser passado para trás da forma como foi. Que as evidências mostram isso. Então, a partir do momento que isso foi evidenciado, até para surpresa de muitos, o governo não reconheceu a vitória do atual presidente que se declarou vitorioso. E deixou uma porta aberta. Eu reconheço se você apresentar as atas que comprovam o resultado da eleição, o que não foi apresentado. Porque a partir do momento que você não deve, você não precisa temer. Se ele tem a certeza que ganhou, como ele afirma que tem, e não mostrou a documentação que comprove isso, que são as atas, alguma coisa está sendo escondida. Ao passo que a oposição que veio nessas audiências públicas que você se referiu na Comissão de Relações Exteriores, trouxe em mãos as atas originais para a gente poder ver. E ali a diferença era 60% para o candidato opositor que ganhou
e 40% para o atual presidente, que se proclamou vitorioso. Foi o que a gente viu. O opositor, deputado de lá, falou: essa é uma ata original. E trouxe um monte assim. Pega 3 aí. Aí cada um foi buscando 3 e era toda mais ou menos 57 a 60 a 43, 64 a 30 e poucos. Era tudo assim. Então demonstrou realmente que houve algo errado. E, infelizmente, isso maculou a imagem que já era desgastada da Venezuela e que fez com que o atual governo, por mais que outras vezes tenha apoiado a Venezuela, dessa vez não teve como. E como o senhor acha que o tema deve ser tratado este ano na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Tem que enaltecer o resultado legítimo de um processo eleitoral, tem que ter um efeito pedagógico em relação a outros que tendem a querer fazer isso. Não podemos achar que está tudo bem, passar a mão na cabeça, não. Lá no Palasul já houve um desdobramento disso. Eles estavam na iminência de voltar. Depois que aconteceu isso, voltou tudo a estaca zero e nem lá mais eles estão indo. Então é realmente vergonhoso isso para a comunidade da América Latina. Senador, como o seu trabalho no Parlasul vai se relacionar com o seu trabalho na Comissão de Relações Exteriores? Uma coisa é umbilicalmente ligada à outra, porque dentro do Parlasul a gente tem o Mercosul. O Mercosul é muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas dos países que fazem parte dele. Tem a questão dos acordos de livre comércio, que são estimulados para que a gente possa formatá-los o quanto antes. Com a União Europeia, com a EFTA, com países diferentes que também estão buscando isso. O Marrocos, na África, já veio manifestar interesse de fazer acordos com o Mercosul. E dentro desse quesito, quanto mais a gente colocar no horizonte acordos que possam incrementar as atividades econômicas do Mercosul e do país que está sendo colocado para fazê-lo, é interessante. Este ano, a COP30, em Belém, Conferência do Clima das Nações Unidas, também vai demandar trabalho da Comissão de Relações Exteriores. Você pode falar sobre como vai ser esse trabalho, qual a previsão de atividades da comissão para a conferência? Muito interessante a sua pergunta, porque nós também estamos à frente do Parlamento Amazônico, que é o parlamento que tem os 8 países que têm território amazônico. E pela primeira vez uma COP vai ser feita num território amazônico. Eu penso que o olhar do planeta em si vai se voltar para a Amazônia. E nós estamos nos preparando como Parlamento Amazônico, como Comissão de Relações Exteriores, como Senado Federal, para poder ter uma participação com vez e voz. Também na semana que passou da exibição desse programa agora, nós fizemos um encontro dos vice-presidentes que compõem os países do Parlamento Amazônico, aqui em Brasília. Foi uma reunião muito produtiva, onde alguns assuntos foram elencados para a gente levar como tema de discussão. O primeiro assunto, a questão das mudanças climáticas. Isso é um assunto que tem que ser encarado de frente pelos governantes do mundo afora. Porque não adianta você falar que não acredita nisso, porque tem muita gente que fala que não acredita nisso. Mas isso está a olhos vistos e com a divulgação cada vez maior e mais apurada de imagens e de situações que acontecem mundo afora, que chega no mesmo instante para você, você constata que isso é um problema. Senador, mas quando o senhor fala que ainda tem gente que diz que não existe, é gente que não acredita que o clima está mudando ou é gente que não acredita que o homem, o ser humano, tem um papel crucial na mudança climática? É isso aí. Pessoas que ainda negam... Que falam que a questão da industrialização, a questão da emissão de gás carbônico, que isso não tem nenhuma influência. Mas a gente nota que tem, a gente observa. Não precisa ser nenhum especialista que você vê
situações de calamidade para tudo que é lugar. Eu vejo pelo meu estado, nunca teve uma estiagem tão grande como teve no Pantanal recentemente. Palco, inclusive, de brotar incêndio devido ao extremo calor que se tinha e pela estiagem, a folhagem que deveria estar úmida, seca, proporcionando a pegar fogo. E quando aquilo pega fogo, como é que você vai apagar um negócio daquele? Humanamente é impossível. Só apaga quando vem a chuva. Não tem outro caminho. Você pode botar não sei quantos mil bombeiros lá com tudo que é tipo de aparelho, avião, como botaram, mas não consegue debelar. Mas no parlamento amazônico, o senhor já vê um consenso em relação a mudanças climáticas? Essa é uma questão que não tem ninguém que joga contra. Todo mundo é a favor que esse assunto vá para frente. Por isso que eu coloquei ele como pano de frente, não de fundo, para esses debates. Outras questões. Desmatamento. É uma questão que precisa também ser debatida. Outra questão. Tráfico de madeira. A questão de garimpo ilegal. São problemas que com certeza vai ser levado para lá, que afeta o meio ambiente. Agora, tem um outro problema que está na moda agora, falar dele, que é a exploração da foz do Amazônia. Exploração de petróleo. Isso. Então, o debate é importante, porque dele vem a luz, dele vem a contradita, e a partir daí você sai com posições que possam vir a ser um juízo final de cada um. O que a gente tem que fazer na condição de presidente da comissão e do Palamar é fazer com que esses debates aconteçam. Precisamos ouvir quem defende que tem que explorar, assim como aquele que defende que tem que preservar. Tanto é que a gente tem uma excelente interlocução com a ministra Marina e com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Então não vamos botar esse pessoal para debater. Porque o que a gente precisa é esclarecimento com transparência a respeito dessas questões tão sensíveis como são as questões do meio ambiente. E o senhor acredita que vai fazer diferença a COP30 ser sediada no Pará, um estado que tem todos esses problemas que o senhor elencou? Mas olha, muito interessante e inteligente a sua pergunta, porque lá você vai vivenciar muita coisa que porventura é divulgada, que acontece e que não acontece, porém vai se observar coisas que acontecem e que são denunciadas. Então vai ser um conflito presencial do mundo todo, com situações a serem vistas e revistas a olho nu de cada um. A gente já fez expedições para lá, na época chefiadas pelo então vice-presidente Hamilton Mourão, hoje senador. Fizemos 2 expedições para a Amazônia. Ele colocou vários embaixadores europeus dentro de um avião e a gente foi lá para a floresta. Descia num lugar, pegava um outro avião para descer num outro mais distante, para a gente poder ver o que realmente se passava. E foi muito proveitoso, porque a gente volta com uma imagem diferente. Até nós que somos brasileiros e que falamos que conhecemos a Amazônia de mapa, quando você vai lá para dentro, que você sobrevoa, aquilo é um mar verde. Então a gente não pode virar as costas para isso. Isso é uma riqueza que não tem tamanho para nós, brasileiros. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, mais uma vez, parabéns por esse seu programa maravilhoso. A gente não vê o tempo passar, né? Fica aqui à vontade e estou pronto para quando você me convidar voltar de novo. Obrigada, senador. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite.
próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável, nós vamos com certeza abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Eu era um fotógrafo do jornal O Globo e eu falei, olha rapaz, eu esqueci lá no comitê de imprensa uma bolsa com filmes antigos e eu preciso resgatar isso. E ele disse, mas você vai fotografar? E eu disse, não vou fotografar. E você veja que eu estou sem câmeras. Não era verdade, era mentira. Para minha surpresa, ninguém me acompanhou. Quando eu vi o plenário fechado, em silêncio, me deu uma impressão terrível, aquela coisa sombria, né? Então eu fui ali atrás da mesa do presidente e fiz essa fotografia que você está vendo aí. Eu saí, subi a escada, fui lá em cima e fiz mais 2 cliques mostrando a solidão do plenário. Muito pior do que um plenário barulhento e muitas vezes com debates indesejáveis. É um parlamento fechado, como foi fechado pelo pacote de abril, né? Democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade. TV Senado. Democracia todo dia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil tem 60 milhões de mulheres negras, mas apesar de serem maioria, a realidade ainda é de exclusão. Quase 3 milhões não sabem ler e mesmo as que conseguem estudar, só 14% chegam ao ensino superior. Agora imagine uma mulher que foi cortadora de cana, empregada doméstica, se tornando, por exemplo, juíza. Essa é a Antônia Faleiros, que está com a gente aqui hoje, e é personagem do documentário Quando Elas Se Movimentam, da TV Senado, dirigido pela premiada diretora Suzana Lira, que também está com a gente no TV Senado Live de hoje. Obrigada pela presença de vocês duas. E eu vou começar com a doutora Antônia. Doutora Antônia, posso dispensar o doutor? Assim, eu sinto que eu já te conheço, porque eu vi o documentário. Que bom. Com certeza. Antônia, então, no documentário, você diz uma frase da ativista norte-americana Angela Davis, que dá o nome ao documentário, Quando Elas Se Movimentam, né? A frase é, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se move com ela. E eu queria que você explicasse o que essa frase significa para você, como é que você tomou conhecimento dela e o que ela significa na sua vida. Bom dia a todos e todas. Essa frase é a síntese da atuação da matriarca, da mulher negra, da explorada, mas corajosa e ousada figura feminina da mulher negra. E começou, na verdade, rapidinho, essa frase com um certo xismo, um certo deboche de alguém que disse que o movimento era de quadris. E eu disse, não, o movimento é de revolucionar as camadas sociais. Essa mulher que carrega a família e que carrega o seu entorno consigo.
Suzana, essa é a tônica do documentário, assim, em que esse filme se diferencia dos outros que você já fez? Você tem uma filmografia extensa, vários filmes sobre mulheres, assim, o que te chama a atenção nesse filme, o que você destaca para as pessoas? Primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade da TV Senado ter me proporcionado e ter dado a confiança no meu trabalho de fazer um documentário para mim tão importante. Imagina você, como cineasta, ser convidado para fazer um filme sobre os 200 anos do Senado do seu país. Então, essa responsabilidade para mim já foi um grande diferencial em relação a outros projetos que eu fiz. Acho que eu não fiz nenhum outro projeto com tamanha dimensão de responsabilidade com o meu país, né? Principalmente as mulheres que eu também estou representando aqui do meu país. Então, eu venho ao longo desses anos fazendo filmes com protagonismo feminino, com olhar de direitos humanos, porque essa é a minha vida, é a tônica. Eu acho que o documentarista ele tem que documentar o estado do seu tempo, né? Como que a sociedade está ali se refletindo. E quando eu fui convidada para fazer o filme, eu pensei, como que eu vou contar essa história? E fui na essência, para mim, o que é hoje a sociedade brasileira. Quem sustenta, tem um ditado chinês que diz que as mulheres seguram metade do céu. E eu acho que as mulheres negras brasileiras hoje sustentam esse país. Não só porque estão na base, mas também porque estão fazendo esses movimentos que a Antônia falou, de pequenas revoluções, né? Então, e que estão se transformando em grandes revoluções. Então, quando eu tive a oportunidade de contar essa história a partir dessas 3 mulheres que a gente vê no filme, para mim, assim, foi um grande passo de eu entender onde realmente está a força, sabe? Eu acho que isso, para mim, foi muito emocionante, me atravessou, viajei o Brasil inteiro, né? Fui lá no Quilombo, no Rio Grande do Sul, fui na Bahia, fui em Minas, enfim, Rio de Janeiro, Bahia... Enfim, conseguir ver como que essas mulheres estão se movimentando, para mim, foi uma experiência única, que eu nunca tinha vivido. Porque esse documentário, ele não fala de teoria, ele não fala de lei no papel, ele fala de lei aplicada, ele fala de resultados do trabalho de 200 anos que uma instituição tem feito no país e o quanto uma população que sabe reagir a essas leis consegue realmente evoluir na sociedade. Então, para mim, o diferencial é muito grande, sabe, Glauciane? É muito grande. Vamos ver um trechinho, então, né? A gente tem o trailer aí para mostrar para as pessoas entenderem um pouquinho dessa emoção que você está dizendo. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade, às vezes, obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. A gente já tem pergunta, né, Sara? Olá, Glauciane, Antônia, Suzana, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, a gente já foi esquentando o tema aí nas redes sociais para saber, né, se os nossos internautas estão por dentro aí, por exemplo, da frase da ativista Angela Davis, né? Ela fala, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Será que os nossos internautas sabiam dessa frase? Olha só, 56% disseram que sim, que é um marco na luta dessas mulheres. 22% falaram assim, olha, eu já ouvi falar, mas não sabia o contexto. E 22% disseram que não sabia. E a gente já recebeu aqui, Glauciane, uma pergunta da Júlia, que é do Rio Grande do Sul. Ela fala assim, quais são os maiores desafios e conquistas das mulheres negras na luta por direitos e reconhecimento? Antônio, é uma pergunta um pouco ampla, é muita coisa, mas se você puder destacar aí um ponto, né, que você acha que ainda é um desafio, mas também uma conquista. Como desafio, exatamente esse reconhecimento, essa visibilidade da mulher como sujeito de direitos, como protagonista da sua própria história, e não mera coadjuvante, que a gente costuma dizer que o papel que historicamente nos foi heredado e do qual nós brigamos e estamos lutando para nos desvencilhar, é o papel do peito para alimentar
a sociedade e da bunda para o deleite de alguns. E esse é o papel do qual a mulher negra está e se desvencilha. A imagem, a representação social da mulher negra como sujeito de direitos, como protagonista, que é o que ela sempre foi. E com as ferramentas que lhe são disponíveis, as conquistas, em especial as conquistas na educação. A possibilidade, nesse aspecto, a importância das ações afirmativas, que permitem e que abrem um espaço maior de atuação para essas mulheres. Então, o desafio, se desvencilhar da imagem de coadjuvante e assumir de vez o papel de protagonista e das conquistas, em especial no ramo da educação, das ações afirmativas. E a gente tem no filme, né, uma personagem que conseguiu estudar por causa da lei de cotas, né? Ela conseguiu se formar em pedagogia, a Angélica. Queria perguntar para a Suzana como é que foi a escolha dessas 3 personagens. Acho que isso foi um desafio muito grande. A gente teve uma roteirista e pesquisadora muito competente, a Simone Melamed, eu preciso mencionar aqui, que eu acho... Ela trouxe essas personagens para a gente como possibilidades, e quando a gente foi aprofundar como equipe toda a vivência dessas mulheres, a gente achou que realmente elas simbolizavam a essência da mulher brasileira nesse lugar. Foi muito difícil, porque não é fácil você encontrar pessoas que estão inspirando pessoas num lugar nesse momento, mas que também geograficamente a gente tinha essa necessidade de geograficamente a gente conseguir contemplar o Brasil. Então, a Antônia é uma mulher que nasceu em Minas, que migrou para a Bahia e... Enfim, a Angélica no Quilombo, que também tem um movimento migratório para a cidade grande, para poder agir, para ocupar o espaço. E a Luana, que com a questão da comunicação e da mídia, ela consegue alcançar um público muito maior ainda. Então, tinham várias características que a gente queria ter. Então, não foi fácil chegar a esses 3 nomes, mas a gente acho que ficou bastante feliz. Eu acho que, Glauciane, nesse lugar que a Antônia respondeu sobre a questão da mulher negra hoje, né? Eu estou num lugar muito mais de escuta do que de fala, mas eu acho que na escolha dos personagens, a gente viu quem estava ocupando espaço de maneira diferenciada no seu lugar, né? Soubemos essa semana que a adolescente que está junto com a Angélica e a amiga dela dando entrevista para a gente passou no vestibular para Direito. Então, a gente tem uma pedagoga, a gente tem uma médica e agora a gente vai ter uma advogada no Quilombo. Isso faz toda a diferença, como a Antônia falou. A educação é a única coisa que pode revolucionar a realidade de uma pessoa. Eu, como uma mulher que vim também de uma região periférica, filha de uma mãe solo, sei o quanto que a educação transformou a minha vida. Então, acho que isso também foi um ponto que a gente teve como premissa para a escolha das personagens. Porque a gente queria passar essa mensagem de que só através da educação, da ocupação de espaços relevantes, a gente vai conseguir fazer alguma mudança real nesse país. Vamos ver um trechinho da Angélica para a gente conhecer essa outra personagem, além da Antônia? Eu não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas, né, pela lei de cotas. E aí fiquei, daí depois o pai teve que ir para o Piauí trabalhar, 2 ou 3 anos o senhor ficou lá? 2 anos trabalhando. 2 anos trabalhando, que daí ele foi para lá para poder começar a pagar uma faculdade de pedagogia para mim. Daí um servidor da SDR, Joel, ele trabalhava com a nossa comunidade aqui. Aí ele veio e começou a conversar, explicar, e ele perguntou para mim, mas tu tá estudando uma universidade particular, vocês não têm conhecimento, vocês têm acesso às cotas por meio das ações afirmativas. E aí, como a gente achava que a gente não tinha a capacidade de passar no processo seletivo, eu disse pra ele, mas eu não vou entrar nunca numa universidade federal, né? Não vou conseguir. Me incentivaram, tentei fazer, passei, com o avanço das leis, mudou muita coisa. São condições mais favoráveis, né? Carteira assinada, coisa que antigamente nem cogitava a ideia de assinar carteira. A gente tem mais uma enquete para ver antes de retomar a conversa. Pois é, e falando em educação, né, a gente perguntou também para os nossos internautas como que as histórias de mulheres negras podem ser mais valorizadas. E olha só,
a maioria falou pela educação, já ensinando aí para as crianças, né, desde a base, a importância das mulheres, né, e a história dessas mulheres para a nossa história aqui do Brasil e do mundo. 20% disseram por meio de filmes e documentários e 20% mais mulheres negras no poder. E a gente tem uma pergunta do João, que é lá de Minas Gerais. Ele pergunta, né, quais medidas poderiam ser tomadas no ensino básico para a gente conscientizar desde cedo, né, a importância da mulher negra na formação do Brasil. Antônia. Eu vou tomar como referência a fala da Luana no filme, em que ela disse que durante o período, né, na escola, ela ouvia, e essa é uma realidade que era minha também, mas eu estou dando crédito porque foi ela que registrou isso no filme, uma representação social, uma fotografia da população negra, da negritude, só por um aspecto, pelo aspecto da escravização, quando, na verdade, foi muito mais do que isso. Esse foi o pano de fundo. E por isso é tão importante a inclusão nos currículos da história, da ampla historiografia da África e de toda essa contribuição da ancestralidade africana na composição da sociedade, inclusive na ciência, na medicina, em todas as áreas, além do aspecto doloroso da vinda compulsória. Vieram compulsoriamente, mas aqui foram mestres, artífices, e toda essa importância que seja ressaltada e informada. Há muitas pessoas que sequer sabem que a África não é um país. Há muitas pessoas que até falam, tem tantos países assim, ou seja, uma informação básica de geografia. Mas, além disso, desmistificar e desconstruir a informação da mera dominação, trazendo a realidade da contribuição extremamente positiva na formação da sociedade. A gente vive ainda sob o mito da democracia racial, né? Casa Grande, Senzala. Você já teve alguma situação de preconceito no seu dia a dia, Antônia? Você que tem uma trajetória assim tão marcante, né? De ter saído assim do interior de Minas Gerais, morado na rua em Belo Horizonte e até se tornar juíza, assim, o que te moveu a mudar de vida dessa forma? E, ao mudar de vida, você ainda sofre algum tipo de preconceito? Primeiro, sobre o preconceito, o racismo brasileiro é o racismo diluído, é o racismo dissimulado. A miscigenação acabou criando uma cultura de um racismo não explícito. E porque não explícito, muito difícil até de ser confrontado. É o racismo da piada, é o racismo do estranhamento. A pessoa, e eu fiquei até, me emocionou verificar no filme o depoimento da amiga da Angélica, quando ela diz da impressão de que o curso de medicina não seria para ela, e que as pessoas, ao encontrá-la, indagavam dela, você está fazendo medicina? Eu pensei que fosse enfermagem. Reforçando aquela ideia de que existem determinados cursos, determinados espaços, determinadas áreas que não são para as pessoas negras. E quando encontram essas pessoas negras nesses espaços, há um estranhamento que incomoda e há um escrutínio, há um julgamento extremamente severo. São pessoas que, ao galgarem determinados espaços, não têm o direito de um escorregão, porque qualquer deslize somente confirma. Eu sabia, não era para essa pessoa estar ali, mas também uma negra que queria o quê? Essa negrinha, e é assim que se refere. Pode ser duro, mas é essa a realidade, e é assim que é a
informação, a representação. Então, situações de estranhamento muitos, situações de confundir a profissional com o irmão, com o preso, com, enfim, com qualquer outra pessoa, menos a história. Cadê o juiz? Normalmente, no imaginário, ele é branco e ele é homem. Quando ele é negro, já complica. Quando é negro e mulher, aí desanda completo. Então, aquela história. Aí depois, se aquela pessoa confronta, o outro lado diz: não, mas não era nada disso. É o racismo nosso de cada dia, dissimulado, disfarçado de piada e de estranhamento. Suzana, durante muito tempo a televisão e até mesmo o cinema, né, reforçou esse estereótipo por estar inserido na sociedade mesmo. Mas você acha que isso está mudando hoje, aproveitando que agora o cinema brasileiro está em alta? Olha, obrigada por essa pergunta. Há uns 5 anos atrás, eu estava fazendo um filme sobre mulheres que tinham perdido os filhos para a violência de Estado. E eu cheguei num estudo em que nos últimos 50 anos, a mídia, e eu incluo aí o cinema e a televisão, e a própria literatura, tinham escrito as mulheres negras como perdedoras. Elas estavam perdendo a casa para enchente, o marido para bebida, perdendo trabalhos por conta dos filhos, enfim, uma série de situações de perda. E quando eu me deparei com esse estudo e eu me questionei como eu fui educada e como eu vi as mulheres, né, negras na televisão, eu falei, o meu papel como documentarista a partir de agora é ressignificar esse símbolo e trazer essas mulheres para frente da câmera como protagonistas e como donas da sua própria história. E como vencedoras. E por isso, eu agradeço demais a oportunidade de ter feito esse filme. Porque esse filme, ele quebra exatamente esse tabu. É um tabu que a gente tem vivenciado há anos, naturalizando preconceitos, estigmas e elementos que limitam a movimentação e a naturalização dessas pessoas em espaços de relevância na sociedade. Então, esse filme, para mim, coroa uma resistência a esse mal que a gente tem vivido durante tantos anos. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu vi uma novela que a TV Brasil exibia, angolana. E, obviamente, eram todo o elenco negro, e eles eram bancários, publicitários, médicos. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, se a gente tivesse feito isso, se a gente tivesse apenas aceitado o Brasil como ele é, e colocado as pessoas certas nos lugares, a gente teria um outro país. Então, sim, a nossa mídia, o nosso cinema estigmatizou durante muitos anos. E acho que a gente tem feito esse papel, e a TV Senado também participa desse ato revolucionário, de que é mostrar o Brasil de fato como ele é. A gente não está aqui querendo privilegiar quem não merece privilégio, mas a gente só está querendo colocar luz no que é real. E vocês fazem parte disso. Então, está mudando porque a gente se junta para mudar. E essa parceria com a TV Senado e com essas mulheres que a gente conseguiu é quebra de tabu, sim, é quebra de padrão. E a gente quer naturalizar essas imagens cada vez mais. Essas imagens é que também vão fazer a sociedade mudar. Porque quando as pessoas começam a ver essas mulheres em espaços tão inspiradores, assistir uma sessão da Antônia, por exemplo, ela atendendo uma pessoa no lugar de trabalho dela, é muito inspirador, porque a história dela faz diferença de como ela trata as pessoas. E é assim que a gente vai mudando o país. Colocando pessoas que passaram por espaços difíceis nessa sociedade, estavam lá, e quando encontram alguém que precisa de justiça, você tem essa empatia, no sentido de atender a esse cidadão que chega ali. Isso faz muita diferença na sociedade. Então, acho que a gente está quebrando juntas, né, aqui esse padrão que fez muito mal a gente durante muitos anos. Mas é isso, começam com filmes como esse, outros que existem, e a gente... É isso, mulheres de novo fazendo revolução, gente. Se não fosse a confiança de vocês nesse trabalho, também não seria possível. Vamos ver um trechinho da Antônia no filme, então? Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua.
vou comprar o jornal Procurando Emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo e ela descartava algumas folhas. Peguei a folha e, ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou: seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou seja bem-vinda na vida. Muito emocionante, né? Sara, tem mais pergunta para as nossas convidadas? Tenho sim, estou toda arrepiada aqui, Antônia. Muito inspiradora essa história mesmo, viu? Parabéns por não ter desistido, né? Que é o mais difícil, né? A sociedade, às vezes, faz com que a gente desista, né? Muitas vezes, assim. Bom, a gente fez uma enquete aqui perguntando, né, a percepção aí dos nossos internautas sobre essa difícil tarefa de conciliar trabalho e maternidade, se isso seria mais difícil para as mulheres negras, né? E 80% disseram que sim, que falta muito apoio, muita infraestrutura. 10% disseram, depende da realidade de cada pessoa, e 10% acham que não, que a dificuldade para mulheres brancas, negras, enfim, é a mesma. E a gente tem uma pergunta da Flávia, lá de Minas Gerais. Ela pergunta se existe hoje alguma rede de apoio para mulheres negras que permitam essa colaboração entre elas, inserção, né, na economia local. E eu fiquei pensando assim, Antônia, você teve acesso a alguma rede de apoio? Ou isso não tinha antes, agora tem mais? Como é que está essa rede de apoio para essas mulheres? Não, rede de apoio institucionalizada não havia no meu tempo. Apenas eu tive o acesso à escola pública, essa foi a prestação, mas a escola pública na concorrência ampla. Uma rede de apoio, a mulher negra sempre teve. A mulher negra sempre foi agregadora, no sentido de reunir no seu entorno os seus filhos, os agregados, os parentes, os próximos, os desvalidos. Então, a matriarca negra, né, as tias negras, essa sempre foi uma realidade. Mas aquela realidade, inclusive da minha mãe, que acolhia as crianças que estavam em abandono, ou cujas mães estavam com problema de alcoolismo, ou tinham morrido, e ela levava para minha casa, mas era dividindo o nada que ela tinha para os filhos. Então, um pouco dos filhos ela dividia com aquelas pessoas. Então, essa rede, esse emaranhado, essa proteção do grupo, essa sempre existiu e é uma tônica da atuação das mulheres negras, as mães pretas, as vós pretas, as tias, enfim. Mas institucionalizada, não. Atualmente, além desse aspecto, as mulheres estão se organizando também formalmente, em cooperativas, em grupos de mães, em grupos de mulheres empregadas em determinadas instituições, enfim. Esta que sempre foi da natureza, essa agregação que sempre foi da natureza da mulher negra, hoje está sendo formalizada, ou seja, ela está levando, ampliando para além daquele círculo paroquial, digamos assim, dos filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, noras, etc., levando esse conhecimento que, por sinal, é a origem das irmandades, as irmandades religiosas que são embriões de instituições financeiras, quando se vê o estudo das irmandades no contexto da história do Brasil.
Antônia, eu vou te agradecer, porque infelizmente nosso tempo acabou. Eu tinha várias perguntas para você e para a Suzana ainda. A gente queria ter mostrado um pedacinho da Luana também, mas é bom que as pessoas vão ficar com vontade de ver esse filme. Como é que elas podem ver esse filme? Ele já foi exibido na TV Senado no dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, a grande estreia, mas tem outras exibições previstas no sábado 15 de março, 9 da noite, e domingo 16 de março, 9 da noite. O filme também está disponível no Globoplay e em breve em outras plataformas de streaming. E para quem está em Brasília, a gente vai ter uma exibição presencial gratuita no Cine Brasília no dia 25 de março, 6h30 da tarde, com a presença da Antônia e da Luana, quem sabe aí da Suzana. Eu conto com a presença de todos vocês e vejam esse filme porque realmente está imperdível. Obrigada pela audiência e até a próxima live, TV Senado Live. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável, nós vamos, com certeza, abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de intestino é o terceiro tumor que mais mata no Brasil. Cerca de 45 mil pessoas recebem o diagnóstico por ano em nosso país. Também conhecido como câncer coloretal, ele geralmente atinge homens e mulheres com mais de 45 anos e é o foco da campanha Março Azul. É sobre a prevenção e o tratamento do câncer de intestino que eu converso agora com o médico oncologista Gustavo Fernandes. Doutor Gustavo, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E a gente já começa com a pergunta mais simples, porque o que eu quero é entender junto com quem está em casa assistindo ao programa. O que é o câncer de intestino e o que causa esse câncer? Obrigado, Hermes, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você que está em casa nos assistindo. Assim, o câncer de intestino, tipicamente, é um adenocarcinoma, que é um tumor que nasce de pequenas glândulas que tem no intestino grosso, então na parte final do nosso intestino. Essa área do corpo, né, essa parte do intestino, ela tem como função principal remover a água, que ainda resta nos alimentos antes da formação final do bolo fecal. Então, é um tumor que nasce das pequenas glândulas desse tubo na parte final do intestino grosso. Então, essa é a linha geral disso. Esse tumor, a gente não consegue perceber, né? Ele está dentro do ânus, ali no final, na parte do intestino grosso, é isso? Não, a palavra grosso, ela é verdadeira. Então, o intestino delgado, ele é fininho. Então, qualquer coisa que obstrua ali o intestino delgado, uma lesãozinha de 1 centímetro, 2 centímetros, pode ser percebida e o indivíduo vai ter sintomas. Os tumores de intestino delgado são bem incomuns. Mas já no intestino grosso, o órgão tem alguns centímetros de diâmetro, pode ter 5, chegar até 10 centímetros de diâmetro quando distendido. Então,
lesões relativamente grandes são toleradas, o que faz com que o diagnóstico muitas vezes seja tardio. Eventualmente você encontra alguém com um tumor de 5 centímetros, que não é nada irrelevante, sem sintoma nenhum. Então, essa é uma característica dessa doença. Então, existe um espaço e uma necessidade da gente atuar com precocidade, e quando a gente espera os sintomas, normalmente as lesões já são lesões grandes. O senhor me deu aí gancho para algumas perguntas. Eu vou começar perguntando a respeito dos sintomas. O que é que a gente deve prestar atenção? Então veja, intestino grosso, como falei, a parte final do intestino, tem o cólon, então cólon ascendente, transverso descendente, o sigmoide e o reto. Então essa é uma área relativamente grande, mas basicamente a função principal é preparar, depois da absorção dos nutrientes, tirar a água e entregar aquilo, o bolo fecal formado na saída. Então, basicamente, o que você tem são alterações no bolo fecal. Então, o indivíduo pode ter fezes muito ressecadas, então pode ser que a obstrução esteja causando uma lentificação do trânsito. Então, quanto mais devagar o cocô passa pelo intestino grosso, mais seco ele sai na saída. Tem mais tempo para a absorção de água. Então, a pessoa está constipada, o cocô está saindo seco demais, esse é um problema. Eventualmente também a obstrução pode ser tão apertada que pode gerar como se fosse um esguicho, uma força que jogue como se fosse um esguicho. E isso pode gerar, paradoxalmente, de maneira contraditória, diarreia. Então, constipação pode ter, diarreia pode ter. Sangue nas fezes também é relativamente frequente, especialmente se o tumor estiver mais perto, que não dê tempo para se misturar, mais perto da saída, que não dê tempo para se misturar ali nas fezes. Não pode ter sangue nas fezes, intestino preso, intestino solto. E, em última análise, você pode ter os sintomas mais extremos, como obstrução, até explosão do intestino, você pode ter perfuração, e pode ter os sintomas da doença fora do intestino, metástases no peritônio, aumento do volume abdominal, sintomas de doença no fígado, mas assim, as coisas, para a gente pegar mais cedo essa doença, se você teve uma alteração do hábito intestinal, sangue nas fezes, essas coisas, eu faço cocô todo dia, passei a fazer a cada 2, a cada 3, opa, tem alguma coisa errada. E o inverso também, minhas fezes eram bem formadas, agora eu tenho diarreia. Ou sangue sempre é um sinal de que a gente deve procurar o médico. Pode ser uma hemorroida, sempre pode, mas pode não ser. E é o não ser que faz com que a gente perca a oportunidade de diagnóstico precoce. Quais são os exames que a pessoa que está com essa suspeita e com esses sintomas, quais são os exames que ela pode fazer para comprovar ou descartar? Exame para comprovar, para fazer diagnóstico de câncer coloretal é a colonoscopia. Assim, a retossigmoidoscopia é um exame um pouco mais curto, pega a parte final do intestino, tem utilidade. E o exame clínico também do médico com toque retal, para avaliação dos últimos 10 centímetros do reto, pode ser útil. Mas se você quiser avaliar o intestino inteiro de uma forma melhor, o exame é videocolonoscopia. O resto das coisas são caminhos que terminam redundando em perda de tempo e etc. Esse é o exame para essa doença. A gente tem que tocar nesse ponto com relação à colonoscopia, que é esse tabu, principalmente entre os homens, e os homens de mais idade, da minha geração, por exemplo, com mais de 40 anos também tem esse tabu. Não pode ter esse medo na hora de investigar uma situação dessas, né, doutor? Se a questão for que o exame que o aparelho é introduzido pelo canal anal, assim, esse é um exame que é feito sob sedação. Então, assim, você dorme e acorda, parece que você não fez o exame. Coisa desagradável, verdadeiramente, desse exame é a diarreia que você tem que ter para o preparo intestinal. Agora, todo mundo já teve diarreia por motivos menos nobres, porque comeu alguma coisa de natureza suspeita, porque teve alguma infecção viral. Então, assim, é um exame super seguro. O preparo é chato, mas é só isso. E é um exame que salva vidas, porque se alguém faz o exame preventivamente a partir dos 45 anos, reduz aproximadamente 60% a chance de ter um câncer coloretal. Então, ou seja, reduz a chance de fazer uma cirurgia, reduz a chance de fazer quimioterapia, reduz a chance de morrer. Então, não tem nada na vida que dê 60% de redução de risco. Então, é um exame incrivelmente importante. Então, a gente tem que adorar a existência desse exame. Se tiver um dia um exame que possa ser feito de uma maneira mais fácil, melhor ainda, mas a existência desse exame é um enorme avanço para a medicina, e o exame em si é confortável. O que é chato é a dieta preparatória e os laxativos que você tem que tomar para poder limpar o intestino, para que vai ser visto.
A gente vai falar um pouquinho, até porque a campanha Março Azul, ela traz a importância desse diagnóstico precoce, que é um diagnóstico que salva vidas. É uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia que o câncer de intestino matava tanta gente no Brasil. Nos Estados Unidos, mais ainda, foi onde a campanha nasceu, ali na época do governo Clinton, né? No Brasil chegou em 2020. Se não é feito o diagnóstico precoce, a chance de óbito é altíssima, não é, doutor? Chance de morte aumenta e o tratamento sempre vai ser pior. Tratar a doença precoce é sempre muito mais fácil. Tratar a doença avançada é sempre muito mais difícil. Eu acho que as discussões disso frente a frente com o paciente são sempre do momento que está para frente. Ninguém fica olhando para trás para não machucar as pessoas. Mas sempre que a gente olha e fala, isso aqui, o seu fulano tem 55 anos, nunca fez uma colonoscopia. Se tivesse feito uma colonoscopia aos 45, outra aos 50, a gente não estaria vivendo essa situação hoje. Ou porque teria achado o tumor muito pequeno, ou porque teria achado o fator de risco para o tumor, que é o pólipo, que normalmente esses tumores vêm de um pólipo com uma lesãozinha benigna, que na própria colonoscopia de rastreio ele é tratado, ele é removido. Então, você reduz a chance do indivíduo ter um tumor. Então, não é diferente, por exemplo, de câncer de mama. Fazer mamografia não diminui o risco de ter câncer de mama, diagnostica precoce. Fazer colonoscopia diminui o risco de ter câncer de cólon. Então, assim, esse é o tamanho da importância do diagnóstico precoce. Agora, uma vez que você não fez a colono, isso é importante também, se você for no médico ao início dos sintomas, sua chance de ir bem é muito maior. Então, negligenciar o sintoma também é um erro. Também é um erro. Então, a gente tem uma oportunidade com o rastreio e a gente tem uma segunda oportunidade de estar atento à nossa saúde. Dizer, meu intestino não está do jeito que era. Vou buscar um médico. E isso vale para muitas outras doenças. A gente está falando aqui com foco em câncer coloretal, mas, por exemplo, alguém que tem sintoma crônico de alguma coisa, se eu não tinha tosse, comecei a tossir, estou tossindo cronicamente, eu preciso ir no médico, tem uma coisa errada. Tossi uma semana com uma gripe, ok. Não, estou tendo soluço, é prolongado. Sintomas persistentes, iniciou e não parou, precisam ser investigados, sempre. Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco. A impressão que me dá, por exemplo, que a alimentação é importantíssima para a gente poder prevenir, não é? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem um aumento do número de casos de câncer coloretal no mundo muito significativo ao longo dos últimos 50 anos. E a gente acha que no Brasil a gente subnotifica, porque a população americana existem 3 americanos para cada 2 brasileiros, mais ou menos 330 milhões por lá, 200 e poucos milhões por aqui. E o número de casos diagnosticados por ano de câncer coloretal é mais de 150 mil. E aqui o número reportado por nós é 45 mil. A proporção não faz muito sentido. A gente deveria, para ter na mesma proporção, 80 mil casos. Então, assim, então, acho que esse é um ponto de atenção. Mas, mesmo assim, o número de casos reportados no Brasil vem subindo ano contra ano, especialmente o número de casos em pacientes jovens. Então, a gente recomendava colonoscopia a partir dos 50 anos, a gente recomenda a partir dos 45, e tem hora que dá vontade, mas a gente não recomenda ainda fazendo a população geral abaixo disso, porque vem de fato tendo um número de casos de pacientes mais jovens com câncer coloretal. E aí, quando você vê um número de aumento de casos, a pergunta é, o que mudou que pode explicar isso? Então, quando você vai para câncer de pulmão, o que mudou antes da incidência de câncer de pulmão explodir no mundo? O tabagismo, o cigarro industrial, distribuição fácil, preço barato, um monte de gente fumando e fumando no mundo. Então, o que mudou que pode ser fator de risco para câncer de intestino? Então, alimentação, o produto da alimentação que é a obesidade, alimentos processados e ultraprocessados, que a gente sabe, especialmente que carne vermelha aumenta o risco e carne vermelha processada aumenta mais o risco. Então, esses são fatores. E a gente tem outros 2 fatores aí, um mais estruturado e outro ainda em investigação de forma mais inicial, que é microbiota e piora da microbiota associada ao uso excessivo de antibióticos. Então, nos últimos 40 anos, o uso de antibióticos no mundo expandiu de uma maneira brutal. Se for perguntar para o seu pai, para sua mãe, quanto eles usaram de antibiótico na infância e na adolescência. Não uso praticamente nenhum, né? Então, assim, é muito... E agora, já a minha geração e a geração depois da minha, usam antibiótico de maneira indiscriminada. Existe um dado da Hopkins, que faz muito estudo de população, que pelo menos 30% das prescrições de antibióticos são inapropriadas, que a gente não precisaria, então que a gente usa em excesso. Isso pode ter impacto nos bichos que populam
o nosso intestino e nas interações com o intestino, aumentando o risco de câncer coloretal. Outra coisa que se fala muito hoje, que a gente vai ainda ver os desdobramentos no futuro, são os microplásticos. O microplástico, ele tem o potencial também, tanto de agredir diretamente a mucosa intestinal, como, porque ele não é absorvido, ele vai transitar agredindo, tanto de alterar a microbiota. Como ele altera a população marinha, né, nos microplásticos marinhos, ele pode alterar a população do nosso intestino e isso tem efeito. Para ficar claro para quem está em casa, o que são os microplásticos? Os microplásticos são partículas que podem vir ou ser industrialmente produzidas, como, por exemplo, pasta de dente, maquiagem, tem microplásticos que fazem parte da composição química disso, são usados como esfoliante, como facilitadores de limpeza, ou como um enorme produto de degradação do plástico. O plástico a gente sabe que demora muito tempo para ser destruído, para ser desfeito na natureza, ele muitas vezes é desfeito sob a forma de formação dessas partículas muito pequenas, menores do que 5 micrômetros, que são os microplásticos. Isso é muito difícil de degradar. Doutor, muitos cânceres, eles têm uma relação também com a história genética. Isso acontece também com o câncer coloretal? Sem dúvida, existem síndromes genéticas associadas ao risco de câncer coloretal, que existe sob a forma de síndromes que formam inúmeros pólipos no intestino e síndromes que já vão mais direto para o câncer. E isso normalmente é detectado a partir do histórico familiar. Então, é lógico que o indivíduo pode ter a primeira mutação ser nele, mas a hereditariedade joga um fator importante aqui. Então, quando alguém tem um histórico significativo de câncer coloretal na família, esse indivíduo deve iniciar o rastreio mais cedo e deve procurar ajuda de um geneticista. Os testes genéticos hoje são muito mais disponíveis e muito mais acessíveis, embora não sejam propriamente barato, mas um teste genético hoje custa em torno de $300, R$1.500, R$1.800. Já custou da casa das dezenas de milhares. Mas mesmo para quem não tem acesso a isso, se você chegar num proctologista e disser, por exemplo, que seu pai teve um câncer de cólon aos 40 anos, ele vai te pedir uma colonoscopia 10 anos antes do teu pai ter tido o tumor. Então, a história da família já joga um papel muito significativo aqui. Vamos falar um pouquinho do tratamento. Como é que é feito esse tratamento? A gente já sabe que é importante descobrir cedo para que ele seja bem sucedido, mas como é que se dá, doutor? Mais precoce, menos tratamento. Então, o pré-tumor, como é o pólipo, removido na colonoscopia, o proctologista nem te explica muito depois, porque aquilo já está resolvido. Os tumores muito pequenininhos podem ser tratados também pela colonoscopia. Então, ele pode fazer lá uma área de remoção daquilo ou jogar um pouquinho de água debaixo do tumor para tentar, que chama de hidrodissecção, para tentar fazer ele se elevar e remover. Agora, se o tumor já tiver os tumores que já são mais aderidos, mais ulcerados, vão precisar de tratamentos a mais, então de cirurgia, e aí normalmente a cirurgia é uma remoção de parte do intestino grosso, uma colectomia. Isso normalmente é feito por um proctologista, por um cirurgião, pode ser um cirurgião oncológico, cirurgião do aparelho digestivo, um proctologista, essas são os cirurgiões que fazem isso. Muitas vezes feito hoje por videolaparoscopia, mas eventualmente ainda de maneira aberta. E se o tumor tiver uma localização ruim, uma localização mais baixa, mais perto do reto, pode requerer outros tratamentos, como radioterapia, quimioterapias mais duras e, eventualmente, até uma cirurgia maior, com uma amputação, com uma colostomia definitiva. As doenças avançadas são tratadas com combinações de tratamento, quimioterapia, cirurgia, terapia-alvo, alguns casos imunoterapia, que poucos pacientes com câncer coloretal têm a imunoterapia como um tratamento muito bom, por uma característica genética específica. Esse tratamento tipicamente é muito mais caro para o paciente, no sentido físico, então muito mais problemático de efeitos colaterais, procedimentos mais extensos e muito mais caro para o sistema como preço. Então, assim, é muito melhor para todo mundo que esses pacientes sejam diagnosticados de maneira precoce. Quando não são, então, estamos lá, de braços abertos para tratá-los, mas é muito mais gratificante, muito mais feliz e mais curta a história dos pacientes com doença localizada. O desafio é maior quando o diagnóstico é tardio, Sim. né? Doutor, o SUS faz esse tratamento e faz esse diagnóstico, como é que funciona? Como é que tem sido isso na rede pública?
O SUS é um sistema bonito, né? Uma história linda do Brasil. É um sistema, mas um sistema que é muito heterogêneo. Então, você vai ter lugares em que você vai ter disponibilidade de rastreio de câncer coloretal com sangue oculto nas fezes, em outros lugares colonoscopia, em outros lugares dificuldade nos 2 metros. Colonoscopia é bem difícil ter no SUS. E o tratamento também vai variar. Se você tem um sintoma e você consegue chegar rápido numa colonoscopia, você adianta muito a sua vida. Mas como colonoscopia no SUS é relativamente incomum, é comum que os pacientes cheguem para tratamento nas portas dos hospitais gerais com obstrução intestinal ou com sangramento relevante. Então, quando eu era voluntário no SUS, fazia um ambulatório para discussão de casos com residente, uma das coisas mais frequentes que eu tinha, que a gente não vê no setor de saúde suplementar, ou vê muito menos, é o paciente que chegou via pronto-socorro com obstrução intestinal. Isso era uma frequência enorme no SUS, o que mostra de uma forma indireta que os pacientes que a doença está demorando muito para ser diagnosticada e que chega já para operar uma obstrução e numa situação mais crítica. Então, o tratamento melhor e mais curativo para essa doença é cirurgia. Ele é ofertado no SUS? É. A qualidade da oferta, o tamanho da oferta e a velocidade da oferta é que são os pontos. Isso é heterogêneo. Tenho certeza que no interior de alguns estados é de um jeito, na capital é do outro, no Instituto Nacional do Câncer é do outro. Então, o SUS não é uma massa homogênea, é bastante heterogêneo. A gente está falando muito do tratamento, agora vamos falar do pós-tratamento. A pessoa conseguiu diagnosticar cedo, conseguiu resolver, mas é importante manter esse acompanhamento com o médico, né, doutor? O acompanhamento pós, né, ele visa diagnosticar precocemente uma recidiva. Então, se o tumor foi removido, tudo que a gente via tem a possibilidade real de aparecer coisas que a gente não via no momento da remoção do tumor. Nossa visão humana limitada e a visão dos aparelhos que a gente tem também é bastante limitada. Está melhorando a qualidade da informação com técnicas de DNA tumoral circulante, que detectam o tumor antes de ele aparecer, por exemplo, na tomografia, mas a gente ainda tem um longo caminho para andar. Então, se o indivíduo faz lá uma cirurgia, o normal é que ele volte 6 meses depois do procedimento. Às vezes demora um pouquinho mais, ou menos a depender de quão fácil foi a cirurgia, mas 6 meses depois para começar um acompanhamento e fazer os exames. Se você achar uma bolinha pequenininha em algum lugar, é muito mais fácil de tratar do que se você achar lesões grandes. Infelizmente, às vezes o tumor volta sob forma de múltiplos pequenos nódulos, é da natureza da doença, mas tem várias vezes em que uma recidiva pode ser tratada com sucesso se você achar ela pequena. Quais são as metástases mais frequentes, doutor? Metástase de câncer coloretal mais frequente é fígado. Então, aí, os outros lugares frequentes são peritônio, linfonodo, né, gânglios à distância e pulmão. Esses são os que compõem o quadro clínico típico. A campanha Março Azul, ela fala muito do tratamento. Vamos pegar um pouquinho a prevenção. Quais são os hábitos que o senhor acredita que a gente deve adotar? E, como o senhor falou, não só quem já passou dos 40, 45, mas os jovens também. Que hábitos são fundamentais para a gente tentar prevenir? Os hábitos para prevenção de câncer e do câncer coloretal, eles são muito parecidos com aquilo que os cardiologistas falam há muito tempo e que acho que todo mundo basicamente compreende como sendo bons hábitos de saúde. Então, a gente sabe que a incidência de câncer como um todo é aumentada por obesidade. A incidência de câncer como um todo é aumentada por tabagismo. Então, não fumar. A incidência de câncer como um todo é associada ao uso de bebidas alcoólicas. Incidência de câncer como um todo é associado à inversão do ciclo sono-vigília, ao sono ruim, a trabalhos noturnos, a privação de sono. Incidência de câncer como um todo é associada à alimentação de pobre qualidade, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, ricos em carboidrato de absorção rápida, ricos em proteína de origem animal, especialmente se processados. Então, acho que a questão do que é bom e do que não é na alimentação, eu acho que é um conhecimento que até através da própria imprensa é muito disseminado. O problema com dieta não é planejamento, é execução.
E essa é um desafio enorme do dia a dia das pessoas. Além disso, o sedentarismo, que é hoje um problema real, porque a facilidade de locomoção por meios, digamos assim, otimizados como carro e mesmo hoje aplicativo, é enorme, termina que isso aumenta, piora a saúde e com a piora da saúde aumenta o risco de câncer. Então, a gente teria um impacto enorme em saúde pública se a gente tivesse ajustes nesses hábitos. E aí, estando aqui no Senado, a gente tem espaço para ações de natureza legislativa, governamental, tributos, estímulos, além, naturalmente, de informação, que eu acho que é a ferramenta mais poderosa. A gente falou um pouquinho da questão do tabu do exame, da colonoscopia para os homens, e aí agora me veio uma coisa, existe uma diferença, esse câncer atinge mais homens ou mulheres, ou não tem diferença? Muito equilibrado, é muito mais estimulado pelos fatores de risco do que propriamente pelo sexo. E o senhor é médico oncologista, atende todo tipo de paciente, as pessoas, elas têm feito check-up, têm procurado descobrir mais cedo, tem tido esse cuidado? A gente sempre fala muito, chegou aos 40, você tem que procurar fazer um check-up anual. Essa cultura, ela está se consolidando em nosso país, doutor? Meu consultório é um consultório muito especializado, né? Então, assim, eu vejo doença grave. É comum que as pessoas busquem por doença avançada, por tumores do aparelho digestivo, que é a minha área de maior expertise. Mas, assim, olhando, de novo, quando a gente olha para trás, quando a gente colhe a história, a gente vê que tem gente que acha tumores precoces por conta dessas ações, mas ainda é surpreendente o número de pessoas que não faz e gente de classe social elevada, que tem acesso à informação e que tem acesso aos meios para diagnóstico. Então, ou a gente está falhando em informação, ou a gente está falhando como médicos na solicitação, ou, eventualmente, as pessoas estão optando por conta e risco de não executar os exames que têm que ser feitos. Doutor, antes da gente encerrar a entrevista, o que o senhor diria para quem está assistindo agora e está com um pouquinho de receio, um pouquinho de vergonha de fazer o exame, de se investigar, de se diagnosticar? Acho que é muito claro o tamanho do benefício. O benefício é enorme para quem faz um exame de rastreio. Se você não quiser fazer uma colonoscopia, se ainda tiver o constrangimento, embora eu discorde, mas o direito da discordância é nosso, faça pelo menos um sangue oculto nas fezes. Então, encontrar um pouquinho de sangue nas fezes vai te estimular, se tiver a necessidade, a fazer a colono. Você vai ter um elemento a mais de buscar. A pior alternativa sempre é ignorar o sintoma. Sintoma ignorado, negligenciado, ele nunca vai te ajudar. Então, varrer problema para baixo do tapete em saúde significa ter resultado pior e prognóstico pior em todas as áreas do conhecimento de saúde. Então, acho que essa é a mensagem principal. Os tratamentos são bons, a taxa de cura é alta, então não buscá-los no momento correto é um erro que eu não recomendaria você cometer. Doutor Gustavo Fernandes, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Hermes. E este programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e em nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificações de nossos conteúdos. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável, nós vamos, com certeza, abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora.
Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Agora é lei. Já está em vigor a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. São diretrizes para as queimadas controladas e prescritas, visando a proteção das pessoas e da biodiversidade. O manejo é vital para evitar incêndios florestais de grandes proporções que causam danos à natureza e prejuízos à economia. O Senado votou. Agora é lei. Os militares deixaram o poder porque haviam fracassado, né? E deixaram um campo de ruínas. Coube ao governo democrático, a partir de 1985, não só reconstruir toda a estrutura jurídica e de direitos humanos do país. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite. Aqui na TV Senado. Democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade. TV Senado. Democracia todo dia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 17 de março, e o Senado Notícias está no ar. O governo deve encaminhar amanhã ao Congresso Nacional projeto de lei que isenta do imposto de renda pessoas com rendimentos de até R$ 5.000 por mês. O impacto da medida, de acordo com o Ministério da Fazenda, será de 27 bilhões de reais. A faixa de isenção atual do imposto de renda é de R$ 2.824, que beneficia cerca de 10 milhões de pessoas, segundo o DIEESE. A proposta do governo é aumentar a isenção para R$ 5.000. A medida pode beneficiar cerca de 36 milhões de pessoas, ou 78% dos contribuintes que declaram imposto de renda, de acordo com um levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O governo prevê uma perda de arrecadação de 27 bilhões de reais com o aumento da faixa de isenção e espera compensar esse valor aumentando a contribuição de quem tem renda de mais de R$ 50 mil por mês. Deve ser criada uma alíquota progressiva que pode chegar a 10% para rendimentos acima de R$ 1 milhão por ano, incluindo lucros e dividendos hoje não tributados. O projeto deve ser encaminhado ao Congresso
Congresso nesta terça-feira e poderá ser anunciado pelo governo num evento no Palácio do Planalto, com a participação dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Deve passar pela Câmara e pelo Senado e, se for aprovado, começar a valer já em janeiro do ano que vem. Num evento em Sorocaba, interior de São Paulo, o presidente Lula falou sobre a medida. A verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes, nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então, o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. A partir desta sexta-feira, 21 de março, trabalhadores da iniciativa privada poderão pedir empréstimo consignado sem a necessidade de convênio entre a empresa na qual trabalham e os bancos. A medida provisória que cria a facilidade será analisada pelo Congresso. A medida provisória permite que trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada, incluindo trabalhadores rurais, domésticos e até microempreendedores individuais, possam contratar empréstimo consignado, que, por ser descontado direto da folha de pagamento, tem juros mais baixos. O processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, sem a necessidade de sair de casa. O limite para comprometimento da renda é de até 35% do salário. A garantia para os bancos será o FGTS. O trabalhador pode usar até 10% do saldo do seu FGTS como garantia do empréstimo ou até 100% da multa de rescisão em caso de demissão sem justa causa. O pagamento das parcelas será descontado diretamente da folha de pagamento por meio do e-social. A novidade que a MP traz é que não é necessário convênio entre as empresas e os bancos para a realização dos empréstimos. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas apresenta nesta terça-feira o relatório final com propostas para inibir a manipulação de resultados. A votação está prevista para quarta-feira. Foram 31 reuniões e cerca de 500 documentos analisados. Durante todo o período da CPI, foram ouvidos suspeitos de manipulação dos resultados, árbitros, empresários e jogadores. Colaboraram com a CPI vítimas que perderam dinheiro com apostas ou outros tipos de transações. No relatório final, o senador Romário, relator da CPI, pede o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, e dos empresários William Pereira Rogato e Thiago Chambó Andrade, por crimes de manipulação de resultados. O relatório propõe uma emenda constitucional que torna obrigatória a presença de qualquer cidadão convocado pelas CPIs. A emenda inclui a possibilidade do uso de força policial em caso de recusa. Foram propostos ainda 3 projetos de lei para tentar coibir a manipulação de jogos. O primeiro aumenta a pena de crime de fraude para resultado em evento esportivo, para 4 a 10 anos de prisão e multa. O projeto institui ainda o crime de divulgação ou propaganda de ganhos irreais em apostas. O segundo projeto obriga os agentes operadores a colocarem avisos de desestímulos aos jogos e de advertência sobre seus malefícios. O outro projeto de lei tem o objetivo de restringir a oferta de apostas em eventos isolados, que acontecem em eventos esportivos. Seguiu para a promulgação o projeto aprovado pelo Congresso, que estabelece novas regras para a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. O Congresso Nacional aprovou em sessão conjunta nesta quinta-feira o projeto que define regras para o rito de apresentação das emendas parlamentares e suas indicações. Segundo o presidente do Congresso, a sessão era inadiável e urgente. O texto recebeu o voto favorável de 64 senadores e de 361 deputados. A presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária, que coloca em trilho novamente a execução orçamentária de maneira a garantir a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares em conformidade
com as diretrizes firmadas na Constituição Federal, pela Lei Complementar 210 de 2024 e também nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da DPF 854. Pela proposta aprovada, as indicações de emendas de comissão encaminhadas pelos líderes partidários devem constar de ata da bancada, aprovada pela maioria dos integrantes. Essas indicações devem ser analisadas pelas respectivas comissões temáticas e as atas com aprovação devem ser encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento para publicação e também ao Executivo, no prazo de 5 dias. Os aperfeiçoamentos continuarão a existir, não tenham dúvidas. No trato, durante o OGU 2025, haverá condições de ir aperfeiçoando, mas é muito importante preservar aquilo que foi conquista do Congresso Nacional, sua autonomia, sua independência e evitar aquela prática que há 10 anos atrás envergonhava o país, do beijamão. Eu faço questão de colocar o meu nome em todas as emendas, até porque isso não tem que ser escondido. E isso agora está assegurado. Senador ou deputado, seja deputado ou senador, vai ter que colocar o nome sim, dizendo, olha, estou passando dinheiro para isso. E qualquer coisa, tem os órgãos competentes para fiscalizar e para punir aqueles que fizerem algum desvio de conduta em relação a isso. A análise do projeto cumpriu o prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal para o Congresso colocar em prática o plano de trabalho que liberou o pagamento das emendas parlamentares. Esse plano foi elaborado em conjunto por Executivo e Legislativo, dando mais transparência e rastreabilidade às emendas que estavam bloqueadas por decisão do ministro Flávio Dino. O documento foi aprovado por unanimidade pelos ministros do Supremo, que deram prazo até 31 de março para o Congresso definir o rito das emendas. Estamos votando o resultado de um amplo diálogo que foi travado por Vossa Excelência, pelo presidente da Câmara dos Deputados e com o Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Supremo Tribunal Federal e com todos os ministros. O resultado, com a participação do Executivo, o resultado desse diálogo foi essa resolução. A aprovação do projeto vai permitir que as alterações possam valer já para o orçamento de 2025. Houve também uma prorrogação da vigência da atual Comissão de Orçamento, justamente para a gente sair desse impasse e conseguir finalmente aprovar o orçamento de 2025, já que nós estamos no mês de março e ainda estamos com a execução orçamentária de 1/12, por não termos o orçamento de 2025 vigente. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, fundado há 21 anos, desenvolve um trabalho que é referência na área previdenciária. O IBDP foi homenageado em sessão especial do plenário do Senado nesta segunda-feira. Com sede em Curitiba, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário tem reunido especialistas e profissionais e promovido o debate qualificado ao longo da sua trajetória. Dessa atuação, tem saído sugestões para aprimorar a legislação e as práticas da previdência social, uma área sensível que afeta a sociedade como um todo, em especial os mais vulneráveis. A importância da dimensão da Seguridade Social para a vida das pessoas, para o órfão, para a viúva, para o incapacitado, para a pessoa com deficiência, para as pessoas mais vulneráveis. E diz o seu professor Elídio das Neves que o nosso desafio, como atores políticos, como atores jurídicos, é encontrar um justo equilíbrio. Desde a sua criação, 2 grandes reformas na Previdência já foram implementadas e o IBDP tem acompanhado os impactos e sugerido melhorias. Em 2002, 2003, é quando nós estávamos vivenciando as primeiras reformas constitucionais previdenciárias. Desde então, a luta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para colaborar e alcançar resultados equilibrados em termos de política pública da Seguridade Social. Desde o nosso início, o IBDP é um instituto multiprofissional que tem não só advogados, mas também juízes, servidores, contadores, auditores, e isso eu acho que nos traz uma perspectiva única de visão para que a gente possa colaborar entendendo o papel de todos nessa construção de uma previdência social melhor, que atenda cada vez mais a população brasileira. Para atender às novas demandas,
O Instituto agora também fortalece cada vez mais a sua produção de conteúdo. A nossa atuação vai muito além do meio acadêmico. Ao longo dos anos, o IBDP teve um protagonismo inquestionável na esfera legislativa e judicial. O IBDP é o fórum por excelência onde se debatem os grandes temas previdenciários atuais, com incessante realização de simpósios ao longo de todo o ano. O total de benefícios pagos pela Previdência cresceu 238,8%, passando de 11,6 milhões para 39,3 milhões de beneficiários, com impacto indireto em 2,5 pessoas por beneficiário. A Previdência atingiu em 2023 137,5 milhões de brasileiros, ou 63,5% da população, ajudando a reduzir o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Os benefícios previdenciários também impactam a realidade dos municípios, movimentando comércio e serviços, como aponta o presidente do INSS. 70% dos municípios recebem mais investimentos e recursos que são pagos aos segurados do que o próprio FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, quando nós fazemos o pagamento, e os pagamentos são feitos religiosamente há mais de 5 décadas sem nenhum atraso, esses pagamentos movem e são muito importantes na esfera individual daquele brasileiro. Uma exposição no Espaço Senado Galeria denunciou o feminicídio e fez um convite, por meio da arte, para a luta contra a violência de gênero. Sapatos Vermelhos, os passos que elas deixaram de dar, presta homenagem às vítimas de feminicídio no Brasil e busca provocar reflexão sobre a violência contra as mulheres. Uma exposição que não deixa ninguém indiferente e reforça a importância da conscientização. Quem de nós aqui nunca sofreu algum tipo de violência, que seja física, moral, sexual, patrimonial, em qualquer espaço que seja? É impossível, 100% sofreu violência e infelizmente foi naturalizada por muitos e muitos anos e ainda é hoje em dia. Botas, sandálias, tamancos, peças feitas em cerâmica que carregam um significado forte e doloroso. Os pares de sapatos vermelhos representam uma mulher que teve a sua vida interrompida pela violência. Nós temos aqui, uma célula da realidade das mais de 12 mil mulheres que foram assassinadas nos últimos anos no Brasil. 12 mil, uma guerra. Nós estamos em Gaza. 12 mil mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. A exposição é inspirada no trabalho da artista mexicana Elina Chalvé, que espalhou sapatos vermelhos pelas ruas da Cidade do México em 2020. As peças foram produzidas pela Associação Arte de Vênus, em São Paulo, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. A exposição foi trazida para Brasília pela senadora Margarete Busetti. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei altamente impactada. Eu fui falar sobre a lei do pacote antifeminicídio e estava no espaço essa exposição. Falei, nossa, o que é isso? Porque aí fiquei pensando, os passos que elas deixaram de dar. E realmente, você se reúne, vê os sapatos vermelhos para falar das ausências. Nós nos reunimos, estamos presentes para falar de mulheres que tiveram sua vida arrancada. E normalmente pelo seu ex-companheiro. É muito triste, nós estamos doentes enquanto sociedade. A homenagem ao ex-presidente Sarney pelos 40 anos da redemocratização está entre os destaques da semana na agenda do Senado. Nesta terça-feira, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar o projeto que regula a doação de alimentos a instituições sem fins lucrativos. Também às 10 horas, o plenário tem sessão especial para homenagear o ex-presidente José Sarney pelos 40 anos da redemocratização do Brasil. Sarney foi o primeiro presidente civil a tomar posse após 21 anos de ditadura. Na quarta-feira, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais deve examinar o projeto que cria o selo Diversidade, Inclusão e Equidade no Ambiente de Trabalho.
Ainda na quarta-feira, a partir das 13h30, a Comissão de Agricultura deve realizar audiência pública para ouvir o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e o ministro André de Paula, da Pesca e Aquicultura. Eles devem apresentar e debater as diretrizes e os programas prioritários de cada área. Na quinta-feira, a partir das 10 horas, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve comparecer à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para falar sobre a atuação do governo nas relações internacionais. Também na quinta, às 11 horas, a CPI das Bets tem reunião marcada para ouvir o depoimento do empresário e ex-apostador André Holanda Rodrigues Rolim. Ele deve partilhar sua experiência como dependente de jogos de azar. 1985, um ano que marcou a história do Brasil. Após as diretas já e a posse de José Sarney como primeiro presidente civil, depois de 21 anos de ditadura militar, o país vivia um momento único, com intensa movimentação na cena cultural e social. É o que você acompanha agora na segunda reportagem especial da série em comemoração aos 40 anos da redemocratização no Brasil. 1985, ano que foi marcado pela redemocratização após 21 anos de ditadura militar. O país estava em luto pela morte do primeiro presidente civil eleito. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. Eu me lembro até hoje o assessor de imprensa, né, o Antônio Brito, dando a notícia na televisão. Então foi um choque para todo mundo. E as pessoas ficaram em dúvida, né? Aí a transição democrática, será que vai acontecer mesmo? Ao mesmo tempo, a posse do vice-presidente José Sarney, que tinha assumido a presidência interinamente como primeiro presidente civil após a morte de Tancredo, e a redemocratização trazia um cenário de intensa manifestação cultural. A sociedade lutava por renovação política e mais liberdade. Embalado por essa necessidade de mudanças, o país foi palco da primeira edição de um dos principais eventos musicais do Brasil, o Rock in Rio. Estava fervilhando, né, na expectativa, né, lógico, os cantores nacionais todo mundo já conhecia, né, mas na expectativa de receber os internacionais, né, e vieram assim grandes nomes, um espaço gigantesco, era uma maneira de expressar aquilo tudo que estava engasgado, né, durante anos, né, foi um grito de liberdade talvez, né. Com duração de 10 dias, o festival atraiu mais de 1 milhão de espectadores e contou com atrações internacionais e também com artistas nacionais. Barão Vermelho, Kid Abelha e Paralamas do Sucesso são algumas das principais bandas que se apresentaram. Eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Eram bandas que colocavam um pouco mais nas letras das músicas de contestação, de um pouco manifesto em relação às bandas brasileiras que surgiram no final da década de 70. Teve os músicos e bandas internacionais que, me parece assim, foi uma virada de chave para o Brasil entrar no circuito internacional, né, de shows.
O Brasil de 85 era um Brasil de esperança, era um Brasil de mudanças, era um Brasil que enxergava um futuro de muitas transformações. O ano foi marcado por outro acontecimento importante para os brasileiros. O piloto Ayrton Senna venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Outro destaque no Brasil no ano de 1985 foi a exibição, depois de 10 anos de censura, da novela Roque Santeiro pela TV Globo. A proibição da novela aconteceu em 1975 por ordem do governo militar. Essa foi a novela com maior audiência na televisão brasileira. Era o momento em que o Brasil se apaixonava pelas aventuras da viúva porcina, o senhorzinho Malta. O Brasil cantava "Quero votar para presidente com a Caprichosos de Pilares", ia para o Rock in Rio, cantava com Fred Mercury. Aquele momento é um momento, portanto, de experiência rara e intensa, de um reencontro com a liberdade, com a pluralidade, com um mundo, então, que poderia ser mais afável. Naquele ano, diferente do que aconteceu para a escolha do presidente, foram feitas as primeiras eleições diretas para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Outro marco importante foi a criação do Ministério da Cultura. Eu posso dizer que a cultura sempre foi uma causa parlamentar minha. Eu acho que todos os projetos, o projeto do Estatuto da Leitura, de incentivos aos cientistas brasileiros, naquela época difícil, eles têm a minha marca. Porque eu acho que a cultura deve estar na mesa do planejador, assim como estão todos os outros problemas de infraestrutura, os problemas graves do país. O problema é problema cultural, porque ela é que comanda tudo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre as secas no Pantanal, bioeconomia, agronegócio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Não percam. Nós estamos hoje com pessoas, ou seja, produtores responsáveis, com competência, sobretudo buscando a produção de forma sustentável, nós vamos com certeza abastecer o mundo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir.